Olá, meus amores! Resolvi trazer o compilado da Doroteia para quem ainda não viu. E para quem já viu, mas quiser rever de novo, para lembrar tudo o que aconteceu nessa maravilhosa história. Espero que vocês aproveitem e vamos pro vídeo! A história começa no Império de Ubera. Lá se usava o poder dos espíritos à luz para fazer o sol aparecer. O espiritualista Fred trouxe a noite, convocando o espírito das trevas. Milanê energizava a vida e Fred trazia o descanso. Enquanto Milanê iluminava o mundo com sua luz calorosa, Fred trazia uma sombra para que houvesse um descanso do calor. E foi assim que as terras do Império de Ubera foram criadas. Atualmente, a família imperial Milanê e o grão-ducado Fred são as famílias mais antigas do Império. Não apenas são grandiosas, mas seus membros são as únicas pessoas com habilidade de conjurar espíritos. Vemos então a biblioteca. Uma menina está nela. Com cara de tédio, ela repete a parte dos primeiros e únicos, dando a entender que ela está lendo a história do Império. Ela diz que isso não tem graça. Essa é a princesa Doroteia Milanê, a princesa imperial de Ubera. O menino a chama de Dorothy. Ela o ignora e continua lendo, mas a criança continua a chamar insistentemente, deixando Doroteia irritada. Ela pede que ele fique quieto, o chamando de rei. Então começa a ir embora. Rei grita perguntando para onde ela vai. Ele começa a seguir Doroteia, enquanto pede desculpas e pergunta se fez muito barulho. Então pede que ela não fique brava, pois ele vai ficar quietinho agora. Doroteia pensa que ele nem sabe o que está fazendo, e que isso é patético. Esse garoto que fica seguindo e importunando a Doroteia é Raymond de Milanê, o príncipe herdeiro do Império de Ubera e o irmão tolo de Doroteia. Ou mais precisamente, ele é o legítimo herdeiro ao trono que uma vez foi morto pelas mãos da Doroteia. Sim, essa segunda vida da Doroteia. A última chance que ela teve como tirana, de não repetir o mesmo arrependimento novamente. Esse é o objetivo dela nessa vida, fazer a coisa certa. Em sua vida passada, ela aprendeu sobre o bem e o mal. Naquela época, ela fazia parte do mal. Após matar o príncipe herdeiro e usurpar o trono, ela se tornou imperatriz de Ubera. Ela se livrou daqueles que eram contra ela e compartilhou seu poder com aqueles de sua confiança. Mas no final, mesmo tendo tudo, sua vida foi arruinada. Ela amava um homem que a odiava, e que no fim, optou pela morte. As pessoas para as quais ela cedeu seu poder a encurralaram. Elas a acusavam de tirania. Então, em fúria, eles incendiaram o palácio dela e a executaram. Mas isso já foi o suficiente em termos de lição de vida. Então, ela apenas aceitou sua morte. Mas então ela é despertada por alguém perguntando onde está o bebê. Ela fica sem entender nada, enquanto a pessoa continua perguntando como ela consegue ser tão lindinha. Em pensamento, ela indaga o que diabos a pessoa está dizendo. Então a pessoa chama o bebê em seus braços de princesa Doroteia. E foi assim que nossa prota está agora vivendo sua segunda vida. Encarando o livro triste, ela pensa que talvez sua outra vida tenha servido de lição para que ela aprendesse a viver corretamente. Essa é a oportunidade dela de recuperar sua vida, a qual foi manchada pelo mal e por arrependimentos. Ela matou o rei e tomou o trono. Aquele foi o nascimento da tirana Doroteia Milanê e o início de seus arrependimentos. Por isso, ela não pode matá-lo novamente. Ela não pode odiá-lo. Ela precisa aguentar, não importa o que ele faça. Nesse momento, Rei pula sobre nossa prota, dizendo de forma fofa, Dorothy. Empolgado, ele pergunta se ela está lendo outro livro difícil, dizendo que ela é um gênio. Então ele indaga como a Dorothy consegue ser tão fofa e pequena e inteligente ao mesmo tempo. Irritada, Doroteia pensa que talvez seja melhor se ela simplesmente o matar. Ela pede agoniada que ele a largue. Dando um beijinho em sua irmã, ele diz que a Dorothy é muito fofa. Ela continua pedindo que ele saia de cima dela. Doroteia nunca gostou de Rei para começo de conversa. Ela diz que ele também deveria aprender sobre a história de Ubera. Rei argumenta que não é tão inteligente quanto nossa prota, fazendo ela pensar que parece que ele não tem nada além de jardins floridos na cabeça. Todo sorridente, Rei pergunta se ela não fica entediada sentada ali o dia todo, chamando ela para brincar com ele. Rei sempre teve tudo só por ser o príncipe herdeiro. Então, ele acha que é fácil assim. Doroteia brava fala que não vai e que se ele quiser é para ir sozinho. Todo choroso, ele diz que queria brincar com a Dorothy. A babá aparece falando para ele que ele não pode interromper o horário de estudos da princesa. A babá, então surpresa, pergunta a Doroteia se ela já está estudando a história de Ubera. Olhando para o livro, a babá diz sobre o espírito da luz. Rei fica confuso,
Mas a babá pergunta se ela sabia que a pedra espiritual mantida pelo primeiro imperador foi perdida durante o reinado de Terésia. Mas Doroteia a corrige, dizendo que ela está enganada, e que na verdade a pedra espiritual da luz desapareceu durante a época de Coretos, e que há uma diferença de 100 anos entre a era de Terésia e a de Coretos. O rei está apenas boiando na conversa. Em choque, a empregada pergunta se é mesmo. O rei fica impressionado, dizendo que a Dorothy é realmente incrível. Curiosa, a babá pergunta se ela memorizou toda a árvore genealógica dos Milanê, e como ela pode ser tão inteligente. Doroteia pensa que deveria ter fingido que não sabia. A babá diz que o imperador precisa saber disso. Deixa nossa prota angustiada. Ela pede à babá que ela não faça isso, deixando a mulher surpresa. Com a cabeça baixa, ela diz que não precisa contar a ele. O imperador Carnon Milanê, ou em outras palavras, o pai da Doroteia. Para ela, a palavra pai sempre pareceu distante e desconhecida. Uma palavra pouco familiar que ela conseguia compreender até certo ponto. Mas nunca de fato ela sentiu a exatidão do seu significado. Eles eram ligados pelo sangue, mas ele nunca significou nada para ela, já que ela não herdou o dom dos Milanê. Alice, sua mãe imperatriz, faleceu assim que lhe deu à luz. Carnon a tratava com indiferença, já que sua amada morreu dando à luz a ela. Era quase impossível chamar a atenção dele. Mesmo se ela caísse na frente dele de propósito, ou mostrasse toda sua inteligência, ou tentar de todas as formas ser melhor do que rei. Mas ele jamais a notou. Mas com o rei era diferente. Ele recebia presentes de Carnon, mesmo que não houvesse nenhuma comemoração, e tinham refeições juntos. Ele sempre perguntava coisas para o Carnon aos risos. Por que o seu pai liga mais para o rei, que é estúpido e fica brincando na lama? Por que ele não a nota mesmo com todo o seu esforço? Por que ela não foi escolhida? Por isso Doroteia odeia o rei. Ela odiou tanto que queria atormentá-lo o máximo possível para tomar tudo o que era dele. Uma vez, ela tentou atacar rei, mas a babá a segurou. Seu pai fez uma expressão de nojo misturada com desaprovação, enquanto mandava que a trancasse no quarto por um mês. Assim, o relacionamento da nossa prota com Carnon continuou num ciclo vicioso. Apesar de ansiar por amor, ela já não podia mais obtê-lo. Era como estender a mão para tentar alcançar a lua. O amor dela sempre foi unilateral e inalcançável. Então, alimentado com a raiva e o ressentimento dela, o mal dentro da nossa prota cresceu. Ciúmes, inveja, pisoteando, roubando e usando gananciosamente os outros. Assim nasceu a tirana Doroteia Milanê. Meio para baixo, encarando o livro, Doroteia se pergunta qual o ponto disso. Agora ela percebeu que é inútil tentar culpar os outros. Provavelmente foi culpa dela por não ter sido amável o suficiente. Fechando o livro, ela pensa que está tudo bem agora, já que ela não guarda rancor de Carnon. Na verdade, não seria ruim se ela pudesse viver assim sem preocupações. Com um leve sorriso, ela pensa que é mais fácil seguir uma vida honesta. A babá encara meio para baixo, enquanto pensa em certeza de que Sua Majestade ficaria encantada em vê-la. Nossa próxima questiona sobre o que deveria ler a seguir. Doroteia agora está ao ar livre. A babá sugere que eles caminhem por ali hoje. Nossa prota questiona-se por ali. Algo empregada responde que sim, pois é bom mudar um pouco os ares, mostrando um belo jardim. Surpresa, Doroteia pensa que aquele jardim é conhecido como a cidade natal de Alice. É um jardim que Carnon construiu para Alice, sua esposa, que sentia falta de sua cidade natal. Doroteia costumava passar bastante tempo lá antes de regressar. Ela pensa que foi bem repentino. Mas de repente alguém saúda Vossa Majestade, fazendo nossa prota olhar para trás. Ela fica surpresa ao ver que é Carnon, que a olha com desprezo. Ela morde os lábios enquanto se repreende nos pensamentos, dizendo não acreditar que fez algo estúpido como se ela fosse o rei. Ela se questiona se foi rude ou se cometeu algum erro, enquanto se indaga sobre o que deveria dizer. Ele pergunta como ela ousa, questionando quem é ela perambulando no jardim da Alice. Nossa prota se lembra que tem que tentar viver honestamente dessa vez. A babá responde que ela é a princesa Doroteia Milanê, e o imperador questionando Doroteia Milanê. Ele diz que isso é uma loucura, mas nossa prota questionar se ele está louco. Irritado, ele diz que ela não lhe saudou corretamente, perguntando se por acaso ela não foi educada corretamente. Franzindo a testa, nossa prota pensa que não, pois ela não teve pais para lhe educar. A babá nega as afirmações do imperador, dizendo que a princesa é muito inteligente e especial. O imperador diz que tudo o que ele vê é uma menina descarada. A babá então diz que isso certamente é porque a princesa ficou surpresa, já que essa é a primeira vez que ela se encontra com Vossa Majestade, dizendo que ela também é brilhante quando se trata de boas maneiras, perguntando para a princesa se não é mesmo. Doroteia suspira, então faz sua reverência, dizendo que se apresenta diante de Vossa Majestade. O imperador questiona quantos anos ela tem, ao que ela responde ter 8 anos.
Então, ele indaga o que ela tem de especial. Doroteia responde que sua babá está exagerando, já que ela não tem nada especial. A babá continua exaltando nossa prota, dizendo que ela é muito humilde e inteligente para sua idade, e que ela já até memorizou toda a árvore da família imperial. Doroteia fica frustrada, enquanto pensa que isso realmente não ajuda muito. Seu pai parece um pouco mais interessado, questionando se é verdade que ela já memorizou toda a árvore genealógica dos Milanê. Ela responde que sim, deixando seu pai meio desconfiado. Então ela diz imaginar que ele deva conhecer sobre a linhagem da família imperial, mas depois questiona se talvez ele não conheça a família imperial Milanê. De forma ameaçadora, ele pergunta se por acaso ela está o testando. Doroteia diz que acha que ele é quem está atestando. Até porque, qual seria o benefício de recitar uma árvore genealógica naquele lugar? Ele então pergunta se ela está se recusando a acatar uma ordem do imperador. A empregada assustada pensa que eles parecem bestas selvagens. Doroteia responde que só está tentando economizar o tempo de Vossa Majestade, o imperador. Além do mais, não é ele que é tão culpado que não pôde visitá-la nenhuma vez sequer desde que ela nasceu? O imperador agora está com os braços cruzados. Doroteia continua dizendo que talvez quando ele tiver algum tempo, ele poderia revisar a árvore genealógica ele mesmo, pois ela acha que nesse dia talvez ele já esteja verdadeiramente interessado. Ela só espera que ele não perca o seu tempo com ela. O imperador fica em silêncio por um tempo, mas logo depois diz que o que a babá disse é verdade. Então fala para ela que se tiver algo que ela gostaria, é só dizer. Ela fica surpresa. Se pergunta o que ela quiser e por quê. Até onde ela se lembra, Carnon nunca disse algo assim para ela. Então ela se pergunta se ele está tramando algo. Ela fica em silêncio, enquanto pensa que se fosse seu eu do passado, provavelmente teria ficado muito feliz. Mas infelizmente, nesse exato momento, ela não quer nada dele. Mas ela não pode evitar responder isso. Ela então diz querer que um vinho de alta qualidade leve seu nome. Ela pensa que talvez devesse pedir algo mais útil para o futuro. Indignado, ele pergunta a babá o que foi que ela lhe ensinou, pedindo que ela lhe explique como aquelas palavras estão saindo da boca de uma criança daquela idade. A babá grita que nunca falou de algo perto da princesa. Doroteia fala que não foi a babá que lhe ensinou nada disso. Ela leu em um livro chamado Retrato de Balélua. Tem um trecho do livro que diz que Balélua está bebendo um vinho velho junto com seu amante, e ela o descreve como tendo um sabor extraordinário, o que fez ela ter curiosidade de provar um bom vinho ao menos uma vez na vida. Surpreso, o imperador se questiona como pode uma criança ler um livro tão complicado como o Retrato de Balélua. Pensativo, ele concorda, dizendo que lhe dará o vinho de mais alta qualidade e levará o nome dela, assim como ela deseja. Mas ele acrescenta que se ela estiver mentindo, ele irá castigar sua babá também por colaborar com a mentira. Ele então retorna ao assunto da árvore genealógica. Doroteia se pergunta se a forma dele agir como um tirano pode ter sido herdada do seu pai. Se foi isso, passou para ela também, já que ela também agiu como uma tirana em sua vida passada. Ela então concorda, dizendo que irá começar a recitar os primeiros descendentes direto da família Milanê. Ela decidiu que vai viver uma boa vida e ser amável, e que também vai salvar a vida da sua babá. Depois do que aconteceu, a babá esperava que o imperador prestasse mais atenção nela, mas Carnon nunca mais voltou depois daquele dia. A babá está toda chorosa, enquanto pergunta por quê, dizendo que o imperador é o pai da princesa. Então ela tem certeza de que ele deve estar ocupado, e é por isso que ele ainda não foi visitá-la. Doroteia, agoniada, pede um pensamento para sua babá parar, pois Carnon não é esse tipo de pessoa. A babá e Doroteia têm um coreto. Doroteia lê um livro. A babá sempre a provoca assim, mas honestamente ela está agradecida, porque ver Carnon fez ela se sentir mal. E para que ela viva uma boa vida, é melhor que ela evite as coisas que a fazem mal. No passado, ela teria feito muitos escândalos e por isso foi castigada muitas vezes por Carnon. Ela foi estúpida e se machucou desnecessariamente. E só agora está se dando conta de que para viver uma boa vida, ela não tem que fazer nada. Porque no momento em que ela tenta fazer algo, será castigada e odiarão por isso. Rei chega para atrapalhar os pensamentos de nossa prota. Todo contente, ele chega chamando de Dorothy e perguntando se ela está ali. Doroteia fica frustrada na mesma hora. A babá pergunta ao príncipe o que ele está fazendo ali. Todo fofo, ele pergunta onde está Dorothy, enquanto nossa prota sai correndo, sussurrando para a babá dizer que ela não está ali. A babá então diz não saber, pois não a viu. Escondida atrás de uma pilastra, ela ouve Rei falando que queria mostrar a ela como lidar com o espírito da luz. Doroteia pergunta em pensamento por que ele quer lhe mostrar como lidar com o espírito da luz, indagando se por acaso ele quer zombar dela, dizendo que isso é incômodo. O espírito da luz é uma bênção que só os membros da família Milanê podem manejar. Essa é uma história antiga. O poder de Milanê, que fez o sol nascer, foi infinitamente enfraquecido e agora chegou ao ponto de que apenas uma pequena luz é acendida. Como resultado,
a população começou a dizer que os Milanês não podiam lidar com os espíritos completamente. Justo ela, uma meia princesa que não pode lidar com o espírito, está completamente excluída dessa tradição. Dessa forma, para as pessoas, isso significava um motivo pelo qual Carnot não a queria. Então ela foi contra Deus, e ela estava cada vez com mais ciúmes do rei. O espírito da luz, que é baseado em uma velha história, que mal mantém sua autoridade própria como vagalume insignificante. Assim que tomou a espada e se apoderou da autoridade do espírito, ascendeu diretamente ao trono e colocando ponto final à era da mitologia, declarando com uma espada manchada de sangue que começaria a era da humanidade. Mas no final deu certo, pois poucos anos depois de estar no poder, foi realizada sua execução em nome de um tirano. Talvez seja verdade que os espíritos determinam a qualidade de um imperador. Ela supõe que seu miserável fim foi um castigo por sua arrogância. Mas nesse momento, isso não é importante. Ela espera seu irmão enquanto se pergunta quando ele irá embora. Rei está perguntando a Babá se ela realmente não sabe onde a Dorothy está. A Babá diz crer que não. Todo choroso, Rei diz que queria apresentar um amigo a ela também. Indo embora, Doroteia pensa que seu amigo deve ser o menino da idade do rei. Então, ela vai deixar Rei com a Babá e tirar uma soneca. Ela pensa que se for por ali, pode ir em segredo ao quarto do rei, antes que a pegue, sem notar que é um menino na sua frente. Ela acaba esbarrando nele caindo. Ela está gemendo de dor. O menino diz sentir muito, e pergunta se está doendo muito. Doroteia o encara surpresa. Ela cora, enquanto pensa que isso não faz sentido, se questionando por que ele está ali. Antes de voltar, o homem que ela mais amava, ela lembra. A sua missão matou. O homem que mais a odiava. Então como ela poderia o esquecer? Seu amor, sua respiração, sua eternidade. Estendendo a mão para ela e parecendo preocupado, o menino pergunta se ela está bem e se ela consegue ficar de pé. Com os olhos enchendo de lágrimas, ela pensa que não esqueceu nenhum único dia desde que voltou. Ela o chama de Theon, ainda sem acreditar direito. O menino continua a pedir desculpas e a perguntar se está doendo muito ao ver a menina desabar em lágrimas. Ele fica ainda mais aflito ao ver que a roupa dela também sujou. Ele disse sua culpa, pois devia ter prestado mais atenção. Então dá um lenço a ela, falando para ela usar aquilo primeiro. Doroteia encara o lenço emocionada, enquanto o menino continua a perguntar se ela torceu o pé e se consegue andar, ou se ela quer que ele chame alguém. Mas ela o encara, dizendo que sentiu a falta dele, e o chamando novamente de Theon. O menino fica surpreso, pensando que talvez tenha escutado errado, e se perguntando se ela o conhece, enquanto Doroteia chora incontrolavelmente. Ele então pensa que isso não é importante agora. Ele enxuga as lágrimas dela, pedindo que ela não chore, pois assim seus olhos ficarão doloridos depois. Ela pensa que ele foi embora enquanto a culpava, mas agora está na frente dela vivo. Pensando que não é um sonho, ela volta a chorar mais. Se ele está vivo, talvez ela já tenha cumprido seu dever nessa vida. Sorrindo a fim de tentar animar nossa prota, ele pede que ela se acalme. Ela pensa que talvez ele tenha sido a razão dela ter voltado. Mas então o rei chega gritando pela Dorothy. Desesperado, ele pergunta se ela se machucou e se está bem. Então ele pergunta o que aconteceu e se houve algum, mas Doroteia interrompe ainda chorosa, dizendo para ele não se preocupar, pois não é muito grave. Mas Rei logo vai aparecendo o Theon, o agarrando pelos ombros. Irritado, ele questiona o menino se ele fez sua irmã chorar. Theon, aflito, responde que talvez, mas depois ele abaixa a cabeça enquanto diz um pouco para baixo achar que sim. Então se desculpa. Rei repreende o menino, dizendo que ele é um garoto muito mau. Ele diz que achou que eles podiam ser bons amigos, e que Dorothy nunca havia chorado dessa forma, nem mesmo quando era um bebê. Rei continua a empurrar o Theon, enquanto pede satisfações sobre o que ele fez com a Dorothy. Theon tenta se justificar, e Dorothea se levanta indo na direção dos meninos. Ela então entra entre os dois, os separando. Irritada, ela diz ao rei que já basta, e que não estava chorando por culpa do Theon, é que algo entrou em seu olho. Ela diz que doeu muito porque sentiu como se tivesse enfiado um espinho nele. Aflito, Rei pergunta o que eles devem fazer agora, e se ela está bem. Ela diz estar bem, enquanto o pensamento agradece por Rei ser um idiota. Ainda aflito, Rei pergunta se isso é sério, dizendo que isso é um alívio. Então ele pergunta sobre o machucado no joelho. Ela diz que é algo superficial, e que logo vai melhorar. Theon está surpreso, pensando que não consegue acreditar que ela é a princesa, e que ela até mesmo defendeu. Mas ele não se lembra de tê-la conhecido antes. Ele se pergunta sobre o que foi aquela expressão antes. Rei parece finalmente se lembrar de Theon. Então, para baixo, ele pede desculpas por ter interpretado ele mal antes. Com um belo sorriso,
Theon diz que é verdade que ele se enganou. Com o braço ao redor do ombro do amigo, Rei contente diz que vai o apresentar adequadamente agora. Ele o apresenta como seu novo amigo Theon. Fazendo uma reverência, Theon pede desculpas por ter cometido esse erro no primeiro encontro deles. Dorothea não consegue acreditar que ele seja o amigo que Rei se ofereceu para lhe apresentar. Pegando a mão de nossa prota e a beijando, ele se apresenta como Theon Fred. Ainda com tristeza no olhar, Dorothea diz entender. Este é o novo começo deles. Ainda não há nenhuma história escrita entre eles. Esquecendo sobre quando ela ansiava desesperadamente pelo amor dele. Não há nenhuma lembrança do passado. Talvez se ela demonstrasse seu amor de outra forma nessa vida, ele poderia corresponder. Então, ela o chama pelo nome. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, alguém aparece dizendo a Theon que pediu para ele ir com ela, questionando por que ele veio sozinho. Olhando para trás, ela diz que essa voz é a voz do primeiro e único amor do Theon, Julia de Levine. Theon, que não teve escolha de não se casar com Dorothea por causa das promessas familiares e da teimosia dela, amou unicamente a Julia até o dia da sua morte. Os dois haviam sido amigos durante muito tempo. Eles tinham uma relação especial e não havia espaço para Dorothea, como duas peças de um quebra-cabeça. No fim, a vida dela havia sido dessa forma. Ela ansiava pelo amor de Carnon, mas não conseguiu obtê-lo. Desejava o amor de Theon, mas nunca conseguiu obtê-lo. Uma vida inteira sem amor. Theon procurou Julia mesmo depois de se casar com ela. Trocava cartas com a Julia pelas costas da Dorothea, sem que ela soubesse. Cheio de expectativas, com expressão que nunca mostrou para Dorothea. Dorothea desejava que Julia saísse da mente de Theon. Mais do que isso, ela rezou para que a Julia morresse. E um servo leal fez esse desejo realidade. Quando ele anunciou a morte de Julia, ela estava encantada, com a ilusão de que o amor dele finalmente seria seu. Mas ele escolheu a morte. Partiu do lado de Julia. Depois de tudo, ele morreu por causa da cobiça dela. O amor egoísta dela o matou. Será que ela pode chamar isso de amor? Mesmo agora, por que esse sentimento de solidão voltou? Empolgado, Rei comenta que Julia também está ali. Theon responde que sim, que pediu para que ela lhe esperasse. Rei comenta que ela deve ter ficado muito entediada, enquanto tudo que Julia faz é sorrir. Rei então apresenta Dorothea a Julia, dizendo que ela é uma grande amiga do Theon. Com expressão fofa, Julia diz olá para a princesa. Sem jeito, Dorothea responde ao olá da menina, enquanto pensa que eles dois estão juntos novamente nessa vida. Dorothea se pergunta que tipo de expressão ela está fazendo agora. Eles devem vê-la como alguém imunda, como todos esses tipos de emoções que a cercam. Ela rapidamente se vira e começa a ir embora, dizendo que tem algo que ela precisa fazer, por isso vai ir para o seu quarto. Rei, confuso, pergunta se ela não vai brincar com eles. Ele continua chamando por sua irmã, que está indo embora. Rei questiona o que aconteceu de repente, enquanto os outros dois se encaram igualmente confusos. O príncipe herdeiro que ela matou com suas próprias mãos, o amor que evitou escolheu a morte, a mulher que ama e é inocentemente executada. Em todos esses cenários, não há lugar para nossa prota. Dorothea está para baixo deitada em sua cama. A babá pergunta se ela não quer mesmo brincar com os amigos dela. Dorothea confirma, dizendo estar cansada. A babá então diz que não tem nada que se possa fazer, pedindo que a princesa descanse bem. Ela avisa que irá despertá-la antes do jantar. Dorothea concorda. Sozinha em seu quarto, Dorothea olha o lenço com o nome do Theon. Agarrada a ele, ela volta a chorar. Império de Ubera. Vemos Dorothea toda arrumada lendo. Alguém saindo de um lado para o outro da sala, chamando a atenção de Dorothea. Nossa prota perde a paciência. Então pergunta a Rei se ele pode parar de se mexer, assustando o garoto. Ele então diz estar muito nervoso, já que hoje ele está oficialmente sendo coroado como príncipe herdeiro. Dorothea concorda, dizendo que ele vai ser o príncipe herdeiro e que essa é uma posição muito importante. Rei diz que é por isso que ele está muito nervoso. Pergunta para sua irmã se ele parece o príncipe herdeiro para ela. Dorothea o olha. Ele está fazendo uma carinha de cachorro. Olhando ele com desprezo, ela diz que não, que ele é um idiota. Começando a lacrimejar, ele pergunta se é verdade. Ela diz não querer que ele comece a fazer essa cara. Ele questiona que cara. Então, apertando as bochechas, pergunta se é aquela. Indignada, Dorothea pensa que um idiota vai governar o império. Então ela está um pouco preocupada.
Rei diz que gostaria que a Doroteia pudesse ser a herdeira ao invés dele, fazendo ela vacilar. Ele diz ter certeza que ela poderia terminar a cerimônia sem ficar nervosa, já que ela é mais inteligente que ele e mais brilhante. Então, ele tem certeza que ela poderia ser uma boa governante. Ela diz que não pode ser herdeira, porque não sabe chamar os espíritos. Todo empolgado, Rei diz que não, que em breve ela irá conseguir chamar a eles, pois não tem como uma garota inteligente como ela não conseguir. Rei é tão inocente, além de não saber de nada. Ele é como veneno para Doroteia. Com um olhar triste, Doroteia pensa que é isso mesmo. Ele não sabe de nada. Com o tempo, só ele saberá o peso das palavras que ele acabou de cuspir inocentemente. Animado, Rei chama Dorothy e pede que ela lhe anime de novo. Ela pergunta quando que fez isso. Rei continua pedindo para ela, falando que acha que vai ficar tudo bem se a Dorothy disser algo para o animar, deixando Doroteia perplexa e confusa. Doroteia diz irritada que basta ele ir e fazer. Rei, com carinha de cachorro chorão, diz que sua irmã é muito fria, pedindo que ela lhe dê pelo menos um abraço. Doroteia começa a fugir enquanto ignora o rei, e Rei começa a correr atrás dela, ainda chamando. A babá diz que ele deve se apressar, mas chorando, ele diz que não. Essa cerimônia é uma das mais importantes do Império, pois vão nomear formalmente o futuro imperador. Agora que Doroteia pensa nisso, ela não se sentia assim antes, mas é muito ostensivo. Olhando ao redor, ela ainda pensa que é menor do que parecia. Ou então é porque ela só pensava em coisas luxuosas antes. É avisado que o imperador está ali. Esse é um evento incrível. É dito que essa luz gloriosa brilha em você e em todo o Império. Batendo palmas, Doroteia pensa que agora está tudo bem. Agora que ela se lembra, naquele cetro deve haver uma pedra embutida. Pensativa, Doroteia se questiona se aquela pedra não era um pedaço de pedra espiritual. Ela ouviu dizer que ela foi encontrada pouco antes de ser executada, então ela não se lembra bem. Mas nada disso importa mais, já que coisas assim não são mais a conta dela. É então dado o início da cerimônia. As portas são abertas, e Rei entra. Ele começa a subir as escadas e ir na direção do seu pai. Doroteia olha para seu irmão, enquanto pensa que começou, e que espera que ele não erre. Rei fica surpreso ao ver seu irmão encarando, mas logo em seguida, dá um grande sorriso para sua irmã. Revoltada, Doroteia pede pensamento que ele pare de fazer essa cara de idiota. Apontando para ele, ela pede que ele olhe para a frente. Mas ele começa a acenar a cabeça, fazendo Doroteia pedir em pensamento que ele não faça aquilo. Atordoada, ela pensa que ele é realmente um idiota. Enquanto o rei se curva, Doroteia pensa que o idiota será o próximo imperador, e que ela não cometeria um erro assim. Raymond é então coroado. Doroteia pensa que não tem razão em pensar isso. Pelo menos agora, ela espera que a pessoa que se tornar imperador seja um monarca benevolente que ficará na história. A festa começa, a música tocando e muitas pessoas. O imperador apresenta o príncipe herdeiro para algumas pessoas, dizendo que seu espírito é lindo. Doroteia, ao fundo, pensa que o nome Milanê é como uma maldição para ela. Uma senhora comenta que agora que pensa nisso, aquela é a filha da falecida imperatriz. Outra mulher diz que ela se parece muito com a mãe quando era criança. Mais uma vez, Doroteia tem que passar pela mesma coisa. O imperador diz que elas estão dizendo bobagens, e as mulheres pedem desculpas. Com a cabeça baixa, Doroteia pensa que, embora ela seja claramente rejeitada, ela não pode escapar daquele lugar. Toda a história se concentra em Rei e Carnon. Para eles, ela é apenas mais um lustre na parede. Mas ela não pode sair porque é uma Milanê. Se ela não tivesse voltado no passado, estaria se gabando do seu valor, pensando que tem alguma importância porque Rei é o príncipe herdeiro. Rei olha para trás. Então, com um grande sorriso, sussurra para Dorothy ir lá. Mas agora, ela não pode fazer nada. Virando o rosto, ela pensa que não é nada divertido e que ela só queria que aquilo acabasse logo. Ela pensa que aquele é o lugar de seu irmão idiota e que ela não pode ir lá. Não é um problema tão fácil de resolver só porque ele diz. Se ele a quer ao seu lado, seria melhor ela ter o seu próprio assento. Mas Doroteia não percebe que tem alguém se aproximando dela. A pessoa pergunta se não é bonito. Doroteia olha rapidamente na direção da voz, enquanto pensa que essa é a voz do Theon. Doroteia se pergunta por que ele está ali.
enquanto pensa que achou que ele ia ficar com a Júlia. Com um largo sorriso, ele lhe oferece uma bebida, dizendo que ela não bebeu nada até agora. Ouvindo até agora, ela se pergunta se significa que ele estava observando. Doroteia estende a mão para pegar a bebida enquanto o agradece. Ela pensa que seria uma pena se ela não bebesse o suco de romã que Theon lhe deu. Theon comenta que Sua Majestade Raymond está sempre muito orgulhoso da princesa, e que ele fala dela todo dia. Doroteia questiona sem rei, ao que Theon confirma, dizendo que ouviu dizer que ela memoriza tudo o que lê. Para baixo, Doroteia comenta que não é para tanto. Animado, Theon diz que espera vê-la em breve em Episteme. Episteme é a melhor academia do Império, uma academia de excelência, um lugar onde os filhos dos nobres vão morar juntos e formar conexões pessoais. E não só nobres de Ubera, mas também realezas estrangeiras. A maioria se forma na Episteme. Mas ao contrário de Rei, que tem entrada fácil na academia, Dorothea não pode estar à frente do príncipe herdeiro. É por isso que ela não pode entrar na Episteme. Certa vez, para se rebelar contra esse fato, ela saiu do palácio e jogou uma pedra em direção à Episteme. A pedra quebrou uma janela e atingiu a cabeça do filho mais velho do Duque de Bronte. Por causa desse incidente, Carnon trancou Dorothea no palácio. A partir desse momento, os laços entre Carnon e ela terminaram. Não há necessidade de repetir essa situação. Já faz muito tempo que ela deixou sua ganância de lado. Então, cabisbaixa, ela diz que não irá para a Episteme. Theon pergunta por quê, mas logo em seguida parece notar algo. Ele olha para Rei, junto do imperador, e então fica em silêncio. Theon é um garoto que sabe ficar quieto no momento certo. Parece que ele entendeu a situação. Para baixo, Dorothea pensa que não esperava que Theon a visse assim. Ela precisa mudar de assunto. Então, com um sorriso, ela diz que agora que pensa nisso... Mas é interrompida por Júlia, que diz que o Grão-Duque está chamando o Theon. Sem graça, Theon pede desculpas à princesa, dizendo que precisa ir. Nervosa, Dorothea diz que ele não precisa se desculpar, enquanto pensa que Júlia veio à procura de Theon. Ele diz que eles se verão logo e então parte. Dorothea se despede desanimada, enquanto é deixada para trás, completamente sozinha. Ela pensa que também tem que ir para o quarto. Então, ela vai até o imperador chamando. O homem ao lado do imperador se vira surpreso, esbarrando em Dorothea e fazendo com que o copo caia da sua mão, e suje todo o seu vestido. Em choque, Dorothea pensa que todo o suco foi derramado. O homem fica aflito ao perceber o que fez. O imperador questiona o que aconteceu. Desesperado, o homem pede desculpas ao imperador por ter estragado o vestido da princesa. O imperador chama Dorothy, então pede que ela se desculpe, deixando ela perplexa. Ele reitera que é para fazer isso agora, atraindo a atenção de todos. Desesperado, Rei grita dizendo que a Dorothy não tem, mas ele é interrompido pela Dorothy se curvando, enquanto diz sentir muito ao Duque Bronte. O Duque está confuso diante do ocorrido, enquanto Dorothy pensa que é o Duque Bronte, e que ele é mais importante que uma filha estúpida. O Duque diz que ela não precisa fazer isso, já que o erro foi dele. Não é novidade pedir desculpas por algo assim. Carnon não é assim com ela por apenas 1 ou 2 dias. O Duque pede para que, por favor, ela levante a cabeça. Mas não importa se ela está triste ou com raiva, isso é tão natural quanto respirar. O imperador informa a um homem chamado Roberto que as roupas da princesa estão sujas, pedindo que ele cuide daquilo. O homem concorda. Segurando a mão de Roberto, Dorothea pensa que pelo menos agora ela tem essa desculpa para sair. Ela olha para trás e fica espantada ao ver a expressão que Theon e Júlia estão fazendo. Elas perguntam se eles viram a expressão de uma princesa feia que perdeu toda a sua autoridade. Não olhe para mim. Não me olhe assim, por favor. É tudo que a Dorothea consegue pensar. A taça do suco é como se estivesse cheia de amor, que acabou sendo derramado sobre essas emoções que uma vez a possuíram. Carnon sempre a tratou assim. Não há problema em largar seu orgulho e pedir desculpas. Mas quando ela percebeu que Theon viu, seu estômago se revirou. Sentada na cama, abraçada aos joelhos, ela pensa que é engraçado. Mas ela sabe que Theon nunca vai a amar. Apertando o lençol da cama com força, ela pensa que quando vê ele com a Júlia, sente um ardor dentro dela. Ela tem que deixar esses sentimentos. Ela tem que deixar Theon partir. De repente, alguém pergunta se Dorothy está bem. Dorothea olha na direção do som com um olhar insano. É o Rei, que bate na porta e diz estar preocupado.
Ele pede que ela vá ali, por favor, deixando Doroteia completamente enfurecida. Ela grita que é para ele lhe deixar em paz, e que é para voltar para o quarto dele. Rei diz que não vai voltar, pois está preocupado com ela. Ele ainda diz que não tem graça se ele não estiver com ela. Ele diz que ela tem que ir junto. Doroteia começa a chorar de raiva. Então, abrindo a porta com toda a força, ela grita pedindo que o rei abra bem os ouvidos, assustando o garoto. Ela então começa a gritar que se ela sair, não acha que vai ser divertido, e que ele tem que agir como o príncipe herdeiro que ele é. Ela pede que ele pare de pensar em apenas jogar e assuma suas responsabilidades. Agarrando ele pelo colarinho, ela diz que ele não tem que se preocupar. Então, com lágrimas nos olhos, pede que, por favor, ele lhe deixe em paz. Nervoso, ele diz que só quer, mas ela o corta, dizendo que se ele passar pelo que... Mas ela é interrompida por alguém a chamando. É Theon e Julia, que estão vendo toda aquela cena. Aflito, Theon pergunta se a princesa está bem. Dorothy fica sem reação ao vê-lo ali. Rei diz nervoso que Theon e Julia queriam brincar com eles, por isso ele os trouxe com ele. Doroteia solta imediatamente após ouvir isso, se trancando em seu quarto novamente. Doroteia desaba no chão do seu quarto. Desabando em lágrimas, ela se questionou sobre o que fez de errado. Ela se pergunta sobre o que Theon deve pensar dela. Ela pensa em como é patética e que isso não é encantador. Ela também se odeia. Ela tem que ser mais gentil com todos. Essa é a maneira dela sobreviver. Depois daquilo, ela não conseguiu sair da cama por vários dias. Ela estava com febre e seu corpo doía. A babá dizia que a linda princesa deles tem que ficar boa logo. Ela tem que aguentar mesmo que doa. Ela deve aguentar, mais do que ninguém. Essa é a única coisa que ela pode fazer agora. Já faz alguns dias e o rei ainda não foi visitá-la. Enquanto lê um livro, Doroteia pensa que ficou tão brava que ela tem certeza que o rei a odeia agora. Ele era um aborrecimento, mas era bom. De repente, algo chama a atenção de nossa prota, e ela olha para o lado. Então ela suspira. Rei está escondido atrás da porta. Então ela questiona o que ele está fazendo, o assustando. Ele entra no quarto segurando algo, dizendo que trouxe um presente. Rapidamente, Doroteia diz não precisar. Desembrulhando o pacote nervoso, ele diz que ela passou muitos dias ali trancada, e achou que ela gostaria. Ele pede que ela olhe, falando que aqueles são os primeiros tomates que ele colheu. Ele diz que é segredo, mas ele fez um pequeno jardim atrás do palácio. Atordoada, Doroteia se questiona em pensamentos se tomates e jardim. De forma tímida, mas com um sorriso no rosto, ele diz amar a cor. Ele também plantou abóboras e outras plantas. E quando elas crescerem, a Dorothy será a primeira a provar. Doroteia se questiona por que o príncipe herdeiro, que frequenta oficialmente a epísteme, perde tanto tempo trabalhando no jardim. Então ela pergunta se ele acha que foi criado para isso. Nervoso, Reid já tem estudado muito. Inquieta, Doroteia pensa que enquanto tentava desesperadamente vencer ele, diferente dela, ele conseguiu tudo sem nenhum esforço. Enquanto ele passava seus dias jogando jogos inúteis, ele conseguiu a posição de príncipe herdeiro. Sem graça, Reid está estudando no seu tempo livre. Mas ao ver a expressão de Doroteia, ele pergunta se ela está bem. Ele então diz sentir muito. Nervoso, ele diz que a última vez que a convidou para jogar com ele, ela disse que não, por isso ele não lhe contou. Doroteia então suspira e o chama. Ele prontamente levanta a cabeça para olhar para sua irmã. Ela diz que ele será um bom imperador, enquanto pensa que dessa vez ela decidiu ser gentil. Sem graça, Rei diz que sim. Doroteia se pergunta se esse sentimento de querer que Rei se torne imperador é porque isso impedirá de se tornar uma tirana. Rei pede que ela experimente os tomates, pois eles estão deliciosos, dizendo que os trouxe assim que pôde. Todo otimista, ele diz que vai trabalhar duro na epísteme e ser um grande irmão. Doroteia vira o rosto, enquanto pensa que ele é muito tolo e que deveria cuidar do seu próprio futuro. De forma tímida, Rei pergunta se ela não quer sair de vez em quando, dizendo achar que pode ser um pouco frustrante ficar sempre ali no palácio. Pensando sobre isso, Doroteia pensa que seu humor pode ser devido a isso. Ela não irá para a epísteme, mas fora isso, ela está cansada de toda a sua vida e não se importa. Super empolgado, Rei comenta que até agora ela nunca saiu do Palácio Imperial, e que deve ser frustrante ficar ali. Da última vez que ele visitou o mercado, havia muitas coisas interessantes que os comerciantes trouxeram de longe. Então, todo tímido, ele diz que seria divertido se eles fossem juntos. Ela é inteligente, então ele pensa que todas essas coisas podem ser do agrado dela.
Então pergunta se ela não quer ir com ele. Mas prontamente, ela responde que não quer ir, deixando o rei completamente choroso. Mas, ao longo dos dias, rei continua insistindo para que eles saíssem juntos, não importando se ela dissesse que não, ou apenas o ignorasse. Ela pensou que se o recusasse, ele iria parar, mas ele simplesmente não desistiu, até chegar ao ponto da Dorothea não aguentar mais. Então ela acabou aceitando ir, deixando o rei super empolgado, questionando se aquilo era sério. Mas ela disse que em troca, estará indo sozinha. O babá ou o guarda podem ir, mas ela não vai com o rei. Um pouco choroso, ele concorda, pensando que pelo menos isso significa que sua irmã irá sair. Encantada, a babá diz que a princesa está linda. Dorothea questiona se realmente tem que sair com aquilo, o que a babá confirma emocionada, dizendo que combina muito bem com a nossa prota, com o argumento que é incômodo, mas que ela está uma fofura, ela está. Empolgada, a babá comenta que ela realmente está bem vestida, e que finalmente chegou o dia em que os outros saberão da presença dela, e ela iluminará as ruas. Ela puxa nossa prota pela mão e começa a correr, dizendo para eles irem antes que ela mude de ideia, enquanto Dorothea pensa que ela não precisa ir. Elas chegam até a cidade. Dorothea pensa que aquele lugar está sempre cheio de gente. A babá estende sua mão para Dorothea, dizendo que ali tem muita gente, então ela deveria segurar sua mão para não se perder. Em pensamento, Dorothea diz não ser uma garotinha, mas ela acaba segurando a mão da babá, enquanto pensa que em sua vida anterior, ela nunca havia segurado as mãos de ninguém. Virando o rosto, ela pensa que aquilo é incômodo. A babá pede que ela olhe para lá, dizendo que essa é a primeira vez que ela vê. Dorothea encara a imagem à sua frente, impressionada. Tudo está tão calmo agora. Mas tudo que Dorothea se lembra é de cidades cheias de fogo, ruas destruídas e uma tempestade de sangue ali. Era assim que o Império era antes. De repente, a babá grita para ela olhar ali, assustando Dorothea. Ela diz que eles estão cantando na praça. E animada, pergunta se Dorothea quer dar uma olhada. Cabisbaixa, Dorothea pensa que é quente. Ela se pergunta se pode desfrutar dessa paz, sem perceber que há um homem mal intencionado observando. Dorothea está amarrada e vendada no chão de algum lugar desconhecido. Há 2 homens sentados em uma mesa do lado de onde Dorothea está. Um deles pergunta quando o outro irá matar aquela menina. O outro responde que quando eles tiverem a certeza de que o dinheiro estará nas mãos deles. Antes disso, ela ainda tem utilidade. O primeiro homem comenta não acreditar que a menina tenha roupas mais caras do que a casa deles. Dorothea pensa que depois de voltar no tempo, ela não treinou sua espada, mas ela não imaginava que algo assim fosse acontecer. É mostrado o que aconteceu 3 dias antes. A babá toda emocionada elogia Dorothea, que está com cara de prostração, com o chapéu de bruxa. A babá sugere que eles levem tudo, mas Dorothea está receosa. De repente, algo chama a atenção da babá, que arrasta Dorothea enquanto diz que vai ser muito divertido, fazendo essa prosa perguntar sobre por que levantou da cama. Dorothea está meio cabisbaixa. Então a babá diz que já que são ali, ela irá comprar algum livro que lhe chama a atenção, dizendo que se elas seguirem por um beco, encontrarão uma livraria, o que chama a atenção da Dorothea. A babá ainda sugere que elas podiam comer uma sobremesa depois de irem à livraria, dizendo que aquele é um atalho, então não há muitas pessoas ali. Ela ainda diz que não vê a hora de ver a Dorothea animada, sem perceber que alguém se aproximando delas. O homem se prepara para atacá-las, e em pouco tempo, a babá está caída no chão. Dorothea fica surpresa. Tão desesperada, ela começa a chamar sua babá, mas mãos vêm para agarrá-la. Coloca um pano em sua boca, enquanto o homem pergunta a ela que tal se ela for comer uma sobremesa gostosa com ele. Dorothea chama sua babá, que ainda está caída no chão em pensamento, mas sua consciência está se esvaindo. Dorothea já foi imperatriz, então ela não consegue acreditar que acabou em uma situação como esta, pensando em quão patética ela é. Ela pensa que não se importa de morrer tão cedo, mas ela não queria morrer nas mãos dessas pessoas. Um dos homens comenta que já se passaram 3 dias desde que mandaram a babá trazer o dinheiro, mas eles ainda estão sem notícias. O outro homem diz que levará algum tempo para fazer os preparativos e ir até o Poço Vermelho. Dorothea fica surpresa ao perceber que já está inconsciente tem 3 dias. E agora ela percebe por que se sente tão fraca e com sede. Já que o homem diz que mandou a babá buscar o dinheiro, então é possível que Carnon escolha abandonar. Para ele, é melhor abandonar do que dar dinheiro. Ela não pode depender de Carnon. Dorothea começa a gemer, chamando a atenção dos homens. Um deles comenta que ela já acordou. Ela comenta
que não consegue ver, enquanto pensa que precisa escapar de alguma forma. Ela pede para por favor soltarem. Um dos homens se aproxima dela e diz olá com um sorriso. O homem tira a venda e eles amarram. Doroteia pensa que por enquanto ela precisa fingir ingenuidade. Então, de forma inocente, ela pergunta quem é ele. Todo feliz, o homem elogia chamando de menina linda. Doroteia se pergunta se seus sequestradores são apenas esses dois, pensando que eles parecem apenas um par de idiotas saídos de algum bueiro. Então, se finge de idiota, ela pergunta se ele é a nova babá. Ele diz que babá que nada. Doroteia pergunta se então ele é amigo do seu pai. Apontando para si mesmo com cara de idiota babão, ele concorda, dizendo ser amigo do pai dela. Toda fofa, ela se pergunta se pode chamá-lo de tio Toto, ao que ele concorda todo sem graça, enquanto acaricia a cabeça dela. Doroteia pensa que ela naquele corpo trará a morte a eles. O homem diz que ela é linda demais, quase uma boneca, se perguntando se é por ela ser uma nobre. Ela suspira e vira o rosto, enquanto pensa que ele lhe acha linda. Houve um tempo em que alguém lhe dizia palavras assim quase todos os dias. O homem falava que se fosse pelo sorriso dela, ele faria qualquer coisa por ela, pedindo para ela, por favor, sorrir ao menos uma vez. Ela não gosta da sua aparência, mas acha que ela agrada aos olhos alheios. Sendo de inocente, ela pergunta onde eles estão. O homem responde que aquela é a casa do tio Tito. Ela pergunta o que é aquilo no rosto dele, dizendo que é legal, se referindo à cicatriz. Ele começa a contar todo orgulhoso que há muito tempo, quando ele tinha 17 anos, o tio Toto brigou com as pessoas erradas. O combinado era lutar apenas com os próprios punhos, mas um dos bandidos puxou uma faca escondida nas roupas e apontou para o coração dele. Mas ele rapidamente se esquivou. Mas isso não foi nada. O tio Toto perseguiu o bandido na floresta e acabou encontrando um urso. Doroteia diz que isso é incrível, enquanto pensa que é como se ele fosse um romancista. Graças a ele, ela ganhou tempo para olhar ao redor. No momento, a situação dela não é favorável. Mas então, a barriga dela começa a roncar. Ela puxa a blusa dele, e com carinha de cachorro chorão, ela diz estar com fome, fazendo o homem ficar desesperado, pois a bonequinha deles está com fome. O homem se refere ao outro como Danny, informando a ele que a menina está com fome. Danny pergunta, e daí? Ao que o outro homem responde que eles vão comer agora, e que ela ficou muito tempo sem comer. Danny suspira irritado, enquanto diz que eles não estão ali de babá. Olhando para a comida na mesa, Doroteia pensa que eles estão pensando em ter um bom jantar e depois irão gastar o dinheiro que vão ganhar com o resgate. Mas ela não sentiu tanta fome assim há muito tempo. O homem levanta Doroteia, então a senta na mesa, falando para ela ficar ali. Danny pergunta se o homem ficou louco e se ela é algum tipo de convidada. O homem, desesperado, tenta falar alguma coisa, enquanto Doroteia faz uma carinha fofa. Danny fala para ele amarrar rápido, enquanto o outro homem tenta se opor. Penélope, irritada, pensa que não come há 3 dias e sente que está morrendo de fome. Danny então pega uma faca e coloca no pescoço da Doroteia, dizendo que eles a trouxeram ali para lhe matar, não para lhe dar comida. Ele diz que quando vê crianças ricas como ela, seu estômago se revira e ele não pode suportar isso, a empurrando. O outro homem diz que isso é demais, enquanto Danny diz que ela vai morrer mesmo, perguntando qual é o problema e se ele quer morrer primeiro. Doroteia pensa que ele trata os outros como lixo, e isso a enoja. O homem diz mais alguma coisa, mas de repente, ele pula de susto. O outro pergunta o que foi, ao que Danny responde que tem algo debaixo da mesa. Penélope pergunta o que é aquilo, então percebe que é um escorpião. Mas não há escorpiões na Ilha Lampas, então... Danny fala para o outro homem jogar o escorpião para fora. O outro homem, que está em cima do Danny, tremendo de medo, questiona e se o escorpião o picar. Doroteia pensa que está morrendo de fome, e eles são barulhentos. Ela então chama pelos seus tios, perguntando se ela pegar o escorpião, se eles podem lhe dar pão e leite. Danny pergunta se ela vai pegar. Ela diz com um sorriso para conter sua raiva que sim, que ela só precisa de 2 palitos. Ele comenta que se ela pegar o escorpião, mas logo em seguida, fala bravo para o outro homem que ele vai soltar ela. O homem a solta ainda tremendo. Ela viu algumas barras de jogos de azar antes, então não terá nenhum problema com o escorpião. Rapidamente, ela pega o escorpião bem plena, com os palitos. E os homens ficam desesperados pedindo para ela se livrar dele rápido e o matar. Ela diz que não quer matá-lo. Além disso, ela está com fome, e por isso as mãos não têm forças. Danny, desesperado, pede que ela apenas jogue ele lá fora, que ele lhe dará comida.
Ameaçando eles com o escorpião, ela pergunta se amanhã ele vai lhe alimentar também. Desesperado, ele diz que vai. Doroteia começa a subir uma longa escadaria enquanto segura o escorpião. Ela pensa que agora entende por que estava tão escuro. E era porque ela estava no subsolo. Ela fica espantada ao ver onde está, percebendo que está no meio de um deserto. Ela entende por que a vigilância deles é tão relaxada. É um deserto sem fim, onde você não sabe para onde ir, porque não é possível identificar nada ao seu redor. Ela se pergunta em que direção estará a cidade, e se alguém sabe que ela está ali. Ela não pode fugir. Que esperança ela tem ali? Já dentro de casa, enquanto come, ela pensa que ele manteve sua promessa, mas ela gostaria que aparecesse outro escorpião. O homem entra desesperado chamando pelo Danny. Danny pergunta o que foi, ao que o outro homem comenta que ouviu dizer que a princesa desapareceu, chamando a atenção da Doroteia. Danny pergunta o quê, enquanto encara nossa prota. O outro homem diz nervoso que ela provavelmente foi sequestrada. Danny pragueja, então pede que o outro homem vá com ele. Doroteia se questiona sobre o que é tudo isso, enquanto pensa que era para esse assunto ser mantido em segredo para o bem da família imperial. Se ambos vivem, eles não irão a mandar de volta para a família imperial. É como ela esperava. É uma completa sanidade querer qualquer coisa de Carnon. Ela encontrou uma faca e acha que isso será o suficiente. Ela escuta atrás da porta o Danny falar que eles têm que matar a garota e escapar. O outro homem diz que ela é apenas uma garota, então eles não precisam matar. Danny argumenta que ela é uma princesa. Se ela sobreviver e os expor, eles irão morrer. Ele pergunta se o outro homem acha que eles irão deixar os sequestradores da princesa sobreviverem, mandando ele ir logo e pegar 2 camelos. Enquanto isso, ele vai cuidar de tudo por ali. O destino da Doroteia já foi decidido. No final, ela não teve escolha a não ser pegar sua espada. Danny diz que tudo isso é uma dor de cabeça completa. Ele questiona onde está a pirralha, sem perceber que ela está atrás dele. Ela corre em direção ao homem com a espada na mão, enquanto pensa que não terá muitas chances. Só há uma maneira de alcançá-lo. Ela esfaqueia nas costas, deixando o homem surpreso. Doroteia pensa que ela é muito fraca. A ferida não foi profunda. O homem então agarra pela garganta, arrastando até a parede. Ela aproveita a posição para esfaquear o braço dele, fazendo o homem agarrar o braço dela, derrubando a faca. Enquanto irritado, pergunta como ela se atreve. Aflita, Doroteia pensa que não consegue atacá-lo porque está muito fraca. Se ela fosse um pouco mais forte... O homem diz irritado que vai matar ela, pedindo para ela ficar quieta. Ele grita que não há nada que ela possa fazer, fazendo Doroteia se perguntar se ela realmente não pode fazer mais nada. Irritada, ela pensa que por mais que ela tentasse, não conseguia derrotar Rei. Ela então chuta a barriga do Danny, enquanto pensa que não conseguiu chamar a atenção do Carnon. Ela não conseguiu obter o amor do Theon. Até os servos em que ela confiou a abandonaram. Ela pega a faca do chão e esfaqueia a perna do homem. Desesperado, ele pede que ela não o mate. Olhando o reflexo dos seus olhos nos olhos dele, ela pensa que lá estão aqueles olhos novamente. Ela os via com frequência de voltar no tempo. Olhos semelhantes aos de um monstro. Por quê? Ela só queria viver. Ela pede para ele, por favor, lhe deixar em paz, pois desta vez ela quer viver uma boa vida. Então ela se vira para ir embora. Ela se pergunta por que eles não conseguem deixá-la em paz. Do lado de fora, ela pensa que gostaria que todos vivessem em silêncio e a deixassem morrer. Doroteia está andando pelo deserto. Ela já está cansada e o sol já está se pondo. A noite enfim cai e agora está muito frio. Não é possível ver uma única luz no horizonte. Ela está indefesa e com medo. Se ela pudesse lidar com o espírito da luz, talvez ela estivesse melhor do que está agora. Ou se fosse o rei ao invés dela, talvez Carnon teria vindo até aqui para resgatá-lo. Ela cai de joelhos, sem acreditar que aquilo está acontecendo agora. Deitada na areia, ela pensa que aquilo é realmente ridículo. Depois de um tempo, ela abre os olhos, se perguntando se desmaiou. Ela não sabe quanto tempo se passou, e se questiona se vai morrer ali daquele jeito. Só de olhar para o céu noturno, ela já pode sentir sua triste morte. Mas de repente, ela vê uma luz no horizonte. Ela escuta o som de alguns cavalos, e parece que eles estão indo para lá. Juntando toda a força que lhe resta, ela tenta se levantar, enquanto pensa que Deus é muito cruel. Ela finalmente achou que fosse morrer, mas isso a fez querer continuar vivendo, mesmo depois de matar tantas pessoas no passado. Ela levanta a mão e tenta chamar a atenção de quem se aproxima. Eles podem ter sido enviados por Carnon, ou podem apenas ser ladrões. Mas logo em seguida, ela cai, sem conseguir aguentar seu próprio corpo. Ela se pergunta
Como ela pode pensar que alguém queria lhe ajudar depois de ser rejeitada assim? É engraçado, mas ela sempre foi esse tipo de pessoa. Os homens em pé diante dela falam alguma coisa, mas ela não consegue os escutar. Um dos homens então a chama de princesa. Ela sempre acreditou que um dia alguém iria amar, quem quer que seja. Doroteia finalmente acorda, sem saber onde está. Ela pensa em não acreditar que naquele momento encontrou um cavaleiro imperial, sem saber se aquilo foi sorte ou uma desgraça. De repente, ela se assusta ao escutar alguém gritar perguntando o que outra pessoa disse. Doroteia se levanta ao perceber que é a voz do Carnon. Atrás da porta entreaberta, é possível ver uma empregada, dizendo que eles eram sequestradores, cujos nomes eram desconhecidos. Carnon pergunta se ela está dizendo que Doroteia foi sequestrada por aqueles caras. Comovida, Doroteia questiona se Carnon foi ali porque sabia que a sequestraram. Ela pensa que não importa o que aconteça, ele ainda é seu pai. Mas então, Carnon diz que ela continua lhe importunando com assuntos triviais, pedindo para ela parar de fazer tanto barulho, deixando Doroteia perplexa. Carnon pede que a empregada encontre a pessoa que espalhou algo assim e lide com isso. Para os demais, isso deve ser visto como um simples absurdo, e se alguém espalhar tais boatos, será severamente punido. Se curvando, a mulher concorda. Doroteia se senta em sua cama. Antes, ela pensava que poderia conquistar o amor de Carnon, porque era gananciosa. Mas agora, ela não quer brigar, muito menos estar bem com o rei. Carnon não gosta nem um pouco dela. Ela acha que está sendo punida por ter sido uma tirana, e está pagando pelos pecados de sua vida anterior. Algum tempo depois, Doroteia está sendo atendida por um médico, que diz que a temperatura dela caiu um pouco, e que ela está se recuperando, apesar de ser um processo muito lento. Doroteia percebe que demitiram sua antiga babá. O que aconteceu não foi culpa dela. Ela era uma boa pessoa, que sempre foi gentil com a Doroteia. O médico continua dizendo que o melhor seria ela descansar e ficar em um lugar isolado para sua recuperação. A empregada diz que você precisa ficar no Palácio Imperial, mas o médico interrompe, dizendo que existe um palácio isolado que ele acha que seria bom para a recuperação dela. Doroteia foi surpresa ao perceber que isso significa que ela estará longe do Palácio Imperial. Carnon e Rei estão lá dentro. Assim, ela também ficará longe de Theon e de Julia, e fora da vista das pessoas. Ela precisa aumentar sua força para não sofrer como naquela vez. Antes, ela tinha medo que se seu poder crescesse, ela se tornaria uma tirana novamente. Mas ela não pode proteger alguém se não tiver poder. Então, determinada, ela diz querer ir. Aflita, a empregada pergunta como ela vai se recuperar estando sozinha. Irritada, Doroteia diz que é frustrante estar ali. A empregada comenta que normalmente ela não é assim, perguntando por que ela está sendo tão teimosa agora. De repente, Rei entra todo contente com um buquê de flores. Ele entrega o buquê para a empregada, enquanto pergunta como a Dora está hoje. Rei vai lá todos os dias, desde que ela foi sequestrada, e ela acha isso meio chato. Rei questiona sobre o que eles estão conversando. A empregada fala que eles estão falando sobre a princesa estar se recuperando rapidamente. Então, ela deveria ir para algum tipo de palácio de recuperação. Coincidentemente, existe uma área isolada que é boa para a recuperação de alguém. O clima é quente e fica perto do mar, então ela se sentirá revigorada se for. Aflito, Rei diz que ela já melhorou muito, então só precisa mesmo ir lá para se recuperar. Doroteia diz que sim, que ela quer ir. Então, ela expulsa o Rei, deixando ele triste. Ela diz para ele que não é culpa dele ela ter sido sequestrada. Por isso, ele não precisa se preocupar. Para baixo, ele diz que se não tivesse pedido para ela ir, nada disso teria acontecido. Doroteia diz que isso é passado agora. Mas ainda choroso, Rei pergunta se ela realmente precisa ir naquele palácio. Ela confirma, e Rei continua dizendo que se ela for, ficará muito sozinha. Doroteia diz que estar ali também não significa que ela não se sinta sozinha. Rei então sugere para eles irem para a Epísteme. Ele pede que ela o deixe ajudar, pedindo que ela não vá a lugar nenhum e fique com ele. Doroteia responde que não pode ir. Ainda sorridente, Rei pergunta por que ela não poderia ir, e se ela tem medo de que seja muito difícil de estudar lá. Ele diz que ela é muito inteligente, então é possível, pedindo para ela não desistir tão facilmente. Doroteia pergunta em pensamento se desistir facilmente, enquanto pensa que ele não sabe de nada. Ela estudou muito para entrar naquele lugar, mas naquele dia, Carnon a proibiu de entrar. Mas isso não importa, já que o Jota do Rei não tem ideia disso.
Dorothea diz para o rei que tomou a decisão de ir se recuperar. Então é para eles pararem de falar sobre isso. Ela diz estar cansada, então pede que ele vá embora, deixando o rei completamente chocado. Ele se despede dela, dizendo para ela descansar. A empregada diz que Sua Alteza, o príncipe Raymond, deve ter ficado muito preocupado com ela. Ela diz saber. Afinal, rei é bom e ela é má. Sempre tem sido assim. Por isso é melhor que alguém cuja presença não seja querida desapareça dali rapidamente. Alguns dias depois, Dorothea está de partida. Em momentos como aquele, ela realmente aprecia a indiferença de Carmon. Ela não sabia que iria embora tão cedo. Ela agradece por o rei não estar ali, já que ele é muito barulhento. De repente, alguém a chama. É Theon. Ele diz com um sorriso no rosto que ouviu dizer que ela está indo embora para se recuperar. Dorothea não queria que Theon a visse agora. Então fica para baixo. Ela diz que está indo embora, questionando por que ele está ali. Ele disse que foi ali porque tinha algo para dar a ela, enquanto procura algo no bolso. Ele fica feliz que ele não seja tarde demais. Theon estende algumas balinhas para ela, enquanto diz não ser grande coisa. Ele diz que trouxe porque pensou que talvez ela pudesse se sentir enjoada na viagem. Então questiona se por acaso ela não gosta de doces. Emocionada, Dorothea não consegue acreditar que Theon realmente trouxe aquilo para ela. Ela responde que gosta de doces. Então os pega da mão dele. Com expressão triste, Theon comenta que ela está indo tão de repente para um lugar tão longe para se recuperar. Então, ele não poderá ver com tanta frequência, dizendo que isso é muito ruim, e surpreendendo Dorothea. Mas logo em seguida, ele deseja com um largo sorriso que ela se recupere e que volte logo. Confusa, Dorothea pensa que nunca se sentiu assim na sua vida anterior, enquanto encara as balinhas. Talvez signifique Theon... Não. Ela não pode pensar nessa possibilidade. Dorothea está envergonhada, enquanto Theon fica para trás cabisbaixo. Já na carruagem, Dorothea está tentando manter a calma, enquanto olha para os doces em sua mão, pensando que o Theon pensou nela. Ela então abraça os doces contra o peito muito feliz. No palácio, Dorothea fica impressionada com o mar à sua frente. Lá, ela finalmente pode respirar, ao contrário do Palácio Imperial, onde Rei e Theon morreram, deixando apenas lembranças ruins daquele lugar. Lá, ela não tem um passado de ter sido uma tirana. Talvez essa seja a oportunidade dela para recomeçar de novo. De repente, alguém a chama, fazendo Dorothea se virar. É a empregada do palácio, Clara, que toda aflita, pede que ela espere, perguntando o que irá fazer se ela se perder. Falando que Dorothea tem que ir com ela da próxima vez. Dorothea pensa que a empregada está tendo que cuidar de uma princesa desesperada, em um lugar rural como aquele. Ela deve ter sido excluída da ordem hierárquica. Mas ela também acha que não deve se preocupar muito. Clara diz que tem alguém que ela quer apresentar, enquanto alguém se aproxima. Ela informa que aquele homem sério parado na frente da princesa é o cavalheiro Stefan Greenwald. Dorothea fica surpresa ao lembrar do passado, onde ela dizia não acreditar que ele não a tenha cumprimentado, dizendo ao homem de joelhos na sua frente que ele está sendo atrevido como sempre. Ele é o maior cavaleiro do Império. Ela o chama de desafortunado, enquanto diz que queria competir com ele algum dia. Ele é aquele que ascendeu ao posto de vice-capitão dos cavaleiros, e que uma vez foi morto pelas mãos dela. Ela pensa que se agora ele tem 18 anos, esse ano terá uma oportunidade, então ele precisa consolidar sua posição. Ela estende sua mão para ele, pedindo para ele cuidar bem dela. A babá contente diz para ele dizer olá, mas ela ficou sem entender nada quando o cavaleiro nem se move. Toda confusa, a empregada diz para ele que ele deveria dar a mão, fazendo ele dar um high five. Dorothea fica frustrada diante da atitude arrogante dele, na frente de uma princesa, enquanto pensa que ele continua sendo o mesmo. Dorothea decide definir seus próprios padrões para poder alcançar seus objetivos, mas ela não sabe como pode viver uma boa vida. A empregada chega com biscoitos e, se aproveitando da presença dela ali, Dorothea questiona sobre o que ela deve fazer para viver uma boa vida. Clara diz que para ela viver uma boa vida, primeiro ela deve escutar o pai dela. Dorothea diz com desgosto que não quer fazer isso. Clara então olha o que ela está fazendo. Também que ela está fazendo uma lista de coisas para ser amável, questionando se são uma lista de desejos. Stefan aparece atrás da empregada, encarando o papel também. Tampando o papel brava, Dorothea pergunta por que ela está rindo. Clara diz que ela é muito linda, e Dorothea vira a cara ao ouvir tal palavra, pensando que isso não a convence. Clara fala que ela podia enviar 10 mensagens ao papai,
fazendo Doroteia ficar enjoada em pensar nisso. A empregada pergunta se ela não gostou, então sugere que ela tente rir 10 vezes todos os dias. Doroteia tenta, mas isso a deixa com cãibra. A empregada questiona se ela está bem, mas Doroteia apenas expulsa os dois do quarto, querendo ficar um tempo sozinha para pensar naquilo. Assim, Doroteia começa a escrever seus objetivos. O primeiro é dar um sorriso amigável uma vez por dia. O segundo é não cobiçar as coisas de outras pessoas. O trono pertence a rei, e o Theon é da Júlia. O terceiro é que ela tem que salvar 1 milhão de pessoas. Ela perdeu a conta de quantas pessoas morreram por culpa dela em sua vida anterior. Não apenas as pessoas que ela matou, mas também as que morreram por causa das guerras que ela começou. Os trabalhos que ela encomendou, os desastres e as doenças que ela não pôde evitar, até a fome. Mais de 500 mil pessoas boas devem ter morrido por causa disso. Pessoas poderiam ter sobrevivido se o imperador não tivesse sido assassinado por ela. Então, como forma de pagar pelos crimes dela, nesta vida, ela tentará salvar o dobro de pessoas que matou. Além disso, alguns outros objetivos são rezar 3 vezes por semana e doar mais de 1 milhão de francos por mês. Quando ela começar a fazer isso, talvez ela consiga uma vida suficiente de sucesso. Dorothea se levanta e se espreguiça por estar cansada. Então, ela decide querer ir à praia. Vemos então Dorothea caminhando sobre a areia da praia, acompanhada pelo Stefan. Ela não esperava que ele fosse com ela, mas está grata por ele não interferir nem dizer uma única palavra. Lá está tão silencioso que é como se ela estivesse sozinha. De repente, ela vê alguém ao longe. A criança está chorando, e Dorothea fica surpresa ao reconhecê-lo como Ethan Bronte, o ajudante mais fiel da tirana Dorothea Milanê, e a pessoa mais charmosa do mundo, mas também o homem mais perigoso. Ele era conhecido como o anjo de olhos dourados nos círculos sociais, ao ponto de que estabelecer uma conversa com ele se torna algo incrível. Ethan tinha uma presença esmagadora, ao ponto de que não houvesse ninguém que não se pareciesse com ele. Um servente leal, que fazia só o que ela mandava, lhe dava tudo o que ela queria e até ajudou a matar o rei. Ele matava todos aqueles que não agradavam. Inclusive, foi ele quem matou a Júlia. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. Ele era uma pessoa que conhecia e compreendia o coração dela. Dorothea apenas pensava nele como um servente leal, mas o oposto não era verdade. Ele tinha ciúmes por Dorothea manter Theon, uma pessoa arrogante ao seu lado ao invés dele. Como ele é psicopático, ele dizia que se ela tivesse casado com ele tem certeza de que seria extremamente amável. Mas será que Ethan era realmente leal a ela? Só no dia de sua morte, ela se deu conta de que tinha tomado a decisão errada, pois ele foi absolvido de tudo, enquanto ela foi condenada à execução. Ele foi reconhecido como o chanceler que tentou proteger o império que estava submetido à tirana. Então, no fim, todos os seus pecados foram perdoados, enquanto ela foi condenada à morte por causa dele. Ele provavelmente se tornou imperador logo após ela ter morrido. Então, é melhor ela evitar ele nessa vida, virando o rosto. Mas então, ela se pergunta por que ele está chorando. Talvez ele não seja o mesmo Ethan que ela conheceu. Se o Ethan nunca fosse levado pelo caminho errado, ele também poderia ter uma vida boa como ela. Talvez eles até poderiam ter uma oportunidade. Então, ela caminha até ele. Os dois se encaram. Ela diz olá e pergunta o que ele está fazendo ali. Mas rapidamente, Ethan se levanta. Ele começa a se afastar surpreso, então sai correndo. Enquanto Dorothea pede que ele espere, mas o menino não para. Dorothea pensa que não devia ter falado com ele. Deveria ter deixado que ele continuasse chorando. Mas ela não pode evitar se perguntar sobre o porquê ele estava chorando ali sozinho. Será que ele estava chorando por ser o bastardo da família Bronte? O Duque teve ele fora do casamento, e logo depois o fez parte da família. Ele nem sequer pode entrar na epícene até a idade adulta, nem aparecer muita vez sequer em um evento social. Seu pai vive tentando esconder ele em casa, porque ele é um filho ilegítimo. Ele também está na mesma situação que ela. Enquanto a notícia de que a princesa estava lá era difundida, as jovens damas que viviam por perto tentavam se aproximar da princesa, enviando cartas expressando sua vontade de poder visitá-la. Vemos então Dorothea com cara de tacho no meio de diversas mulheres que a elogiam incansavelmente. Uma das mulheres oferece bolo a ela, dizendo que ela estava doente, e por isso parece muito magra. Dorothea diz conseguir comer sozinha, se perguntando por que a trata como um bebê. Dorothea se sente exausta. É como se ela estivesse cercada por 100 pessoas. As mulheres se compadecem com o fato de ela não poder sair para brincar, perguntando se ela quer algum remédio. Dorothea nega, dizendo não gostar de tomar remédios. Faz as mulheres comentarem, emocionadas,
que ela é pequena afinal. Por isso, não gosta do sabor amargo do remédio. Doroteia se vira para sua empregada e seu cavalheiro implorando por ajuda. Mas em resposta aos apelos da nossa prota, Clara apenas sorri. Então a duquesa de Bronte convida Doroteia para ir à sua casa algum dia. Com um sorriso no rosto, ela diz que irá se assegurar de nunca servir algo como remédio amargo para ela. Se ela é a duquesa de Bronte, então está relacionada com o Ethan Bronte, com quem Doroteia se preocupa. Com um belo sorriso no rosto, Doroteia diz que se a duquesa a convidar, ela ficará muito agradecida, enquanto pensa que ajudar o Ethan também será algo da sua lista de desejos. Mais tarde, Clara indaga a princesa se ela não acha que causou uma boa impressão em todas as damas. Doroteia diz supor que seja por ela ser a princesa do Império, algo que Clara questiona se ela acha que é só por esse motivo, comentando que todas elas pareciam encantadas com tudo o que ela fazia, sem importar a posição dela, dizendo que elas pareciam ter muito carinho por ela. Doroteia nunca forçou ninguém a fazer algo como isso. Ela tinha medo que se fizesse, Theon começaria a odiá-la, porque ela sempre foi fraca quando se trata de amor. Ela não é boa nem dando nem recebendo amor. É possível viver uma boa vida sem saber amar adequadamente? No dia seguinte, Doroteia vai até a casa dos Brontes. Ela é recebida pelo duque e pela duquesa. Eles agradecem por ter ido e pedem que ela o siga. Eles se sentam para comer. Procurando pelo Ethan, ela percebe que ele não está ali. O duque diz com um sorriso que deveria ter avisado antes, pedindo desculpas pela demora. Doroteia diz estar tudo bem. O duque questiona se não houve nenhum problema vivendo sozinha em um palácio. Ele diz que se houver algo que não agrada. Então Doroteia comenta que escutou que ele tem um filho. Os dois extremamente felizes perguntam se ela conheceu o Jonathan, dizendo que ele está frequentando a Epísteme no momento. Ele questiona se foi o príncipe dele quem falou sobre o Jonathan. Doroteia diz que não estava se referindo a ele. Há algum tempo, ela vê um dos filhos da família Bronte. Ao anunciar que o nome dele é Ethan Bronte, o clima na sala muda e o duque e a duquesa ficam chocados. Doroteia diz que gostaria de conhecer o Ethan Bronte, perguntando onde ele está. O duque questiona se o Ethan, então pergunta se eles se conheceram. Doroteia responde que sim. Eles se encontraram por acaso enquanto ela estava dando um passeio pela praia no outro dia. Então ela questiona se o príncipe Ethan também está presente. A duquesa cochicha algo para o duque, enquanto Doroteia fica sem entender nada. Com um sorriso no rosto, o duque diz que então ela está interessada no Ethan. Doroteia pensa que parece que eles acham que ela se apaixonou à primeira vista pelo Ethan. Então ela diz mesmo sem jeito que sim. O duque informa que o Ethan não está bem hoje. Por isso, ele está ausente, pedindo desculpas por decepcionar a princesa. Doroteia diz estar tudo bem. Ela apenas pensou que talvez eles pudessem ser amigos. Então ela pergunta se eles poderiam se ver depois. Todo empolgado, o duque concorda, dizendo que irá se assegurar de que alguém depois que ela terminar de comer e que Ethan ficará encantado em vê-la. Doroteia agradece. Clara guia até uma estufa, onde Ethan está esperando. Ele a recebe com um sorriso. Ela questiona se o nome dele é Ethan Bronte, ao que o menino concorda e a cumprimenta se curvando. Ethan diz ser uma verdadeira honra poder conhecê-la, e que ele se sente muito agradecido pela princesa ter solicitado ver ele. Clara está encantada com a fofura de Ethan, mas vai sair para deixar os dois mais à vontade, pedindo que Doroteia não existe em chamá-las para precisar de algo. Doroteia expulsa Stefan também, dizendo que querer brincar com Ethan sozinha, ao que ele concorda. Os dois se sentam para tomar um chá. Ethan quebra o silêncio perguntando como ela chegou ali, dizendo que não é um lugar que ela deveria ir sozinha. Doroteia percebe que ele está fingindo não a conhecer. Pode ser porque ele não quer que ela toque no assunto sobre o estado dele na praia. Doroteia responde que está ficando no palácio ali perto para se recuperar. Ethan sugere que seria melhor eles entrarem ao invés de ficarem ali tomando um ar fresco. Doroteia diz estar bem e que lá dentro é muito sufocante. Ethan repara que ela está muito magra. Doroteia diz se sentir bem melhor naqueles dias. Além disso, ela conseguiu recuperar um pouco de peso novamente. Ethan diz que aquele é um jardim pequeno, mas ele espera que ele agrade. Doroteia pensa que ele a trata com muita sinceridade, mas talvez ele esteja apenas escondendo algo. Ela fica encarando, deixando Ethan confuso. Prestando atenção a ele, dá para notar que as sobrancelhas dele estavam levemente franzidas. Ethan questiona se tem algo no rosto dele, ao que Doroteia confirma. Ela percebe que ele está fazendo um hábito inconsciente de quando está mentindo ou nervoso. Logo, ela percebe que o Ethan que está na frente dela não está sendo sincero. Doroteia então diz que ele não perdeu sua boa aparência.
deixando um silêncio desconfortável na sala. Então Ethan cora, enquanto pergunta se ele tem uma boa aparência, mas começa a gaguejar. Dorothea questiona se ele está com vergonha, enquanto pergunta se ele já não sabia o quanto é atraente. Se fosse o Ethan anterior, teria agido descaradamente. Agora ela sabe como o Ethan se sentia quando era mais jovem. Envergonhado, Ethan comenta que ela é uma das pessoas mais bonitas que ele já viu em sua vida. Dorothea agradece. Ethan também era como uma serpente que sussurrava palavras bonitas para atrair pessoas. Então ela se questiona se aquelas palavras realmente são verdadeiras. Ethan desse jeito que na verdade não tem nenhum amigo. Dorothea questiona por quê. Ao que Ethan responde que porque seu irmão mais velho não gosta que ele saia. E mesmo se ele saísse, ele não acha que poderia fazer algum amigo. Mas de qualquer maneira, ele fica muito feliz que a princesa tenha vindo lhe ver. Parecendo entediada, ela pensa que costumava cair naquele tipo de atitudes doces e atenciosas. É por isso que ela sabe o quão perigoso é se envolver com Ethan. Talvez ela poderia ser amiga do Ethan. Dorothea diz que mais para frente, quando ele tiver tempo, é para ele brincar com ela no palácio dela. Enquanto pergunta se dessa forma, o Ethan poderia viver uma vida diferente da anterior. Ethan pergunta se ela está falando sério. Dorothea concorda, deixando Ethan muito contente. Ele se levanta e vai até Dorothea, dando um beijo na bochecha dela. Dorothea fica confusa. Ethan agradece a princesa todo sorridente. Dorothea questiona sobre como ele se atreveu a beijar a bochecha de uma princesa, pois isso é algo que ele nunca faria antes. Ela se pergunta se está muito presa ao passado. Ela também já perdeu as contas de quantos agradecimentos recebeu dele hoje. Ela se pergunta se deveria colocar isso na lista de desejos dela também. Existe a possibilidade de que nada daquilo seja sincero, mas ela vai deixar assim por enquanto. Enquanto isso, no palácio, Clara fala de forma nervosa com Stefan que logo será o aniversário da princesa, perguntando se eles não deveriam preparar algo para ela. Stefan fica pensativo. Enquanto agoniada, Clara diz em pensamento que ele não é nem capaz de responder, pedindo que ele diga alguma coisa. Por fim, Stefan concorda balançando a cabeça. Clara questiona se ele vai ajudá-la. Novamente, Stefan balança a cabeça afirmativamente. Contente, Clara diz que aquilo é um alívio, e que, na verdade, ela pensou em várias coisas que eles poderiam dar de presente à princesa. Mas não importava o quanto ela perguntasse, a princesa nunca lhe deu uma resposta. Clara começa a andar em círculos ao redor de Stefan enquanto pensa. Ela comenta que, sem importar a ideia que ela tenha tido, a razão da princesa era sempre a mesma. Ela não se interessa pelas joias nem pelos vestidos, só tem um interesse em ler livros. Então, ela finalmente tem uma ideia, cochichando ela no ouvido de Stefan, e depois perguntando animada o que ele acha. A expressão na cara de Stefan é sombria. Clara comenta que, depois de tudo, uma festa surpresa é muito melhor que um presente. Stefan comenta que a princesa já tem 9 anos, ao que Clara retruca dizendo que Sua Alteza, o Príncipe Raymond, adorava festas surpresas mesmo tendo 10 anos. Então ela tem certeza de que vai acontecer a mesma coisa com a princesa, falando para eles irem, pois tem muito o que preparar. Finalmente chega o aniversário da Dorothea, e Clara logo parabeniza, trazendo um banquete para ela. Dorothea começa a comer, enquanto pergunta se realmente é tão importante assim para ela, e pensando que aquilo está delicioso. Contente, Clara diz que o clima está muito agradável naquele dia, pensando que Dorothea gostaria de aproveitar e ir à praia. Dorothea olha pela janela e questiona se o tempo está bom. Clara comenta que seria ótimo ela sair e brincar um pouco, enquanto implora com o olhar para que Dorothea saia. Dorothea não viu Stefan desde manhã, se questionando sobre o que eles estão planejando. Por fim, Dorothea concorda. As duas estão andando pela praia. Dorothea pensa que o tempo realmente está bom para passear e que é um clima perfeito para o aniversário dela. De repente, Clara chama a atenção da Dorothea para uma concha que ela achou no chão e que diz ser muito bonita. Dorothea pensa que as falas dela são muito artificiais, mas ainda assim se abate para pegar a concha, enquanto pensa não saber o que aquela concha tem de bonita. Quando ela estava quase pegando, pensa na possibilidade da Clara ter enterrado algum presente debaixo da concha. Mas ao pegar a concha, não havia nada embaixo, fazendo com que Dorothea questionar sobre o motivo pelo qual Clara pediu que ela pegasse a concha. Dorothea começa a catar todas as conchas que acha pela frente, pensando que a Clara se confundiu sobre a concha que pediu para ela pegar. Mas no fim, Dorothea pensa ainda com as mãos cheias de conchas e uma cara de tacho. Então ela começa a chamar pela Clara, mas percebe que ela sumiu. Ela vê uma figura ao longe, e achando ser a Clara, a chama, perguntando onde ela foi. Mas ao chegar mais perto, percebe que não é empregada. Ela percebe ser Stefan usando uma fantasia de leão. Ele urra para ela, deixando ela perplexa. Ele diz ser um leão guerreiro muito valente. Dorothea percebe o que está acontecendo ao se lembrar que outro dia, Clara perguntou o que ela estava lendo, então leu o título que era Leão Guerreiro. Mas na verdade, Dorothea veio colocar um livro difícil dentro daquele livro. Então provavelmente, aquela era a capa principal do que deveria ser o livro favorito dela.
Ela gostaria de dizer a eles para pararem agora, mas ela vai fazer aquilo daquela vez, pois essa era a sua boa ação do dia. Então ela pergunta se é realmente o leão guerreiro. O leão urra novamente, assustando Doroteia. Ela pensa em só o abandonar, mas depois pensa que ele também não deve querer fazer aquilo. Ela joga as conchas nas mãos dele, falando que pegou aquilo perto do mar mais cedo, então vai lhe dar de presente. Ela só precisa aguentar um pouco mais. Doroteia fala para ele guardar as conchas nos bolsos. Clara é a única pessoa que coloca bolsa em todo tipo de roupa, então é claro que teria na fantasia também. Doroteia pergunta ao leão se por acaso ele foi ver ela hoje por ser seu aniversário. O leão se ajoelha e, colocando a mão no ombro da Doroteia, lhe deseja um feliz aniversário. Doroteia se sente um pouco envergonhada, mas agradece com um lindo sorriso, quase chamando pelo nome, mas consegue mudar para leão a tempo. É assim que tem alguém disposto a fazer de tudo por ela. O leão a pega no colo e começa a andar com ela nos seus braços. Doroteia não consegue acreditar que está nos braços de Stefan. Ele era um cavalheiro que estava do lado de rei. No passado, Stefan foi ridicularizado porque estava preparado para morrer sozinho. Ela desprezava um cavalheiro que era mercenário e não convivia com ninguém. Mas agora o cavalheiro Stefan Greenwald parece diferente. Agora ele é um cavalheiro que trabalha incansavelmente e em silêncio, trilhando seu próprio caminho. Sua terra natal foi apenas uma pedra em seu caminho, mas ele é inquebrável. Com destino para esculpir seu próprio caminho, ele está em situação semelhante à dela, que não nasceu uma princesa herdeira. Mas ao contrário dela, que era uma tirana, ele sempre foi bom. Ela então diz a ele que ele foi uma pessoa muito corajosa e maravilhosa. Mas quando ele não diz nada, ela se pergunta se foi muito inesperado. Então ela continua falando que o que ela está tentando dizer é que... Mas ele interrompe informando de que ele não é uma pessoa, mas um leão. Ela pede desculpas rindo bastante, enquanto chama de leão guerreiro. De repente, começa a chover. Stefan começa a correr em direção ao castelo. Ele coloca no chão e logo em seguida, Clara vem correndo com o guarda-chuva. Stefan se despede não querendo sair do espaço na frente dela. Enquanto sai o cabelo, Doroteia repara o envelope e pergunta a Clara o que é aquilo. Clara responde que é uma carta enviada por Hammond que chegou naquele dia. Clara pergunta se ela não vai abrir. Mas jogando a carta de lado, Doroteia diz que depois. Atuando, Clara pergunta a Stefan se ele está ali. Clara cochicha animada para Stefan que ela acha que eles conseguiram enganar a princesa. Doroteia pergunta a Stefan onde ele estava, deixando ele nervoso sem conseguir dizer nada. Mas Clara vem no socorro dele, dizendo que ele estava treinando por um tempo. Doroteia diz a Stefan que hoje ela conheceu o leão guerreiro na praia, deixando Clara e Stefan radiantes. Mas ela acrescenta que ele não lhe deu nenhum presente de aniversário, deixando ambos nervosos. Com uma expressão triste, Doroteia pergunta a ele se por acaso ele não preparou nenhum presente para ela. Stefan pede ajuda a Clara com os olhos, mas ela apenas se afasta. Já que ele fingiu ser alguém inocente, seria uma pena deixar ele assim. Ele começa a gaguejar que mais tarde, mas Doroteia interrompe, dizendo que mais tarde o aniversário dela vai acabar. Mas ela diz que é algo que ela gostaria de ganhar dele. Ela diz que gostaria de aprender esgrima. Clara pergunta se Doroteia quer aprender esgrima, ao que Doroteia responde que ela é muito fraca e detesta ser assim. Ela fala sobre quando foi sequestrada por aqueles homens, ou sobre aquela manhã na praia, onde ela se pergunta o que teria feito se em vez do leão guerreiro aparecesse uma pessoa com más intenções. Doroteia estava com medo de segurar uma espada em minha força, pois não queria ter a chance de se tornar gananciosa para querer algo mais. Mas então, ela percebeu que uma pessoa boa também deve ser forte. Então, ela quer que o Stefan ensine esgrima. A espada não decide se alguém é bom ou mal. Alguns meses depois, vemos Doroteia treinando. Ela se sente bem melhor e mais rápida. Mas ela se pergunta sobre quando Stefan vai lhe dar uma espada de verdade. Ela não sabe se ele tem medo que ela se machuque ou se está com ciúmes que as habilidades dela melhoraram muito rápido. De repente, alguém se aproxima da Doroteia. Ela nota a presença, se pergunta se é o Stefan. Então, ela rapidamente se vira, apontando sua espada de madeira para a pessoa. Ethan diz que é ele. Nervosa, Doroteia pede desculpas, dizendo ter pensado que era o Stefan. Ethan comenta que as habilidades dela parecem estar melhorando a cada dia. Ao que ela diz ainda ter muito que aprender. Ethan diz que acha que ela é muito boa nisso, comentando que ele não é bom com esgrima. Doroteia nunca chegou a ver Ethan usar uma espada antes. Na verdade, muitos cavaleiros estavam dispostos a levantar sua espada por ele. Enxugando a testa da Doroteia, ele diz que é feliz que ela seja melhor. Doroteia diz que é por isso que ela foi para lá, para ficar saudável. Ela diz estar muito suada naquele momento, mas Ethan diz que está tudo bem. Ele acha que tem um cheiro de erva, então é agradável. Doroteia então repara nos empregados ao fundo observando a cena.
Emocionadas, as empregadas dizem que o jovem Ethan é muito bonito e que é como ver dois anjos conversando. Doroteia fica um pouco desconfortável com isso, mas volta a atenção para o Ethan e pergunta a ele como ele está ali. Pegando a mão da Doroteia, Ethan diz que a princesa falou para ele que sempre que ele se sentisse entediado, ele poderia ir. Então, ele começa a puxar a Doroteia, dizendo que quando ela foi lhe visitar, ele mostrou o ducado. Então ele pede que ela lhe mostre o seu palácio. Doroteia percebe que suas mãos estão um pouco suadas. Então ela concorda, mas diz precisar se lavar primeiro. Todo animado, Ethan pergunta se então ela pode lhe mostrar o banheiro do palácio dela primeiro, deixando Doroteia muito assustada. Ele diz que tem que ir para lavar sua mão e seu rosto, fazendo Doroteia bater em sua cara, enquanto pergunta sobre o que ela estava pensando. Então ela se lembra de que ele não precisa ir ao banheiro para lavar o rosto, pois ela pode pedir para trazerem água. Mas Ethan diz que era apenas uma brincadeira e que ele a estará esperando no salão, fazendo Doroteia pensar que, depois de tudo, ele não é um oponente fácil. Depois de limpa, Doroteia começa a apresentar o palácio. Ela diz que aquele é o seu quarto. Ethan comenta que o quarto dela é muito arrumado. Doroteia diz que não é um lugar divertido para brincar. Antes dela voltar no tempo, seu quarto era muito elegante. Tinha tudo o que ela queria ter. Ela colecionou todos os tipos de coisas e usou como decoração. Embora tenha tentado preencher o vazio que sentia, ela percebeu que aquilo era tudo inútil. Aquilo foi bem patético. Reparando a expressão triste da princesa, Ethan anuncia que trouxe um presente. Ele mostra um colar, dizendo que como ela o convidou pessoalmente, ele não podia ir de mãos vazias. Reflexiva, Doroteia pensa que aquilo parece ter um valor bastante considerável. Ela pergunta a ele onde ele conseguiu aquilo. Ethan pergunta o que ela quer dizer, mandando ela apenas pegar. Mas Doroteia recusa, dizendo que aquilo é muito precioso para que ela possa receber. Confuso, Ethan pergunta se por acaso ela não gostou do presente. Ela diz que eles acabaram de se conhecer. Ela acha mais apropriado lhe presentear alguém próximo e querido com isso. Ethan fica pensativo com a parte da pessoa próxima e querida. Então, com um sorriso, diz que a princesa é alguém que ele considera próxima e querida. Ele comenta achar que ficou um pouco empolgado, já que aquela é a primeira vez que alguém se dá o trabalho de encontrá-lo. Ele pede desculpas se seu ato deixou desconfortável. Doroteia pensa que ele realmente tem um talento especial para fazer as pessoas sentirem um forte sentimento de culpa. Ela diz que tem que voltar a praticar, perguntando o que ele pretende fazer. Ele pede que ela espere, pois ele irá com ela. Mas então, ele nota a carta em cima da mesa, dizendo achar que é do Palácio Imperial. Doroteia diz não ser importante. É óbvio que o rei provavelmente escreveu apenas reclamando sobre como é difícil ser o príncipe herdeiro. Se ela fosse o rei, não perderia a oportunidade. Não. Ela tem que parar de pensar assim. Para rei e para ela, essa é a melhor maneira. Então ela avisa que vai sair por um momento. Algo chama a atenção de Ethan. É um lenço. Doroteia se vira para perguntar se ele não vem. Ethan aponta para o lenço, perguntando o que é aquilo, pois não parece ser da família imperial. Nervosa, Doroteia diz que eles lideram, mas não importa. Então ela joga o lenço dentro de uma gaveta. Doroteia ainda não devolveu o lenço. Ethan diz de forma muito fofa que então ele vai dar um lenço para ela da próxima vez que eles se encontrarem, perguntando se ele pode fazer um presente desses a ela. Ela concorda, e o menino começa a rir. Segurando novamente a mão dela, Ethan diz todo sorridente que agora ela pode mostrar a ele outros lugares, como o camarim da princesa ou algo parecido. Os dois começam a sair, mas antes, Ethan espera um olhar sombrio em direção à escrivaninha. Enquanto Doroteia come, ela repara um alvoroço por parte das empregadas. De repente, alguém pergunta o que ela acha de voltar ao Palácio Imperial, deixando Doroteia chocada, perguntando se já. Clara informa que há uma epidemia terrível acontecendo ali. É uma gripe, mas parece muito mais grave, e por isso, muita gente está pegando pneumonia e morrendo. Doroteia questiona se não é possível encontrar uma solução para isso. Clara responde que é possível, mas é contagioso. Por ser muito caro para o cidadão comum, comprar remédios para essas doenças levará muito tempo. Pensativa, Doroteia reflete que não quer ter que deixar aquele palácio. Então ela percebe que aquilo é uma epidemia e que essa seria uma boa oportunidade de ela adicionar algo à lista dela. Doroteia diz que aquilo pode ser consertado, deixando Clara e Stefan confusos. Pensativa, ela diz que se existe uma cura, então eles podem resolver. Ela pode fornecer os remédios e o pessoal certo para tratar a doença. Com expressão inocente, ela pergunta como princesa se ela pode fazer isso. Para ela, só falta um pouco de bom coração, mas sobra dinheiro. Por isso, ela acha que pode fazer isso. O poder do dinheiro é maior do que podem pensar. O título e o dinheiro da princesa resolveram todos os tipos de dificuldades. A epidemia começou a diminuir em menos de 15 dias. A cidade que sofria com a peste voltou à vida. Emocionada, Clara disse que foi tudo graças à princesa.
Chorando de alegria, Clara diz que graças à princesa, todos os cidadãos doentes foram completamente curados. Ela completa dizendo que ela realmente tem um coração muito bondoso e que está muito orgulhosa de que ela só pensa em realizar feitos tão maravilhosos com o poder dela. Doroteia pede que ela fique calma, enquanto se pergunta se realmente foi algo tão bom. Ela não sabe se aquele foi um bom uso do dinheiro, pois ela não sabe se está fazendo as coisas direito. De repente, alguém chega chamando a princesa informando de que alguém deixou isso em frente à porta principal. É um saco cheio de batatas. Ethan comenta que provavelmente estão devolvendo o favor pela princesa ter os ajudado com a doença. Doroteia pega uma das batatas e percebe que elas já estão germinando. Ethan, todo sorridente, diz que não deve ser apenas de uma pessoa, mas de todos aqueles que foram favorecidos pela princesa. Ele diz ter certeza de que se lembrarão da princesa como uma boa pessoa. Doroteia sorri enquanto encara as batatas. Até então, as boas ações não a comoviam. E pensar que algumas pessoas se sentem tão gratas com ela. Doroteia pede a Clara que ela plante as batatas germinadas no jardim e prepare o jantar daquela noite com o que sobrar. Clara diz entender, enquanto joga um saco para o Stefan. Doroteia pergunta ao Ethan se ele quer ficar para jantar hoje, ao que prontamente ele concorda, dizendo que será uma honra. 3 anos depois, vemos 2 espadas de madeira se chocando. É a Doroteia e o Stefan que estão treinando. No passado, Stefan teve muitas vitórias, mas agora ela está longe de alcançar ele. Ela não consegue nem quebrar a postura atrevida dele. Doroteia está irritada porque seu corpo não age de acordo com o que ela quer. Clara chama os dois para voltarem para o castelo. Doroteia vê uma oportunidade. Confiante, ela pensa que dessa vez irá vencer, mas Stefan segura a espada com a mão. Doroteia fica confusa. Stefan diz que a Clara está chamando ela, mas Doroteia, irritada, grita dizendo que ele não pode segurar uma espada com as mãos. Então pergunta se ele está ignorando por ela ser fraca, mas Stefan simplesmente se vira, deixando Doroteia ainda mais furiosa, gritando que ainda não terminou de falar. Enquanto isso, Rei olha para o envelope, enquanto pensa que já faz 3 anos que ele não recebeu uma resposta da Dorothy. Theon coloca a mão no ombro dele, dizendo para ele não ficar preocupado, pois ele tem certeza que a princesa leu as cartas dele, enquanto pensa que ele espera ver ela logo. Rei diz que se a academia de Epístome não fosse tão rígida, ele não estaria em sair para visitar ela. Theon diz que já faz um tempo desde que eles chegaram ali, falando que ele já deveria ter permissão para sair. Além disso, é temporada de férias. Rei pergunta se é sério. Theon pergunta se ele quer visitar a Doroteia. Entusiasmado, Rei pergunta se eles podem ir. Ele corre pelos corredores todo animado, falando que faz muito tempo que eles não se veem, então ele tem certeza de que isso o deixará feliz. Theon ri do menino, mas depois fica com uma expressão saudosa no rosto. Doroteia questiona o Stefan sobre quanto ela vai poder treinar com a espada de verdade. Então ele se depara com uma Clara sombria, e sem jeito dizem oi para ela. Clara começa a gritar que chamou eles várias vezes, mas eles chegaram apenas agora. Ela diz que já faz meia hora desde que o almoço foi preparado, então questiona se eles irão se atrasar sempre. Acrescenta ainda que da última vez a Doroteia se machucou. Ela pega a mão do Stefan e pergunta se ele segurou a espada com as próprias mãos, dizendo que já falou que não era para ele fazer isso, pedindo que ele olhe como a mão dele está machucada. Irritada, ela diz que vai cuidar dele depois. Primeiro, ela precisa dar um banho na princesa. Enquanto lava a Doroteia, Clara pergunta irritada se ela vai realmente continuar fazendo aquilo só para irritar. Doroteia se desculpa, dizendo que estava tão concentrada que não ouviu ela chamar. Clara informa que muitas coisas vieram para ela hoje, mas ela está sempre se atrasando. Doroteia questiona se o presente do mês já chegou. Clara informa que sim, e que é um monte de chicória. Ela diz que já passaram 2 anos desde que a princesa se livrou da praga, mas os cidadãos continuam fazendo aquilo. Doroteia lembra que no início ela ficou surpresa por terem deixado algo de novo, perguntando quantas vezes aquilo já aconteceu. Eu deveria ter parado, fazendo Doroteia se questionar sobre quem está levando tudo aquilo. De repente, ela vê um menino escondido atrás de uma árvore. Ela se pergunta se é ele que está deixando os alimentos. De repente, ele começa a correr, sem ser visto por ninguém. Doroteia queria poder convidá-lo para o jantar, indagando se deveria tentar pegar ele após ele deixar o saco com comida. Clara diz que dessa vez o que ele trouxe não pode ser comido. A única coisa que salva é o talo amarelo. Doroteia diz que Clara é muito sincera. Clara diz que quer que ela coma e se vise da melhor maneira. Mas Doroteia diz que graças a isso, Rainier recebe uma missão especial todo mês, de fazer algo gostoso com as coisas que lhe são dadas. Para o jantar daquela noite, o menu especial será de chicória. Clara diz para ela se apressar no banho para ir comer. Clara chega informando que chegou uma carta. Doroteia questiona se é do rei. Clara diz que sim, e que dessa vez parece que foram enviadas 2.
Doroteia pensa que não quer ler elas, mas então percebe que uma delas não é para ela. Ela diz que aquela é do Stefan. Ela veio dos Cavaleiros Imperiais. Stefan abre a carta e começa a ler. Clara cochicha para Doroteia que essa é a primeira vez que chega uma carta para o Stefan, mas pela expressão dele, não dá para perceber se é algo bom ou ruim. Perguntam a ele o que diz na carta, ao que ele responde que é sobre o teste de promoção dos Cavaleiros. Surpresa, Doroteia pensa que se for um teste de promoção, significa que o Stefan tem a chance de ser promovido a um cavaleiro de alto escalão entre os outros. Mas isso também significa que ele tem que sair dali, o que deixa Doroteia para baixo. Enquanto isso, Clara diz empolgada que aquilo é uma grande oportunidade. Doroteia responde a Clara dizendo que é uma oportunidade enorme, do tipo que só aparece uma vez na vida e depois de muitos anos de espera. Doroteia pede para ler a carta e Stefan lhe entrega. Aquela carta é para cavaleiros que cumpriram certos requisitos dos Cavaleiros de Esplendor. Se trata de fazer o teste de promoção. A data para o teste de promoção é muito apertada, então é necessário cumprir o horário estabelecido. Para tanto, ele deve ir no meio daquela semana e não há designação de pessoal para substituí-lo. Aquilo significa que a família imperial não apoiará mais Dorothy com o cavaleiro de escolta. Clara fica espantada com isso. Dorothy diz que não é para ele ficar preocupado com isso, pois eles estão em um lugar bem tranquilo. Além disso, ela aprendeu esgrima com Stefan, então pode se proteger bem. Ela pensa que é estranho que Carnon tenha sido tão calmo com ela até agora. Clara diz que vai ver como está a preparação do jantar, dizendo que ela pode descansar ali um pouco, deixando Stefan e Dorothy sozinhos. Dorothy diz a ele que tem certeza de que ele irá passar na prova, dizendo que, para ser honesta, ele sequer recebeu algum crédito por lhe escoltar. Ela diz que pensou que o cavaleiro de escolta designado para ela nunca conseguiria uma promoção, mas está feliz que ele tenha conseguido. Ela não tem dúvida de que ele poderá ascender a uma posição muito mais elevada nos cavaleiros. Ele pode acabar escoltando o príncipe herdeiro, ao invés de uma mera princesa como ela. Dorothy diz que, embora o tempo que eles passaram juntos tenha sido curto, ela quer dar uma festa de despedida a ele. Então ela diz que amanhã será muito corrido, perguntando se ele pode ir apenas depois de amanhã. Mexendo-se de forma nervosa, ela pede que ele diga algo. Ela realmente se divertiu muito com aquele rude cavaleiro até agora. Cabisbaixa, ela diz que aquele é o último pedido dela, perguntando se ele não vai aceitar. Ela diz que talvez seja apenas para ela, mas ela acha que eles se tornaram bons amigos. Então ela pergunta se ele não pode ir um pouco mais tarde. Stefan segura as mãos dela, dizendo que é o cavaleiro de escolta dela. Doroteia diz que é melhor ele subir para um cargo mais alto do que estar ali. Ela se pergunta por que só existem pessoas burras ao redor dela, que optam por abrir mão de grandes benefícios. Quase chorando, ela diz que as pessoas vão chamar ele de idiota por ele escolher algo ruim em vez de algo bom. Com um belo sorriso no rosto, Stefan diz que está apenas escolhendo fazer o que deseja. Doroteia pensa que ele não era assim antes dela voltar. Mesmo no momento em que a derrota era certa, ele tentou proteger seu irmão até o fim, embora tivesse claro que Raymond perderia. Ele era um homem que tomava decisões estúpidas de forma honesta. Pulando para lhe dar um abraço, ela diz que ele é um idiota. Ela não pode evitar. Mesmo que seja escolhida por ser egoísta, ela é uma pessoa má por natureza. Mas mesmo assim, ela o agradece, pensando que é uma escolha absurda que ninguém vai entender o fato dele escolher ela. Doroteia e Stefan estão andando pela cidade. Ela repara que tem muitas pessoas ali hoje. A conversa de algumas pessoas atrai a atenção da Doroteia. Alguém pergunta o que foi que disse, ao que outra pessoa responde que a outra tem que aprender a ler. Doroteia logo começa a correr em direção à multidão, mas Stefan logo atira do chão, fazendo Doroteia se perguntar por que ele continua pensando que ela é uma criança. Olhando para o papel na parede, ela diz que esse ano acontecerá uma competição amadora de esgrima. As inscrições podem ser realizadas na tenda e na praça até o dia seguinte, e a competição será dividida entre idades e o prêmio será em dinheiro. As pessoas começam a se dispersar, e Doroteia pula do colo de Stefan. Aquela multidão não se tratava de um festival. Empolgada, Doroteia diz que é uma competição de esgrima, e que eles deveriam se inscrever logo. Chegando na tenda, ela diz estar ali para se inscrever na competição de esgrima. Olhando Doroteia de cima a baixo, o homem diz que ela parece ser só mais uma curiosa. Com cara de desdém, o homem manda ela ir comer mais arroz da mamãe e depois ela pode voltar. Irritada, Doroteia diz que a idade não importa, e que, de acordo com as regras, qualquer pessoa acima de 10 anos pode participar. Apontando o dedo para ela irritado, ele diz que ela não deveria respondê-lo de forma grosseira, perguntando se o pai dela não ensinou isso. Ele acrescenta ainda que ele acha que ela não tem habilidades para participar daquela competição. Irritada, Doroteia pergunta o que ele disse. O homem continua dizendo que os pais dela terão muitos problemas criando uma filha igual a ela. Doroteia pensa que ela realmente queria viver uma boa vida. Pegando a espada,
ela pensa que não consegue mais suportar aquele homem. Mas antes que ela consiga fazer qualquer coisa, Stefan finca sua espada na mesa do homem. Com a aura ameaçadora, ele diz que é para o homem deixar ela se inscrever. O homem rapidamente deixa enquanto treme. Do lado de fora, Dorothea agradece a Stefan muito contente, dizendo que ela conseguiu se inscrever graças a ele. Então, ela diz para eles voltarem. Mas logo são interrompidos por alguém gritando se outra pessoa não está escutando. O menino de trás diz ao seu irmão que está escutando, enquanto carrega pilhas de presentes. O menino da frente questiona sobre quem o outro está chamando de irmão, falando que mandou ele o chamar de mestre. O menino de trás logo diz sim, mestre. Dorothea se questiona se deveria fazer outra boa ação antes de voltar. Nesse meio tempo, o menino de trás está agora no chão, e todos os presentes estão quebrados. O menino de cabelo preto começa a gritar perguntando que merda ele está fazendo, e se ele não consegue fazer nada direito. O outro menino diz sentir muito, cabisbaixo, e Dorothea finalmente percebe se tratar do Ethan. O irmão de Ethan diz que ia dar aquilo de presente para a mãe dele, mas ele arruinou tudo, perguntando se por acaso ele está querendo morrer e ordenando ele se livrar de tudo aquilo. Mas no momento em que Ethan ia recolher os pedaços, ele corta o dedo. Levantando a mão para bater no Ethan, o menino de cabelo preto grita que ele não é nada além de um bastardo que nem consegue ajudar. Mas antes que ele consiga fazer qualquer coisa, Dorothea entra na frente de Ethan, mandando o outro menino parar e fazendo os olhos de Ethan brilhar. Enquanto isso, Stefan segura a mão do menino sem muito esforço, e o menino manda ele soltar. Seguindo a mão para o Ethan, ela pede que ele se levante, dizendo que ele fez um bom trabalho hoje. Emocionado, Ethan pega a mão da Dorothea. Irritado, o menino pergunta se ela sabe quem ele é, a chamando de insolente. Dorothea questiona se ele sabe quem ela é. Ele pergunta o que faz ela pensar que ele deveria conhecê-la. Dorothea se aproxima dele e diz que às vezes a ignorância é um enorme pecado. Ela diz que irá ignorar aquilo só por hoje, pois afinal ela é uma pessoa amável. Mas se ele planeja viver bastante, será melhor ele se comportar. Dorothea então começa a puxar o Ethan, pedindo para ele ir com ela. Emocionado, Ethan se pergunta se a princesa se preocupa com ele. Mas logo ela solta a mão dele, correndo para o Stefan. Ela diz que eles conseguiram resolver aquilo graças a ele. Ethan olha para onde Dorothy estava segurando antes. Ele a chama e Dorothea logo se vira para ele. Ele está parecendo tímido. Dorothea se aproxima dele e, colocando sua mão sobre a bochecha dele, ela diz que a bochecha dele está bastante inchada. Ethan diz que está bem, pois aquilo acontece com frequência. Dorothea questiona-se com frequência. Se ela fosse o Ethan, ela acha que não seria capaz de suportar uma situação como aquela. E pior, ele considera apanhar como algo normal. Ethan diz que o jovem mestre o odeia por ele ser um filho bastardo. Dorothea percebe que aquele garoto de antes deve ser o Jonathan Bronte. Puxando Dorothea pelo braço, Ethan pergunta se estiver tudo bem para ela, se ela poderia deixar que ele fique com ela até que a ira do jovem mestre se acalme. Dorothea fica impressionada com a beleza dele. Ela diz a ele que ela ficará no palácio por um tempo. Mas ao voltar para o palácio, Dorothea é recepcionada por Rei. Perplexa, Dorothea pergunta por que ele está ali. Enchendo sua irmã de beijinhos, Rei diz que a Epístome está de férias, então ele conseguiu permissão para vir. Theon também a cumprimenta, deixando Dorothea chocada com a presença do menino. Dorothea pergunta por que ele está ali. Ethan parece observar sendo desconfiado. Rei explica que falou para o Theon ir com ele, pois ele também sentiu falta dela. Dorothea rapidamente puxa Rei, que, pego de surpresa, pede que ela espere um pouco. Ela o leva até um quarto, e lá ela pergunta por que ele está ali. Rei responde que foi porque sentiu falta dela. Ela então pergunta por que ele levou o Theon. Dorothea já tinha se esquecido de tudo e não quer que a irritem mais. Mas então, por que eles foram ali? Foi para atormentar? Se aquela for a razão, então ela não poderá fugir. Rei tenta se justificar, dizendo que ela e o Theon já se conhecem. Ele só queria estar junto com ela no palácio. Além disso, ele pensou que ela gostava do Theon. Dorothea pergunta se ele virou o médico dela, se ele pediu a permissão dela, se por acaso ele sabe como ela se sente. Ela pergunta ainda se ele não consegue pensar na situação dela por um momento. Triste, Rei diz que queria fazer uma surpresa. Extremamente irritada, Dorothea grita que aquilo não é uma surpresa, mas sim um desastre, mandando ele voltar agora mesmo. Em prantos, Rei diz que ela nunca respondeu as cartas dele, então ele teve medo que ela estivesse se sentindo sozinha. Dorothea se pergunta por que ele está chorando, pois assim ela voltará a ser uma pessoa tão má que faz todos chorarem. Abrindo a porta para sair, ela pensa que se ela continuar ali, ficará ainda mais enjoada. Mas ela se depara com o Theon do outro lado da porta. Dorothea fica em pânico,
enquanto Theon a chama, dizendo que ela não parece estar bem. Então ela começa a fugir dele. Aflita, Dorothea pensa que só queria mostrar que também pode ser uma pessoa boa. Então por que ela não consegue? Mas Theon consegue alcançar e a parar, segurando o braço dela, enquanto pede que ela espere. Dorothea se pergunta sobre por que tinha que ser agora. Ela esperou tanto tempo que o Theon segurasse a mão dela. Ela queria olhar para ele, mas não pode, pois ela não é digna disso. Theon diz sentir muito por chegar ali tão de repente. Ele deveria ter enviado primeiro uma carta anunciando a visita dele, mas eles nunca tinham pensado em um dia. Ele não é um membro da família real, então ele entende que a presença dele possa estar incomodando. Ele foi ali porque queria ver ela de novo. Naquela época, ele se sentiu muito preocupado por dizer adeus daquela forma. Dorothea finalmente olha para ele e pergunta se ele estava preocupado. Ele diz que queria ver ela pelo suco de romã e por aquilo que aconteceu da última vez. Theon então pergunta se ela se sente desconfortável com ele. Dorothea diz não ser nada disso. Ela apenas ficou surpresa. Com um sorriso, Theon diz que aquilo é um alívio. Mas ele questiona porque ela sempre tem aquela expressão quando o vê. Dorothea se questiona sobre qual expressão ela faz, mas ela duvida que seja bonita. Seja olhando diante da Dorothea, Theon diz que ele está com ela. Dorothea começa a pensar sobre o passado, quando ela pediu para Theon ficar, e mesmo assim ele foi. Ela pensa que apenas queria ter uma vida com ele. Ela falou aquilo centenas de vezes naquele tempo. Mas agora... De repente, Ethan aparece chamando a princesa e a tirando aquela melancolia. Ethan diz com um sorriso que a bochecha dele ainda dói e pergunta se ela tem algum remédio. Dorothea pede para ele esperar um pouco. Então solta a mão do Theon, pedindo desculpas a ele e dizendo que trouxe um convidado, então deve cuidar dele. Ela então segura a mão do Ethan e começa a puxar ele para ele ir embora, enquanto diz a Theon que eles irão se encontrar em outra ocasião. Ethan ainda olha para trás antes de sair, onde Theon ainda os encara. Já no quarto, Dorothea pede que o Ethan se sente ali e espere, pois ela irá procurar o remédio. Procurando em uma gaveta, ela diz achar que colocou ele por ali, mas seus pensamentos estão em outro lugar. Ela pensa que é um idiota, pois Theon diz que queria se dar bem com ela, e ela não fez nada mais que fugir. Ethan percebe que ela está longe. Então diz que, na verdade, ele não precisa do remédio, pois é apenas um leve inchaço. Pegando um frasco que a Dorothea acha ser o certo, ela está convencida de que aquilo ajudará. Ethan diz que está tudo bem, e pegando o frasco da mão dela, completa que ele acha que a princesa precisa mais disso do que ele, pois ela não está com uma boa aparência, parecendo estar doente e com febre. Mas Dorothea grita que está bem, pegando o frasco de volta. Ela pede que ele não se preocupe, enquanto se pergunta, em pensamento, se ele percebeu. Ethan diz achar que descobriu a razão do porquê ela foi ali para se recuperar, perguntando se ela acredita que aquela pomada será de ajuda. Então ele se aproxima dela e diz gostar dela. Dorothea fica surpresa, mas logo em seguida, sua expressão muda ao perceber que é outra mentira. Então ela o afasta, dizendo odiar aquele tipo de piada. Rindo, Ethan diz não acreditar que ela não riu com aquela piada, dizendo que ela realmente está doente. Ela pergunta se ele pode sair. Ele pergunta sobre ela, ao que ela responde que ficará ali por mais um tempo. Então ela o chuta para fora de seu quarto. Dorothea então diz para ele que se ele desejar voltar ao ducado, é para ele falar com a Clara, pois ela irá preparar uma carruagem. Ethan diz que parece que ele exagerou na piada, então ele concorda alegremente com ela. Agora sozinho, Ethan pensa que é estranho. Mas então, ele percebe Theon ainda ali. Ethan vem na direção do Theon. Estendendo sua mão, ele cumprimenta o Theon. Theon questiona sobre quem é ele. Fazendo a saudação, Ethan se apresenta dizendo seu nome, e que é um membro da família Bronte, a família responsável por governar aquele lugar. Theon então pergunta se ele já está melhor, ao que Ethan responde que sim, e que não dói mais, pois a princesa já aplicou a medicação nele. Mas então ele diz achar que foi o único que se apresentou. Theon fica pensativo, mas logo depois se apresenta como Theon Fred. Empolgado, Ethan diz que ele é do Ducado Fred, e que aquilo é incrível, dizendo ser uma honra conhecê-lo. Theon não dá muita atenção, e ia abrir a porta do quarto que a Dorothea está. Mas Ethan impede, dizendo que ele não vai poder hoje. Ethan sorri maliciosamente, mas logo em seguida volta para sua atitude fofa. E sorrindo enquanto dá de ombros, diz que a princesa queria descansar silenciosamente sozinha, pois ela estava treinando esgrima e passando pela cidade com ele, então deve estar muito cansada. Theon pergunta se ele é próximo da princesa. Ethan diz não saber, mas eles são próximos o suficiente para que ela possa aplicar medicamento no ferimento dele, e também para visitar um ao outro pelo menos uma vez por semana. Os dois meninos ficaram em silêncio. Então Ethan dá um sorriso malicioso.
Então, se curvando, disse que não sabia e acabou falando demais. Então, ele se despede do Theon. Enquanto isso, Dorothea está sentada no quarto. Ela pensa que esteve praticando muito sobre como sorrir, mas não parece que ela melhorou o suficiente. Ela se pergunta se sempre agirá assim cada vez que ela encontrar o Theon. Ela pensa que é patética. De repente, alguém bate na porta do quarto. Ela pergunta quem é, mas não obtém resposta. Então pergunta se é o Theon. Quando ela abre a porta, se depara com Stefan. Ela pergunta o que ele está fazendo ali e se ele está ferido ou se está procurando a Clara. Mas ele nega com a cabeça. Então ela pergunta se ele foi ali para lhe buscar. Mas como ele continua em silêncio, ela pergunta se ele quer entrar, pois ela quer ficar ali por um momento. Os dois ficam ali em silêncio. Mas por fim, Dorothea pede que ele se sente, enquanto bate no sofá ao lado dela. Mas Stefan continua parado em silêncio. Dorothea pede que ele se sente, pois vê-lo de pé só faz com que aquele quarto apertado pareça mais sufocante. Stefan se senta, mas continua todo duro, deixando ele em uma situação desconfortável. Novamente, Dorothea quebra o silêncio, chamando pelo Stefan. Então ela questiona se ele poderia lhe escutar se não estiver ocupado, ao que Stefan concorda assinando a cabeça. De forma nervosa, ela começa a dizer que teve um sonho apavorante. Em seu sonho, havia alguém que ela realmente amava, mas essa pessoa a odiava. A odiava tanto que eventualmente acabou tirando a própria vida. Stefan fica chocado, enquanto Dorothea continua dizendo que é algo que ela esteve pensando durante muito tempo. A mãe dela também teve que morrer para que ela pudesse nascer. Então ela pergunta se realmente é uma pessoa amada desde o nascimento. Então é entendível que ela não possa ser amada. Ela simplesmente está destinada a se tornar uma pessoa horrível. É por isso que ela tem medo às vezes. Pode ser que o destino da Dorothea Melaner não seja nada além da maldade. Ela supõe que desde o nascimento estava decidido que ela seria uma tirana. Com um sorriso triste, ela pergunta se não é patética. Mas Stefan logo a envolve em um abraço. Ele diz que ela é uma boa pessoa. Com um sorriso mais tranquilo, ela diz esperar que sim. Ela agradece em pensamento, ao mesmo tempo em que diz sentir muito por ter matado ele em sua vida passada. Dessa vez, ela realmente deseja viver honestamente. Clara chama pela princesa, perguntando se ela está no quarto, mas ao abrir a porta, ela se depara com o rei sentado no chão chorando. Desesperada, Clara pergunta se ele está chorando, ao que ele nega, apesar de ele claramente estar. Cabisbaixo, Rei diz que a Dorothy deve o odiar, já que ela disse que não gostou de vê-lo ali, apesar de ele só estar preocupado com ela por ela estar sozinha durante tanto tempo. Ele se pergunta se é tão ruim assim sentir angústia por sua irmã mais nova estar sozinha em um lugar tão longe. Colocando a cabeça entre os joelhos, ele pensa que esperou tanto que a Sarah chegasse para visitá-la, mas parece que aos olhos da Dorothy, ele é apenas um idiota. Tentando animá-lo, Clara pergunta como ele pode se chamar de idiota quando está na Academia Episteme. Lá é a melhor instituição educativa do Império, o lugar onde as pessoas mais brilhantes do mundo vão estudar. Então, é um feito incrível ele conseguir entrar lá. Ainda choroso, Rei diz que obteve apenas 80 pontos na prova. Ele apenas queria deixar Dorothy feliz, mas ele não sabe mais o que fazer. Clara pensa que a princesa não costumava ler as cartas que ele enviava. Pelo contrário, ela considerava receber elas todos os meses como uma dor de cabeça. Então ela se pergunta se realmente é uma forma de reconciliá-los. Rei pergunta se ele fizer algo que a Dorothy gosta, se ela ficará feliz. Então pergunta a Clara se ela sabe do que a Dorothy gosta. Clara diz que a Dorothy gosta muito de praticar esgrima, fazendo isso todos os dias. Rei diz ser ótimo com esgrima. Clara informa que em alguns dias será realizada uma competição de esgrima na vila. Então pergunta por que ele não participa também. Ele pensa que se ele ganhar, a Dorothy vai o reconhecer e ver como ele é legal. Então, determinado, ele diz também querer participar daquela competição. Theon entra no quarto informando que a princesa parece estar se sentindo um pouco mal. Desesperado, Rei grita perguntando se ela está doente. Ele comenta que talvez o melhor seja ir embora agora. Clara diz que eles já estão ali. Então por que ele está dizendo isso? Ela vai ver como a princesa está, então eles podem descansar no quarto. Rei pergunta se ela ficará bem, pois ele está muito preocupado. Para baixo, Theon diz achar que não deveria ter vindo, mas Rei tenta o confortar, dizendo que ele é que é o culpado. Theon pergunta se revisitá-la fez ela ficar doente, já que ele não é um membro da família imperial. Além disso, eles nem são próximos. Mas de repente, os olhos do Theon se iluminam ao ver seu leito sobre a mesa da Dorothea. Ele se pergunta por que está ali. Ele pensou que ela havia jogado fora. Dorothea está na varanda. Ela não consegue dormir e pensa talvez seja porque Theon está ali. Ela está segurando o lenço dele. Com um olhar triste, ela pensa que tem que devolver. De repente, um vento muito forte sopra e leva o lenço.
Dorothea tenta pegá-lo, mas não o alcança. O lenço pousa delicadamente no chão e alguém o pega. Ela vê que é o Theon. Desesperada, ela se pergunta se ele descobriu que ela ainda estava guardando o pano dele. Theon pergunta o que ela está fazendo naquela hora. Em completo desespero, Dorothea diz que devolver a ele. Ela estava apenas pensando em como fazer isso quando ele apareceu. Theon diz com um sorriso que ela fica melhor quando sorri. Dorothea não entende o que ele acabou de dizer. Ele pergunta se ela pode permanecer ali mais um pouco, ao que ela concorda. Theon começa a subir na árvore, e em pouco tempo ela está na parte de cima dela, ao lado da varanda. Ele agradece a ela por não fugir. Dorothea não consegue evitar de pensar que ele que sempre fugia dela, e agora está agradecendo por ela não ter fugido. Ela não sabe o que fazer, estando prestes a chorar. Então ela estende a mão para o Theon, perguntando se ele pode ir ali conversar com ela, pois ali é muito instável. Ela tem medo de que ele possa cair e morrer logo. Theon diz que precisa de uma pessoa desconhecida para ele, enquanto pega a mão dela. Dorothea diz que ele também. Sem jeito, Theon diz que tem algo que ele gostaria de perguntar a ela. Ele quer saber se ela se sente desconfortável quando está com ele. Dorothea diz que não é assim, enquanto pensa que é só por conta do passado. Theon diz que é um alívio e que está tudo bem se não é um inconveniente. Ele diz ter ficado muito feliz em poder ver a princesa novamente. Theon fala que aquele dia teve algo que ele não pôde dizer. Ele queria dizer que lamenta muito não ter podido fazer nada por ela naquela cerimônia. Ele diz ainda que queria ver ela e que estava com saudades, mas nunca se atreveu a escrever uma carta, porque pareceu que essas coisas não agradam. Mesmo assim, ele está feliz de poder falar com ela pessoalmente. Dorothea se pergunta se aquilo não é um sonho, pois Theon, que sempre fugia dela, diz que sentiu falta dela. Sem jeito, ela pergunta por que ele está no jardim àquela hora da noite. Theon diz gostar da noite. Como a temperatura é mais agradável, ele frequentemente sai para caminhar durante a noite. Dorothea sabe disso. Ele dorme tarde à noite e cochila durante a tarde. Com um sorriso, Theon diz que ela deveria ir dormir, pois já está muito tarde. Dorothea concorda. Theon pega o lenço e diz que ela pode ficar com aquilo. Dorothea questiona se realmente pode ficar com aquilo, ao que Theon responde que é claro. Dorothea pensa nunca ter recebido um presente do Theon antes. Então, abraçando ele contra o peito, ela agradece. Theon sorri para ela. Então diz que também irá entrar e deseja boa noite a ela. Deitada em sua cama, Dorothea sorri ao olhar para o lenço. Mas depois, ela balança a cabeça negativamente, pensando que não pode, e que não é para ela se emocionar, pois Theon tem a Julia. Ele não é dela. Mas ainda assim, talvez se Theon gostasse dela, então... Na manhã seguinte, Clara grita perguntando se a princesa também se candidatou para a competição de esgrima, e se aquilo por acaso é tipo a competição juvenil. Dorothea pergunta por que ela está tão surpresa, ao que Clara diz não poder evitar pensar que ela pode se machucar. Suspirando, Dorothea diz que não vai acontecer nada. Clara pensa que aquilo significa que a princesa e sua majestade Haywood irão competir juntos. Então, lançando um olhar assassino para Stefan, que o assusta, ela pensa que ele deveria ter lhe dito. Aquilo é muito frustrante, pois seria um grande problema se eles dois se enfrentassem, mesmo que não haja nenhuma lei que obrigue duas pessoas a participarem juntas. Ela se pergunta se aquilo vai dar certo. Então, eles finalmente chegam ao local da competição, onde encontram Rei e Theon. A alma da Clara saindo do corpo dela. Olhando para a expressão do rei ao vê-la, ela se pergunta se não deveria ter vindo, e pensa que talvez ele tenha pensado que ela só vinha para vê-lo. Dorothea olha frustrada para Clara, perguntando se ela sabia. Clara diz que de forma alguma, e que descobriu ontem. Ela começa a bater no Stefan, que fica sem entender nada. Desanimado, Rei pergunta ao Theon o que ele pode fazer. Theon tentou animar, dizendo que tudo vai dar certo, enquanto Dorothea se questiona se deveria renunciar. Mas prendendo seu cabelo com determinação, ela pensa que não. Ela não quer deixar de fazer o que quer só pelo rei. Aquilo não é algo ruim. Parando para pensar, passou muito tempo desde que ela enfrentou o rei. Clara pergunta se ela está nervosa, mas com um sorriso, Dorothea diz que não. É então mostrado o anúncio das lutas. Clara implora que eles não se enfrentem na primeira rodada. Dorothea informa que vai lutar com um garoto chamado Alex, e Clara não pode evitar de comemorar, assustando Stefan. Clara comenta que parece que eles planejaram meticulosamente para que os de nível mais elevados passem, ao que Stefan concorda. De repente, Ethan, que estava ali sentado, percebe a Dorothea ali. Ele se pergunta sobre por que ela está ali, e se aquele cara é o primeiro oponente dela. A diferença física deles é quase o dobro. Ethan observa seu pai ao longe. Ele se aproxima dele. Então, pergunta se ele pode trocar as lutas,
pois ele acha que seria mais justo que crianças do mesmo tamanho lutassem entre si. Ele diz que as crianças com uma grande diferença de tamanho estão em desvantagem, e que se fizerem dessa forma, as pessoas vão ficar entediadas, porque os resultados serão muito óbvios. E ele espera que todos possam se divertir em nome da família Bronte. Encantado, o Tuque diz que aquilo é maravilhoso, e diz que o Ita é muito inteligente. Acariciando a cabeça dele, ele diz que girar os certos para mudarem os duelos. As pessoas ouvem sobre a mudança dos duelos, e perguntam por que eles mudaram quando já estava anunciado. Alex diz que é óbvio, e que foi porque o oponente dele estava muito assustado, dizendo que era vergonhoso ter que lutar com alguém assim. Dorothea, que estava se aquecendo perto deles, diz que ninguém estava com medo, e que ela acha que os organizadores só querem manter ele com vida por mais tempo. Ela diz que ele é maior que ela, então ficaria envergonhado se perdesse no primeiro duelo. Ele vem para cima dela irritado, a chamando de ridícula. Dorothea diz calmamente que se ele quer lutar, que seja na arena, pois se ele não tem um lugar como aquele, será castigado. O cara, ainda mais irritado, diz que não quer que mudem o duelo dele, pois ele irá matá-la. Um homem pergunta se aquilo está bem, ao que Dorothea pede que ele prossiga como está, e então a competição começa. Rei é o primeiro, e ele está bem nervoso. Mas ao ver Dorothea na multidão, ele logo se anima. Ele começa a assinar para ela animadamente, mas ela apenas o ignora. Chorando como um cachorrinho, ele pensou que queria aliviar um pouco a tensão. Então é anunciado o início do combate. Rei pega sua espada com confiança. Dorothea pensa que ele ainda tem aquele olhar. Um olhar tonto que muda em um momento importante. A luta começa. O choque entre as espadas. Até que Rei derruba a espada do oponente, que rodopia pelo ar. Dorothea ainda deu aquele olhar. Rei derrotou o oponente sem dificuldades e ganhou o primeiro combate. Ele começa a gritar pela Dorothea, dizendo que ganhou com um largo sorriso e muito empolgado. Dorothea só consegue pensar que ele é um idiota, pois ele deveria ter usado o pseudônimo Dory como todo mundo. Começa então o segundo combate, dessa vez tendo Dorothea como protagonista. Aflita ao ver que ela continua tendo que lutar com Alex, e também se pede para mudar os duelos, pois ela diz que tinha se recuperado há pouco tempo. Se ela se machucar... Alex pergunta se ela não sabe que pode se machucar. Dorothea pensa que teria sido melhor se fosse uma espada real. E o combate começa. Dorothea avança calma e determinada, enquanto seu oponente começa a ficar nervoso. Dorothea pensa que ele é lento demais, e em pouco tempo o duelo acaba. Alex, todo ofegante, pragueja. Dorothea questiona se ele ainda vê como uma garotinha. Então é anunciado que o vencedor é a Dory. As pessoas comentam que ela é uma garota maravilhosa e perguntam a qual família ela pertence, enquanto Theon, no meio da multidão, só consegue encarar surpreso, mas ao mesmo tempo encantado. Rei elogia dizendo que aquilo foi incrível, mas ela pede que ele fique quieto. Rei continua dizendo que não sabia que ela era tão boa manuseando a espada. Ele questiona por quê. Então diz talvez quando ela estava no palácio, mas Dorothy o corta, dizendo que ele não precisa saber, enquanto vai embora rapidamente. Cabisbaixo, Rei pensa que é difícil. Ele deveria se esforçar mais para chegar ao nível dela. Ele não recebeu nenhum elogio. Colocando a mão no ombro do Rei, Theon diz que naquele ritmo ele pode acabar enfrentando a princesa na final. Rei concorda, dizendo que nunca pensou que a Dorothy e ele se enfrentariam usando uma espada. Theon diz que não sabia que a princesa era tão boa com uma espada. Rei defende sua irmã, dizendo que não há nada que a Dorothy não possa fazer. Theon diz que é isso mesmo. A princesa realmente... Mas ele não termina a frase, corando a pensar nela. Dorothy e Rei chegaram à final sem hesitar. Dorothy já está nas semifinais. É anunciado que aqueles são dois combatentes que deram um novo giro à competição naquele ano, Dory e Joey. O menino na frente da Dorothy pede desculpas, mas diz que tem que ganhar o combate. Determinado, ele vai derrotá-la e conseguir o dinheiro do prêmio. Dorothea pensa que ele lhe é familiar, se questionando sobre onde ela o viu. Ela se pergunta se ele não é o garoto que vai lá todos os meses e por que ele está ali. O garoto avança para cima dela, perguntando se ela acha que tem tempo para pensar em outra coisa, mas Dorothea defende. Ela pensa que ele grita demais e não tem habilidade, então ela facilmente acerta a perna dele e o derruba. O menino limpa o rosto, mas sua expressão ainda tem determinação. Dorothea questiona se ele está fazendo aquilo por apenas 10 francos. O menino grita que não é para falar isso, pois com aquela quantia ele pode viver durante um mês. Então, ele venderia sua vida por 10 francos. Dorothea diz que mesmo sem sacrificar a vida, ele tem muitas formas de ganhar 10 francos. O menino avança novamente, enquanto grita perguntando o que ela sabe. Mas novamente, Dorothea o derruba, deixando-o no chão. Ela diz que vender a vida dele por 10 francos é uma estupidez. Mas quando chegar um momento em que ele tiver mesmo que vender a vida por 10 francos, é para ele lhe procurar. Irritado,
o menino grita perguntando o que ela quer dizer e como ele vai saber. Mas Doroteia interrompe, dizendo que gostou do presente que ele enviou e que as batatas estavam deliciosas. O menino é pego de surpresa. Ele grita pedindo que ela espere, mas ela já está longe. Ele grita que não pode ser possível e continua a chamá-la. E finalmente chegou a tão esperada final. O momento que todos estavam esperando. Rei versus Dory. Quem será o protagonista daquela competição? Rei pergunta se ela quer ganhar o primeiro lugar. Mas irritada, Dorothy diz para ele parar de pensar e se concentrar. Rei diz um sim desanimado, enquanto pensa que a Dorothy parece não ter medo. E então a luta começa. As espadas se encontram. Rei está com um olhar determinado. Dorothy pergunta sobre por que todos acham que ele vai ganhar, e se ela realmente parece com alguém tão frágil. Nervosa, Clara diz não saber quem ela deveria apoiar. Então ela pergunta a Stefan sobre quem ele acha que vai ganhar. No entanto, com uma expressão triste, Stefan não diz nada. Doroteia golpeia com toda a sua força, mas Rei defende e se esquiva. Então se prepara para atacar, acertando o braço de Doroteia. Doroteia de sua postura, enquanto pensa que tem que tomar vantagem. Mas Rei está preocupado se bateu muito forte nela e se está doendo, perguntando o que ele deve fazer e pedindo desculpas, pois por culpa dele... Mas Doroteia grita irritada que não está doendo. Então, é para ele se concentrar no combate. Determinada, ela pensa que aquilo não é nada, enquanto pergunta sobre o que ele está fazendo. Aflito, Rei pensa que não pode enfrentar a Dorothy dessa maneira. Doroteia diz que era para ele se concentrar. Então ela larga a espada e começa a ir embora, pois ele não está indo com tudo. Rei pergunta para onde ela está indo, então começa a ir atrás dela, enquanto o homem pede que eles esperem, dizendo que eles não podem se render no meio de uma competição como aquela, mas ele acaba tropeçando na corda que segura uma viga. Rei grita pedindo que a Dorothy o espere, fazendo Dorothy se virar irritada, dizendo que ele é persistente demais. Mas quando ela olha para trás, vê Rei correndo na direção dela sem reparar na viga que está caindo. Aflita, Dorothy pensa que ele é um idiota, então corre na direção dele e o empurra, sendo atingida pela viga. Rei fica paralisado, como se estivesse tentando entender o que acabou de acontecer, enquanto Theon e Ita ficam completamente chocados. Vemos então Doroteia com o braço fechado, enquanto alguém briga com ela perguntando por que ela teve que correr. No entanto, nem mesmo Doroteia sabe por que ela correu, mas ela diz que é muito melhor que a princesa saia ferida no lugar do príncipe herdeiro. Então pergunta sobre quem eles salvariam se ambos estivessem à beira da morte. Irritada, Clara pergunta o que ela está falando, dizendo que eles iriam salvar a princesa, pois tanto Stefan quanto ela são pessoas que servem a princesa. Com um belo sorriso, Doroteia agradece pelas palavras deles. Enquanto isso, Rei sai em lágrimas por achar que tudo aquilo é culpa dele, e que a única coisa que ele foi fazer ali foi causar um desastre. Theon olha para o amigo chorar, mas resolve sair ao perceber que não tem nada que ele possa fazer, então talvez seja melhor deixá-lo sozinho por agora. Do lado de fora, ele vê o Ethan. Ethan parece notá-lo ali também, então diz que achou que o Theon retornaria logo. Theon diz que aquilo não é assunto dele. Ethan diz que estava pensando na princesa, e que no dia que ele chegou, a princesa parecia bastante desconfortável. Theon diz que ele parece muito interessado nos assuntos da princesa, mas se repara no olhar desagradável do outro menino. Ethan diz com um sorriso que ele realmente está muito interessado na princesa, pois ele gosta dela. Theon fica perplexo com a revelação, mas ele continua a dizer que escutou que o jovem mestre também gosta de alguém. Pelo que ele se lembra, se trata da senhorita Julia de Levine. Então ele diz que acha que Theon entenderá melhor que ninguém como ele se sente. Theon diz que aquilo não é mais que um rumor estranho, pois a Julia é só uma amiga, fazendo Ethan perguntar se é mesmo. Mas a conversa é interrompida por alguém chamando o jovem mestre. A pessoa informa que o tratamento da princesa já terminou, deixando ambos os meninos surpresos. Enquanto isso, o Duque Bronte se curva diante da princesa, enquanto grita que foi tudo culpa dele e que ele cometeu um erro imperdoável. Aflito, ele pensa que não pode acreditar que a princesa quebrou o braço em uma competição que foi organizada por ele, mas felizmente ela não se machucou gravemente. Ela diz que está tudo bem, pois graças à cooperação do ducado, ela pode receber o tratamento de forma rápida. A princesa começa a sair do quarto, enquanto Ita encara, mas ela simplesmente passa reto por ele. Ele levanta a mão como se quisesse alcançar, enquanto pergunta em pensamento se ela está bem, mas logo em seguida desiste, pensando que de agora em diante ele quer proteger a princesa mais que ninguém. Ele tinha muito a dizer, mas ela sequer o olhou. Na carruagem, Dorothea se pergunta sobre por que ela salvou o rei. Rei agradece por hoje, e diz que sente muito que ela tenha se machucado por causa dele,
mas ela diz que ele não precisa se preocupar. Ele diz que ela não precisa fazer isso da próxima vez, pois ele não quer que ela saia machucada por causa dele. Mas depois, ele muda seu discurso e diz que não quer simplesmente que ela se machuque. Ela pensa que uma pessoa tão ingênua como ele não pode se tornar um imperador. Mas então ela suspira e diz que ele precisa ajeitar aquilo primeiro, deixando o rei confuso. Dorothea pensa que não importa o quanto tente, sempre será lá aquela bondade, a qual ela nunca poderá ter, mesmo se nascesse de novo. Rei diz que é para ela lhe dizer se tiver alguma dificuldade ou inconveniente, pois ele fará tudo por ela. Dorothea pergunta se ele tem certeza que vai fazer tudo, ao que ele dá uma resposta positiva, dizendo que tudo por ela. Ele será as mãos dela, já que ela não pode usar o braço. Dorothea concorda, enquanto pensa com um sorriso malicioso que é para ele fazer o que ela lhe disser. À noite, Dorothea está deitada em sua cama pensativa. Ela se lembra de quando a Clara lhe informou que o jovem mestre Theon retornaria para a capital no dia seguinte. Dorothea perguntou se assim tão rápido, ao que Clara respondeu que originalmente ele só queria ver o príncipe herdeiro na competição. Se virando na cama, Dorothea se pergunta se não se passou pouco tempo desde que ele chegou, pois se eles se separarem assim, ela não sabe quando verá de novo. Se levantando da cama, ela pensa que será ansiosa pela última vez. Theon pega sua mochila, enquanto pensa que hoje será o último dia dele ali. Mas ao abrir a porta do quarto, ele se surpreende ao ver Dorothea em frente ao quarto. Ao reparar na mochila dele, ela pensa que ele vai mesmo embora. Theon questiona sobre por que ela está ali. Nervosa, Dorothea diz que como pensou que ele fosse embora amanhã, ela queria se despedir dele. Ela pede desculpas por ter ido tão de repente, enquanto pensa que não pode vacilar. Ela tem que ser gentil. Theon diz que está tudo bem e pergunta se o braço dela já não dói mais. Dorothea responde que está bem. Theon pensa que quando a princesa se machucou, ele também queria correr até ela. Se ele tivesse força, teria protegido a princesa. Theon diz que aquilo é um alívio e que ele irá se apressar em acumular forças, para que da próxima vez que eles se encontrarem, ele seja uma pessoa que possa proteger ela. Dorothea agradece todo sem jeito. Gus pergunta se aquele é o mesmo Theon que ela se lembra, pois ele sempre foi frio com ela. Ela não sabe se ele está dizendo aquilo só porque ela é parte da família imperial. Theon acrescenta que gostaria de trocar cartas com ela, perguntando se está tudo bem. Dorothea fica confusa, mas concorda, dizendo que irá garantir que irá responder. Com um lindo sorriso, Theon pergunta se ela promete. Dorothea fica encantada, mas na tentativa de mudar de assunto, ela pergunta se ele não precisa ir agora, dizendo que irá entrar e se despedindo dele. Mas Theon a chama, fazendo ela olhar para trás. Para baixo, Theon pergunta se ela e o Ethan Bront são só amigos. Dorothea diz que ele costuma ir muito para brincar. Theon diz que sendo assim, ele acha que os sentimentos só existem por parte do Bront. Confusa, Dorothea pergunta o que ele quer dizer, mas ele diz que não é nada e que ele precisa ir. Mas antes de ir embora, ele se vira para ela e com um lindo sorriso diz que espera que o braço dela melhore logo. Dorothea pede que ele tenha cuidado com o treinamento. Novamente deitada em sua cama, Dorothea se pergunta se aquilo tudo foi parte de um sonho, e se ele realmente estava preocupado com ela. Ela afunda a cabeça no travesseiro envergonhada. Então, fechando os olhos, ela acha que hoje irá descansar bem. No entanto, isso não acontece. As lembranças são de dias sangrentos. Dorothea pergunta o que uma pessoa disse, ao que um homem se curvando diz que o imperador mencionou sua intenção de proteger o príncipe Raymond dela em seu testamento. Dorothea reflete sobre o fato dele estar tentando proteger o rei não dos selvagens do norte, mas dela. Aquilo significa que ela é uma inimiga do Império? A princesa que não hesitou em se alistar no campo de batalha pelo bem do Império? Se mordendo de raiva, ela pensa que aquilo é um absurdo. Ela esteve lutando constantemente pelo Império, mas a única coisa que ela recebeu em troca é que vão proteger o príncipe herdeiro dela. Ela diz que é incrível como até o final ele nunca se importou com ela nem um pouco, mas alguém a chama. É o Ethan, que segurando a mão dela sobre a espada ensanguentada, diz que só ela possui as qualidades de um verdadeiro imperador, mas parece que o falecido imperador não percebeu isso. Ele sussurra em seu ouvido que a era em que o espírito da luz decide quem é o imperador deve chegar ao fim, pois ela é a pessoa mais adequada para aquele posto. Ele diz ainda que eles não terão outra possibilidade se não for agora. Ele manda ela pegar o lugar do imperador. Dorothea começa a pensar que tudo foi dado facilmente para o rei. Ela se pergunta sobre por que ela tem que se esforçar tanto para nunca obter nada. Será que o Raymond tem razão e ela está errada? Por quê? Então determinada,
ela se vira e diz que irá se tornar soberana. No lugar de ser destruída, ela é quem vai acabar com ele. Ouvimos algumas pessoas gritando que eles têm que parar a princesa e proteger o príncipe herdeiro. Ajoelhada, Doroteia pensa que agora vai ser mesmo uma cena digna do funeral do pai dela. Rei está parado em frente a uma janela. Ele diz há quanto tempo. Então, com um sorriso, pede que ela vá em frente, a chamando de querida irmã. Ele diz que soube que ela teve uma grande vitória na guerra, perguntando se eles deveriam comemorar. Mas Doroteia pede que ele deixe de lado as bobagens dele. Rei começa a servir um vinho, enquanto pergunta o que ela acha de tomar uma taça em honra do falecido pai deles. Doroteia pergunta por que ele está fazendo aquilo, ao que ele responde que ela sempre odiou o pai, e ele também. Olhando a taça de vinho, ele pergunta sobre por que eles terminaram assim. Batendo a mão na parede, Doroteia diz com um olhar ameaçador que está ali para matá-lo. Rei diz esperar que ela não se arrependa de sua escolha. Doroteia indaga sobre se arrepender, perguntando se ele sabe quão irritante ele é mesmo naquele instante. Rei informa de que a única coisa que ela vai obter ao matá-lo será uma rebelião. Rei era louvado como legítimo herdeiro para preservar o trono. Então, mesmo que ela se torne soberana, todos irão desprezar. Ela será vista como uma pessoa cega pelo poder, que no funeral de seu pai comandou um exército para se rebelar, como uma tirana gananciosa e até mesmo matou seu único parente de sangue. Ela pergunta se aquilo não é incrível. Desde o nascimento, ele é o bom e ela a má. Mas ela fica confusa e pergunta sobre por que ele está com uma expressão como se não soubesse de nada. Ela diz que é aquilo mesmo. Aquela é a verdade. Ela viveu sua vida toda dessa forma, assim como ele sabe agora. Eles ficam um instante em silêncio. Então Doroteia ataca o rei, que se defende. Doroteia continua a avançar. Rei desfere um golpe que corta o cabelo dela, pedindo para ela se render. Mas com sangue nos olhos, Doroteia diz que se ele quer que ela se renda, ele deveria cortar o pescoço, e não o cabelo dela. Ela se pergunta sobre por que ele está com aquela expressão. Os dois avançam, enquanto Doroteia pensa que ele deve morrer. É assim que tudo deveria ser. Rei atinge Doroteia, ficando preocupado. Doroteia só consegue pensar que ele é um idiota, pois um dos dois deve morrer para terminar com aquela incessante luta. Ou ela morre, ou ele morre. Doroteia finalmente consegue cravar sua espada no peito de Rei. Com um sorriso, ela pensa que finalmente ganhou. Agora a posição de soberana é dela. Ela chama o rei de tolo em pensamento, se perguntando sobre como ele pode ter dúvida numa situação como aquela. Rei chama Doroteia com um sorriso. Estendendo a mão para tocá-la, ele diz que não fez o suficiente, então... Ele coloca a mão no rosto dela e pede que sua pequena irmã não chore, com os olhos cheios de lágrimas e um sorriso no rosto. Ai, isso me pegou de jeito e eu quase chorei. Rei então colapsa sobre a Doroteia. Doroteia pergunta o que ele está dizendo e se é para ela não chorar, questionando se aquilo sequer é possível. Com os olhos cheios de lágrimas, ela diz que isso não acontecerá. Ela está feliz. Ela pede que ele não seja ingênuo, pois ela está chorando de felicidade, porque agora ela será a soberana de Ubera. Então Doroteia acorda assustada depois desse pesadelo. Ela não sabe porque de repente lhe veio à mente o que aconteceu naquele dia. O rei é o mesmo tolo, tanto agora como antes. Pensando nisso, durante a batalha final, Rei deu tudo de si? Alguma vez sequer ele quis vencer dela? Ela realmente venceu o rei? O rei não perdeu? Mas por quê? Mesmo com as habilidades dela, foi correto matar o rei e se apoderar do trono? Com raiva, ela se pergunta por que ela não se lembra de nada. Se virando na cama, ela se questiona sobre por que ela regressou. De repente, a porta do quarto abre e alguém chama pela Dorothy. Dorothy se levanta e a pessoa pergunta se ela não está dormindo. Ela pergunta por que ele está ali. Rei diz que pensou ter ouvido um barulho estranho vindo do quarto dela. Então ele pensou que ela não conseguia dormir porque estava se sentindo mal. Dorothy diz que não é isso. E se aproximando, o rei diz que mesmo assim. Determinado, ele diz que vai ficar ao lado dela até que ela durma. Dorothy faz pouco caso, então se vira dizendo estar bem. Para baixo, Rei diz que eles farem qualquer coisa por ela. Cobrindo ela, ele pergunta se ela não sente falta da mamãe, mas rapidamente Dorothy responde que não. Rei pergunta se realmente, dizendo que ele sente muita falta da mamãe. Dorothy pede desculpas, pois a mãe deles morreu por causa dela.
Rei questiona o que ela quer dizer. Ao que ela responde que a mamãe morreu ao dar a luz a ela. Se ela tivesse nascido, tanto ele como a mamãe e o Carnon estariam felizes. Rei abre a boca para dizer alguma coisa, mas a fecha sem dizer nada. Por fim, ele pede que ela não diga isso, pois ele tem muita sorte em ter ela. Confusa, Dorothea pergunta o quê? Ao que o rei explica que ele pode parecer um irmão tolo, mas ele sempre teve isso em mente. O fato de que a mamãe nunca se arrependeu de ter dado a luz a ela, deixando Dorothea surpresa. O contraste entre as pessoas dizendo que a imperatriz morreu ao dar luz à princesa, sobre quão isolado o imperador devia estar, sobre como a princesa era uma pessoa tão má, com o rei dizendo que a culpa não é dela. Dorothea diz que isso não é verdade, mas o rei diz que assim como ela o salvou, ele vai ficar ao lado dela para que ela possa dormir. Dorothea está muito surpresa, mas logo em seguida, ela se vira novamente chamando de tolo. Mas o rei contra-argumenta, dizendo que até mesmo ela é uma tola às vezes, pedindo que ela olhe como está agindo agora. Irritada, Dorothea pensa que se ele quer que ela durma, então por que ele continua falando? Todo fofinho, Rei pergunta por que ela não vai para Lampas com ele, mas Dorothy responde que não, enquanto cobre a cabeça com a coberta. Ele diz que realmente, pois o braço dela está ferido. Ela concorda, dizendo que deve se recuperar. Com a linha de cachorro-pidão, ele pergunta se então eles podem ir quando o braço dela melhorar, mas ela nega, dizendo que não irá nunca. Rei se dá por vencido, mas pergunta se então ele pode voltar ali depois. Dorothea pensa que, no fim das contas, aquele palácio não é uma propriedade exclusivamente dela. É um lugar para a família imperial usar livremente com fins recreativos. Então ele sequer tem que pedir permissão a ela? Ela diz que vai pensar, mas ao não obter nenhum comentário, ela fica com uma expressão frustrada. Quando ela olha, vê Rei dormindo com a cabeça apoiada na beirada da cama. Irritada, ela se pergunta sobre quem era que tinha que dormir. Ela balança na tentativa de acordá-lo, pedindo que ele vá para a cama dele. Mas tudo que Rei faz é subir na cama dela e capotar ali mesmo. Ela reitera que é para ele ir para a cama dele. Mas no fim, ela desiste, e o cobrindo, diz para ele fazer o que quiser. Rei diz o nome dela enquanto dorme, acompanhado de um lindo sorriso. Olhando para ele, Dorothea não consegue deixar de pensar que, diferente dela que tem a cabeça em pedaços, ele parece dormir tranquilamente. Se ele não tivesse morrido naquele momento, ele poderia ter vivido uma vida diferente? Se ela tivesse desistido, as coisas poderiam ter sido um pouco melhores. De manhã, Clara entra no quarto para acordar a princesa. Ela inicialmente se surpreende, mas logo em seguida fica muito contente ao ver os dois dormindo juntos. Ela não sabe qual foi a razão, mas eles parecem estar em bons termos agora. No palácio, Dorothy chama o rei, que prontamente está ali. Sendo na xícara, ela pede que ele lhe sirva chá, o que Rei faz de forma determinada. Provando o chá, Dorothy comenta que está um pouco frio. Espantado, Rei pergunta se é sério, dizendo sentir muito. Dorothy então pede que ele traga uma manta para ela, pois ela está com frio. E Rei já vem correndo com uma, dizendo já ter pego. Dorothy realmente não consegue acreditar que ele faça tudo o que ela pede, pensando que o futuro imperador não tem dignidade. De repente, ela tem uma ideia e chama o rei. Rei prontamente pergunta se ela precisa de algo. Ela pede que ele traga várias canetas, tinta e papel, e Rei fica determinado. Ele rapidamente traz tudo que foi solicitado, perguntando se aquilo é o suficiente. Dorothy diz que sim, e como a mão dela está ferida, ela pergunta se ele pode escrever para ela. Prontamente, Rei se senta na cadeira e pega uma pena, dizendo que é claro, e perguntando o que deve escrever. Ela diz que na parte de cima é para escrever Imperador, e Rei começa a escrever. Ela pede que com letras medianas ele escreva o capítulo 1, Árvore genealógica da família imperial Milanê. Depois, ele deve continuar com letra pequena escrevendo que no início existe um imperador que controlava os espíritos da luz. Depois, em minúsculo, ele deve escrever que o Lorde Milanê é um espírito da luz. O segundo e terceiro imperador de Milanê, Rei já está chorando por dentro. Mas com um sorriso, ele pergunta a Dorothy por que ela quer escrever isso de repente. Ao que ela responde que gosta de estudar. Rei pensa que é estranho. É óbvio que ele quer ajudar a Dorothea, mas tem que ser estudando? Dorothea pergunta se então eles deveriam fazer isso em outro momento, dando que a garganta dela já está dolorida. Mas frustrado, Rei diz que lembra o que ela disse e que vai escrever. Dorothea pensa que mesmo que seja dessa forma, ela tem que estudar, se perguntando o que aconteceria se ela vai para a Epísteme e não pode usar os conhecimentos dela, enquanto Rei sofre. Todo sem jeito, Rei pergunta se ela recebeu as cartas dele. Dorothea responde de sem jeito que sim. Rei agradece a Deus,
dizendo ter pensado que as cartas não tinham chegado corretamente, e por isso ela não respondia. Ele estava preocupado que ela estivesse triste por não receber nenhuma carta quando estava sozinha. Dorothea pergunta por que ela estaria triste. Rei responde com um sorriso que é triste ficar sozinho quando está doente. Mas Dorothea diz gostar de estar sozinha. Na verdade, não há momento em que ela não goste de estar sozinha. Se há alguém que não gosta de estar sozinho, é porque essa pessoa provavelmente nunca esteve realmente sozinho. Deve ser alguém que tem um lugar para voltar quando estiver se sentindo só. Por isso é preciso se acostumar com a solidão quando não se é amado. Deitando sobre a mesa, Rei diz que agora que ele pensa nisso, ela é como uma irmã mais velha, não mais nova, já que ele não gosta de ficar sozinho. Eita pergunta por que ela o odeia. Ele diz que ela pode dizer, então ele mudará. Dorothea se questiona se é sério que ele pode mudar. Ela pensa que não gosta que ele seja tão tolo e gentil. Ela não gosta que ele seja o único que pode ver o espírito da luz. Odeia que ele tenha recebido mais do que ela. Odeia que ele tenha morrido na vida anterior dela. Ela não gosta que ele tenha se esquecido de todas as lembranças dolorosas que ela tem. Mas ela não pode culpá-lo. Então ela o chama, perguntando se ele desistiu da competição. Ele se pergunta se ela se refere à competição de espadas. Então ele diz que não é que ele tenha desistido. Ele apenas estava preocupado com ela. Ela se pergunta se ele estava preocupado com ela. E se naquele momento, se ela tivesse feito essa pergunta para ele, se ele teria respondido o mesmo. Ela se pergunta o que ele viu quando ela atravessou o peito dele com uma espada. Ele estava preocupado com ela? Ele diz que é sério, e que ele nunca quis machucá-la. Dorothea diz que não gosta disso, fazendo o rei perguntar do quê. Ela diz que ele é o bem e ela o mal. Rei pergunta o que aquilo significa, mas se levantando, Dorothea diz que um tolo não precisa saber, enquanto pensa que aquilo só iria feri-lo. Ela se deita na cama, diz que está cansada, informando que acabou o capítulo 1, e amanhã eles vão para o 2. Frustrado, Rei pensa que é um tonto. Então ele diz que vai se assegurar de ficar entre os primeiros 50 na prova da epísteme. Ela pergunta o que ele quer dizer, ao que ele explica que se estiver entre os 50 primeiros na competição, não é um idiota. Dorothea pensa que ele nunca esteve entre os 50 antes da regressão, e que aquilo é muito. Levantando o mindinho, ele diz com um sorriso que está falando sério, prometendo a ela. Dorothea fica confusa, então ela pergunta o quê. Rei diz que promete de mindinho. Ele vai mostrar o quão bom ele pode ser. Dorothea suspira, se dando por convencida. Então ela entrelaça seu mindinho no dele, dizendo que como ele quiser. Enquanto isso, o irmão de Ethan está furioso com ele. Ele segura o Ethan pelo colarinho, enquanto grita perguntando por que ele não disse que aquela menina era a princesa. Ethan explica que não teve a oportunidade de falar. O irmão continua a gritar que ele poderia ter lhe dito em segredo, perguntando se ele realmente se atreve a ignorá-lo. Ethan responde com um sorriso que ele estava ocupado recolhendo o equipamento que tinha caído no chão. Irritado, Jonathan diz que ele é vulgar, que nem a mãe dele, que ele é um homem defeituoso. Nesse momento, a mãe dele chega se separando e chamando a atenção do filho, enquanto pergunta o que ele está fazendo. Ela abraça o Ethan, então diz que é uma pena que ele não consiga cuidar do irmão mais novo dele. Ela manda ele contatar os amigos dele e cancelar os planos de organizar uma festa de boas-vindas. Jonathan tenta se opor, mas a atenção é para o Ethan, que triste e choroso pergunta se sua mãe o acha defeituoso. A Condessa coloca a mão no rosto dele, dizendo que não, e que não é para escutar o que Jonathan diz, pois ele só disse isso porque está irritado, fazendo Jonathan ficar mais irritado. Então Ethan diz que a princesa acabou ferida em um acidente durante o duelo de esgrima. Nervoso, Jonathan se pergunta se ele está tentando falar o que aconteceu antes. Ethan pergunta com um sorriso se eles poderiam vê-la, já que a família deles também é responsável. Sua mãe fica com o coração todo derretido, perguntando como ele pode ser tão amável. Ela diz que vai dizer ao mordomo para comprar alguns presentes também. Todo feliz, Ethan agradece sua mãe por permitir ele ir, e então pergunta se o Jonathan poderia ir com eles, deixando outro menino surpreso. Jonathan diz que não vai. Dizem a ele que é educado a visitar e cumprimentar, mas Jonathan grita perguntando por que ele teria que cumprimentar a princesa. A duquesa chama a atenção dele, mas Ethan diz que parece que o irmão dele não vai se sentir bem, então ele irá sozinho. A Condessa briga com Jonathan, enquanto Ethan pensa que de qualquer forma ele não tinha intenção de ir com Jonathan. Ele sequer pensou nisso, pois um homem defeituoso não pode ser visto pela Dorothea. Enquanto isso na cozinha, Clara está fazendo uma sopa e se pergunta se será o suficiente. Ela se pergunta se a princesa vai gostar se ela fizer sopa para ela. Imagina a princesa toda fofa se perguntando se Clara fez para ela, dizendo que está comovida. Determinada, ela pede que a princesa espere só um pouco. Clara prova a sopa e pensa que falta algo. Ela olha para trás, mas vê todos ocupados. De repente, ela nota Stefan passando por ali.
Ela corre até ele, pedindo para ele esperar um momento. Animada, ela estende o pote para ele, dizendo que ela mesma fez para dar para a princesa. Então ela pergunta se ele poderia provar. Stefan começa a provar, deixando Clara ansiosa. Aflita, Clara pergunta se está tão ruim que ele sequer diz uma palavra. Ela pensa que vai ter que preparar de novo. Stefan diz que está, fazendo Clara olhar para ele esperançosa. Stefan completa com delicioso. Contente, Clara pergunta se está realmente delicioso, algo que Stefan confirma. Ela bate no Stefan, dizendo que como ele não disse nada, ela pensou que ele não tinha gostado. Mas então a sopa voa, sujando a roupa do Stefan. Desesperada, Clara pergunta o que ela faz, já que a culpa foi dela. Ela pede desculpas a ele. E pede que ele não se preocupe, pois ela irá limpar. Mas rapidamente Stefan se afasta dela. Clara fica confusa, enquanto Stefan está nervoso e eu diria que está acordado também. Clara começa a ir atrás dele, pedindo que ele espere um momento, pois se ela não limpar agora, vai manchar. Stefan continua a fugir, dizendo estar bem, mas nisso ele bate a perna na mesa. Clara pergunta se está doendo muito, mas ele não responde. Ao invés disso, ele começa a correr, deixando a Clara confusa para trás, que pergunta o que tem de errado com ele. Será que temos um novo futuro casal? Dorothea está na praia. Ela pensa que o clima está muito agradável e que ela ouviu que o Ethan visitou constantemente. De repente, alguém chega atrás da princesa. É o Ethan, que diz lamentar chegar tarde. Dorothea diz que não tem problema, pois ela não está ali há muito tempo. Ethan disse que estava muito preocupado. Eles perguntaram se a lesão interferiu nas aulas dela de manejo de espada, que ela tanto gostava. Dorothea disse que por sorte seu braço não está quebrado, então está tudo bem. Ethan disse que está ventando um pouco, então pergunta se ela não está com frio. Dorothea diz que sim, que está com um pouco de frio, mas faz bem a ela estar ali fora. Tirando seu casaco e colocando sobre os ombros dela, ele diz que mesmo que lhe faça bem, ela não deve se expor. Ela precisa ter cuidado. Dorothea sente o mesmo aroma de flores que ele sempre teve. Ela agradece. Ethan disse que não queria vir de mãos vazias, então preparou um pequeno presente para ela, estendendo. Dorothea disse que não tinha por que ele se dar ao trabalho. Ethan disse que no fim das contas, o acidente aconteceu por culpa da família Bronte, que não pôde lhe dar direito à segurança da competição. Então, como ele poderia ir de mãos vazias? Dorothea tenta abrir o presente, mas na dificuldade dela, Ethan pergunta se ela quer ajuda. Dorothea concorda. Ethan abre, revelando um lenço com espada bordada. Dorothea questiona se um lenço. Ele diz que sabe que ela não gostou muito do último presente. Ele espera que dessa vez não seja o caso. Dorothea agradece pelo presente, dizendo ter gostado muito. Ela pensa que no geral bordam flores ou aves, então o desenho de uma espada é algo único. Ela teve um lenço como aquele em sua vida passada. Dorothea questiona sobre como ele conseguiu um lenço tão diferente. Ethan responde que viu o quanto ela gosta de espadas, então pediu para que fizesse especialmente para ela. Ele pergunta se pode pedir um favor para ela agora que ele lhe deu o presente. Ela pergunta do que se trata. Ethan diz que é uma coisa que ele queria fazer há muito tempo. Ele diz que gostaria de poder escrever no gesto dela. Dorothea pergunta se escrever. Gus pergunta se ele se refere a escrever coisas bobas que se dizem entre amigos. Ela pensa que isso é algo que Rei faria, mas o Ethan? Mas por fim ela concorda. Ethan agradece por ela lhe permitir. Então pede que ela espere um momento. Ele começa a escrever no gesto dela. Dorothea olha para ele encantada. Por fim, ele diz que está pronto. Ela lê o que está escrito, que é uma linda pérola nascida de velhas feridas. Mas assim que os momentos ruins passarem, vai brilhar intensamente. Para Dorothea Melané, escrito por Ethan Bronte. Ele diz que aquilo é o que ele sempre quis dizer a ela. Rindo, ela pergunta o que ele faria se ela não tivesse dado permissão. Ethan diz que estava confiante que a princesa deixaria ele fazer isso, fazendo Dorothea se perguntar se está sendo influenciada pelos planos daquela pessoa outra vez. Ethan pergunta com um sorriso se ele poderia voltar uma próxima vez. Retribuindo o sorriso, Dorothea diz que com certeza. Um mês depois, Dorothea está lendo. Seu braço já está quase totalmente bom. Ela pensa que o ambiente está claramente tranquilo e agradável porque Rei se foi. De repente, Clara entra gritando que a carta chegou. Dorothea pergunta se é do Rei, dizendo que se for isso, ela vai ler mais tarde. Cansada, Clara diz não ser dele. Chegou uma carta da família imperial dirigida à princesa, fazendo a expressão de Dorothea mudar bruscamente. Dorothea se pergunta se poderia ser que o Carnot está tentando contactá-la. Abrindo a carta, ela vê que não recebeu nenhuma carta dele em 2 anos. Curiosa, Clara pergunta o que diz. Para baixo, Dorothea fala que diz que ela deve se comportar como uma princesa. Em que diabos ela estava pensando? Não tem como Carnot fazer isso sem nenhum motivo. Ela completa que parece que a família real de Hark logo irá para lá. Surpresa, Clara pergunta se a família real Hark
Antes dela regressar, depois de tomar o trono, a história de Ubera se expandiu por todos os territórios. Entre eles, o bode expiatório representativo foi Hark. A razão pela qual Hark foi sacrificado... Mas pensando, Dorothea não consegue se lembrar sobre por que ela fez aquilo daquela vez. Então ela se lembra de que o Ethan Bronte sugeriu. O príncipe de Hark, que seria coroado como rei, tinha uma prometida, a Mônica. No entanto, ela gostava de Ethan. A família da Mônica decidiu comprometê-la com Nerel, o príncipe de Hark, por razões políticas. Mas o Ethan quis intervir de algum jeito. Não exatamente. No baile de debutante, Mônica, assim como muitas outras senhoritas, se apaixonou por Ethan. Ethan se apresentou para ela, dizendo ser uma honra conhecê-la, e que o nome dele é Ethan Bronte. Ele questionou se ela é senhorita de Hark, dizendo ter ouvido falar muito bem da região e deixando a moça tímida. Ethan tirou proveito desse fato. No final, Mônica anunciou seu término com Nerel, pois desde que o Ethan não a correspondesse, ela não queria se casar sem ter sentimentos pela pessoa. Enfurecido, Nerel culpou Ethan pelo ocorrido. Depois disso, cada vez que encontrava Ethan, o perseguia como se quisesse matá-lo. O invejava, o ignorava e até mesmo intimidava. Ethan provocava, dizendo que devido à incompetência dele, ele não conseguiu proteger a mulher que gosta. Então decidiu culpar os outros, perguntando de forma irônica se o futuro de Hark não parece sombrio, deixando Nerel ainda mais irritado, o qual disse que fará o Ethan se arrepender amargamente das palavras que ele acabou de dizer. Mais tarde, Nerel atacou o Império assim que ascendeu ao trono, começando pela região de Seritia, onde se encontrava a família Bronte. Foi nesse momento que ela foi para a guerra e o deteve junto do Ethan. Então quer dizer que Nerel irá ali? Pensando bem, ele destratou o Ethan desde o começo e espalhou rumores sarcásticos. Claro, a princípio os dois estavam em desacordo. Na verdade, ele também não agradava muito Doroteia, então ela até achou graça quando o Ethan socou a cara de Nerel. Agora ela pensa que foi realmente malvada. Bem, depois que a Mônica fez, ele estava em seu direito de ficar chateado. Ela se pergunta se eles dois vão se encontrar, mesmo que não haja forma de a família Bronte envie Ethan para aquele lugar. Mesmo que cheguem a se encontrar mais tarde. Bem, agora que ela conhece os fatos, deveria ser capaz de intervir. Agora que as coisas são diferentes, então talvez os dois se deem bem. Ela deve dar uma boa primeira impressão da família Bronte, que ajuda a manter uma relação amistosa com o Bera também. Se ela fizer isso, estaria um passo mais próximo de alcançar o terceiro item na lista de desejos dela sobre ser alguém melhor e salvar milhões de pessoas. Será possível? Determinada, ela pensa também poderia ajudar a ter uma vida tranquila. Se eles resolverem a relação entre Ethan e Nerel, ela poderá salvar milhares de pessoas. Ela pede a Clara que prepare uma carruagem. Clara pergunta onde ela vai. Dorothea diz que vai visitar a família Bronte. Ela diz oi para o Ethan, que parecia não estar esperando por ela, ficando surpreso. Mas logo ele mostra sua hospitalidade, pedindo para ela se sentar. Dorothea pensa que ele parece feliz, enquanto ele pergunta que tipo de chá ela quer, pois ele tem muitas coisas boas dessa vez. Dorothea pergunta se ele soube das pessoas que vêm de Hark, ao que Ethan confirma, dizendo que seu pai lhe disse. Ethan diz que agora que ele pensa nisso, ele escutou que a princesa também dará as boas-vindas a Hark. Dorothea diz que sim, ela tem que cumprimentá-lo como princesa do Império. Dorothea pergunta onde foi o Ethan no passado e se ele está se escondendo. Então Ethan fala que também quer cumprimentá-las com ela, fazendo Dorothea cuspir o chá. Ethan se levanta rapidamente, perguntando se está tudo bem. Dorothea diz que sim, perguntando por que ele diz isso. De forma tímida, Ethan diz que mesmo que a mãe e o pai dele não gostem, ele ainda poderia ficar juntos até a hora de comer. Dorothea, confusa, se pergunta para que se deve isso, pois até agora ele mostrou poucas vezes o rosto em público. Ethan explica que a princesa também vai estar. Ele ouviu que o príncipe de Hark tem mais ou menos a mesma idade que eles. Mas Dorothea se exalta, gritando que não. Ethan pergunta por quê. Dorothea pensa que Nerel ignorava o Ethan por ele ser um filho bastardo que nunca pôde estudar na Episteme. O Duque vai se arrepender de mostrar o Ethan em público. Nessa situação, o Ethan também vai sair muito machucado. O que ela deve fazer? Então ela se lembra da Clara falando, toda empolgada, que um astrólogo muito bom está na cidade, falando para eles irem vê-lo. De forma nervosa, Dorothea diz que é um local de tarô. Acontece que a leitura de tarô não é muito boa, mas... Ethan questiona o quê? E se ela sabe ler cartas de tarô? Coçando a cabeça sem jeito, Dorothea nega, dizendo que se refere a um lugar que ela viu onde fazem isso. Ela escutou que é um grande astrólogo na cidade. Ele diz que a energia de morte se torna mais forte se ele se encontra com Hark. Ethan parece inicialmente nervoso, mas logo em seguida ele começa a rir, deixando Dorothea confusa. Ainda rindo, Ethan pergunta se ela realmente ouviu algo assim, e se ela perguntou ao astrólogo sobre ele. Dorothea fica envergonhada,
enquanto pensa que como estava com muita pressa, então ela não sabia o que inventar. Mas ela diz a ele que foi apenas por diversão. Mas depois de ouvi-lo, ela se sentiu um pouco incomodada. Então pergunta o que mais ela perguntou sobre ele, deixando ela até confusa. Então pergunta se ela tem certeza de que essa pessoa sabe ler cartas de tarô. Dorothea diz ter realmente visto. Ao que Ethan diz que então não há o que fazer. Se a princesa diz, então ele deixará como está. Ele diz não acreditar em cartas de tarô, mas isso é o que a princesa quer. Dorothea agradece por ele ouvir o pedido dela. Mas o Ethan diz que, em troca, ele quer que a princesa escute o pedido dele. Ela pergunta o que ele quer. Ele pede que no dia que ela debutar oficialmente na nossa sociedade, ela permita que ele seja o acompanhante dela. Dorothea fica surpresa com o pedido, mas Ethan diz que é isso que ele quer. Antes de regressar, ela não tinha um parceiro para escoltar. A porção de ser o par da princesa oferecida pela família imperial era como um castigo. Ninguém queria ser a escolta dela. Finalmente, devido ao pedido do rei ao seu grande amigo, ela teve Theon como companheiro. Theon não podia rejeitar o pedido de um amigo, e muito menos uma ordem imperial. Mas como todos os outros, ele não queria realmente dançar com ela. Ainda assim, a partir desse momento, ela se apaixonou por Theon. No exato momento em que ela começou a ter sentimentos por ele, também foi o início de suas desgraças. Que expressão ele tinha naquele momento? Pensando bem, aquele foi o momento mais feliz da vida dela. Ela não foi amada, mas também não foi odiada. Depois disso, Carnon pressionou o noivado dela com Theon para estabelecer laços com a família do Calfred. Confuso pela demora, então chama a princesa, se desculpa, e então explica que ainda falta muito para o debut dela. Então fala que de qualquer forma, o tempo passa rápido. Pede para ela prometer que no dia em que ela debutar, ele é quem estará ao lado dela. Dorothea é ofuscada pela beleza dele. É impossível não se sentir envergonhada, mas ter um parceiro assim seria bom. De qualquer forma, ninguém iria querer a posição. E dessa vez, não tem por que ela terminar noivada ou casada com Theon. Ela une seu dedo mindinho ao dele, falando que está bem. Radiante, e tem de esperar que esse dia chegue logo. Alguns dias depois, Dorothea está cumprimentando o príncipe Nerel. Nerel encara sem muita paciência, e não diz nada em resposta ao cumprimento da princesa. Sorrindo, Dorothea deseja que ele seja bem-vindo, enquanto pensa que não deve ficar nervosa. Ela deve manter a mente aberta e manter uma boa relação com Hark. Mas a expressão dela muda quando ele diz que ela tem um rosto bem decente. Dorothea tenta disfarçar a irritação com um sorriso, mas em seu pensamento, ela se imagina matando ele, enquanto se pergunta se por acaso ele quer viver uma vida curta. Um homem corre chamando o príncipe, falando para ele não se esquecer de que está falando com a princesa do Império. Nerel de saber. Então, de forma arrogante, ele diz que ela não sabe se quer manusear os espíritos, se gabando enquanto está invocando o espírito da água, poder dado pela família Hark e Pons. Melané e Fred, em sua longa história, tiveram seus vínculos com os espíritos enfraquecidos, diferente da família real de Hark, que ainda mantém fortes vínculos com os espíritos. Essa é a maior fonte de arrogância de Nerel frente ao Império. Dorothea diz que está certo. Ela não sabe manejar os espíritos. Mas ele quer saber uma coisa? Hark é um reino pequeno. O estado de uma princesa imperial é o mesmo que o do rei de um pequeno reino. Então, mesmo sem os espíritos, ela pode acabar com isso e fazer de Hark uma piada. Ainda de forma arrogante, Nerel indaga se ela sequer sabe manejar os espíritos, como ela acha que vai ser tratada como uma princesa. Dorothea pergunta por que ele acha que ela está ali. Aqueles modos e sentidos comuns básicos devem ser adquiridos antes de entrar na epísteme. Nerel provoca dizendo que ela sequer pode entrar na epísteme. Dorothea argumenta que não é como se ela não pudesse entrar. Nerel diz que é uma desculpa idiota, mas Dorothea diz que pelo menos parece que ela aprendeu muito mais que o príncipe, levando em conta a postura dele. E assim, eles continuam se provocando, deixando todos nervosos. Irritada, Dorothea pergunta se ele quer colocar isso à prova. Ela diz que a estação agrícola movimentada segue os movimentos celestiais. Então pergunta se não é fácil saber sobre as trocas na temporada de pesca, deixando Nerel nervoso. Vitoriosa, Dorothea toma seu chá, enquanto comenta que é uma vergonha que você quer saber isso. Derrotado, Nerel pragueja. Dorothea continua perguntando se não é por isso que ele não entrou na epísteme. Antes, quando Dorothea viu Nerel, ela pensava em o amaldiçoar. Em comparação, agora se tornou alguém mais tolerante. Nerel diz que só acha que ela sabe um pouco mais. Ele acha que ela pensa que a epísteme é um lugar que pode entrar se sabe algumas coisas, mas é um lugar que se aprende tanto artes literárias quanto marciais. Dorothea diz que, sendo assim, ele deve ser capaz de levantar uma espada. Nerel ri, perguntando se ela está tentando competir com ele, enquanto pensa que ele tem mais confiança com o manejo de espada do que com o conhecimento dele. Dorothea diz que sim, pede para ele dar o exemplo ganhando. Sem entender nada, Nerel pensa que ele foi reconhecido como um grande espadachim em Hark,
Então aquela menina não pode vencer dele 2 vezes. Então ele concorda, dizendo para ela não chorar depois que perder. Uma espada cai. Aquele foi o primeiro duelo de Doroteia depois que ela tirou o gesso. Então ela não consegue acreditar que ele não pôde evitar isso e já perdeu. Ela se pergunta se ele realmente estava vencê-la com essa habilidade. Mais furioso, o príncipe pergunta como ela se atreve. Então ele usa seu poder na Doroteia. Com a expressão psicopática, Nerea pergunta como alguém que sequer pode manejar os espíritos se atreve a rir dele. Clara e Stefan ficam em pânico. Doroteia não consegue respirar devido à água. Eles querem pensar que a chamam de princesa sem ter o poder dos espíritos. Até mesmo Bera logo será devorada por Hark. Doroteia morde os lábios ao ouvir a menção aos espíritos. Ela se lembra de quando ela ficava olhando o rei invocando os espíritos, e isso lhe dá determinação. Ela então manda ele ir para o inferno com os espíritos, enquanto corta a água. Surpreso, Nerea pergunta se ela cortou a água. Clara e Stefan correm até a princesa, que está caída no chão. Eles perguntam se ela está bem e dizem que eles têm que apresentar um protesto formal contra Hark. Mas se levantando, Doroteia diz estar bem e pede que eles não se preocupem. Então ela aponta sua espada para Nerel, mandando ele escutar com atenção. Nerel tenta se defender, dizendo que o poder dos espíritos também é uma forma de lutar. Com expressão assassina, Doroteia concorda, pedindo para ele se sentir livre para usá-lo, pois esse é o poder dos espíritos, ela pode derrotá-lo. Então, ela diz que como prometeu, ela será cortês. Depois disso, Clara está arrumando o cabelo de Doroteia. Clara pergunta se está tudo bem com ela, ao que Doroteia responde estar bem. Clara pergunta se mesmo assim se não seria melhor pedir para um médico checá-la. Doroteia diz que não seria necessário. Ela pensa que não tinha por que ganhar daquela forma, então ela se pergunta o que ela está disposta a fazer para que a veja como uma vencedora. Ela realmente pretende passar por cima de outra pessoa apenas por isso? Para baixo, ela então avisa a Clara que não vai pegar ela na espada por um tempo. Então Ethan entra no quarto desesperado, perguntando se ela está bem. Ele diz lamentar aparecer de repente. Ele sabe que é uma completa falta de respeito da parte dele, mas ele ficou preocupado quando soube que ela estava ferida. Então ele pergunta como está o corpo dela. Doroteia pede que ele não se preocupe, pois ela não está lesionada. Ela só foi atacada por um espírito da água. Então ela se lembra do que Nerel havia dito sobre até mesmo Bera ser devorada por Hark. Mesmo que ela derrote Nerel, como ele tem um espírito, logo herdará o trono. Enquanto ela não pode voltar a ser como antes, quando ninguém a procurava. Segurando a mão da Doroteia, Ethan disse que ela está machucada sim, e que aquilo já aconteceu antes. A pessoa sempre diz que está bem, mas o rosto dela reflete o oposto. Doroteia se pergunta se ela está fazendo uma expressão assim. Ethan então pergunta se está realmente bem, mas ao não obter resposta, ele muda de assunto perguntando se ela gostaria de ouvi-lo tocar violino. Doroteia pergunta se do nada. Ele diz que não é algo que a desagrade. Ele então pergunta, todo sorridente, se ela gostaria de ouvir a melodia dele e se ele pode mostrar agora, dizendo que talvez a surpreenda ao ouvir. Então ele começa a tocar, deixando a Doroteia encantada. Todos estão impressionados com a habilidade dele, dizendo que ele é um gênio do violino e que aquilo foi incrível. Sem graça, Ethan diz não ser merecedor de tais elogios. Em pensar que com tão pouca idade já é capaz de tocar algo tão profissional como era se esperado um anjo de olhos dourados da sociedade. Contente, Ethan diz que então acha que terá que tocar mais uma música. Mas de repente, eles são interrompidos por alguém bater na porta, a chamando. Ela percebe que é a voz do Nerel, se perguntando por quê. Ethan pergunta se foi essa pessoa que atacou a princesa. Pensando que ela não pode deixar que os dois se conheçam agora, ela pede que o Ethan se esconda agora. Ela segura o pulso dele falando para ele ir rápido. Então, ela o empurra para trás de uma cortina e pede que ele fique quieto. Ethan tenta dizer alguma coisa, mas a cortina é fechada em sua cara. Clara grita e já vai abrir a porta, enquanto Doroteia pede que o Stefan fique em frente à cortina por um momento. Irritada, Clara pergunta ao príncipe o que foi, mas ele a empurra perguntando o que ela acha que está fazendo. Então informa que está ali para falar com a princesa, que pergunta a ele o que ele gostaria. Ele fica surpreso ao ver que ela não ficou ferida, mas ela pede que ele seja breve. Virando o rosto, ele diz que queria pedir desculpas pelo que aconteceu antes, porque ele usou poder demais em uma pessoa comum que não sabe usar o poder dos espíritos. Tentando controlar a raiva, Doroteia pensa que ele não vai deixar o orgulho para trás até o fim. Ela diz a ele que não tem problema, pois como ele pode ver, ela não está ferida. Então ele pode se retirar se acabou de pedir desculpas. Nerel informa que o pai dele pessoalmente pediu que ele convidasse ela para jantar como uma forma de retificação, e que o Duque Bronte também estará lá. Doroteia não quer ir, mas ela não pode evitar se trata de um convite do rei. Então ela concorda e manda Clara preparar tudo. Mudando de assunto, Nerel pergunta se por acaso ela estava tocando violino. Doroteia pensa que aquele é um momento muito inoportuno. Então ela diz não saber tocar isso. Pensativo, Nerel diz achar ter ouvido antes de entrar. Doroteia diz que ele deve ter ouvido errado.
Então ela chama Clara para elas irem, pois o rei de Hark deve estar esperando. Então ela pede que o príncipe a guie. Merel pergunta se o cavaleiro de escolta não vai com ela. Dorothea explica que o Stefan irá depois. Stefan confirma e quando eles saem, ele suspira aliviado. Ethan sai de trás das cortinas. Ethan diz que a princesa é muito linda, perguntando se Stefan não acha. Na mesa, o rei está morrendo de rir ao pensar que o Nerel ameaçou a princesa, dizendo sentir muito. Ele diz que por ela ser uma criança que lida com os espertos cotidianamente, ele espera que ela compreenda. Então diz que se ela soubesse como manejar os espíritos, seria mais fácil de eu entender. Dorothea diz que entende, mas pensa que ela diria que foi imaturo. Ele agradece pela compreensão dela. E diz que a princesa parece cada vez mais com a imperatriz que faleceu quando a princesa nasceu, chamando a atenção da Dorothea. Ela já viu um retrato da imperatriz antes. Lábios e olhos rosados e cabelos escuros. A família da mãe dela era Fred, por isso parecia um pouco com Theon. Sem nenhuma razão, ela sempre gostou da pessoa do retrato. Ela agradece pelas palavras dele. Então diz que de qualquer forma, parece que a saúde da princesa se recuperou por completo. Mesmo se sua majestade não disse nada. Colocando a xícara na mesa, ela pensa que é verdade. Mas às vezes assim, ela não quer ir embora dali. Então ela diz que a vida naquele lugar é melhor, mais cômoda. Andando junto com o Stefan e a Clara, Dorothea pensa que da próxima vez ela irá recusar a carta, mesmo que seja do Carnon, pois ele não faz nada além de lhe causar problemas. Ela se vira para a Clara, perguntando se por acaso chegou alguma carta aquele mês. Clara responde que também não veio dessa vez, sendo 2 meses sem notícia já. Ela questiona se a Clara ainda acha que talvez o mensageiro tenha falecido no meio do caminho. Clara pede que ela não se preocupe, pois ela não crê que seja grande coisa. De repente, alguém grita e chama a princesa. Um homem está reclamando de uma criança que está ali outra vez. O menino ruivo puxa seu braço que está sendo agarrado pelo homem, dizendo que a princesa não disse nada sobre não querer receber visitas. Dorothea pergunta o que está acontecendo. O homem diz que parece que aquele pirralho não sabe o lugar dele e continua querendo vê-la. O menino pergunta se a princesa não fez uma promessa a ele da última vez. Dorothea pergunta se promessa. Então parece lembrar ao que ele se refere. Ela se lembra de ter falado a ele que quando chegasse ao ponto dele vender a vida dele por 10 moedas, era para ele ir até ela. Ele joga um saco de batatas, dizendo que dará tudo a ela. Absolutamente tudo. Então, se ajoelhando, ele pede que ela, por favor, o ajude. Dorothea fica confusa diante do desespero do menino. Vemos então eles em uma carruagem. Dorothea pergunta se o pai dele tem uma dívida pendente, ao que o menino confirma, dizendo que eles não podem pagá-la. Por isso eles querem levar ele e o irmão dele para trabalharem na mina. O menino pragueja, dizendo que aquele lugar é muito cruel e perigoso. O irmão dele morreria em um lugar assim. Dorothea pensa que se é sobre essa mina, o dono não é o Conde Duncan? Em pensar que ele está usando crianças para trabalhar nas minas. Crianças que não têm dinheiro nem poder para contradizer suas vontades. Pensativa, ela diz que vai ajudá-lo. Emocionado, ele pergunta se é mesmo, mas Dorothea diz ter uma condição. O pai dele não, apenas o irmão. Vemos uma caixa cheia de ouro. Alguém pergunta o que é aquilo e por que a princesa está dando isso a ele. Dorothea explica que é em relação à dívida de uma família que vive no povoado. O homem pergunta se ela está se referindo ao senhor que pegou emprestado inicialmente 500 blank. Com juros, a dívida total é por volta de 3.000 blank, dizendo que aquilo é mais que o suficiente para pagá-la. Dorothea pede que ele use o dinheiro restante para pagar as dívidas das crianças da mina, e no futuro ela não quer que crianças sejam levadas para trabalhar em um local assim. Os olhos do cara brilham dinheiro enquanto ele diz que é realmente muito amável e inocente, e que aquele foi um gesto comovente. Dorothea pensa que ele realmente acha que ela é muito ingênua, mas ele diz que esse não é um assunto no qual a princesa deveria se envolver. Dorothea diz saber. Ela não está lhe dando uma ordem, apenas está expressando o desejo dela diante de uma situação. Ela sabe perfeitamente bem como as coisas funcionam naquele lugar. Antes de retornar, ela foi duramente criticada por decretar uma lei que proibia o trabalho de crianças menores de 14 anos. As pessoas perguntam sobre quem elas deveriam contratar para tais trabalhos então, dizendo que ninguém mais pode fazer certas coisas além das crianças, e perguntando se ela acha que elas vão gostar de perder seus empregos. Todos apontavam o dedo para ela, dizendo que as crianças podem comer e viver graças ao dinheiro que conseguem, e que eles estão sendo prejudicados por uma princesa que sequer entende o mundo. Não importa quanto dinheiro ela tenha, não pode salvar todos. Ela sabe disso melhor que ninguém. Agora que ela não é imperatriz, as palavras dela não têm nenhum peso. Ela tem consciência de que não sabe muito sobre a situação. No entanto, ela irá se certificar de mudar isso. Ela está fazendo isso porque isso é na lista dela. Vemos uma carruagem mais simples dessa vez. Alguém chama a princesa e ela olha. É o menino ruivo que pergunta se ela realmente pretende entrar lá pessoalmente, dizendo que ele pode fazer isso sozinho.
Nilson, Dorothea e Stefan estão usando roupas simples e esfarrapadas. Dorothea diz não achar que o pai dele deixará ele ir, pois nunca se sabe o que pode acontecer. Mas ela tem um cavalheiro muito confiável ao lado dela. O menino diz que não importa o que aconteça, é para deixar que ele se encarrega. Dorothea está andando e observando o lugar. Aquilo não é apenas um bairro pobre, não é? Dorothea vê 2 meninos brigando. Um xinga, enquanto pergunta se ele já terminou de falar. O outro diz que já disse tudo o que tinha para dizer, enquanto xinga o outro. Então, ela acha que agora entende por que ele fala de uma forma tão única. As pessoas a olham com olhares ameaçadores. Dorothea fica confusa com isso. Então o menino explica que é porque eles dois têm uma aparência nobre. Então é para ela apenas os seguir e os ignorar. Dorothea se pergunta se mesmo vestindo essas roupas, se eles ainda os veem assim. O menino aparece em sua casa, dizendo que o pai dele já deve ter saído. Angustiada, Dorothea pergunta se há pessoas que vivem em lugares como aquele. O menino abre a porta enquanto chama pelo seu irmão Poi. Então, eles se deparam com o menino encolhido em um canto. O menino parece que vai chorar, então seu irmão o abraça, dizendo que está tudo bem, e que eles estão bem agora. Eles irão deixar aquela casa. Observando o menino, Dorothea pensa que o menino havia dito que seu irmão tinha 8 anos, mas ele é pequeno demais. Poi pergunta sobre o pai deles, ao que o menino responde que ele não, e que é para ele cumprimentar a princesa, pois ela irá ajudá-los. O menino olha para ela assustado, diz olá e então se apresenta. Dorothea diz olá com um sorriso. Poi chama o irmão, então cochicha em seu ouvido que aquela irmã é muito bonita. O menino ruivo explica que é porque ela é uma princesa. De repente, eles ouvem alguém gritar perguntando o que alguém está fazendo em frente à casa dele. É o pai dos meninos, que grita perguntando se o Stefan é surdo, porque não responde. Quem é aquela garota e por que estão na casa dele? Ele chama Joey e Poi de inúteis e pergunta que tipo de besteira é essa, mandando eles irem para lá agora mesmo. Irritada, Dorothea informa que aquelas são as crianças que ele vendeu. Então agora, eles não irão para as minas, mas irão com ela. Nervoso, o homem diz que mesmo assim, o Conde Duncan lhe disse que precisava desses pirralhos, perguntando o que ela acha que está fazendo roubando crianças desse jeito. Puxando os meninos, ela diz que ele não os merece. Irritado, o pai grita perguntando aonde eles pensam que estão indo, e diz que não vai deixar isso passar, mas Stefan encara com uma aura assustadora. No castelo, Poi todo contente pede para o seu irmão olhar para ele, perguntando se ele não parece uma criança rica. Joey o abraça, dizendo que ele está igual a um príncipe. Dorothea diz ter comprado para ele, perguntando se eles realmente gostaram. Joey confirma, agradecendo por toda a consideração dela. Ela pergunta se ele não se esqueceu da conversa deles, já que ela pagou a dívida, ao invés de a pagarem de volta, agora eles trabalham para ela. Joey está tremendo, e percebendo isso, Poi o chama. Então Joey fica determinado, e pergunta o que ela gostaria que eles fizessem. Dorothea diz que justamente hoje ela tem um assunto a ser atendido. Então ela se vira e pede que eles venham com ela. Eles são levados até uma enorme mesa. Surpreso, Joey pergunta o que é tudo aquilo, enquanto Poi questiona se eles podem comer naquela mesa grande. Dorothea aponta para onde eles devem se sentar, informando que os lugares deles foram preparados. Stefan ajuda o pequeno Poi a se sentar. Os meninos estão radiantes, e Dorothea se pergunta por que eles estão assim. Então o primeiro prato servido. É um bife feito com lombo macio. A partir de agora, eles irão comer verduras e frutas frescas. É para eles comerem tudo sem reclamar. Mas ela os lembra de que nobres são educados mesmo comendo. Então, se eles quiserem servir alguém da família imperial, devem aprender isso. Ela os ensinará a etiqueta na mesa a partir de agora. Os dois se entreolham. Então Joey pergunta se eles vão servi-la. Confusa, ela responde que é claro. Surpreso, Joey pensa que achou que todas as pessoas ricas eram más. Ele sentiu tanta agonia que pediu ajuda para a princesa sem pensar muito. Foi assustador, pois a princesa poderia ser como o Conde Duncan. Eles perguntam se Poi terá que voltar a fazer trabalhos difíceis. Ele tem muitas dúvidas. Talvez a princesa seja diferente do que ele pensava. Ela pode ser uma pessoa boa. Joey pergunta se ela já experimentou torta de maçã alguma vez. Dorothea questiona se torta de maçã. Ao que Joey explica que é um pão com forma de joia feito com manteiga e açúcar por fora. Também tem o cheiro da maçã. Ela é doce, suave e perfumada. Depois que ele e o Poi comeram, ele chorou de tão deliciosa que estava. Dorothea diz já ter provado antes e questiona sobre por que ele está perguntando. Ela se pergunta se é tão deliciosa assim. Com um belo sorriso, ele diz que vai presentear a princesa com uma torta de maçã mais tarde, já que é a comida mais deliciosa do mundo. Quando ele retribui o favor, também lhe dará uma torta de maçã. Dorothea questiona se então ele acha que poderá comprar uma torta de maçã. Joey diz que sim, pois ele será um adulto. Dorothea diz que ele não tem que fazer isso, mas Joey diz que querer fazer.
Então ela pergunta se agora ele pode se concentrar em aprender etiqueta, ao que os dois irmãos respondem afirmativamente. Dorothy ensina a forma como eles devem segurar a faca, mas Joey está empolgado demais por nunca ter experimentado algo assim antes. Ele incentiva o Poe a provar também, até que os dois comem tudo e estão satisfeitos. Poe comenta que queria poder aprender etiqueta à mesa todos os dias. Dorothy diz que a partir de agora eles comerão com mais frequência, então não é para serem tão gulosos. Ela pega mais um pedaço de bife e pede que ele coma aquilo também. Babando diante da carne, Joey fala que é preciso a pessoa mais agradável que ele conheceu em sua vida. Dorothy pergunta se ela é uma pessoa boa por lhe dar carne, mas ele responde que não é apenas a carne. Ela o salvou do pai deles, permitiu que eles ficassem ali e lhes deu roupas novas. Então a princesa é a pessoa mais gentil do mundo. Dorothy se pergunta se é a pessoa mais gentil do mundo, pensando que aquela é uma palavra que realmente não tem nada a ver com ela. Ao contrário disso, ela acredita que é a pior pessoa do mundo. Então ela pergunta se eles já terminaram. Decepcionado, Joey pergunta se então é isso. Mas Dorothy diz que não, pois ainda tem a sobremesa, deixando ambos os meninos muito contentes, pois eles apenas ouviram falar sobre isso. A comida é então servida, e eles só conseguem pensar que é a comida mais deliciosa do mundo. Dorothy diz que não é necessário seguir a etiqueta, e é para eles apenas comerem. Aquilo é uma recompensa por terem ido bem. Joey, prestes a chorar, diz maldição. Dorothy informa ter dito que se ele amaldiçoasse de novo, ela iria expulsá-lo. Envergonhado, o menino diz que ela pode fazer isso, pois quem disse que por chamá-lo de amável, ele deixaria de xingar. E mesmo que ela o expulse, ela já fez muito por ele. Poe pergunta se ele está chorando, mas irritado, ele responde que não é isso. Para baixo, ele diz que é porque ele queria lhe dar uma. Dorothy explica que as pessoas que trabalham no palácio devem estar limpas e saudáveis. Por isso, eles devem comer bem e estar saudáveis. Isso é o que eles têm que fazer agora. De qualquer forma, isso aconteceu com os meninos que ela trouxe. No futuro, quando ele vier visitar o palácio, poderá conhecê-los. Ela espera o dia em que eles se encontrarão novamente. É o que diz a carta da Doroteia que o Theon está lendo. Ele pensa que ela escreveu como se fosse um relatório. É desajeitado. Com um belo sorriso, ele pensa que a princesa é muito simpática. Ele pensa que tem que enviar uma resposta rapidamente. Mas de repente, ele paralisa, começa a sentir dor, então está caindo, sem entender o que está acontecendo com ele. Enquanto isso no palácio, Ita está lá novamente. Alguém pergunta há quanto tempo. Ao que todo tímido, ele diz que já faz muito tempo que eles não se veem, e pergunta como a pessoa está. Vemos então que a pessoa com quem ele está falando é a Clara. Diz que parece que ele cresceu e que está mais alto. Ela pergunta se ele está ali para ver a princesa. Então, ela o guiará. Ethan agradece, enquanto as outras empregadas observam sendo encantadas com o menino. Eles estão indo em direção ao quarto da Doroteia, quando de repente ele ouve a Doroteia perguntar para alguém por que ele escondeu o bolo em um canto do seu quarto. A outra pessoa explica que é guardá-lo, pois queria comer mais tarde com o Poe. Quando eles chegam à porta do quarto, Doroteia está perguntando se ele vê que está com um mofo, e diz que aquilo é um desperdício. Quando eles entram no quarto, se deparam com a Doroteia segurando um pedaço de torta, enquanto dois meninos ruivos a seguram com olhos pidões. Joey fala ter pensado que ela é rica. Irritada, ela diz ser rica, então é para eles lhe dizerem se quiserem comer algo, pois ela dará tudo o que eles quiserem. Ethan questiona quem são eles, ao que Clara explica que são garotos que a princesa trouxe há pouco tempo. Ela os salvou de serem vendidos por seu pai para trabalho forçado nas minas, e deixou que ficasse no anexo, dizendo quão amável ela é. Ethan diz também que ele é amigo deles, ao que Clara, contente, diz que seria muito bom vê-los brincando juntos. Dorothea diz que faz muito tempo que eles não se veem. Ethan pergunta como ela tem estado, ao que ela responde que como ele pode ver. Ele comenta ter escutado que ela salvou esses meninos. Ela pergunta se a Clara contou a ele, ao que ele responde que sim, e que ouviu enquanto ia para lá. Segurando a mão da princesa, ele diz que ela fez um trabalho grandioso, assim como era esperado dela. Ela viu coisas que outras pessoas sequer iriam notar, pegando Dorothea de surpresa. Ele diz também que ele é amigo deles. Ela diz que tudo bem. Ela tem algo para resolver, então pergunta se ele pode esperar com os meninos, ao que Ethan concorda. Agora, restam apenas os três no quarto. Ethan diz olhar para os meninos, dizendo que eles nunca se viram antes. Joey aponta para o Ethan, dizendo que ele é o jovem mestre. Ethan pergunta se ele o conhece, ao que Joey afirma ter o visto na competição, enquanto Poe está impressionado com sua beleza. Se aproximando dos meninos, Ethan diz ter ouvido falar sobre eles também. Eles estão ali por causa da dívida do pai deles. Joey confirma, dizendo que a princesa os salvou. Ethan questiona o que eles estão fazendo no anexo. Ao que contente, Joey explica que eles estão aprendendo as letras. Agora, eles podem ler, mesmo que seja lentamente. Empolgado, Poe acrescenta que ele também está aprendendo história. Pois, para ser enojada, Ethan diz que eles não sabem a bênção que receberam da princesa. Joey explica que para trabalharem ali, eles precisam manter a saúde deles. É por isso que eles aprenderam a etiqueta e a ler.
A princesa disse que essa é a única responsabilidade deles e que outras pessoas cuidam das demais tarefas. Ita pergunta se é mesmo. E se então eles não fazem nada em benefício da princesa e estão apenas a usando como parasitas. Joy repete a palavra parasita. Ita pergunta o que é um parasita, quebrando a cara do Ita. Ita se pergunta se eles estão brincando com ele ou realmente são dois idiotas. Ethan diz que não importa que a princesa diga que não é necessário trabalhar. Se ele fosse eles, o faria de todo jeito. Ele ficaria envergonhado em ficar em um lugar e não fazer nada. Rapidamente, Joy diz que eles realmente pensaram em trabalhar. Ita questiona sobre por que então ficaram apenas na palavra. No fim das contas, eles são apenas um incômodo. Joy questiona sobre o que eles podem fazer pela princesa. Ita diz que está certo de que ela não vai pedir nada. Então, colocando a mão sobre o ombro do menino, ele diz que, no entanto, ele tem uma boa ideia e pergunta se eles querem ouvir. Alguém chama a princesa. São os meninos. E ao vê-los, Dorothy pergunta o que houve. Os meninos se entreolham com um sorriso no rosto. Eles então lhes tendem uma cestinha cheia de framboesas, dizendo que queriam fazer algo pela princesa. Então, eles mesmos prepararam aquilo. Eles dizem todos empolgados que vão se esforçar mais no futuro. Dorothy pega a cesta. Emocionada, ela diz que já tinha dito a eles que não precisavam se incomodar com isso. De repente, sua expressão muda ao ver o lenço do Theon ali. Ela perguntou a Joy por que ele colocou aquele lenço embaixo. Joy responde que lavou as frutas e elas estavam molhadas. Ele não queria que uma cesta tão linda se molhasse, por isso usou aquele lenço. Aquele objeto não é apenas um pano. Ela diz a ele que deveria ter usado uma bandeja ou algo assim para levar as frutas. Dorothy diz o nome dos dois, que ficam assustados. Colocando a cesta no canto, ela diz para eles não tocarem descuidadamente as coisas dos outros e não entrarem no quarto dos outros sem permissão. Eles pedem desculpas, dizendo que não era a intenção deles. Chorando, Poe diz que o jovem mestre disse a eles que deveriam fazer algo pela princesa que ela gostaria e usaria. Ethan diz realmente ter dito, mas foi apenas um conselho. Nervoso, Joy diz que o Ethan disse que um pano deveria ser colocado embaixo para secar a água. Ethan diz ter dito isso, por medo da mesa ser molhada, mas ele nunca disse para usarem o lenço da princesa. Novamente, Dorothy diz o nome dos dois meninos e manda que eles saiam por um momento. Joy tenta dizer que ele, mas Poe segura a mão dele, balançando a cabeça negativamente, pedindo para ele parar. Então eles estão saindo, e quando Joy olha para trás, se depara com Ethan sorrindo de forma provocadora. Sozinhos no quarto, Ethan pergunta se a princesa está bem. Mas antes que consiga terminar a pergunta, é recebido com um tapa na cara, sendo pego de surpresa. Irritada, Dorothy pergunta se ele vai continuar mentindo até o fim. Se fazendo de inocente, Ita pergunta o que ela está dizendo. Infelizmente, a Dorothy percebeu apenas hoje. No fim, tanto ele quanto ela são os mesmos de antes. Ela realmente achou que poderia mudar o Ita. Quão arrogante foi essa ideia? Ela nem mesmo pôde se recompor corretamente. Antes do retorno, ele apareceu na sociedade como um cometa. Tinha o hábito de deixar as coisas caírem. Dessa maneira, as jovens Lauras se inclinavam diante dele e ele desfrutava da sensação de superioridade ao vê-las com a cabeça baixa. Ele seduzia com seu belo sorriso. Uma vez, uma dama achou o lenço do Ita e se agarrou a ele. Para ele, uma dama que rouba pertences dos outros não pode ser realmente considerada uma nobre. Ele era um homem astuto que insultava os nobres. O passatempo do Ita a agradava. Ela foi a primeira pessoa a descobrir e esse foi o início dos pecados deles. Um novo começo. A maldade deles se encaixava muito bem. Uma tirana que ascendeu ao trono através da traição e sua mão direita. Dois males que se encontraram por acaso, não demoraram em criar raízes e começaram a florescer. E finalmente ela conseguiu a vida pela qual ela ansiou durante toda a sua existência. O resultado dos esforços dela. Então Theon entrou na sala e viu a cena. Dorothy diz o nome dele, mas ela está tremendo. Ela se pergunta sobre por que não para de tremer quando não tem nada pelo que se culpar. Ela ganhou. Ela manda Theon olhar para aquilo, dizendo que agora ela é a imperatriz. Theon cai de joelhos chorando pelo Haywood. Dorothy pergunta por que ele está chorando, dizendo que ele é o marido dela. Colocando a mão no rosto dele, ela diz que ele deveria estar feliz, pois a esposa dele se tornou imperatriz. Ela diz que agora ele irá ocupar o lugar ao lado da imperatriz. Por isso, ele deve ficar feliz. As pessoas diziam que alguém que não consegue ver os espíritos não pode se tornar o imperador. A assassina que matou sua majestade Haywood não pode subir ao trono. A assassina que matou seus pais. Doroteia não merece ser imperatriz.
Ela matou todos que se opuseram a ela. Theon perguntava se ela estava louca, dizendo que o que ela fez foi em vão. Aquilo não deveria ser assim. Ela pergunta se está louca. Então estende a mão ensanguentada para Theon, pedindo que ele lhe diga o que ela deveria fazer. Ela fará o que ele lhe disser. O que ela tem que fazer? Se ele apenas puder lhe dizer... Theon olha com expressão de raiva misturada com nojo. Dorothea então acorda ofegante. Ela se pergunta se aquilo era um sonho de novo, dizendo que está ficando cada vez pior. Ela se lembra do Ethan dizendo que o baile irá começar logo. Ele pergunta se ela quer que ele a ajude. Ela diz não precisar. Então pergunta se todas as pessoas falam mal dela. Ethan diz que não é nada além de besteira de gente ignorante. Ela pergunta se ele está se referindo ao fato de matar os nobres que ainda eram leais. Ethan diz que são pessoas cegas pelas tradições antigas. Depois daquele dia, Theon nem mesmo olhava para ela. Theon deve a odiar. Mas mesmo com tudo isso, quando ela pensa nele, é como se não houvesse nada no mundo para ela. Ethan dizia que estava ao lado dela e que a serviria para sempre. Dorothea dizia que ele não tem que a consolar assim, então pediu para ele ir embora. De repente, avisou-nos que o príncipe Fred aparentemente enviou uma carta para a senhorita Júlia, fazendo Dorothea relutar. Theon tinha aquela expressão quando recebeu a carta da Júlia. Mesmo em meio à sua dor, demonstrava imensa alegria. Um olhar apaixonado. Um olhar que jamais mostraria para ela. Tremendo de raiva, Dorothea se pergunta por quê, já que ela tem muito mais a oferecer do que ela. Ela pode dar tudo o que o Theon desejar. Pergunta se ela quer que a caça do príncipe Fred seja interceptada, mas Dorothea diz não ser necessário. Ela é aquela que sai mais machucada ao ler essas cartas. Por isso ela dará a Theon algo que a Júlia não é capaz. Ela chamou Ethan, dizendo que precisa construir um novo palácio. Ela não tem outra escolha além de dar tudo o que tem para ganhar o amor do Theon. É para ele chamar os melhores arquitetos, artesãos e jardineiros do mundo. É para chamar todos os especialistas necessários e garantir que sejam usados os melhores materiais. Uma criança chorando diz que seu pai está doente e não pode continuar trabalhando. Um homem diz irritado que aquela é a ordem da imperatriz, então é para eles se moverem aqueles materiais depressa. Mesmo que a vida deles esteja em risco, eles devem continuar trabalhando. Dorothea iria construir um palácio que seria um legado para a humanidade, e ela iria gravar seu amor por Theon nesse grande legado. Então um dia, Theon finalmente olhará para ela. Ela chamou Ethan, que prontamente se curva para ela, pedindo para ela dizer. Dorothea diz ter outro trabalho para ele, e ele sorri. Vemos então um banquete. Um homem levantando a taça todo sorridente pergunta o quão bom é agora que o Império comanda o mundo todo. Outra pessoa dizia que ele tem razão e que é tudo graças à Imperatriz, que ri convencida no trono. Um homem diz que se Sua Majestade Raymond ainda estivesse, mas Dorothea interrompe rindo, dizendo que parece que ele não tem medo. Com a espada em seu pescoço, o homem tenta dizer de forma nervosa que o que ele queria dizer é que Vossa Majestade é muito melhor do que o príncipe Raymond, mas o pescoço dele já foi cortado. Dorothea pede que dê seu corpo aos cães selvagens. As pessoas ficam atordoadas. Com um sorriso macabro no rosto, Dorothea pergunta sobre por que eles estão quietos, mandando eles desfrutar. Então, com o olhar ameaçador, ela lhes diz que diz para eles desfrutarem. As pessoas começam a fingir empolgação e exaltar nervosamente a Dorothea. Longa vida à Imperatriz. Apesar de Dorothea ter construído o mais esplêndido palácio do mundo, Theon não foi vê-la. O que mais ela deveria fazer para que Theon a ame? Então ela se assusta ao se ver no espelho. Ela se pergunta se aquela é ela. As únicas coisas bonitas são os acessórios. Irritada, ela manda que tirem os brincos. A empregada tenta dizer alguma coisa, mas Dorothea começa a gritar, perguntando se ela não escutou e que é para tirar os brincos. A empregada está tremendo de medo. Então, irritada, Dorothea puxa os brincos da sua orelha, espirrando sangue. Jogando o brinco no chão, ela pensa que a empregada não pôde nem mesmo tirar um brinco. Ela está tremendo, quando o Ethan entra no quarto desesperado, perguntando se ela está bem. Ele percebe que ela está machucada. Mas então, ela é informada de que o príncipe Fred está ali. Empolgada, ela pensa que o Theon foi até o quarto dela. Ela pergunta a ele o que ele acha do quarto dela. Emocionada, ela diz que enfim, mas Theon interrompe perguntando irritado se é verdade que ela tirou o título da família Develine e proibiu sua entrada. Ele não veio por ela. Ela pergunta o que tem isso. Theon explica que os Develine têm apoiado a família imperial e o grão-ducado Fred por um longo tempo. No entanto, ela pretende privar os inocentes Develine de seu título. Dorothea diz que ele não tem que se preocupar com isso. Ele apenas precisa estar bem naquele palácio imperial. Ethan sorri diante da situação.
Theon grita perguntando sobre como ele poderia ficar bem e se ela tem alguma ideia do quanto a Julia significa para ele. Então Dorothea dá um tapa na cara dele. Ela diz que ele é dela. Se ele é dela, então por que continua olhando para outra mulher? Ela acabou batendo em alguém que ama. Agora ela está suja. Theon diz nunca ter prometido ser dela, enquanto começa a correr. Indo atrás dele, ela pergunta onde ele está indo, pedindo para ele não ir. Então Ita segura o braço da Dorothea, que está em lágrimas. Ele avisa de que se ela for atrás dele, apenas causará mais danos. Ele pede que ela não se preocupe muito e tenha paciência. Não é para ela se influenciar por essas coisas. Ele acabará voltando aos braços dela, assim como tudo naquele mundo. Ita então olha para Dorothea segurando seu braço. Dorothea deu tudo o que ela pôde ao Theon, joias caras e até mesmo esplêndida estufa. No entanto, quanto mais ela dava a ele, mais a indiferença dele crescia. Se apenas houvessem críticas ou ressentimentos, ela não iria se sentir tão desesperada. Ethan diz que é algo que ele deve lhe dizer. Dorothea pergunta o quê? Depois, com um sorriso psicopata no rosto, ela pergunta se a Julia está morta. Ethan diz que sim, e que ela foi encontrada na região de Arbon. Aparentemente, ela foi ferida enquanto andava sem escolta. Dorothea está correndo. Ethan estava de férias há algum tempo. Talvez tenha matado a Julia por ela, mas isso não importa. Julia Deverline. Essa pedra no caminho dela finalmente se foi. Agora Theon terá olhos apenas para ela. Dorothea abre enormes portas enquanto chama o Theon, mas fica chocada ao ver ele segurando um passarinho morto, em uma estufa completamente destruída. Com lágrimas no rosto, ele pergunta se ela ainda o ama. Ela o segura chamando de seu, e diz que não importa o quanto ele a odeia ou a ressinta, horrível, idiota, cruel, ela continuará o amando. Irritado, ele pergunta se foi por isso que ela matou a Julia. Dorothea fica confusa. Então, desesperada, ela nega, dizendo que não matou a Julia e que nunca mandou matá-la. Ela nem mesmo sabia onde ela estava. Segurando as mãos dela abruptamente, Theon diz para ela apenas se lembrar disso. A ambição dela o matou. Algum tempo depois disso, Theon a deixou. Ela não se lembra o que fez depois. Quando dormia, via apenas Theon morto, e quando acordava, podia sentir a sombra dele. O primeiro amor dela, seu prometido, esposo e o único amor. Ele era tudo o que ela tinha. Ela não conseguia fazer corretamente seus deveres, nem mesmo os assuntos do Estado. E finalmente, ela foi julgada por desprezar os assuntos do Estado, colocar joias no pescoço ambicioso dela, desviar impostos e matar pessoas inocentes. E foi condenada à morte. Ita perguntou quais são as últimas palavras dela. Dorothea ficou apenas em silêncio e Ita se mordeu de raiva. Seja olhando perto dela, ele disse que essa é a última oportunidade dela. Uma vez, ele pediu lugar ao lado dela e ela concedeu. Salve-me. Apenas para ela dizer isso. Se ela disser, ele consertará tudo e de alguma forma a salvará. Dorothea finalmente fala, dizendo estar tudo bem. Ela fez muitas pessoas infelizes. No final, até mesmo Theon preferiu a morte. Ela não quer viver sem o Theon. Ethan grita perguntando do que isso importa e por que ela está fazendo tudo isso. Ela diz sempre ter ansiado por tudo aquilo que nunca teve. Então ela supõe que ela sempre foi o problema. Ela que não queria ser abandonada e terminou protegendo apenas a sua ambição. Falhou em tudo que fez. Ela diz que ele ainda pode ser um santo. Então tira a pedra do seu cajado e, estendendo para ela, pede que ela pegue. Dorothea foi surpresa, mas então ela vira a cabeça. Ele começa a rir. Então diz que se essa é a escolha dela, ele terá que aceitar. Ele diz esperar que ela não se arrependa e que ela é a pessoa mais cruel daquele mundo. Com um sorriso no rosto, Dorothea diz que por isso que todos sempre a chamaram de tirana. Se ela soubesse disso, teria morrido um pouco antes. Antes do Theon tirar a vida dele. Antes de assassinar Remo de Carnon. Antes do Remo se tornar o príncipe herdeiro. Antes dela perceber que ninguém nunca amaria. Se esse fosse o caso, talvez ninguém tivesse morrido e fossem todos felizes. Talvez ela teria tentado viver uma vida diferente. Antes de lamentar não ter morrido antes. Ela se pergunta por que de repente ela se lembrou disso. A maioria das coisas que aconteceram antes da morte dela são vagas lembranças. Como ela chegou ao ponto de ser executada? Ela não se lembra exatamente do tipo de conversa que teve com Ethan, mas uma coisa é certa. Eles dois são muito parecidos. Eles são capazes de fazer apenas mal aos outros. Ela manda ele ir embora. Se virando, ela pensa que já não pode mais estar com ele. Se eles continuarem juntos, ela tem medo que a ganância dela volte a florescer e a leve ao caminho do mal. Ela tem medo. De repente, Ethan abraça por trás.
Ele pede desculpas, dizendo que foi erro dele. Então ele pede que ela, por favor, não chore. Ela então se afasta dele, mandando ele a soltar. Ele, que nunca se desculpou, está se desculpando agora. Essa não é apenas uma máscara que ele usa para zombar dos nobres? Ela não será enganada por ele. De repente, ela fica surpresa ao vê-lo chorando. Ele diz que a culpa foi dele, pois ele estava com ciúme dos meninos que estavam próximos da princesa. Por isso ele fez isso. Ele quer ser o único amigo da princesa, pois se a princesa o abandonar, ele voltará a ficar sozinho. Então ele pede que, por favor, ela não o odeie. Doroteia não sabe. Aquele braço não para de tremer enquanto implora que ela não o deixe. Será que as lágrimas dele são verdadeiras? Ainda que eles tenham estado juntos por tanto tempo, ela ainda não sabe nada sobre o Ethan. Eles podem mesmo mudar? Enquanto isso, no Palácio Imperial, o imperador está perguntando se os enviados de Hark foram bem recebidos, ao que o homem concorda, dizendo que as pessoas de Hark falaram muito sobre a princesa. Parece que a hospitalidade que teve foi impressionante. Além disso, a princesa ajudou ativamente quando a praga explodiu. Graças às doações que fez, dizem que é bem recebida entre os nobres locais. Há muitas pessoas que chamam a princesa de gênio. Carnot indaga se um gênio, então pergunta se a princesa precisa de mais tempo se recuperando. O homem diz que é difícil dizer, mas uma competição de espadas organizadas pelo Duque Bronte dizem que ela recuperou sua saúde o suficiente para competir com Sua Alteza, o príncipe herdeiro Raymond. Carnot diz que então é para ela retornar e fazer o exame de admissão da epísteme. Confuso, o homem pergunta se ele está se referindo à princesa Doroteia, ao que Carnot indaga sobre quem mais poderia ser. O homem diz que, no entanto, a princesa nunca recebeu a educação adequada para fazer o exame de admissão da epísteme. Carnot informa que, se ela é tão brilhante como dizem, o fará para comprovar. Se ela não conseguir entrar, será apenas isso. Ele não espera que a Doroteia seja aprovada de todo, nem mesmo terá maior alcance na família imperial. Contudo, viver em silêncio é o melhor lugar para morrer. Mas isso é apenas uma prova para a imperfeita Milanê. Doroteia, que os rumores dizem que é um gênio, será posta à prova para ver se isso é realmente verdade. Agora que ele pensa nisso, ele supõe que ela sempre mostrou tais habilidades. Há alguns anos, ele escutou quando memorizou a árvore genealógica dos Milanê. Ela não lê livros que não eram adequados à sua idade? Ele não sabe se ela será útil para a família imperial. Ao contrário, talvez seja um veneno. Os resultados do exame da epísteme apenas determinarão o nível. Steph está limpando sua espada. Ele não tinha pensado que usaria uma espada quando chegou. Passaram-se tantos anos desde que ele está ali. A princesa também cresceu muito. A primeira vez que ele a viu foi em um deserto. Poder encontrar a princesa naquele vasto deserto foi como um milagre. Pois voltaram a se encontrar ali, a princesa não o reconheceu, mas ele se lembrava de tudo vividamente. Uma mão fraca e fina que se agarrou a ele para viver, que o conduziu a ser o cavaleiro de escolta dela, que ele nem mesmo pôde segurar, porque pensou que quebraria. Ele ficou um pouco feliz quando a princesa pediu pela primeira vez que ele a ensinasse a manejar a espada. Além de treinar, também havia outras coisas que permitiam segurar uma espada. Contudo, olhando a princesa que parecia aprender a passos largos, ele sentiu que finalmente havia descoberto a sensação da alegria que acompanha ensinar. Inteligente, amável, verdadeiramente abençoada por Deus. Uma menina que é impossível não amar. No entanto, a princesa de quem ele sempre achou uma garota forte, um dia lhe contou seus pesadelos. Ele se deu conta de que estava enganado. Uma lista de desejos para viver uma boa vida. Um peso grande demais. Um rosto sorridente, mas que se pode perceber o cansaço. Destinado a não ser amado por seu nascimento ter levado a sua mãe à morte. Alice, a antiga imperatriz, morreu por uma grande perda de sangue enquanto dava luz a Doroteia. O sangue que derramou caiu como uma tempestade pelo chão. Dizem que o esplêndido palácio se encheu de vermelho e tinha um cheiro de sangue mais forte do que até mesmo o campo de batalha. O imperador Carnot sofreu muito. O médico, com muita dificuldade, salvou a criança. No fim, é dito que a mão do Carnot cortou o pescoço dele e o matou. Mas essa é uma história que devia acabar. Uma menina não precisa saber quão terrível foi. Alguém lhe disse algo? É por isso que sente tanta culpa? A culpa não é dela. Ela é uma criança encantadora e boa. Estaria tudo bem se ao menos ele pudesse dizer algo para consolar a princesa. Mas ele teme feri-la dizendo coisas desnecessárias. Se apenas ele fosse tão doce e eloquente como a Clara... De repente, Stefan percebe algo. Ele surpreende Joey, que estava atrás do mato. Então ele percebe ser apenas um garotinho, que caindo no chão, diz que ele o assustou. Agora sentados, Joey pergunta como é ser um cavalheiro. Ele diz que todo mundo deve ter achado incrível quando ele se tornou cavalheiro e que o inveja. Ele também quer ser um cavalheiro.
Se ele pudesse brandir uma espada grande e cara, ninguém se atreveria a atacá-lo. Mas ele não é um nobre. Por isso não pode ser um cavalheiro. Como as pessoas dizem, os nobres aprendem com um bom mestre os guiando. Senão, todos os plebeios poderiam ser cavalheiros. Ele tem sorte de ser um servo daquele palácio. Estevão pergunta se ele quer ser um cavalheiro. Joey o encara. Então, nervoso, exclama que ele falou. Se pergunta se ele sabe falar. Joey exclama que querer ser um cavalheiro. É melhor morrer lutando contra um inimigo do que ser arrastado para uma mina e morrer asfixiado. E sendo um cavalheiro, ele poderia ser capaz de devolver um favor à princesa. Sinceramente, como um garoto como ele poderia pagar a gentileza da princesa? Ele recebeu muito, mas não tem nada para dar. Estevão fica pensativo. Dorothy pergunta se então ele quer ensinar o Joey. Estevão balança a cabeça afirmativamente. Dorothy pensa que é a primeira vez que ele diz algo por vontade própria. Aquilo é inesperado. Ela pensa que talvez seja conveniente que o Joey desenvolva suas habilidades físicas. É provável que ler livros seja entediante. Então ela concorda, dizendo acreditar que fará bem a escolta dela ter umas horas livres, então é para ensiná-lo. Ela pergunta se ele tem algo mais a dizer. Estevão pergunta se ela não irá mais treinar o manejo da espada. Dorothy lamenta que parece que ela está deixando o Stefan de lado, quem tem ajudado até agora. Ela diz sem jeito que já não quer segurar uma espada. Ela já fez o suficiente. Depois de tudo, não é como se ela fosse tornar um cavalheiro ou espadachim. Sendo Dorothy Melaner, é perigoso aprender mais habilidades. Estevão pergunta se ela não gosta mais. Apertando o punho, ela pensa que é o contrário. Ela gosta. Empunhar uma espada faz ela se sentir viva. Dentro dela, o desejo de competir e o desejo de ganhar surge. Todos esses são sentimentos que Dorothy Melaner nunca deve ter. Ela diz temer que não, e que sente muito. Por isso, agora ele irá ensinar o Joey e não ela. Ela sai do quarto, deixando Stefan para trás, que fica triste. O cozinheiro está brigando com o Joey, dizendo já ter lhe dito que não era para ele bisbilhotar na cozinha, porque é um lugar perigoso para crianças. Se ele tiver fome, é para dizer a alguém. Ele ficará responsável por lhe dar comida. De forma tímida, Joey diz que não é porque ele tem fome. O cozinheiro pergunta por que então. Joey cochicha algo para o homem que ouve atentamente. O homem diz que isso é incrível e que se é só isso, dará a ele toda a ajuda possível, deixando Joey radiante. Em outro lugar, Ethan está todo triste em seu quarto, pensando que foi ignorado pela princesa. Ela aceitou as desculpas dele, mas desde então, mesmo se ele solicitou uma visita, ela se recusa. Por isso, ele não pode se encontrar com ela. Com raiva, ele pensa que se apenas não tivesse sido pego, mas logo em seguida, eles perguntam no que está pensando. Ele não deveria pensar assim. A princesa não gostaria. Ele deve fazer algo para acalmar a princesa. Pensativo, eles perguntam o que poderia ser bom. Então, algo vem à sua mente. Em Seritia, há flores que brilham durante a noite. Por ser uma flor que não é encontrada em outras regiões, as pessoas vêm a Seritia apenas para poder vê-la. Se ele der essa flor à princesa, ela ficará feliz. As flores são bonitas, e todo mundo gosta de coisas bonitas. Quando o sol estava se pondo, Ethan começou a procurar a flor, mas quando estava encontrando, pensou que devia ter levado um empregado. Mas logo em seguida, ele muda de ideia, pois é algo que ele mesmo tem que fazer. Ele quer ser o responsável pelos sonhos da princesa. Então ele continua procurando, pensando que deve estar por ali em algum lugar. De repente, algo chama sua atenção, e ele vê a flor em uma encosta. Segurando um lenço manchado, Dorothy pensa que apesar do Ethan ter sido desculpado, ela não quer ver o rosto dele. Aquilo é algo muito precioso para ela. Theon deu apenas para ela. Talvez ele seja o último. Ela decidiu não ser ambiciosa naquela vida. Então será que ela não deveria ficar nem mesmo com algo tão pequeno assim? Alguém bate na porta. E presumindo ser a Clara, Dorothy disse que não irá jantar aquela noite. Uma empregada entra pedindo perdão. Ela informa ser uma serva da família Bronte e pede desculpas por ter ido ali sem avisar antecipadamente. Ela queria perguntar algo. Então ela pergunta se ela não se encontrou com o jovem mestre Ethan hoje. Dorothy diz não ter visto ele, perguntando o que aconteceu. Clara explica que disseram que o jovem mestre Ethan subiu a montanha para colher flores para a princesa. Dorothy questiona se flores. Clara confirma, dizendo que, no entanto, ele não voltou até agora. Ela veio perguntar porque talvez estivesse com ela. Dorothy só consegue perguntar o que aquele Jota fez. Enquanto isso, Ethan está escalando a montanha para pegar a flor. Ele já está quase alcançando, até que finalmente a pega. Mas então, ele pisa em falso e começa a cair. Desesperada, Dorothy grita chamando o Ethan na floresta, perguntando onde ele está. Ela pergunta aonde ele foi, pois está muito escuro. De repente, ela fica confusa ao ver uma luz ao longe.
Ela começa a ir em direção à luz e fica surpresa ao ver o Ethan caído chorando. Ethan percebe ela ali. Dorothea pergunta se ele está bem, mas ele interrompe pedindo para ela não se aproximar enquanto esconde o rosto. Ele diz estar todo sujo e esfarrapado agora. Ele não quer que a princesa veja esse lado dele. Ele queria mostrar algo lindo a ela. Dorothea se pergunta se ele passou por todo esse esforço só para deixá-la feliz. Será que por estar muito focada nas memórias da sua vida passada, ela não prestou atenção no Ethan que está na sua frente no presente? Ela estende a mão e toca o rosto dele. Ele diz estar sujo, mas Dorothea diz que isso não importa, deixando Ethan confuso. Ela diz que não importa se ele está sujo. Ela ficará ao lado dele mesmo assim. Pegando a flor, ela pergunta se ele ia dar isso a ela. Ele diz que sim. Ela coloca uma flor na orelha dele e uma na sua, enquanto pensa que o importante é a intenção por trás das ações dele. Com um lindo sorriso, ela diz que é lindo, e então agradece. Dorothea está frustrada porque Joe e Poe estão evitando os últimos dias. É só os olhos deles se encontrarem para eles saírem correndo. Se ela perguntar algo, eles fogem sem responder. Ela supõe que eles estão se sentindo machucados desde aquele dia. Talvez ela tenha sido muito dura, já que eles não fizeram de propósito. Ela não sabe o que fazer, mas de repente, ouve batidas na porta. Ela vai até a porta e ao abri-la, fica surpresa com os meninos ali, segurando uma torta. Todo feliz, Poe diz que aquilo é um presente, pois a última vez eles a deixaram brava. Então, como pedido de desculpas, eles prepararam aquilo. Os ingredientes foram fornecidos pela cozinha e o chefe os ajudou a fazer. De todo jeito, eles queriam dar a primeira torta que eles fizeram para a princesa. Radiante, Joe disse ter dito que faria uma torta de maçã para ela. Dorothea não havia pensado que ele iria fazer a torta tão rápido. No passado, não importava quanta comida boa ela comesse, nada a impressionava. Os meninos estão ansiosos para saber o que ela vai achar, mas Dorothea achou delicioso, já que aquela torta foi feita apenas para ela por eles. Ela agradece aos meninos, que comemoram contentes, mas alguém os observa. A pessoa dá bom dia à princesa, que olha surpresa para a figura. O homem diz que está ali para entregar a ela uma mensagem do imperador. Dorothea treme ao pensar que o Carnot enviou alguém para lhe dizer algo. Ela pergunta qual é a mensagem. O homem diz ser uma ordem para que ela retorne ao Palácio Imperial agora que o tratamento médico dela acabou. Dorothea deixa a torta cair. Irritada, ela pensa que é a mesma coisa de antes, onde ele só tratava como uma princesa quando precisava dela. Ela está cansada daquilo. Poe pergunta aflito se ela irá. Todas as pessoas que a apreciam estão ali. Dorothea diz que a torta dela caiu no chão e pergunta se eles podem fazer uma nova para ela, ao que prontamente os meninos concordam. Ela diz que ficará naquele palácio até que a torta seja pronta. Essa é a resposta dela. Afinal, por que ela deveria sair dali? Ela nunca mais vai viver de acordo com as vontades de Carnot. Enquanto isso, na epísteme, Theon está andando tranquilamente pelos corredores, quando o rei o surpreende. De ímpeto, Theon se movimenta bruscamente, mas para perceber que é apenas o rei. Rei pergunta se está tudo bem. Ele diz estar surpreendido e pede desculpas, mas ele perdeu a aula de história hoje, perguntando se ele está doente. Com as mãos trêmulas, Theon diz estar um pouco cansado, mas bem. Mas se repara nas mãos dele tremendo e o questiona sobre isso. Rapidamente, Theon vira o rosto. Rei pergunta se está tudo bem mesmo, mas eles são interrompidos pela Júlia, que alegremente chama o Theon. Theon aproveita a deixa e diz que irá conversar com a Júlia e que falará com o rei amanhã. Rei concorda, enquanto vê seus amigos partirem. Eles perguntam se o Theon está realmente bem, pois não é o que parece. Ele acha que se ele esperar, o Theon vai lhe contar o que está acontecendo. Ele só espera que não seja nada grave. Theon e Júlia estão tomando chá. Júlia pergunta se ele está bem, pois ele parece mais cansado hoje. Theon explica que um pássaro morreu aquela manhã. Ele levantou cedo hoje e saiu para caminhar, quando de repente tudo escureceu. O pássaro que estava bem na frente dele estava caído no chão. É tudo culpa dele. Ele o matou. Bem na hora escura saindo do menino, rapidamente Júlia se aproxima dele e começa a balançá-lo enquanto o chama, tentando tirá-lo daquele transe sombrio. Theon finalmente acorda e diz sentir muito. Ele não sabe por que tem esse poder. Um dia, sinais estranhos começaram a aparecer. No começo, a chama apagava-se um pouco na escuridão, mas o poder tornou-se mais e mais forte, e desde o menor inseto até os pássaros acabavam mortos. O silêncio, a escuridão e o poder da morte. Este é o poder do espírito da escuridão. No entanto, passaram-se quase 100 anos desde que o espírito da escuridão se manifestou na família Fred, que fizeram um contrato com o espírito da escuridão.
Então por que o espírito se manifestou nele do nada? Ele se preocupa que no futuro alguém possa acabar ferido. Julia tranquiliza, dizendo que através de gerações, o sangue de Fred enfraqueceu. Então o poder dele não será forte o suficiente para machucar as pessoas. Ela já enviou uma carta. Então tudo o que eles podem fazer agora é esperar receber uma resposta. Ela tem certeza que a família Fred deve saber algo sobre o espírito da escuridão. Mas ela pergunta por que ele não é honesto com o rei. O rei pode manejar o espírito da luz, então talvez possa ajudá-lo. Tem onde ser perguntado ao rei sem ser óbvio. Mas ele falou e se comunicou com o espírito desde o começo. Mas tem uma diferente. Mais que uma comunicação, é algo unilateral. Vem, faz o que quer e desaparece. É como um tirano. Além do mais, tem de ter muita afinidade para controlar os espíritos. Algo que ele não tem. No passado, as pessoas com alta afinidade lidavam com os espíritos daqueles que tinham baixa afinidade. Agora ninguém lida com o espírito da escuridão além dele. Julia parece preocupada, mas tem uma tranquiliza com um sorriso. Ele diz que por agora esperará até receber a carta de Fred. Ele acha que pode aguentar até lá. Determinada, Julia diz que irá ajudá-lo se algo acontecer. Por isso, não é para se preocupar. Theon agradece meio sem graça. Mas agora que Theon pensa, ele não conseguiu responder a Dorothea naquele dia. Eles perguntam se a princesa está bem. Ele queria conseguir controlar esse poder antes deles se encontrarem de novo. Dorothea está irritada, pois não importa que o Carnon seja imperador, ele não pode simplesmente enviar alguém e ordenar que ela volte. Aquilo é muito irritante. Clara entra avisando que chegou uma carta. Dorothea diz que se for do rei, ela lerá mais tarde. Então é para ela deixar... Mas Clara interrompe, dizendo que hoje é uma carta diferente, o que chama a atenção de Dorothea. Ela se pergunta se por acaso a resposta da carta que ela enviou para o Theon no outro dia. Clara diz empolgada que é um convite da Condessa Duncan para uma reunião em um salão. Dorothea não parece muito contente com a informação. Afinal, ela se emocionou sem razão. Clara, confusa, informa ter escutado que é uma nova pessoa debutando no mundo social. Surpresa, Dorothea pergunta quem está debutando. E vemos ser o Ethan. O Duque Bronte pensa que a princesa Dorothea parece estar muito interessada no Ethan. Na primeira vez que ela foi à mansão, procurou por ele. Recentemente, ela negou-se a receber visitas de outros nobres da idade dela, mas não o Ethan. Na verdade, eles se encontraram frequentemente. E quando ele desapareceu, ela mesma subiu a montanha o procurando. Tudo isso deve ser porque ela gosta muito do Ethan. Apesar de não ser muito difícil encontrar senhoritas que não gostem dele, já que ele tem uma beleza encantadora. É um fato que a origem dele é um defeito. Mas e se ele acabar envolvido em um escândalo com a princesa? Ela não é valiosa para o imperador. No entanto, na linha de sucessão, depois do príncipe herdeiro, está a Dorothea Melaner. Talvez essa seja uma oportunidade. O Duque pede uma serva para trazer a duquesa imediatamente, pois ele precisa falar com ela. A princesa em desgraça com o imperador e o bastardo da família do Duque formam um bom casal. Desesperado, o Duque pergunta a sua esposa se não a avisaram que ele mandou a chamar aos aposentos dele. A duquesa diz que se ele tiver algo a dizer a ela, ele pode ir até ela. Não é preciso chamá-la de modo tão grosseiro. Irritado, o Duque alega que ela é a esposa dele e aquela é a casa dele. Mas a duquesa apenas o corta dizendo que aquilo é o suficiente. Ela pergunta qual é a razão dele ter ido ali. Ele informa que ultimamente a princesa Dorothea parece estar interessada no Ethan. Então, se eles apresentarem o Ethan à sociedade... Mas a duquesa o olha com uma expressão ameaçadora e pergunta se ele está louco. Ele quer que o mundo todo saiba que eles estão criando o fruto de uma aventura dele fora do casamento? Ele deve se envergonhar. Ela pergunta se tratou o Ethan diferente do Jonathan, mas a resposta é não. Ela apenas criou e educou ele. Ela fez o possível para ajudá-lo, mas ainda assim o Duque quer mais dela. Irritado, o Duque pergunta se então ela manterá o Ethan encarcerado pelo resto da vida dele. Ele agora é velho o suficiente para saber como é o mundo. Ela realmente acredita que o Ethan será uma ameaça à posição do Jonathan? Mas a duquesa continua imutável. Ela acha que mostrar o rosto do Ethan seria uma vergonha, pois ela teria que encarar todos com o filho que o esposo dela teve com outra. Ela pergunta se alguma vez ele pensou em como isso afetaria. O Duque diz que ela também aprecia o Ethan. A duquesa diz que o Ethan é lindo. Tão lindo que a faz repudiá-lo. Mas é somente isso. Ela não pode amar aquele garoto. Nesse momento, uma xícara quebra, surpreendendo os dois. É o Ethan, que ouviu toda a conversa e agora parece chocado, prestes a chorar. Ethan começa a correr, enquanto seu pai o chama, dando ser apenas um mal-entendido. O Duque vai atrás do Ethan e o encontra chorando. Ethan pergunta se ele envergonha seu pai. O Duque vai até ele dizendo que nunca se envergonharia dele.
Mas o Ethan questiona sobre por que então ele continua escondendo e por que eles brigam por causa dele. Ele pergunta se talvez seja porque ele não pôde ir à Episteme. Ethan se desculpa por ter decepcionado seus pais. Ele deveria ter trabalhado mais duro. Quando o Ethan completou 8 anos, ele quis seguir Jonathan à Episteme. Ele nunca pediu nada a seus pais, exceto aquela vez. A duquesa se sentiu comovida e o enviou para fazer o exame. No entanto, durante o caminho para a academia, houve um acidente e o Ethan não pôde chegar a tempo de prestar o exame da Episteme. Mas de todo jeito, considerando que no exame há esgrima e equitação, provavelmente ele não seria aprovado. Não importa quão brilhante ele seja, há coisas que nem mesmo ele pode fazer. O Duque diz não ser culpa dele e que foi apenas um acidente. Mas o Ethan pergunta por que então eles continuam brigando. Ethan questiona se é culpa dele a mãe biológica dele ser pobre. Mas logo vira a cabeça dizendo sentir muito, pois por culpa dele, eles dois... Mas seu pai interrompe, dizendo que ele não fez nada de errado. O Duque consola seu filho prometendo que não irá escondê-lo mais. Eles irão ao salão da Condessa Duncan aquele mês. Então, ele o apresentará oficialmente às pessoas como filho dele. Ethan pergunta se é verdade, e seu pai logo confirma, enquanto pede que ele não leve para o coração o que ouviu hoje. Ele cometeu um erro porque se emocionou enquanto falava. Ethan segura a mão de seu pai, dizendo já saber que ele realmente se preocupa com ele, com um sorriso caloroso em seu rosto, que faz seu pai pensar que negligenciou demais aquela criança. Então ele diz que eles irão comprar um traje novo, ao que o Ethan concorda. É anunciado que a princesa Dorothea está entrando. Ela está muito fofa usando um vestido de borboleta, e as meninas logo a elogiam por sua beleza, fazendo Dorothea querer ir embora dali. De repente, alguém pergunta como ela tem estado, e Dorothea se vira para ver que é o Duque Bronte. Ele manda alguém a saudar também, deixando Dorothea surpresa ao ver que o Ethan também está lá. Ele a cumprimenta com um sorriso e Dorothea se pergunta se era ele quem estava debutando. Na sua vida passada, a primeira vez que o Ethan apareceu em uma reunião social, possivelmente foi depois da morte de Jonathan Bronte para sucedê-lo, já que o Jonathan morreu em um acidente enquanto caçava. Um jovem misterioso criado pela família Bronte. Antes disso, Ethan permaneceu escondido na mansão dos Bronte. O Duque Bronte mudou de ideia? Dorothea comenta que ele também está ali. O Duque diz acreditar que o Ethan precisa aprender um pouco sobre socializar por agora. Dorothea parabeniza o Ethan, que agradece. Ele diz de forma tímida que estava preocupado por não conhecer ninguém, então ele fica feliz que ela esteja ali. Ele nunca esteve em uma situação como aquela antes. Dorothea pensa que aquela é uma reação que ela não queria esperar antes da regressão. Ela diz a ele que logo ele irá se acostumar. O Duque o chama, dizendo acreditar que logo começará, então é para eles irem. Ethan se desculpa por ter que ir primeiro, e Dorothea diz entender. Ethan pega a mão da princesa e a beija, dizendo que eles se verão logo. Dorothea suspira enquanto pensa que ele não deixou de ser o mesmo de antes. As pessoas começam a comentar que aquele é o filho ilegítimo do Duque, e que ele não tem vergonha. Ouvindo os rumores dos nobres, Dorothea pensa que cedo ou tarde todos estarão ansiosos em se aproximar dele. A influência do Ethan no mundo social antes do retorno dela era realmente grande. Tanto que o número de pessoas em um baile poderia mudar dependendo da presença dele. Mas logo isso se tornou o poder dele. Mas houveram mudanças naquela vida. Então não será um pouco diferente? Enquanto isso, uma mulher reclama que se vê preparando tudo durante meses. Mas o artista não pôde ir. Um homem explica que o intérprete se lesionou. Por isso, ele acha que ele não vai conseguir tocar. Talvez ela possa procurar outra pessoa. A mulher grita que o concerto começará logo. Então quem eles vão achar agora? O homem diz que deve haver alguém no salão que saiba tocar piano. Mas a mulher argumenta que só há pessoas que aprenderam a tocar como passatempo, então eles não podem lidar com aquilo. Alguém cumprimenta a mulher, que ao olhar, vê que é o Ethan. Ele diz que se ela não se importar, ele pode tocar o piano para ela. Ele se apresenta com reverência, como o segundo filho da família Bronte. A mulher o encara achando ele muito lindo. De fato, é como disseram. O esconderam até agora, apesar de ser um desperdício esconder um filho como aquele. A mulher comenta que a canção que deve ser tocada é Glória de Bethlen. Essa é uma música que a maioria tem dificuldade em tocar. Ethan comenta que felizmente é uma canção que ele tem praticado todos os dias. A mulher se surpreende por ele ter praticado algo tão complicado todos os dias. Ethan pede para demonstrar a ela. Dorothea está entediada. Ela se pergunta onde o Ethan está. É informado que o concerto irá começar. E a primeira canção que será tocada hoje é Glória de Bethlen. Dorothea fica surpresa ao ver o Ethan no piano. A mulher começa a cantar, enquanto o Ethan toca. Ethan encara a Dorothea que parece encantada. Ela não se lembra dessa música ser tão amável. É como se estivesse pedindo para ser ouvida. As pessoas também são encantadas por uma criança poder tocar piano tão bem. O Ethan preferia ter se tornado um músico ao invés de chanceler? Ele teria sido mais feliz dessa forma? No entanto, para isso ele deveria abandonar sua sede por luxúria e poder, pois foi isso que o condenou na vida passada dela.
Ao fim da apresentação, todos o aplaudem, o chamando de gênio e perguntando como podem ter escondido ele até agora. Ethan logo procura Doroteia, e ao encontrá-la, acena com um sorriso. Mas Doroteia apenas se vira enquanto pensa que um sorriso desses é no mínimo prejudicial. Ela vai até a varanda, pois lá é um pouco mais calmo. De repente, uma conversa chama a atenção de Doroteia. Olhando para baixo, ela vê as mulheres conversando sobre como parece que a princesa e o jovem mestre Ethan se dão bem, pois ele cumprimentou a princesa após a apresentação. Elas não podiam acreditar que ele sorria tão alegremente como se estivesse olhando sua amada. Mas eles fazem um bom casal. Doroteia se pergunta do que eles estão falando e por que todo mundo se interessa tanto pelos assuntos dos outros. Mas o Ethan chega por trás dela falando que a achou. Doroteia se assusta, pois não ouviu ele se aproximar. Com um sorriso, Ethan pergunta se ela ouviu que eles ficam bem juntos. Essas não são necessariamente palavras amáveis. Dotados de um grande intelecto, contudo incapaz de brilhar com sua própria luz. Um bom casal. A garota abandonada pelos Milanê e o bastardo dos Bronte. Os nascimentos deles foram a ruína de suas famílias. Ethan diz gostar, e pergunta se não a agrada. Doroteia questiona se deveria gostar. Ethan diz que ela é muito cruel, mas ele supõe que não pode reclamar. Doroteia fala alguma coisa, quando ouve as mulheres falando que se não pode invocar um espírito, não pode ser chamada de Milanê. Elas ouviram rumores de que a família real decaiu desde que a princesa nasceu, mas o príncipe herdeiro continua ali. Se elas apenas confiarem nele... Doroteia fica incomodada por continuarem falando dela, apesar de que o que dizem ser verdade. Ao menos aquela vida é melhor do que a vida de uma tirana. Então Líquida é derrubada na cabeça de uma das mulheres. Uma das mulheres olha para cima procurando quem fez aquilo, e se depara com Ethan pedindo desculpas com um sorriso, pois ele acidentalmente colocou a taça na beira e a derrubou. Chocada, Doroteia chamou Ethan, mas ele disse que está tudo bem. Afinal, já fazem quase 100 anos desde que a família do Grão-Duque Fred pôde convocar o espírito da escuridão. E apesar disso, o poder dele se mantém firme. Então mesmo o Milanê não poder convocar um espírito, o Império não cairá. Mas para Doroteia, um Milanê que não pode convocar um espírito não é um Milanê. Não importa o que diga, é uma verdade que não muda. Apertando o punho com força, ela diz que já basta. Uma das mulheres comenta que não insultaram a princesa, apenas estavam tristes por ela, já que a família imperial a deixou ali, e não a procuraram durante 2 anos. Elas acreditam que a saúde dela já se recuperou, mas assim, a família imperial não a chama. Não importa quão ambiciosa ela seja, como não há ninguém para aconselhar a princesa, ela supõe que ainda não saiba muito sobre política. É tão desesperador que esteja ali sendo tão nova. É o suficiente. Ela já sabe. Já chega. Continuaram ofendendo a Doroteia mesmo após terem notado a presença dela. Ela precisa se acostumar com isso. Se virando para ir embora, Doroteia diz ao Ethan que não há por que ele sentir pena dela, já que a situação dela não é infeliz o suficiente para isso. Ethan joga a taça lá embaixo, assustando as mulheres que vão embora. Doroteia pensa que deveria voltar ao lugar onde há pessoas que a apreciam. Um homem manda que todos vão para a frente e se alinhem, pois a carruagem de Sua Majestade chegou. Doroteia fica tensa, pois ela não sabe por que ele está ali. Um homem abre um papel e começa a ler que é para a princesa Doroteia Milanê, seguidora do espírito, ouvir a proclamação do pai dela, Sua Majestade, o Imperador da Luz. A princesa já recuperou a saúde e não há razões para que ela permaneça naquele lugar. Portanto, é para ela honrar o mandato imperial e retornar ao Palácio Imperial imediatamente. Ela o recusou, então por que ele está agindo tão teimosamente? Em todo caso, é o Imperador. Se ela negar novamente, usará o jogo de traição. A informa de que a carruagem está pronta e a levará diretamente ao Palácio Imperial. Doroteia esbraveja perguntando o que é isso, já que ela precisa de tempo para arrumar as coisas dela, e ela também deve se preparar. O homem diz que ela não pode, pois a instrução de Sua Majestade é para levar a princesa sem demora. Mas ele diz que ela não tem que se preocupar, pois eles empacotaram tudo o que ela precisava para a viagem. Doroteia se pergunta se eles já foram ao anexo para levar. Ela pergunta se ao menos eles podem dar tempo para se despedir, mas o homem diz que eles devem cumprir as ordens de Sua Majestade. Ela veio ali durante anos e nem mesmo pode se despedir das pessoas que fizeram tanto por ela. Com exceção de uns poucos como a Clara, todos ficarão ali. Se ela deixar o Joe e o Poi para trás, eles terão que voltar para a casa do pai deles. Então ela pede tempo para pelo menos escrever uma carta. Ela finaliza a carta do Joe e do Poi, enquanto o resto é para a Clara. Ida pergunta se pode entregar as cartas. Doroteia indaga se ele, ao que o menino responde que entre as pessoas dali, ele foi quem mais a visitou. Doroteia parece desconfiada, mas Ida pede que ela não se preocupe, pois se algo que a princesa confiou a ele, ele fará sem erro. Doroteia chega à conclusão de que o que aconteceu da última vez não acontecerá de novo, então ela entrega a carta a ele, pede para ele entregar para Clara, pois ela se encarregará do resto. Ita parabeniza surpreendendo, pois ela voltará para o lugar dela. Doroteia agradece, dizendo que foi divertido. Mas o Ita pede que ela não fale como se nunca mais eles fossem se ver. Ela pede que ele não se preocupe, pois eles se verão novamente.
pois querendo ou não, eles estão destinados a se ver novamente algum dia. Ele pergunta se ela está se referindo ao debut, já que ele pediu para ela deixar ele ser o parceiro dela, e Dorothea fica sem graça ao perceber que havia se esquecido disso. Ele pede que ela se mantenha saudável, pois ele estará esperando por esse dia. Avisam que eles precisam ir, e Dorothea pede para o Ethan se cuidar também. Ethan se aproxima dela. Ele segura o rosto dela e a puxa para si. Ele a chama de sua querida princesa, e diz que foi um prazer tê-la conhecido, se despedindo dela. Enquanto isso na epísteme, Rei percebe que o Theon está escondendo algo, já que ele nem mesmo responde quando o rei o chama. Theon parece estar pensando em outra coisa, além do fato dele e a Júlia conversarem sozinhos. Rei começa a imaginar que eles se gostam, e que ele está entre eles, e ele simplesmente não gosta disso. De repente, algo chama a atenção do rei. Theon está caído no chão, suando muito. O poder do espírito cresce a cada dia. Nesse ritmo, ele poderá ferir alguém de novo. Rei entra no quarto do Theon preocupado com o amigo, se aproxima dele e pergunta o que houve. Theon diz que o espírito não funciona para ele, e pede ajuda ao rei. Dorothea está de volta ao Palácio Imperial. Se passaram 3 anos desde que ela esteve ali, e nada mudou desde então. O imperador a convocou daquela maneira, mas está fazendo ela esperar. Ele podia ter dito que estava ocupado. Dorothea pergunta por que ele a chamou. O imperador bate na mesa e diz irritado que se ela terminou o tratamento, deveria voltar. Dorothea diz que ele fala como se fosse onde ela deveria estar. E o imperador questiona o que ela quer dizer com isso. Dorothea pergunta se há um lugar para ela ali. Sempre trancada em um palácio afastado, onde ele nunca procurou. Ele a chamava apenas quando ela era necessária. Ela se pergunta para que ela está ali. Ao que o imperador responde que ela é uma milanê. A roupa e os sapatos que ela usa, a carruagem que monta, a comida que consome, a vila que ela teve durante aqueles 3 anos e os servos que ajudaram, tudo o que ela tem é por ser uma milanê. E aquele é o lugar dela. O imperador se aproxima dela e manda que ela faça o exame de admissão para a epísteme. Ele ouviu o tempo todo que ela é inteligente, e há algum tempo as pessoas de Hark também a elogiaram. Se ela conseguisse aprovar na epísteme, ele pensará nela de outra forma. Pensará nela de outra forma? Que piada! Que diferença haverá se ela mostrar algo diferente agora? No passado, ela ficaria feliz com essas palavras e estudaria muito. Mas agora não. Então, ela disse se recusar. De forma ameaçadora, o imperador diz achar que ela está entendendo algo errado, pois ele não está dando uma escolha a ela. Aquilo é uma ordem. Claro, assim como ela foi trazida ali, tudo com ele deve ser à força. Tudo conforme a vontade dele. E ela não tem escolha a não ser segui-la. O imperador informa de que a prova será em 1 mês. Enquanto isso, ele irá fornecer um professor para que ela possa se preparar. Dorothea diz que fará o que ele quer, mas ela não precisa de um professor, pois ela pode fazer sozinha, como sempre. O imperador diz que ela deveria pensar no prestígio da família imperial. Agora Dorothea já está em seu quarto. Ela está pensando sobre o exame de admissão. Se fosse antes, ela passaria horas estudando e memorizando. Tamanho era o desespero dela por aprovação. Mas esse não é mais o caso. Alguém chama Dorothea, e vemos ser o rei, que está super feliz em vê-la. Rei tenta abraçá-la, mas Dorothea o afasta, perguntando o que ele está fazendo. Rei diz ter sentido muita saudade, e ele está feliz por ela ter voltado. Ele entrega flores a ela, dando um presente de boas-vindas. Dorothea pensa que elas são a cara do rei. Ela diz que não era necessário, e Rei pergunta se ela não gostou das flores, mas ela responde que não era necessário ele dar flores a ela. Sem graça, Rei diz que ela não gostou das flores que ele deu, mas está tudo bem. Ele irá preparar outra coisa na próxima vez. Então ele pergunta se há algo em especial que ela queira. Dorothea se vira dizendo que não há nada. Rei comenta ter ouvido que Sua Majestade quer que ela faça o exame de admissão para a epísteme. Ele está torcendo para que ela seja aprovada. Assim, eles podem ir e voltar juntos. Ele irá apresentá-la aos amigos dele também. Ele tem certeza de que todos vão gostar dela. Ele está certo de que ela será aprovada no exame, pois não tem como alguém inteligente como ela. Mas Dorothea interrompe, pensando se ele não está ocupado, ao que ele responde que não. Então ela pergunta se ele não deveria estar ocupado. Com um sorriso afetuoso, ele diz que a irmã dele voltou depois de tanto tempo, então que poderia ser mais importante do que isso. Dorothea aperta as flores com força, pois o rei precisa dar mais do que nunca para se tornar imperador, mas preferiu encontrá-la. Com cara de desgosto, Dorothea diz para ele não se arrepender depois, mas Rei diz que nunca faria isso. Ao fundo, Stefan sorri, pois parecia que ela não estava feliz com as cartas do príncipe, mas é um alívio que eles parecem estar em bons termos agora. Aliás, eles perguntam se os outros estão bem. Mas, na verdade, Clara está aflita por terem levado a Dorothea do nada. Ela verifica se eles empacotaram tudo e se não esqueceram nada. Joe e Poe, vendo a agitação da Clara, se perguntam o que acontecerá com eles agora e se eles terão que voltar para casa. Poe abraça o irmão, dizendo não querer voltar para casa. Joe fala que nem ele, e
e para tranquilizar o irmão, diz que pedirá para deixar eles ficarem ali. É para esperar só um pouco. Poe continua a perguntar se a princesa o abandonou, mas Joey diz não acreditar nisso. Ethan chega se desculpando por ir vê-los tão repentinamente, já que eles parecem ocupados. Clara informa de que a princesa foi levada de volta ao palácio. Então por que ele está ali? Ethan responde que a princesa pediu a ele um favor. Ele estende a carta da princesa. Clara rapidamente a abre e fica encantada. Ela informa aos meninos que a princesa quer que eles dois também venham. Os meninos ficam encantados por a princesa não os ter abandonado. Clara avisa que eles têm que empacotar as coisas deles e os meninos ficam empolgados. Ethan cerra o punho diante da notícia, mas em seguida se recompõe e diz que irá embora agora. Clara lamenta não ter oferecido nada para beber, mas Ethan tranquiliza, dizendo que foi apenas para entregar a carta à princesa. Ethan se vira para ir embora, enquanto Joey o observa. Então o chama e o agradece por entregar a carta, pois se não fosse por ele, eles teriam sido abandonados. Eles também se desculpam por terem irritado ele da última vez. Eles podem ver que ele é uma boa pessoa, mas com um ar sombrio, Ethan comenta que eles são muito sortudos, deixando os meninos confusos e assustados. Ethan os ameaça dizendo que não é para eles pensarem em fazer mal à princesa, e vai embora. Poe pergunta se o jovem mestre está irritado, enquanto indignado, Joey retira suas palavras de gratidão, pois o Ethan é só um cara mau com um rosto bonito. Um mês depois, Dorothea está em frente a um monte de papéis, enquanto o imperador pede que ela explique o que é aquilo. Dorothea diz parecer ser a prova de admissão que ela fez para a Epísteme. Revoltado, o imperador pergunta se aquele é o melhor dela. Ela conseguiu uma pontuação tão baixa. Nunca na história da Epísteme algo assim tinha acontecido. Ela errou tudo. A pontuação final dela foi 1. Enquanto isso, Dorothea está lá bem plena. Já diziam que para errar tudo, tem que saber tudo, né? Ela pergunta se não é algo bom, já que ela estabeleceu um novo recorde na Epísteme, algo que ninguém tinha conseguido até agora. Ela realmente fez o melhor dela. O imperador diz se lembrar de ter dito para que ela pensasse no prestígio da família imperial, mas parece que ela levou as palavras dele muito levianamente. Com quem ela acha que está lidando? Dorothea responde que com o imperador do grande império de Ubera. Ele diz que também é o pai dela. Pai? Ela nem mesmo consegue invocar espíritos. Ele sempre pensou nela como um incômodo. Irritado, o imperador manda ela pensar antes de falar coisas tão imprudentes. Dorothea questiona se ele sabe quando é o aniversário dela. O imperador morde os lábios enquanto diz saber. Ele se lembra perfeitamente. Dorothea ri, enquanto diz supor que sim, já que o aniversário dela é no mesmo dia do aniversário da morte da imperatriz. Para ele, a morte de sua esposa é mais importante do que o nascimento da sua filha. Ele nunca parabenizou pelo aniversário dela. Nos aniversários do Raymond, ele fez grandes festas, mas para ela, não pôde nem mesmo dar uma mísera flor. A verdade é que ele não queria sequer a enxergar. Ela está ali. Está viva. Mas cada vez que ela se queixava, a única coisa que recebia eram críticas. Uma garota imatura, mesquinha, desalmada e egoísta. Essa era ela, Dorothea. Apertando o punho com força, Dorothea disse que ele provavelmente preferia que ela tivesse morrido e a mãe dela vivido. Mesmo agora, quando ele a olha, ele pensa nisso. Ela pode sentir mesmo que ele não diga. Oh, se apenas Dorothea Melané não tivesse nascido... Furioso, o imperador grita que já basta. Mas Dorothea continua, pedindo para ele ser honesto. Quando a sequestraram anos atrás, ele desejou que ela morresse, certo? E então, ela é recebida com um tapa no rosto. Dorothea coloca a mão sobre a bochecha ferida. O imperador manda ela parar de dizer coisas tão descuidadas e pergunta como ela se atreve. Mas ao olhar para ele, Dorothea fica confusa, sem entender por que ele está com aquela expressão. Por acaso ele prefere continuar fingindo dessa forma até o fim? Ele sabia que isso é o mais cruel de tudo? Dorothea diz cabisbaixa que até hoje ela pode ouvir claramente o que Vossa Majestade disse. Ele disse que era um incômodo e que era para parar de fazer escândalos, porque ele estava envergonhado dela ter sido sequestrada. Então, a escondeu de todos. Alguma vez ele a abraçou? Por acaso pensou em como ela se sentia? Um pai que nunca disse uma palavra de consolo à filha de 9 anos, que voltou depois de ser sequestrada. Que nem mesmo parecia feliz pelo retorno dela. Para ele, a existência dela é insignificante. O imperador a chama de Dorothea Melané, mas ela diz que ele não tem que chamá-la pelo sobrenome de agora em diante, pois ela nunca sentiu que esse sobrenome fosse dela, nem mesmo uma vez. Então, não é necessário que ele a convide a eventos ou cerimônias. Ela sabe bem que ele não a quer ali. Com uma reverência, ela diz que irá se retirar. Então deixa o imperador para trás. Dorothea pensa que está tudo bem. Ela está certa de que não terá que participar mais de tantas coisas.
O imperador já não pode intimidar por ser uma Milanê. Ela supõe que realmente não pode ser uma boa pessoa. É apenas isso. Então, ela é surpreendida pelo Stefan, que está preocupado com o rosto dela. Ela diz que aquilo não é nada. Ele pergunta se ela está realmente bem. Mas ela começa a chorar, pois ela quer voltar para o anexo. Ela não quer ficar ali. Stefan envolve um abraço. Dorothea quer desaparecer daquele mundo. Ela nem mesmo sabe por que ela tem que viver. Ela quer apenas desistir de tudo. Ela quer sair dali. Agora o rosto da Dorothea está inchado de tanto chorar. Ela pergunta a Stefan se é muito óbvio que ela esteve chorando. Stefan sinaliza para a bochecha dela. Dorothea coloca a mão no lugar. Ela pensa que mesmo se alguém a ver assim, ninguém se importará de qualquer forma. Com um doce sorriso, ela agradece a Stefan por estar ali por ela. Stefan sorri de volta e acaricia a cabeça dela. Theon aparece e chama a princesa. Dorothea coloca a mão sobre o machucado. Aquele é um péssimo momento para encontrá-lo. Theon diz que se passou muito tempo desde que eles se viram. E Dorothea diz que sim, enquanto tenta esconder o machucado dele. Ela sempre acaba mostrando ao Theon um lado dela que ela não quer que ele conheça. Isso é realmente horrível. Theon pergunta se está tudo bem, ao que Dorothea responde que sim, e que não é nada demais. Theon entrega algo para ela, dizendo que ela irá melhorar se aplicar isso sobre a ferida. Ele se machuca com frequência enquanto pratica esgrima, então sempre leva algum remédio com ele. Dorothea agradece, e Theon pergunta se há algo que ele possa fazer para ajudá-la. Dorothea encara surpresa e depois sorri. Então, com um belo sorriso, ela diz que aquilo já é o suficiente, e diz ter algo para fazer, então irá primeiro. Ela começa a ir embora e diz até a próxima. Theon pensa que aquela ferida no rosto dela é como se alguém tivesse batido nela. Eles perguntam se ela realmente está bem. Ele deveria perguntar o que aconteceu. Mas então a aura sombria o envolve. O poder da escuridão está ali. Ele tem que tomar cuidado e encontrar outras pessoas até estar estável. Dorothea está encarando o frasco de remédio. É estranho que o Theon tenha dado aquilo a ela, mas quem viu a mente dela foi o Ethan. É por eles estarem na mesma situação? Ela se lembra da expressão no rosto dele no momento em que eles se separaram. O que ele estava pensando? Ela deveria escrever uma carta para ele? Ela gostaria de perguntar a ele o que ele teria feito em uma situação como aquela. Porque o Ethan sempre a ouve, como amigo próximo. Só não vai me dizer que ela está colocando ele na friendzone. Ela abre uma caixinha e parece saudosa. Ela tira de lá um marca-página feito com as flores que o Ethan deu a ela e pensa que deveria incluí-lo na carta, pois ela acha que ele irá gostar. Mas o que ela deveria escrever na carta? Como mal ela está desde que voltou para o Palácio Imperial? E o sobrenome Milanê agora não significa nada para ela? Ou o fato do pai dela querer morta? Ela fecha a caixa. Ela desistiu de escrever, já que é inútil. Ele está em uma estufa se perguntando se a princesa está bem. Ele não sabe por que ela não entrou em contato com ele. Ele gostaria de ter ido com eles, mas não há nada que ele possa fazer agora. Ele sente tanta saudade da princesa. A princesa também sente saudades dele? Ele não sabe por quantos anos ele não verá a princesa. Mas ele espera que ela seja feliz e não esteja triste. As palavras da Dorothea estão ecoando pela cabeça do imperador. Ele preferia que ela morresse? De jeito nenhum. Que pai deseja que sua filha morra na mão de um dos sequestradores? Mas a verdade é que se ele pudesse ter salvado Alice no dia em que a Dorothea nasceu, mesmo se isso resultasse na morte da Dorothea, ele faria sem nem mesmo pensar. Por isso, ele nunca deu nenhum afeto a ela. Ainda que ele tentasse, ele não conseguiria. Cada vez que ele via a Dorothea, também podia ver Alice morrer nas mãos dele. Quando haviam passado anos desde o afastamento dele da Dorothea, a criança com a qual ele se encontrou no jardim era terrivelmente parecida com Alice. Se ele soubesse que ela iria se parecer tanto com Alice, teria abraçado ao menos uma vez? Além disso, uma criança inteligente o suficiente para memorizar a árvore genealógica naquela idade é surpreendente demais. Entretanto, ele foi informado de que a Dorothea ainda não conseguia invocar os espíritos. Aquilo é um sinal de que os milanês estão em queda. Uma criança defeituosa é uma evidência que refuta a justificativa do porquê a família imperial deve ser os Milanê. A criança para a qual Alice deu a vida para que nascesse não pode invocar nem mesmo um espírito. Dorothea é o fim dos Milanê. Se Alice estivesse viva... Mas é como Dorothea disse. Ele sempre a tratou como se fosse uma estranha. Ele não pode acreditar que ela realmente falou com ele dessa forma. Um homem o chama. Ele diz ao Robert que sabe. Mas aquilo é um assunto dele. Robert pergunta por que ele não dá mais atenção a ela agora. É um fato que a princesa é uma Milanê. Isso não mudará mesmo que ela morra. O imperador olha indo embora pela janela. Ele sabe que provavelmente esse é o maior problema.
Rei está todo choroso contando para o Theon que a Dorothea falhou na prova da Epísteme. Ela tirou 0 no exame. É a menor pontuação em toda a história da Epísteme. Ele esperava poder ensinar tudo sobre a Epísteme para a Dorothea quando ela fosse aprovada. Theon diz que precisa ser muito inteligente para conseguir 0. Rei pergunta o que ele quer dizer. Theon pede que ele pense bem. Conseguir zerar a prova significa que ela teve que escolher a resposta errada para cada pergunta. O que quer dizer que ela entende tantas questões como as opções. Há muitas pessoas que passam no exame que nem mesmo conseguem 700 pontos de 1000. No entanto, zerar a prova significa que, considerando a questão opcional, a pessoa pode conseguir uma opção superior à máxima. Ita fica contente pela Dorothea ser tão impressionante. Mas ele pergunta por que ela escolheu apenas as respostas erradas. É porque ela não quer estar ao lado dele? Theon diz não achar que seja isso, mas Rei diz que ele não agrada muito Dorothea. Theon diz que deve haver outra razão, já que se ela não gostasse dele, não teria aceitado as flores. Rei pergunta se então ele gostaria de ir com ele ver a Dorothea mais tarde. Theon pensa na princesa e diz achar que é melhor deixar ela sozinha hoje, pois ela provavelmente está cansada. Mas na verdade, ele não acha que ela quer que os outros saibam. Rei então pergunta se ele não havia dito algo sobre espíritos antes, ao que Theon concorda. Rei pergunta como está ultimamente, e se os espíritos parecem estar causando problemas como antes. Theon diz acreditar que ele é sido capaz de suprimir seu poder por agora. Há momentos em que ele saiu sozinho, mas ele não encontra mariposas fugindo nem ratos mortos como antes. A preocupação dele em machucar os outros é menor. Mas Rei o informa que se ele continuar reprimindo o espírito da escuridão, ele somente se machucará, pois o poder da escuridão se acumulará nele. Theon diz saber. Os espíritos da escuridão estão associados à morte. Em outras palavras, quanto mais o Theon reprimir, menor será a vida dele. Rei diz que esteve estudando um pouco, e Theon pergunta onde ele conseguiu aqueles livros. Rei explica que são livros antigos que ele achou na Biblioteca Imperial. Ele mostra ao Theon a parte que o primeiro Milanê e Fred fizeram um pacto de sangue com o Rei dos Espíritos. Milanê criou o Sol, pedindo como desejo ao Rei dos Espíritos da Luz. E da mesma forma, Fred fez um contrato com o Rei dos Espíritos da Escuridão, para escapar do saudante Sol. Theon pergunta se era isso que o Rei queria lhe mostrar, mas Rei diz que não, então aponta para outra parte. A luz e a escuridão eram apenas um no início. Diz que Milanê e Fred conseguiram equilibrar os poderes do outro. Sendo assim, Theon não acha que ele pode ajudar? Theon, impressionado, pergunta como ele vai fazer isso. Ao que o Rei responde que isso é o que eles devem descobrir agora. Theon percebe que ele não tem uma solução. Rei segura a mão do Theon enquanto diz que talvez o espírito da luz possa contrapor se eles equilibrarem o poder deles. Theon concorda contente. Enquanto isso, claro, os meninos estão chegando, apesar de estarem um pouco atrasados, já que preparar as coisas do Joe e do Poi tomou mais tempo do que o esperado. Ela diz para eles irem, pois a princesa deve estar esperando. Mas então eles barram no Stefan. Ele a segura, impedindo que ela caia. Mas o mesmo não acontece com as coisas que ela carregava. Stefan pergunta se ele está bem. E Clara responde que sim, o agradecendo. Toda nervosa, ela diz que faz um tempo desde que eles se viram, que é muito bom vê-lo pessoalmente. Ela pergunta se ele não sentiu falta dela também, mas ela não sabe por que está falando essas coisas. Stefan está todo coradinho, e os dois viram os rostos envergonhados. A princesa chama a Clara, que toda contente olha para ela. Dorothea pergunta quando ela chegou, dizendo que ela deveria ter avisado com antecedência. Clara rapidamente envolve um abraço e pergunta o que aconteceu com o rosto dela. Ela diz para eles procurar algum remédio. Os meninos também são preocupados. Dorothea pensa que ela não precisava voltar ao anexo. Só de ter aquelas pessoas preciosas ao lado dela já é o suficiente. Eles são como a família dela. Eles se preocupam com ela e têm muita consideração por ela. O lugar dela é onde eles estiverem. Ela diz estar bem. Ela já passou um remédio mais cedo. Então, dá as boas-vindas a Clara, ao Joey e ao Poi, dizendo que estava esperando por eles. Todos envolvem a princesa em um grande abraço, fazendo Dorothea se sentir espremida. Mas ainda assim, ela está feliz por tê-los. É agradável ter pessoas tão preciosas com ela, mas estar perto do Carnon a deixa irritada. Além disso, o orçamento para o palácio de Cumberta é ainda maior do que antes. Com isso, ele quer dizer para ela ficar ali e não fugir? Joe e Poi chegam perguntando o que eles têm que fazer a partir de agora. Dorothea diz que agora que eles vivem no palácio dela, eles apenas têm que viver como no anexo. Aqui é um lugar espaçoso, então eles não podem ir imprudentemente a outros palácios. Os meninos concordam. Ela continua a falar que eles também devem aprender mais um pouco sobre a etiqueta imperial. Assustando Joey, ela explica que a etiqueta é muito mais rígida ali. Se eles cometerem um erro, podem perder o pescoço, o que deixa os meninos muito nervosos. Alguém diz que a Dorothea diz coisas assustadoras,
e vemos que é o rei e o Theon, que acabam de chegar. Rei cumprimenta todos com um olá. Surpresa, Doroteia pergunta o que eles fazem ali. A verdade é que Rei está preocupado com a Doroteia. Depois que ela voltou ao palácio, se trancou em seu quarto e não saiu para nada. Em especial, ela parecia incomodada quando a Epístola era mencionada, ou pedia para ir a algum lugar. Então ele só foi com Theon para jogar, já que eram os únicos momentos em que ela parecia estar de bom humor. Obviamente, a distância que o separava diminuiu, mas por que ele ainda se sente tão distante? Se ele não vai lá, ele acha que não poderá vê-la. Mas o que ele diz a ela é que foi ali porque estava com saudades. Theon pergunta como ela tem estado. Ele diz que ela parece melhor. Doroteia pensa que ele está sendo amável como sempre. Antes, esse gesto humilde de atenção faria com que o coração dela saltasse. Recusar o Theon seria a coisa mais difícil do mundo. Mas agora ela acredita que pode ceder um pouco. Quando ela o vê, as emoções complexas que ela sentia são cada vez menores. E as memórias da morte dele estão desaparecendo. Ela fica feliz em ver o rosto dele assim. Nessa vida, isso é mais que o suficiente para ela. Então diz que sim com um sorriso, enquanto agradece a ele pela preocupação. Rei diz que estava entediado de estar sozinho no Palácio Imperial, então é muito agradável ver a Doroteia. Doroteia diz que ele devia ter ficado entediado, pois ela estava ocupada. Rei finalmente percebe os garotos e pergunta quem são eles. Doroteia explica que são garotos que ela trouxe do anexo. Os meninos estão nervosos por estarem em frente ao príncipe herdeiro de Umbera. Rei pergunta se eles eram amigos da Doroteia no anexo. Os dois meninos concordam nervosamente. Rei começa a rir, dizendo que eles são muito engraçados. Então pede que eles lhe conte tudo o que fizeram no anexo. Rei continua a rir, enquanto diz que eles não precisam ficar tão nervosos. Mas os meninos já viraram uma gelatina. Doroteia percebe que o rei trata todos da mesma forma. Tem orgulho, tem muros, sem influenciar. Faz tudo que um príncipe herdeiro não deveria fazer. Mas talvez isso seja bom. Talvez essa seja a razão pela qual ela tinha inveja do brilho dele, que reluz e faz com que ele seja amado por todos. Alguns anos depois, agora Doroteia tem 16 anos. Uma empregada chama. Doroteia pergunta por que ela está com tanta pressa. A empregada diz que é sobre a donzela dela, a Clara. Já vemos agora Doroteia com a Clara. Clara diz sentir muito. E Doroteia pergunta o que houve e se ela está doente. Clara diz que o pai dela morreu. Então pergunta se pode ter alguns dias livres. Surpresa, Doroteia pergunta se o pai dela. Clara explica que o pai dela esteve doente por muito tempo, mas piorou recentemente. E esta manhã... Mas ela não consegue terminar a frase e desaba em lágrimas. Doroteia segura a mão da Clara, dizendo que não é porque ela se desculpar. É ela quem sente muito. Se ela soubesse que o pai dela estava doente, teria dado a Clara férias antecipadas. Então não é para ela se preocupar com o trabalho, pois ela irá resolver isso. Clara agradece pela compreensão da princesa e diz ter muita sorte de servir alguém amável como ela. Então ela parte. Doroteia pensa que a conhece há muito tempo, mas não sabia nada sobre a família dela. Ela não merece ouvir que é uma pessoa amável. Ela é uma pessoa que matou sua família com as próprias mãos. Uma tirana que levou suas tropas ao funeral do seu pai e matou seu próprio irmão. Como ela poderia compreender a dor da Clara? Doroteia pergunta se há alguém ali e uma empregada entra. Doroteia pede à empregada que envie alguém com a Clara para ajudá-la no funeral, e também uma coroa de flores no nome da Doroteia. Nervosa, a empregada diz que isso vai contra a etiqueta. Doroteia pergunta por quê. Ao que a empregada explica que enviar uma coroa de flores em nome da família imperial é algo que só pode ser feito para nobres reconhecidos e ministros de alto nível. Ela não deveria usar o nome da família imperial imprudentemente como uma plebeia ou donzela. Doroteia pensa que ela não pode enviar uma coroa de flores para alguém que é como a família dela. Quem além da Clara dedicou tanto tempo a ela nessa vida? Doroteia apenas manda que ela envie, pois se não em momentos como este, em que outro seria? Ela acrescenta que ela mesma irá ao funeral amanhã. A empregada pergunta se ela irá à casa da donzela Clara, que vive em uma rua de pessoas comuns. Doroteia diz que a Clara é uma pessoa importante para ela. E agora ela está passando por um momento difícil. Então ela quer estar lá pela Clara. Então é para a empregada preparar tudo. Na casa da Clara, Clara está verificando tudo que tem que organizar. Pertences, papéis, cova, flores fúnebres, um sacerdote. Amanhã é o funeral, e ela tem que terminar tudo para que aconteça. É um alívio que não sejam tantos assuntos. Clara pensa que diz que normalmente a razão pela qual o processo funerário é tão complicado é por conta do tempo que é dedicado ao defunto. Talvez seja verdade. Alguém bate na porta, e Clara fica surpresa ao ver que é o Stefan, que está ali para ajudá-la. Ele informa que precisa também ver uma coroa de flores. Emocionada, Clara diz não saber se deveria aceitar isso. Mas ela agradece à princesa e a ele por tudo. No velório, as pessoas comentam sobre a coroa de flores elegante que a família real enviou.
Parece que a Clara teve sucesso e conseguiu um emprego na família imperial. Dizem que ela foi encarregada de cuidar diretamente da princesa. E por cuidar bem da filha do imperador, conseguiu aquele privilégio. Clara comenta que graças à gentileza da princesa, os preparativos não foram um problema. Ela também agradece pela ajuda do Stefan. Stefan explica que ele mesmo se ofereceu, por isso conseguiu chegar primeiro. Surpresa, Clara pergunta por quê. Ao que Stefan explica que se preocupou que ela chorasse e ficasse sozinha. Clara cora, mas então alguém chega avisando que é uma carruagem imperial lá fora. Clara pergunta por que algo assim estaria ali na funerária, quando a princesa entra. Dorothea pede desculpas por chegar tarde. Ela pensou que poderia ser um incômodo em um momento como aquele. Clara questiona sobre por que ela foi lá, então começa a chorar sem saber como poderá retribuir por tudo isso. Dorothea diz que a Clara não precisa retribuir, pois ela só está fazendo o mesmo que a Clara fez por ela. Clara se emociona e diz que cuidará da princesa para sempre, a envolvendo em um abraço apertado. Clara pede desculpas pela princesa estar em um lugar tão miserável. Servindo uma xícara de chá, Clara diz que não tem nem mesmo um bom chá para oferecer. Dorothea diz que está tudo bem, já que ela sempre quis visitar a casa da Clara. Confusa, Clara pergunta a casa dela. Dorothea fica toda nervosa, pois ela não sabia muito sobre a Clara, então sempre teve curiosidade. Então Dorothea pergunta se ela não tem outros parentes. Clara diz ter um irmão mais velho, mas ele não está em uma situação em que possa receber convidados. Dorothea pensa que no funeral do próprio pai, o filho mais velho não pode receber os convidados, quando um homem em uma cadeira de rodas entra. Clara pergunta a ele se ele não estava dormindo, enquanto o irmão dela pergunta quem é aquela pessoa. Clara manda ele a cumprimentar educadamente, pois ela é a princesa. De forma nervosa, Dorothea diz que ele não precisa, mas mesmo assim ele a saúda, pedindo desculpas por não ter a reconhecido, pois ele não sabia que a princesa estaria ali. Ele se apresenta como Anton, o irmão da Clara. Anton diz ter escutado muito sobre ela. Ele não consegue acreditar que ela foi pessoalmente dar os pêsames. Ele fica grato que ela tenha tanta consideração pela Clara. Dorothea explica que a Clara ajudou muito quando ela estava no anexo, para se recuperar. Inclusive, graças a ela, a Dorothea começou a comemorar o aniversário, algo que antes ninguém dava importância. E isso não é tudo. Clara esteve com ela quando ela estava feliz e triste. Clara fica comovida pelas palavras. Dorothea acrescenta ainda que ela é uma das poucas pessoas que a tratou como se ela fosse da família. É possível pensar e se preocupar sinceramente com outra pessoa sem dividir nenhuma gota de sangue? Talvez o significado de uma família não se resuma somente à relação de sangue, mas sim de pessoas que se apreciem mutuamente. Então, para ela, a Clara é um membro precioso da família. Clara se vira dizendo achar que o chá esfriou e queria prepará-lo novamente. Assim que a Clara sai, Anton agradece a princesa por amar a Clara. Ele diz que, como ela pode ver, ele não está em uma situação na qual ele possa trabalhar e ajudar com as despesas. Ele nem mesmo pôde cuidar bem do pai dele. Ele faz alguns trabalhos pequenos de costura, para ao menos pagar a comida. Mas as pessoas não compram coisas feitas por aleijados como ele. Por isso a Clara deve ter tido um grande peso sobre seus ombros, já que ela era responsável por cuidar do pai e de toda a família. Ela sempre foi uma jovem muito capaz. O envergonha aprender assim, porque ela é gentil e amável. Então ele fica feliz que a princesa reconheça o verdadeiro caráter dela. Dorothea não estava ciente, mas parece que todos têm estado lutando constantemente. Anton continua dizendo que poder ganhar apenas 1 centavo por ele mesmo é o seu único desejo. Mas há tantas pessoas que estão perfeitamente bem, então quem contrataria alguém como ele? Se não fosse pela Clara, ele já teria morrido de fome. Dorothea fica pensativa. Então depois pergunta se ele disse que sabia costurar. Em outro lugar, Clara está encolhida em um canto. De repente, alguém pede desculpas a ela. Quando ela olha, vê que é o Stefan. Ela pede desculpas a ele. Ela acabou pensando demais, mas ela já vai entrar. Ele pode ir na frente. Mas Stefan pergunta se ela está bem. Para baixo, Clara diz que na verdade ela não queria apresentar o irmão dela a eles. Até agora, todos que o conheceram não fizeram nada além de falar mal dele e o tratar mal. Ainda que não dissessem nada, ela podia sentir que desprezavam o irmão dela. Então ela temia que eles o vissem assim também. No entanto, a princesa diz que ela é da família. Clara não disse isso todos esses anos, mas ela se sente cansada do pai e do irmão. Na verdade, ela ficou mais tempo no palácio porque não queria voltar para casa. A princesa disse que ela é uma boa pessoa. Nem mesmo a ignorou ou olhou com desprezo para o irmão dela. Desabando em lágrimas, Clara diz não conseguir acreditar que ela não foi sincera com alguém tão gentil. Então ela está muito envergonhada. Stefan puxa para um abraço e diz que deve ter sido muito difícil carregar tudo sozinha. Ela foi muito bem. Está tudo bem. E ela é uma boa pessoa. E a princesa sabe disso.
Clara retribui o abraço com um sorriso, se sentindo reconfortada. Ela diz para eles voltarem para a princesa. Clara e Steph são todos envergonhados, enquanto a princesa pergunta por que eles dois estão ali agora. Mas de qualquer forma, Dorothea está indo. Ela pede que a Clara lhe diga se precisar de algo, e a Clara agradece. Dorothea diz acreditar que será ocupado por um tempo, então é para dizer ao Stefan caso haja alguma emergência. Clara fica confusa. Dorothea diz que é algo que ela tem que fazer. Após juntar diversos livros e papéis, Dorothea agora tem tudo o que é necessário para criar seu plano para estabelecer um centro de apoio para pessoas com deficiência. Ela foi muito ignorante até agora. Ela está certa de que sempre manteve a esperança de que poderia fazer algo. Mesmo que não seja o suficiente para provar seu próprio valor, ao menos irão poder pagar a comida do Anton. Dorothea quer ajudar essas pessoas para que possam trabalhar sem serem ofendidas ou maltratadas. Ela pensa que seria bom se houvesse um sistema para apoiar gastos médicos, e começa a se perguntar se seria possível criar um apoio médico sistemático. Inclusive, ajudaria os médicos, pois eles seriam mais pacientes, e com isso, mais dados para pesquisar tratamentos e remédios. Seria bom criar também uma comunidade onde pessoas semelhantes possam debater. Então ela terá que realizar uma pesquisa e revisar um por um. Mas algo como isso pode obter permissão da família imperial? As grandes ações que os Milanê fazem devem sempre ter a permissão da família imperial para não desonrar o nome da família imperial. Ela já havia planejado criar um centro de apoio para pessoas com deficiência antes de retornar. Mas o que as pessoas disseram? Que era imprudente, pois quantos incapacitados há no mundo? Há muitas outras coisas boas para fazer, como, por exemplo, patrocinar estudiosos ou artistas. Ela deveria investir onde o capital realmente pode voltar ao Palácio Imperial. As pessoas só querem usar dinheiro se puderem obter algum tipo de retorno depois. O imperador havia dito que pessoas inúteis não valem nada. Então o que é esse centro para pessoas com deficiência? Aquilo é uma ideia tão inútil quanto ela. Cada um faz o que pode de acordo com o lugar e situação em que vive. Mas ela pode realmente ignorar por não ser útil para ela? Se ela tivesse poder, não permitiria que isso acontecesse. Mas então Dorothea fica nervosa ao pensar sobre por que está pensando nisso. Ela provavelmente acabaria em ganância também. Ela está realmente desesperada e não melhorou nem um pouco. Alguém pega nos papéis da Dorothea e percebe que é um plano para estabelecer um centro de apoio para pessoas deficientes. Ele diz parecer que ela trabalhou muito naquilo, então pergunta se ele pode ver. Dorothea reclama que ele tem que bater na porta antes de entrar, mas Rei diz ter batido. Talvez ela não tenha ouvido por estar muito concentrada. Dorothea apenas diz para ele fazer o que quiser. Após ler os papéis, Rei exclama que aquilo é incrível e que é impressionante que ela tenha planejado tudo sozinha. Ele pergunta se eles poderiam implementar aquilo logo. Isso é algo que ele fazia muito antes de voltar. Mas ela não acha que seja possível. Rei pergunta por quê, então percebe que provavelmente é porque precisa da permissão do imperador. Dorothea vira o rosto e Rei pergunta se ela quer que ele a ajude. Dorothea questiona se ele, algo que o Rei confirma, dizendo que é muito difícil para ela pedir algo para o imperador. Então, ele pede que ela o deixe ajudar com isso. Aquilo é algo que ele falou no passado, mas se for pedido pelo Rei, talvez Carnon não a ignore. Ela quer muito fazer isso, especialmente pela Clara e pelo Anton. Dorothea pergunta se ele realmente pode, ao que Rei confirma, pois ele é o irmão dela, então faria qualquer coisa por ela. Mas ele tem uma condição, fazendo Dorothea se perguntar se é algo que ele queira dela. Todo empolgado, Rei diz que ela deve dizer a ele, obrigado, irmão mais velho, enquanto o abraça. Mas em choque, Dorothea diz recusar a ajuda dele. Rei pergunta se é tão difícil assim, enquanto Dorothea suspira por ser uma boba por esperar a ajuda dele sem interesse. Rei persiste, pensando se ela não pode fazer apenas uma vez, já que honestamente é um acordo com o qual ele sai perdendo. Dorothea questiona ele sobre por que ele quer isso, ao que o Rei responde que porque ela nunca fez algo assim com ele. Ela odeia o abraçar desde que tinha 1 ano. Foi quando ela tinha acabado de reencarnar. Ela realmente odiava o quanto ele abraçava, porque podia sentir o hálito dele em seu rosto. No entanto, o que o Rei dizia na época? Irritada, Dorothea disse que claro que ela não gostava. Mas ele não tem ideia do incômodo que é para um bebê de 1 ano ser abraçado por uma criança de 3 anos. Ele diz que ela não abraçou nem mesmo a cerimônia de nomeação a príncipe herdeiro. Dorothea vira o rosto dizendo não se lembrar. Mas ela se pergunta se ele realmente se lembra de tudo aquilo. Ela pergunta que sentido tem um abraço. Mas de ímpeto, Rei diz que é significativo, pois ela estaria lhe dando permissão. Rei quer permissão para atravessar as barreiras que Dorothea esteve construindo durante todo esse tempo, com o objetivo de ter uma relação de compreensão e aceitação mútua. Rei diz que isso é importante para ele, mais do que qualquer coisa no mundo. Dorothea pergunta se há mais alguma coisa que ele queira. Empolgado, Rei sugere um beijo na bochecha. Esse é o desejo dele.
Dorothea havia pensado que ele estava mais maduro, mas ele não deixou aquelas atitudes infantis. Ela concorda, mas diz que antes ele deve fazer a parte dele primeiro, deixando o rei muito feliz. Mas se ele quiser a recompensa, tem que conseguir a permissão do imperador. O rei sai do quarto pensando em quão fofa sua irmã é. Parece que ela está finalmente abrindo seu coração. Se ela continuasse sendo a mesma de antes, nem mais teria escutado uma exigência tão absurda. Ele para em frente ao quadro da imperatriz, sua mãe. A primeira lembrança que vem à mente dele quando ele pensa nela é o rosto imaculado dela em seu caixão e o pai dele a olhando. No entanto, apesar da partida da mãe dele, um novo ser chegou, Dorothea Milanê, a irmã mais nova dele. A irmã dele é mais especial e adorável que todos. Ele não quer voltar a perder outro membro da família, assim como perdeu sua mãe. Então, ele protegerá sua irmã porque ele a ama muito. Ele diz à sua mãe que protegerá a Dorothea. Ele não sabe se está indo bem, mas fará o máximo dele para isso. Depois de tudo, isso é o que ela quer, certo? Carnon questiona se um centro de apoio para pessoas com deficiência. Ele pergunta ao Raymond o que é aquilo e se ele está gastando o orçamento imperial com algo insignificante. Raymond afirma com confiança que isso é mais importante que qualquer outra coisa para eles. Mas o imperador continua imutável. Ele diz que aquilo é um desperdício, um luxo. Ele está pedindo o nome da família imperial apenas para algo desse tipo? Não é para ele se deixar influenciar por coisas pessoais. Ele tem que se mover pensando sempre nos ganhos e perdas. A única coisa que importa é o renascimento do império. Então, é para ele se focar nas coisas mais valiosas no futuro. Mas Raymond pergunta ao imperador sobre qual é o valor da família imperial. Não é mais importante apoiar as pessoas que estão lutando naquele momento do que os comerciantes que já têm o suficiente para viver? O renascimento do povo é o renascimento do império. Para que serve a família imperial, se não há povo? O orçamento seria semelhante ao que há para as flores que são trocadas no palácio todos os dias. O resto do orçamento seria por conta da Dorothea e dele. Mas a expressão do imperador muda ao ouvir o nome da filha. Agora ele entende. Pareceu estranho que repentinamente o Raymond viesse com ideias desse tipo. Aquela garota o seduziu? Assustado, Rei pergunta o que ele quer dizer com o seduziu. Ao que o imperador explica que aquela garota não pensa nos Milanê. Ela apenas prejudica a família. Rei de ímpeto afirma que essa não é a intenção da Dorothea. É só que sua majestade nunca considerou a vontade dela. Mas ele para assustado ao ver a expressão de seu pai. Carnon não disse nada, mas por um momento parecia dizer: o imperador, que se encontra na posição mais alta, deve agir de acordo com a vontade de uma garota. O imperador diz que o nome Milanê tem um peso maior do que ele acredita. Eles são o sol do império. Se eles derem uma luz confortável, as pessoas se tornarão insolentes em um instante. Não se pode dar sol sempre, e nem a todos. Irritado, Rei pensa que o imperador não entende nada. O plano da Dorothea não é assim. O que ela está tentando fazer é criar uma cidade onde ninguém fique excluído. Um lugar onde eles possam cuidar e ser apoiados uns pelos outros, sem serem discriminados. Um plano que saiu de um coração tão amável. Como ele pode falar assim desse plano sem saber nada? Rei informa que disse isso ao imperador porque o poder dos Milanê é pesado. O poder, o dinheiro e a influência dos Milanê. Esse peso pode ser uma força para ajudar alguém. A Dorothy sabia. Por isso ela escreveu esse plano. Pois o que é pior do que não fazer nada sabendo que pode fazer o suficiente? Se o imperador quer apenas poder e riqueza, qual o significado de ser um Milanê? O imperador coloca a mão sobre o ombro do rei e pergunta se ele não conhece a crise da família imperial. Ele sabe que a Dorothea não pode lidar com espíritos. E o que significa um Milanê que não pode invocar espíritos? A autoridade da família imperial caiu devido à incompetente Dorothea. Ele quer que caia mais? Mas Rei grita que a Dorothea não é incompetente, assustando o imperador. Prestes a chorar, Rei pergunta por que o imperador odeia tanto Dorothea. O imperador diz que se um membro dos Milanê não obedecer à ordem, também perderá a autoridade como família imperial. O espírito da criação é poder e força. Outros nem mesmo podem sonhar com ele. É um símbolo de legitimidade para governar o império. É graças ao espírito da luz que eles têm mantido o status deles. O que as pessoas pensarão se o espírito da luz, estando vivo e bem, abandonar a família imperial, como o espírito da escuridão? Aqueles que não podem controlar os espíritos não podem alcançar o trono. O poder dos espíritos é a razão absoluta do porquê os Milanê seguem no trono. A família Fred, no entanto, mantém autoridade apenas pelo status do espírito. É apenas uma simbiose política para eles. Mas olhe para a Dorothea. Ela é o fracasso dos Milanê. Em meio a isso, eles querem usar o nome Milanê e dar ao povo um plano tão absurdo. Ele quer perder os aliados que eles têm? Se ele quer cuidar do povo, é para cuidar dos que não estão incapacitados. Não é para ele agir de forma idiota como fez até agora,
indo atrás das galinhas para salvar as minhocas. Rei de forma determinada diz que eles também são parte de Oberon. O imperador está determinando o valor de cada pessoa numa balança como se não fossem nada. O imperador apenas se vira e vai embora, enquanto diz que se isso é razoável, ele deveria fazer isso de agora em diante. Parado em frente à porta fechada, Rei pensa nas palavras do imperador sobre não poder manter o trono sem os espíritos. E apenas os membros da família imperial podem controlar os espíritos, isso não faz a Dorothea uma incapacitada. Não tem sentido se valer dessa razão para não ajudar as pessoas. Agora, o que ele irá dizer para Dorothy? Dorothea pergunta ao rei se ele conseguiu a permissão. Para baixo, Rei se desculpa, pois falhou. Mas ele incentiva sua irmã a apenas fazer, deixando Dorothea confusa. Rei diz que assumirá a responsabilidade, então é para ela apenas fazer. Dorothea pergunta do que ele está falando e como ele irá assumir a responsabilidade. Rei explica que basta ela dizer que ele mesmo permitiu. Ele acha que essa é uma boa ideia, então ele fará uma placa com o nome da família imperial e dará a ela. Mas Dorothea bate nele perguntando se ele está louco. Rei diz que não é algo ruim. Ela havia dito que se preocupava em não ter orçamento suficiente. Então, ela pode pegar o dele e usar como achar melhor. Dorothea pergunta sobre o que acontecerá com ele, ao que Rei responde que isso ele ainda não sabe. Mas que consequências poderia ter? O imperador irá o expulsar? Ele é o único príncipe herdeiro. Rei tava sua boca ao perceber o que disse. Ele não deveria se gabar de ser o príncipe herdeiro. Sabendo como o imperador trata Dorothy, ele não consegue acreditar que falou isso. Vendo Dorothea cabisbaixa, Rei aflito tenta falar alguma coisa, mas Dorothea o agarra pelo colarinho. Ela pergunta a ele por que ele iria tão longe para ajudá-la. Tudo o que ele quer é um abraço. Nem mesmo pediu dinheiro. Ele não conseguirá nada de valor, então por quê? Rei segura a mão de Dorothea, enquanto diz que não é apenas um simples trato. A ideia de apoiar ela no que ela quiser fazer o agrada, pois ele quer que ela seja capaz de desenvolver as capacidades dela. Dorothea se livra das mãos dele, sem entender o que é aquilo. Rei diz acreditar que ela é uma das melhores e mais geniais pessoas que ele conhece, deixando Dorothea envergonhada. Dorothea olha para sua mão enquanto pensa que é um fato que ela destruiu tudo com a mesma mão que o segurou. Ela diz que ele entendeu mal, e Rei se desculpa sem graça por fingir saber muito. Mas Dorothea não quer que ele ria assim, nem mesmo que se desculpe, pois é ela quem deve se desculpar. Ela apenas quer que ele se irrite, pergunte os pecados dela, a culpe e a castigue. Enquanto ele for amável assim, ela até pergunta se ele nunca a odiou, deixando o Rei confuso. Ela pergunta como ele pode não ter odiado nem mesmo uma vez. Mas Rei diz não ter motivos para odiar. Quando ele faz isso, ela não pode evitar pensar de novo em seus pecados terríveis. Então ela grita que sempre o odiou. Ela sentiu ciúmes dele. Ela queria cravar uma espada no coração dele e o matar. Ela não tem outra escolha além de confessar. No fim, ela acabou dizendo assim: agora ele também irá a ignorar, como Carnon, como os outros nobres e pessoas que falavam dela. Ela está sozinha. Mas Rei quebra os pensamentos dela ao dizer que aquilo é meio tocante, a surpreendendo, pois é a primeira vez que ela diz algo com tanta seriedade a ele. Sem graça, ele explica que não é que isso o deixe feliz, mas ela diz o que sente. Então ele está um pouco feliz. Rei pergunta se ela acha que é uma pessoa ruim por ter ciúmes. Ela é muito amável. Mas Dorothea não está entendendo nada do que ele está falando. Rei explica que as pessoas realmente más não sentem culpa, não importa o que aconteça. E mesmo se sentirem culpa, não acham que são maus. Pensa que tudo acaba se der uma compensação adequada em troca. Elas não buscam perdão, nem mostram arrependimento. Rei a puxa para um abraço. Ele diz que, no entanto, ela não é assim. Ela está indo muito bem. Palavras que a Dorothea nunca achou que iria escutar. Mas ele está a perdoando sem saber o que aconteceu na vida passada deles. Parece falso. Ela continua acreditando ser uma pessoa má. Mas ela quer ser perdoada. Mesmo que para isso, ela tem que se apoiar nessa ignorância. Por pecados que todos esqueceram e não tem lugar para serem explicados. Deixando as lágrimas fluírem, ela diz sentir muito ao Rei em pensamento. Rei pergunta se ela está chorando. E se então ela realmente odiava por ter ciúmes dele. Mas ela não era a única que se sentia assim. Dorothea lamenta não ter percebido. Mas em pensamento, ela pede que ele não a perdoe assim. Na epísteme, Rei está todo contente e empolgado. Percebendo isso, Theon e Julia perguntam a ele se algo aconteceu. Rei diz que a Dorothy é muito linda. Ele não sabia o que estava acontecendo com ela até agora, mas ela tinha um motivo tão fofo. O que ele deve fazer? Ele realmente quer viajar por todo o Império levando a Dorothy em suas costas. Theon comenta que se a princesa escutar isso, ficará assustada. Rei diz que decidiu fazer algo com a Dorothy.
Theon pergunta do que se trata, ao que o rei explica que é um segredo, mas eles decidem estabelecer um centro de apoio. Theon questiona o que ele quer dizer com centro de apoio. Rei explica que é um lugar para apoiar pessoas que têm deficiências que dificultam suas vidas. Não se trata apenas de doar dinheiro, mas sim de proporcionar formação profissional e criar assistência médica ou comunitária. Há muitos soldados que ficaram feridos e se retiraram. Então, ele também está pensando em estabelecer um plano de apoio para essas pessoas. Theon comenta que é um plano muito grande. Rei diz que ainda está em planejamento, quando Nerel aparece ridicularizando o centro de apoio. Ele questiona sobre quem se importa com isso. O rei tem um dom para fazer idiotices. Mas com um sorriso, Rei diz não saber se o que ele disse é um insulto ou um elogio. Nerel afirma que significa fazer coisas sem valor. Ele pergunta quantas pessoas deficientes há no mundo, e se Rei não deveria investir de forma inteligente. Mas Rei pergunta se então o dinheiro da família imperial só deve ser investido em mercadores, onde o lucro é incerto. Nerel continua com as provocações, e pergunta se o imperador deu permissão, pois ele tem certeza de que o imperador não permitiria algo tão estúpido. Se fosse ele, já teria expulsado alguém como rei. Está apenas evitando ser reprovado nas matérias, e ainda assim quer gastar dinheiro com coisas inúteis. O rei não se encaixa ali, pois tem um coração muito bondoso. Rei diz que ele é muito generoso, deixando Nerel perplexo. Rei diz não acreditar que o Nerel pense nos assuntos nacionais como se fossem dele. Ele agradece, apesar de não achar que seja assunto do príncipe de Hark, já que é um assunto de Ubera. Nerel comenta que se é assim, não demorará muito para Ubera cair. Afinal, os espíritos da família imperial estão desaparecendo. Desde o nascimento da garota, a família imperial caiu em ruínas. É uma pena que ela tenha uma aparência muito boa. Theon instrui Nerel a parar, pois ele já está se excedendo. Mas Nerel pergunta se está enganado. Tudo o que ele disse é verdade. Rei provoca com um sorriso dizendo que é verdade. Mas foi o príncipe que perdeu para alguém que não pode controlar espíritos. Talvez Hark caia antes de Ubera. Nerel fica irritado com a menção à sua derrota. Ele tenta dizer alguma coisa, mas Rei pergunta se ele disse algo de errado. Ele apenas disse a verdade. Ninguém sabe o que eu espero. Um deles pode morrer primeiro. Então não é para Nerel perder seu tempo se metendo no assunto dos outros e se concentrar em viver fazendo o que quer. Então os três vão embora, deixando Nerel para trás, que está com ira nos olhos. Dorothea e Rei estão tendo uma reunião para discutir o plano. Dorothea acredita que é importante mudar a visão das pessoas sobre as pessoas deficientes, pois elas não são inferiores aos outros. Apenas por serem um pouco diferentes, estão sendo discriminadas e não possuem as mesmas oportunidades. Rei pergunta o que eles devem fazer, ao que Dorothea responde que terá que pensar a partir de agora, já que isso não é algo que se consegue da noite para o dia. Rei começa a pensar, quebrando a cabeça, até que tem uma ideia. Terminado, Rei diz para eles irem. Dorothea questiona para onde, ao que o rei responde que para um lugar que resolverá os problemas deles. Um ano depois, Dorothea está em frente ao centro de apoio para pessoas com deficiência que finalmente foi estabelecido. Houveram muitas voltas e reviravoltas, mas com a cooperação dedicada do Anton e dos outros, o projeto foi concluído com êxito. Agora que ela pensa nisso, já faz um tempo desde que ela foi lá. Com expressão saudosa, ela se pergunta como o item está. Rei chega dizendo que há mais solicitações do que esperado, então ele acredita que eles precisam de apoio adicional. Dorothea diz que é tudo graças a ele, e confuso, Rei aponta para si. Dorothea explica que quando ele a levou para a biblioteca aquele dia, ele apresentou a ela sua coleção de histórias. Ele contou a ela que em um dos livros que leu quando era pequeno, falava de um herói que perdeu uma perna na guerra. Ele não podia ir ao campo de batalha, mas se tornou um herói de guerra com uma liderança afiada. E há muito mais, como o profeta cego, o épico com apenas um braço. Então por que eles não juntam histórias parecidas? Dorothea fica pensativa. Ela conclui que esse tipo de história pode atrair a atenção das pessoas naturalmente. Com um sorriso caloroso, Dorothea diz que é uma boa ideia. Naquele dia, com as ideias dele, eles reuniram artistas para criar esculturas e preservar histórias. Considerando que eles tiveram um bom retorno, os nobres apaixonados em patrocinar artes naturalmente investiram. Nada mudará de imediato, mas se eles continuarem com isso, pouco a pouco a visão das pessoas mudará. Antes de voltar, Dorothea apenas empurrava e forçava o certo, mas agora ela percebe. Rei provavelmente já sabia. Rei pergunta se pode dar um abraço nela, fazendo Dorothea fazer sua habitual expressão de descontentamento. Rei explica que apesar dele ter falhado em convencer o imperador, ele ajudou a ter sucesso. Dorothea se vira dizendo que não, e Rei a chama de malvada. Dorothea pergunta a ele se ele sabe quanto trabalho duro eles ainda têm que fazer. Aquilo é só o começo. Eles têm que pensar em novos meios de ensino e apoio. E o rei apenas escuta tudo triste. Dorothea olha para ele e, estendendo sua mão, diz que ainda assim, graças a ele, ela foi capaz de chegar tão longe.
Então, ela é grata a ele, do fundo do seu coração. Mas Rei a envolve em um abraço, dizendo que graças a ela também. Nervosa, Dorothea manda ele a soltar, pois há outras pessoas ali. Então o que ele acha que está fazendo? Mais contente, ele pergunta o que tem ter outras pessoas ali. Ele está muito orgulhoso por ela ser irmã dele. Dorothea diz que por isso sempre o chama de idiota. Mas Rei supõe que é idiota por natureza. E ainda que isso pareça idiota, ele gosta de abraçá-la. Foi essa a razão pela qual ele não pode matá-la no fim? Ele é o tipo de pessoa que se preocupa com os outros e acredita neles até o fim. Como ela pode atravessar o coração dele com uma espada? A verdadeira idiota é ela, não o Rei. Enquanto isso, Ita está tocando violino lindamente. Todos o aplaudem após o seu concerto. As pessoas comentam que ele deve ser um gênio. Ele é educado, inteligente e tem talento para a música. O homem diz realmente invejar o Duque. O Duque ri e diz que o Ita é especial. Ele lamenta não ter apresentado o Ita antes à sociedade. O homem pergunta se o Duque tem intenção de matricular o Ita na Episteme. Se o Ita for para lá, o Duque poderá mostrar ainda mais o talento do filho. O Duque pensa da última vez o Ita reprovou por causa de um acidente, mas nunca se sabe. Ita gera cada vez mais expectativa nas pessoas. Se ele entrar na Episteme, atrairá mais atenção. Agora que ele pensa nisso, não será má ideia dizer ao Ita. Então ele pede que o Ita vá com ele por um momento. Já em outro lugar, Ita pergunta ao pai o que houve. O Duque pergunta se ele está pensando em prestar novamente o exame da Episteme, surpreendendo o Ita. O Duque continua dizendo que é uma pena desperdiçar as habilidades dele ali. Agora que o Jonathan foi admitido, por que ele não se junta ao irmão? Teve um acidente da última vez, então o Duque pede que ele tenha mais cuidado dessa vez. Mas o Ita responde que não. Com um sorriso, ele está verdadeiramente agradecido, mas ele está bem. Ele sonhava em entrar na Episteme, mas depois de conhecer tanta gente, ele acredita que ali é mais divertido. E agora que o Jonathan está na Episteme, eles precisam de um filho que possa ajudá-los. Comovido, o Duque está grato e orgulhoso do filho. Enquanto ouve seu pai falar, Ita pensa que algumas coisas que ele aprendeu participando das reuniões sociais. Primeiro, a princesa não entrou na Episteme. Não apenas isso, como teve a pontuação mais baixa. 0. Alguns nobres que não sabem de nada afirmam que ela não é inteligente. Mas se ela respondeu tudo errado, significa que na verdade sabia tudo. Ele pensa que a princesa é muito diferente, e não consegue conter o riso. O Duque questiona sobre o que é tão engraçado, então Ethan pede desculpas, dizendo que apenas se lembrou de algo bom por um momento. Pois quando ele pensa nas coisas que gosta, não pode evitar sorrir. O Duque diz ficar feliz que tem algo que ele goste tanto. Sim, agora é diferente de antes. Ele começará com o que pode fazer. Desse modo, quando voltar a encontrar a princesa, ela dirá que ele se tornou uma pessoa maravilhosa com um sorriso. Ele quer ser uma pessoa que satisfaça a princesa mesmo que seja só um pouco. Então, ele irá tentar. Ele espera que a princesa o espere. Rei todo contente, conta a Dorothy que está entre os 50 primeiros como prometeu, estando na posição 49. Dorothea fala que faz muito tempo desde que ele prometeu. Além do mais, ele não vê a posição de quem está do lado dela? Surpreso, Rei pergunta se o Theon está em primeiro lugar. Nervoso, Rei diz que não se pode comparar um gênio com uma pessoa normal. Além do mais, ele tentou. Dorothea disse de forma irônica que sim, e que ele fez um bom trabalho. Rei diz que ela é muito má. Olhando Dorothea e o Rei conversarem alegremente, Theon pensa que não sabia que a princesa tinha esse lado. Ela sempre parecia incomodada quando se encontrava com ele, mas agora mesmo está brilhando e brincando, parecendo confortável. Theon cria coragem de chamar a princesa, apesar de ainda gaguejar um pouco. Ele pergunta se ela gostaria de ir a Frédia nesse verão. Receosa, Dorothea se questiona se o Theon está chamando para a casa dele. Tá tudo bem se ela for? Para baixo, ela tenta falar alguma coisa, mas Theon interrompe. Pergunta se ela já esteve em Frédia. Ele diz que lá chove muito e há neve. O lago faz de lá um local tranquilo. Mesmo com o sol, é escuro por causa das altas árvores, o que dificulta ver. Além disso, é famoso por suas colinas, então é um lugar conveniente para férias. Dorothea sabe, já que ela já esteve lá antes. Antes de regressar, ela levou Theon para visitar sua cidade natal. Ela se perguntou se Theon se sentiria melhor se voltasse para casa. Ela falou com Theon várias vezes na beira do lago enquanto o olhava. Mas como sempre, os esforços dela foram inúteis. Theon diz que apesar de ser assim, ele ficaria muito feliz se a princesa fosse. Ela pensou ter desistido dele. Então por que ele é tão doce com ela nessa vida? Ela pergunta se ele realmente não se importa se ela for. Theon segura a mão dela e diz que a princesa é mais do que bem-vinda. Nesse momento, lembranças sangrentas de sua vida passada passam por sua mente, fazendo Dorothea retirar sua mão bruscamente. Para disfarçar, Dorothea diz ter ficado muito surpresa. Mas Theon diz entender, já que ele se aproximou do nada. Então, ele lamenta o incômodo.
Dorothea diz que se ele permitir, ela gostaria de ir. Theon concorda corado, e Rei diz que irá com eles também. Rei pergunta ao amigo como ele pode convidar só a Dorothy, e Theon ri sem graça. Dorothea pensa que não deveria ser influenciada assim por Theon, já que ele não pode se envolver com ela nessa vida. Talvez seja porque ela nunca teve um tempo apropriado com Theon, então ela ainda tem arrependimentos. Portanto, esse será o último momento dela com Theon. Essa é uma viagem de despedidas. A viagem a Fred ocorre em meio a densa neblina. Olhando para a paisagem lá fora, Rei comenta que não dá para ver nada do que há pela frente. Theon explica que é porque Fred firmou um contrato com o espírito da escuridão. Então ele acredita que também afeta o clima. Irritada, Dorothea diz ao Rei que Fred caiu nas provas. Mas fazendo de desentendido, Rei pergunta se foi, mas diz não saber. Então ele pede que a Dorothy olhe para algo fora das janelas. É uma deslumbrante mansão que surge na paisagem. Dorothea está encantada com o quão lindo é o lugar. Ela não se lembrava de Fred ser um lugar tão lindo e encantador. É completamente diferente do que era na vida passada dela. Hoje é o último dia dela com Theon, então ela espera não ficar nervosa. Ela apenas deve agir naturalmente. Mas quando Dorothea estava descendo da carruagem, Theon estendeu a mão para ela. Apesar de estar nervosa, ainda assim ela estendeu sua mão para ele. Eles ficam se encarando por um tempo, então Theon dá as boas-vindas a ela. A grã-duquesa de Fred e mãe de Theon os recepciona. Ela diz que eles chegaram em um momento muito bom, já que não são muitos os dias que Fred fica tão claro assim. Com um sorriso caloroso, ela comenta que a luz parece sempre dar boas-vindas aos Milanê. Ela informa ainda que o assistente os guiará até os quartos. Então é para eles descansarem bem. Dorothea agradece pelo convite e a condessa vai embora. Tudo que Dorothea quer agora é descansar. Mas de repente, ela é bruscamente puxada. Ela pergunta ao Rei o que ele está fazendo e para onde está levando. Rei pergunta como assim para onde. É óbvio que eles vão se divertir. Dorothea agora se encontra em frente a um lago. É tranquilo, mas ela já está vendo a mesma paisagem durante 1 hora, enquanto os meninos pescam. De repente, Rei pesca um peixe. Todo feliz, ele mostra para Dorothy, falando que eles podem comer isso no jantar daquela noite. Olhando a empolgação do irmão, Dorothea pensa que talvez seja um pouco divertido. Mas então Julia aparece com o almoço. Claro, se o Theon está ali, Julia também estaria. Rei vem correndo mostrar todos os peixes que pegou a Dorothea. Julia, impressionada, diz que aquilo é muito bom. Ele nem mesmo comeu por estar pescando. Parece que ele se tornou um pescador completo. Rei comenta também realmente ter se tornado um pescador. Nesse caso, ele acha que deveria esquecer a ideia de ser imperador. Dorothea olha irritada, mas Rei diz que é brincadeira. Julia comenta achar que o Rei se daria muito bem como agricultor ou pescador. Ele parece gostar bastante de terra, árvores e água. Será que é porque o espírito da luz é o espírito da vida? Theon é realmente ruim pescando por causa do espírito da escuridão. Mas então ela percebe que o Theon está olhando, e comenta que agora que ela pensa nisso, Theon quebrou um vaso quando criança, e se meteu em muitos problemas. Mas Dorothea fica sem entender nada. O que ela percebe é que Julia sabe muito sobre o Theon. Nem antes nem agora, não há espaço para que ela se encaixe entre eles. Por que a Julia faz com que ela se sinta tão pequena? Mas Dorothea não deveria estar pensando nessas coisas. Agora, isso não tem nada a ver com ela. Tudo o que ela quer é a felicidade do Theon. Apenas ver o sorriso dele é o suficiente. Theon percebe a princesa olhando. Então pergunta se ela também quer tentar pescar. Surpresa, Dorothea não consegue acreditar que o Theon estendeu a mão para ela 2 vezes. Ela pode mesmo pegar essa mão de novo? Essa pode ser a última vez de todo jeito. Tudo bem ser apenas um pouquinho ambiciosa? Então ela aceita. Rei diz também querer ir, mas Julia impede, dizendo que ele tem que comer, e que é para deixar eles irem primeiro. Eles estão pescando calmamente quando Theon grita que pegou. Ele puxa com toda a sua força, mas no fim das contas, tudo que pescou foi uma bota. Ele comenta que é realmente muito ruim pescando, e que essa não é a especialidade dele. Dorothea questiona sobre por que ele continua pescando então. É porque ele quer pegar ao menos um? Theon comenta que ele gosta do lago. É tranquilo e silencioso, e ainda que ele não seja bom pescando, é divertido. Dorothea não sabia que era o lago favorito dele. Naquele momento, Theon olhou para esse lago e não disse nada. Mas Theon acrescenta também gostar de estar sozinho com a princesa, a surpreendendo. Mas antes que ela consiga dizer qualquer coisa, Al começa a puxar sua vara. Ela diz que é muito forte e que acha que a vara vai quebrar. Theon vai para trás dela e ajuda a segurar a vara. Ele diz para no 3 eles puxarem juntos.
No 3, Dorothea cai com um solavanco, em cima do Theon. Ela pergunta se ele está bem, mas eles acabam se beijando. Steph aparece chamando a princesa, e ela diz estar bem. Mas então, ela fica surpresa ao ver que pegou um peixe grande. Ela manda que o Stefan pegue rápido. Aquele foi o maior peixe que eles conseguiram pegar hoje. Theon comenta que valeu a pena a longa espera, e Dorothea concorda. Ele diz que a pessoa que consegue o maior peixe é a estrela do dia. Ela mandou muito bem. Mas Dorothea se sente envergonhada por Theon estar elogiando por algo assim. Mas por que ele não está dizendo nada sobre aquilo? Aquele foi o primeiro beijo dela. Foi um beijo muito curto para chamar assim, mas é algo novo para ela. Ela sente como se o coração dela fosse explodir. Mas o Theon parece estar bem. Claro, foi apenas um pequeno acidente, então Theon não deve ter sentido nada. Theon comenta que o rei e a Júlia foram colher alguns cogumelos, então ele pergunta se eles deveriam fazer algo até que eles voltem. Ela até diz que irá descansar um pouco. Então ela vai embora junto ao Stefan. Ela é uma idiota. Ela disse a si mesma que iria se despedir dele, mas está novamente cobiçando. Theon aparece por trás e fica sobre ela. Ele diz que isso pode ser grosseiro, mas ele realmente queria perguntar algo a ela. Ele pergunta a ela porque ela aceitou o convite dele. Dorothea está nervosa por ele estar perto demais. Ela simplesmente não consegue entender o que ele está perguntando. Theon explica que ele achou que ela recusaria o convite. Dorothea não pode acreditar que aceitou um convite feito por educação. Se sentando, ela diz não ter percebido. Mas Theon se aproxima dela dizendo que não se referia a isso. Ele a convidou porque queria que ela viesse. Mas ele não pôde dizer, já que a princesa sempre coloca um muro invisível entre si e os outros. A princesa não mostra seus verdadeiros sentimentos. Então ele pensa nisso às vezes. Ele se pergunta no que a princesa estava pensando agora mesmo. Ela está feliz? Triste? Irritada? Angustiada? Como a princesa não diz nada a ele, ele não teve escolha além de se aproximar com cuidado. Ele sentia como se a mão que estendia fosse uma espada para a princesa. Dorothea diz que não é isso. Ela apenas foi cuidadosa por ter medo que ele a odiasse. Theon pergunta por que ele a odiaria. Ele não tem ideia do quanto ele a odiava e o quão infeliz ele era por causa dela. Então já é o suficiente. Com expressão calma, Dorothea diz que quer que ele seja feliz. Mesmo se ele não a amar, se ele for feliz, não terá por que a matar. Enquanto ele puder sorrir, ela estará bem com isso. Porque é por isso que ela está de volta. Theon coloca a mão sobre o ombro dela e diz também esperar que ela seja feliz. Dorothea se pergunta se pode ter felicidade. Theon tenta dizer alguma coisa, mas Dorothea se lembra da sua vida passada, quando ela disse que o amava, mas ele apenas mandou ela se lembrar de que foi a ambição dela que o matou. Dorothea fica assustada com a lembrança. Suas mãos estão trêmulas. Aquilo é uma falta de vergonha. Theon está com a mesma expressão agora. Theon diz que há momentos nos quais ele sente que as palavras dele são como facas para a princesa. Mesmo quando ele lhe deseja felicidade, ela tem o rosto mais triste do mundo. Ele enxuga as lágrimas dela, enquanto pede que ela não chore. Theon não deveria ser tão doce com ela. Ele não deveria tratá-la assim quando ela está se esforçando tanto para o deixar ir. Dorothea diz ter algo para devolver a ele, enquanto procura no bolso. Ela tira de lá o lenço e o frasco de remédio, e diz ter pensado em jogar fora, mas achou melhor devolver. Theon olha surpreso para os objetos. Ele não esperava que ela tivesse guardado o lenço, nem o frasco de remédio que ele deu a ela. Dorothea explica que o lenço tem manchas de amoras. Mesmo que ela tenha lavado muitas vezes, elas não saíram. Dorothea pensou que o Theon havia esquecido, mas pelo visto, ele lembra de tudo. Hoje ela escutou palavras amáveis do Theon, e eles foram pescar juntos. Theon diz que aquelas são coisas que ele deu à princesa, então ela não precisa devolver a ele. Então por que ela deu isso a ele? Ela beija os lábios dele e sentou ao seu lado. Theon aperta o lenço composto, enquanto pergunta se agora ela não precisa mais. Ele desejou felicidades a ela e ficou preocupado quando ela chorou. Agora ela acredita que está pronta para deixá-lo ir. Então, com um sorriso, ela diz achar que não precisa mais. Ela conseguiu coisas que nunca pôde fazer antes de voltar. Ela não será mais ambiciosa. Se levantando, ela diz que aquilo é dele. Então, se ele quiser jogar fora ou não, a decisão é dele. Theon aperta os itens contra o peito, dizendo que então os pegará por agora. Indo embora, Dorothea agradece por deixá-la amá-lo até o fim e por cuidar dela, apesar de todo o sofrimento que ela causou. Mas agora, ela já não pode mais dizer que o ama. Dorothea pensou que o fim do amor dela por Theon seria dramático e infeliz, mas não é esse o caso. Ela demorou muito para fazer algo que deveria ter sido feito muito antes. Dorothea vê uma estrela no céu e se lembra do Ethan.
Ela se pergunta por que de repente pensou nele e se ele está vivendo bem. Já é o último dia deles ali. Rei não queria voltar para o palácio, pois quando ele voltar, terá que se preparar para o próximo semestre na Epísteme imediatamente. Rei aponta para os quadros que estão sendo vendidos, e Dorothy pede que ele não mude de assunto. Mas alguém chama a atenção deles. É uma menininha, entusiasmada, apresenta seus produtos, que são acessórios feitos de conchas, que só são encontrados no mar de Frédia. Rei fica encantado com os acessórios, enquanto Dorothy se pergunta se deveria comprar um presente para o Joey e para o Poi. Ela pergunta se a menininha mesmo que os fez, ao que a menina concorda contente. A menininha explica que é um trabalho artesanal que ela fez cuidadosamente um a um, pensando nas pessoas que dariam aos seus entes queridos. Dorothy pergunta para seus entes queridos, então diz que comprará aqueles, ao que a menina agradece e deseja que eles tenham um bom dia. Dorothy pede a Stefan que ele se abaixe um pouco, o que ele não entende, mas mesmo assim se abaixa. Então ela coloca uns acessórios que comprou na roupa dele. Ela diz que é um presente para o cavaleiro dela, e pergunta se ele gostou. Stefan balança a cabeça afirmativamente, com um sorriso no rosto. Dorothy comprou para os outros também, e dará a eles quando voltar. Ela está simplesmente radiante. Um ano depois, as pessoas estão parabenizando o príncipe por se graduar na Epísteme. Agora, ele já está com 20 anos. De repente, alguém chama a atenção dele. É Doroteia, agora com 18 anos, que o parabeniza pela graduação dele com um buquê de flores. Emocionado, Rei pergunta se ela foi até lá por ele, mas Doroteia manda ele parar de fazer essa cara idiota. Rei então agradece feliz. Ele finalmente está escapando daquele lugar. Ele está se graduando na posição 32. Doroteia suspira dizendo que ele se esforçou muito. Rei diz que comparado com Theon, as notas dele não são tão boas. Eles olham para cima e veem o Theon sorrindo para eles. A atenção de todos é pedida, pois a partir de agora haverá uma cerimônia de entrega de diplomas para os melhores graduados. Olhando para o Theon recebendo o diploma, Doroteia não sabe quando ele cresceu tanto. É como se a aura dele tivesse mudado durante o tempo em que eles não se viram. O olhar deles se encontram, e Theon sorri calorosamente. Doroteia acena de volta com um sorriso, enquanto pensa que mesmo depois do que aconteceu em Frédia, ele a trata gentilmente. Aquilo é um alívio. Mesmo sendo um amor que ela nunca pôde alcançar, ela ainda pode permanecer ao lado dele como amiga. Rei chama a atenção da Doroteia ao comentar que, vendo todo aquele alvoroço, ele supõe que todos estão procurando um par para o debut. Agora é o momento. O baile de debut, celebrado em Ubera, é um dos maiores eventos onde todos os nobres se reúnem. Geralmente acontece na primavera, depois da cerimônia de graduação da Epísteme. Considerando que a graduação é o único evento em que os jovens se reúnem antes do baile de debut, todos lutam para encontrar um par. Rei pergunta se sua irmã já escolheu um par para o baile de debut. Doroteia olha com o canto do olho para o Theon com a Júlia. Para alguém como ela que não pôde encontrar um par antes de regressar nem agora, o baile não é exatamente um evento divertido. Daquela vez, as pessoas comentavam achar que a princesa não iria, por se sentirem envergonhada. Eles pensavam que ela tinha uma personalidade tranquila, e apesar do imperador ter a abandonado, ela continuava sendo uma princesa. Ela podia escutar tudo. Diziam que ela era arrogante demais e poderia apenas virar uma concubina ou amante. Ela não podia suportar mais. Mas Theon chegou perguntando como eles podiam dizer coisas tão grosseiras com tanta naturalidade. Ele pediu para pararem de falar dessa forma da acompanhante dele, defendendo a Doroteia. As pessoas o questionaram se ela é realmente a parceira dele, e comentavam que ele deve estar passando por um momento difícil por ser próximo do Raymond. Se ele estiver passando, então é para deixá-la, já que ninguém quer ter a princesa como par. Sim, ninguém iria querer ter alguém como ela como parceira. Mas então Theon diz que ele está fazendo isso porque quer. Naquela vez, Theon a tratou amavelmente até o fim, sem demonstrar nenhuma vez que estava sendo obrigada a ser o par dela. Se ela apenas soubesse que ele não falava de amor, mas sim de respeito, essa desgraça nunca teria começado. Doroteia então diz ao rei que ela está bem sem um par. Confuso, Rei diz ser o baile em que ela fará o debut, então como ela pode não ter um acompanhante? Nerel chega provocando Doroteia, perguntando se ela ainda não encontrou um par. Ele diz que se ela não encontrou um, ele pode ser o par dela. Doroteia diz que faz muito tempo que eles não se veem, mas ela se desculpa, pois não crê que seja uma boa ideia escolher um parceiro assim. Nerel ri enquanto pergunta o que ela quer dizer com assim, e se ela acha que pode encontrar um par melhor do que ele, ainda mais na situação dela. Eu só queria saber por que um príncipe de outro reino vai para a escola e o baile do reino inimigo. Mas Nerel continua a dizer que na Epísteme eles ensinam virtudes como ajudar aqueles que necessitam. Então, ele não pode acreditar que apesar dele estar estendendo a mão em ajuda por se sentir preocupado por ela não conseguir encontrar um par, ela seja tão dura. Mas alguém chega pedindo desculpas. Pegando o ombro da Doroteia, a pessoa diz que a princesa também gosta de ajudar os mais necessitados. Mas... Doroteia reconhece essa voz. Ela pensa que isso não é possível.
É o Ethan, e diz que o acompanhante da princesa já foi decidido. Ele beija a testa dela, enquanto diz que já faz um tempo, deixando todos chocados. A cara de todos chocados com a aparição do Ethan foi impagável. Surpresa, Dorothea pergunta o que o Ethan está fazendo ali. Ethan pega a mão dela e a beija. Ele diz que sentiu muitas saudades e pergunta se ela não se esqueceu dele. Dorothea pergunta como ela poderia esquecer. Mas se aproximando da princesa, Ethan diz que ela não escreveu, nem mesmo uma carta para ele. Então ele se preocupou que ela tivesse esquecido dele. Ele pergunta se ela não esqueceu da promessa deles. Mas Dorothea está toda corada. A promessa de que ele seria o acompanhante dela no debut. Ele foi com o objetivo de cumprir essa promessa? Dorothea puxa sua mão, dizendo não ter esquecido. Ethan diz que fica feliz por ela ter se lembrado, mesmo que tenha sido só agora. Dorothea diz realmente não ter esquecido, mas Ethan envolve suas mãos na cintura da princesa. Aproximando o rosto dela, ele diz que ela mente muito mal. Acho que nesse ponto, Dorothea já não está conseguindo pensar mais nada. Mas Rei aparece para separá-los. Irritado, ele pergunta quem é ele. Ethan diz que a apresentação dele atrasou. Ele se apresenta como Ethan Bronte, o segundo filho da família Bronte. Por um segundo, eu quase pensei que ele fosse apresentar como acompanhante da princesa. As pessoas começam a comentar que ele é tão lindo quanto os rumores diziam, e que teria sido bom se um jovem tão lindo tivesse frequentado a Epísteme. Rei diz se lembrar. Ethan diz que é uma honra que o rei se lembre dele. Mas Nerel interrompe a conversa, perguntando se o Ethan é o par de debut da Dorothea. Aquilo é inédito. Ele pergunta se o Ethan sabe quem ele é. Ethan olha para ele de saber, o chama de príncipe Nerel. Revoltado, Nerel diz que mesmo Ethan sabendo quem ele é, o trata como se ele estivesse implorando por uma parceira de uma maneira tão depreciativa. Ethan pergunta se então a princesa que implorou ao príncipe, mesmo sabendo que já tem um par. Nerel chama o Ethan de descarado. As pessoas ao redor perguntam se eles vão começar uma briga, e se o príncipe Nerel está sendo humilhado por um bastardo. Batendo seu dedo no peito do Ethan, Nerel diz que ele nem sequer é um estudante da Epísteme. Então por que vai ter a cerimônia de graduação? Ele diz que o Ethan não merece estar ali. Ele está tentando conseguir o lugar de concubino da princesa? Ele não passa de um parasita. Ethan diz que aquilo é muito infantil. Essa piada nem ao menos tem graça. Ethan diz que o irmão dele está se graduando hoje, depois de adiar diversas vezes o exame de graduação. Bom que ele já deu uns alfinetados no Jonathan também. Nerel já está suando, mas continua tentando irritar o Ethan. Ele diz que se essa é a situação do irmão dele, supõe-se que foi por essa mesma razão que ele não entrou na Epísteme. Mas Ethan não aceita a provocação. Ele diz que, na verdade, não há nada que ele queira aprender ali. Mas se atribui a provocação, dizendo que algo que ele aprendeu sem precisar ir ali. Ele aprendeu a tratar todos, não importa a origem, com consideração. Não os atacando quando não sabe o que dizer ou humilhá-los por sua própria ignorância. A esse ponto, Nerel já está furioso. Então dá um soco na cara do Ethan, deixando Dorothea desesperada. Nerel pergunta sobre como ele se atreve a se dirigir a ele sendo filho de uma concubina. Ele não sabe o básico por ser de nível baixo. Rei entra na frente do Ethan, questionando o que Nerel está fazendo. A Dorothea já recusou o convite de ser o par dele. Então por que ele está fazendo isso? Ele está descarregando a raiva pela Dorothea ter o vencido no passado? Com a menção à derrota, Nerel volta a ficar furioso. Rei pede para ele parar de arruinar a sagrada cerimônia de graduação e ir embora. Num tom ameaçador, Rei diz que é melhor ele pensar bem nas coisas. Nerel diz que há muitos problemas por causa daquela tola princesa, o que enfurece o Ethan. Nerel se vira e vai embora, dizendo que o deixará assim por hoje, mas não acontecerá o mesmo novamente. Dorothea vai até o Ethan e pergunta preocupada se ele está bem. Ethan diz estar, mas seu olhar está sombrio, pois ele está pensando como Nerel se atreveu a depreciar a princesa dessa forma. Dorothea chama o Ethan, o tirando de seus pensamentos sombrios. Ela diz que precisa falar com ele. Eles agora estão em outro lugar. Dorothea o trouxe ali só porque parecia que ele causaria uma confusão. Mas o ambiente está estranho porque ninguém diz nada, e ninguém passa ali. Então ela finalmente quebra o silêncio. Eu tenho certeza de que está bem. Ele não tem que lidar com pessoas como Nerel, pois ele apenas acabará irritado sem motivo. Mas Ethan muda de assunto perguntando se ela não sentiu saudades dele. Se ela não sentiu saudades? Na verdade, ela pensou nele em toda a situação. Quando ela estava em um momento feliz ou triste. Dorothea pergunta a ele por que ele não a procurou. Ethan responde que não achou que fosse o momento de se aproximar. Dorothea pergunta se agora é o momento, ao que o Ethan responde não saber. Ele pergunta se ela tem certeza que quer continuar sendo associada a ele. Nervosa, Dorothea responde que é claro. Ela pensa surpresa por ele ter aparecido. Com expressão sombria, Dorothea pergunta se ele quer mesmo ser o par dela. Ethan questiona sobre por que ela estava fazendo essa pergunta. Dorothea explica que foi uma promessa que eles fizeram quando eram crianças, então talvez ele tivesse mudado de opinião. Além do mais,
agora ele recebe muita atenção das pessoas. Se pensar bem, ele encontrará alguém melhor do que ela. Ethan pega a mão da princesa, enquanto pergunta como ele poderia mudar de parceira. Desde o momento que ele a viu até agora, ele coloca a mão da princesa em seu rosto e completa dizendo que tudo o que ele quer é ela. Antes, muitas vezes Dorothea se deixava levar pelas palavras dele, mas agora ela sabe. Ela solta a mão dele e diz saber por que ele faz isso. Mas ela não é tão valiosa quanto ele acredita. A linhagem dela é insignificante. O Ethan, que possui uma bela aparência e muitos talentos, tem apenas um complexo. E para pagar sua vida, escolheu ela. Na verdade, não foi ela, mas sim a Dorothea. Mas que sentido tem a linhagem de uma princesa que não é melhor do que um bastardo? Dorothea diz que não pode dar a ele o que ele quer. Mas Ethan diz que ela disse coisas estranhas. Ele pega a mão dela novamente, enquanto diz que não importa o que digam, ela é uma Milanê. E não há ninguém melhor do que ela. Não, ela não pode se enganar pelas doces palavras dele. Então ela diz que ele a superestima e que ela acabará o decepcionando no futuro. Dorothea esperava muito dela mesma antes da regressão. Talvez algum dia ela poderia despertar os espíritos ou entrar na epísteme. É possível que o Theon a ame? Mas tudo o que eu esperava era uma decepção miserável e frustração. O Ethan não sabe de nada. Mas Ethan se aproxima dela. Diz que a princesa é quem não sabe de nada. Ela nunca o decepcionará. Dorothea o afasta, dizendo não gostar desse tipo de coisa. Ethan pergunta se ela realmente não espera nada, e obtém uma resposta positiva. Então ele pergunta se ela não está desistindo antes de começar. Mas Dorothea diz que simplesmente não está sendo ambiciosa. Ela se vira e começa a ir embora, enquanto diz que a ambição é uma forma de arruinar a vida. Ethan diz que ela tem uma forma estranha de nomear as coisas. A maioria das pessoas não chama de ambição, mas sim de sonhos e metas, algo como esperança. Esperança. Ela não tinha pensado dessa forma. Dorothea questiona o Ethan sobre por que ele está tão interessado nela. Ethan diz não saber. Mas ela, sendo tão inteligente, logo irá descobrir. Então, é para pensar com cuidado. No dia seguinte, Dorothea está se perguntando o que o Ethan estava falando ontem. Aliás, se o imperador pretendia deixar ela sentada ali enquanto trabalhava, não teria sido melhor chamá-la quando acabasse? Depois de tudo, ele parece estar muito ocupado. Ela se pergunta se ele faz isso para testar. Sinceramente, depois daquele dia, ela pensou que nunca mais voltaria a vê-lo. Ele se arrepende de ter batido nela daquela vez? Ou tem um peso na consciência pelo que ele disse? Não, de jeito nenhum. Ele tem sido indiferente a ela por toda a vida. Talvez algum rumor estranho tenha se espalhado. O que aconteceu ontem na graduação do rei pode ter chegado aos ouvidos do Carnon. A história de um bastardo que será o parceiro de debut da princesa abandonada. Carnon não deve ter gostado de saber que duas pessoas como ele se reuniram, pois isso fará o prestígio da família imperial diminuir. Carnon estala os dedos e manda o servo trazer aquilo. O servo entra trazendo um vinho, com o nome da Dorothea. Carnon diz não saber se ela se lembra, mas aquele é o vinho que ela pediu a ele quando era pequena. Dorothea fica surpresa com isso. O vinho de alta qualidade que ela pediu que estivesse o nome dela, no jardim da Imperatriz há um tempo. Ela nunca pensou que ele cumpriria a palavra dele. Aquele vinho foi feito apenas para ela. Centenas de milhares de garrafas levaram o nome dela. Mas ela não parece feliz, já que não sorriu nem um pouco. O imperador ignorou o apoio para aqueles com deficiência, mas gasta dinheiro com coisas como aquela. Dorothea diz que está feliz, e ela agradece o gesto dele. Ela não acredita que deva sorrir para mostrar que está feliz. Ainda assim, aquilo é muito para ela. O imperador diz ter feito aquele vinho para ela. Então, é para ela decidir como irá usá-lo. Se ela não quiser usá-lo, ele o jogará no rio ou queimará. Ele está louco? Aquilo é um desperdício. O imperador então diz para ela ficar com ele. Dorothea questiona se ele está atestando, mas Carnon pergunta por que atestaria. Esse é apenas o presente de debut dela. Dorothea fica sem entender por que o Carnon faria um presente de debut para ela. Ele supor que ela não tenha gostado do presente, mas Dorothea diz estar satisfeita. O imperador está fazendo algo que não faria. Ela pensou que ele perguntaria sobre o Ethan e a repreenderia. Ela não deveria socializar com nobres enquanto bebe um vinho bom, ao invés de passar tempo com um bastardo? Além do mais, como ela deve usar o vinho? Talvez Carnon queira começar a exercer o trabalho dele como pai. Dorothea prova o vinho e o acha delicioso. É um desperdício dela aos nobres. Ela sabe que supostamente deve fazer contatos durante o baile de debut. Mas qual a diferença se ela tiver uma relação amigável com os nobres? Sendo assim, ela deveria usar o vinho para uma boa ação. Os guardas encontram um vinho chamado Dorothea Milanê, que foi deixado em conserva por 12 anos. Um deles pergunta se esse não é o nome da princesa,
Enquanto rindo, o outro comenta que certamente foi processado no campo. Mas Stefan chega, e ao ouvir os homens falando que mesmo uma princesa arrogante como ela, às vezes pode ser de ajuda, ele coloca a mão sobre o ombro de um dos homens e o encara com uma aura assassina. Stefan avisa os homens de que eles deveriam manter a cortesia ao falar de um membro da família imperial. Clara está surpresa com o fato de a princesa ter doado 100.000 garrafas de vinho. Dorothea explica que não tinha uso para elas, então as distribui entre hospitais e lugares de voluntariado que podem usar o vinho medicinalmente. Clara, chocada, pergunta se não teria sido melhor dar a outros nobres, já que o vinho é um bom presente. Mas Dorothea explica que nunca é o suficiente para todos. Já que eles vivem no luxo, quem se importa se eles não bebem uma garrafa de vinho? Dorothea também deu alguns aos cavaleiros, mas ela duvida que o Stefan tenha gostado. E há um pouco para Clara e a família dela também. Clara agradece, mas pergunta se a princesa está realmente satisfeita com aquela roupa. Dorothea, que está deslumbrante no vestido branco, pergunta por que a pergunta. Clara pragueja, dizendo que apesar da princesa ser tão linda, o vestido de debut dela é simples demais. Dorothea diz já ter usado roupas bonitas e caras antes. Então, ela muda de assunto e pergunta a Clara como vão as coisas com Stefan. Clara, envergonhada, pergunta do que a princesa está falando. Ela explica que às vezes eles se veem no palácio, e às vezes passam tempo juntos. Mas ela não sabe do que a princesa está falando, já que ela e Stefan não são tão próximos. Aproveitando a deixa, Dorothea começa a fugir. A Clara se preocupa demais. Ninguém prestará atenção nela. Então me diz o que são todos esses homens corados. Ethan estende a mão para ela e pergunta se eles podem ir. Dorothea está nervosa que isso possa acabar mal. Mas ainda assim, ela pega a mão do menino. Ela se pergunta se haverá outro acidente dessa vez. No baile de debut, é costume que as debutantes do ano se reúnam na frente dos nobres para serem o centro das atenções. Uma posição que ela não quer. Mas quando ela parou ali naquele dia, de repente as luzes do salão se apagaram. E o baile de debut se tornou um caos. Dorothea sentiu como se o mundo a rejeitasse. É bom que dessa vez ela esteja preparada? Ethan sussurrou no ouvido dela a pergunta sobre o que ela está pensando. Dorothea, frustrada, se afasta dele pedindo para ele parar de sussurrar atrás dela. Mas Ethan, com bom humor, diz estar fazendo isso desde antes. Ao longe, Theon observa os dois conversarem. Júlio chama e pergunta se ele está bem. Theon está um pouco nervoso, mas bem. Júlia pede desculpas por fazer ele passar por isso. Theon diz que é o debut dela, e ele se sente honrado em ser o acompanhante dela. Júlia explica que o rei disse que tinha uma emergência familiar hoje, então chegará tarde. Então se em algum momento ele se sentir mal, é para se apoiar nela. Então a atenção deles é chamada para a conversa das pessoas. Elas comentam que a princesa está com um vestido branco, e que como ela esteve trancada no palácio de coberta e sai só às vezes, provavelmente se esqueceu dos modos. Alguém pergunta se existe um palácio chamado de Coberta, já que nunca ouviu falar dele. Tá bom que parece a Dorothea saindo se casar. Mas se é uma falta de modo usar um vestido branco, por que parecem outras mulheres usando branco também? É só porque dela não tem nenhum detalhe de outra cor? Nerel comenta que tão pouco ela frequentou a Epísteme. Julia diz que todos eles estão com inveja. Ela defende a Dorothea dizendo que eles não deveriam falar dessa forma. Se o rei estivesse ali, ele estaria furioso. Além disso, ambos parecem muito bem. Ela pede a confirmação do Theon, mas ele apenas encara irritado e em silêncio. Em meio à escuridão, o imperador está demonstrando os espíritos para todos. As pessoas estão encantadas, pois é incrível e lindo. Se a Dorothea soubesse controlar os espíritos... Ethan comenta que nunca tinha visto um espírito. Verdade, o Ethan ainda não tinha visto o espírito da luz. Ele comenta que não é tão bom quanto ele esperava. Confusa, Dorothea pergunta se o espírito lendário não é tão bom. Ethan diz que esperava algo mais espetacular que todo aquele brilho. Com um sorriso, ele disse que não é grande coisa, deixando Dorothea corada. É um pouco agradável que ele diga que não é tão bom. Ela supõe que faz com que ela se sinta melhor. Quando as luzes se acendem, Dorothea percebe que essa é a abertura dos debutantes. Então, ela precisa ir agora. Mas umas meninas a param perguntando se ela viu o espírito do imperador na abertura. Agora é tarde demais. As meninas começam a perguntar se ela praticar o poder do espírito, se ela não seria capaz de controlar como o imperador. Pois pessoas que não sabem montar a cavalo podem conseguir se praticarem. Mas como ela pode praticar, se carece de habilidade? Ita aparece perguntando se elas não sabem que a princesa pode controlar os espíritos. Confusa, Dorothea se pergunta do que ele está falando. Ethan diz que ela brilha como espírito da luz apenas por existir. As meninas dizem que ele tem um grande senso de humor. Mas Ethan diz que elas não deveriam rir assim quando ele está falando sério. Mas ele pede licença, pois tem um compromisso com a princesa. Na sacada, Dorothea agradece ao Ethan. Ele diz que não é preciso.
Todos estavam perguntando sobre os espíritos sem deixar de lado o assunto. Dorothea supõe que seja um assunto inseparável dela. Mas agora ela já não se importa com o que dizem. Ethan comenta que se ela pudesse controlar os espíritos, eles não agiriam assim. Mas não há nada que possa ser feito a respeito. A imagem que ele vê agora mesmo é exatamente quem ela é. Dorothea avisa que vai pegar um pouco de bolo e sair do baile assim que acabar, pois o Joey ajudou a fazer o bolo. Então, essa é a única razão para ela ficar. Ethan a chama, mas a voz dele é ofuscada por uma voz que a Dorothea conhece muito bem. Ela se vira rapidamente ao ouvir a voz do Theon, mas se surpreende ao ver que ele está com a Julia. Theon e Julia parabenizam a Dorothea pelo debut. Dorothea só consegue pensar que é natural que eles estejam juntos, apesar de ainda ser estranho. Dorothea agradece com um sorriso, pois agora ela já não odeia a Julia como antes. É assim que deve ser. Ethan segura a mão da Dorothea, enquanto comenta ter ouvido que o jovem Duque Theon já debutou, além de já ter se graduado na Episteme. Então, ele imagina que o Theon logo voltará para a Frédia. Mas Theon diz ter muito que aprender ainda, então ficará por mais um tempo. Ethan comenta ter pensado que o Theon voltaria diretamente para a Frédia e sucederia o Grão-Duque. Mas Theon muda de assunto, perguntando quanto tempo Ethan pensa ficar. Pensativo, Ethan diz não saber, mas ele pretende ficar por um tempo também. Então ele comenta que a apresentação das debutantes está prestes a começar. Theon observa, não muito feliz, Ethan e Dorothea de mãos dadas, enquanto Dorothea também percebe e comenta de ser a hora. Dorothea se despede dos dois, enquanto ela e o Ethan começam a ir embora. Mas antes de sair, Ethan olha para trás feliz e corado, deixando Theon para baixo. As pessoas dançam alegremente pelo salão. Dorothea apenas o observa, pensando que todos estão desesperados em se destacar. Ethan também está dançando impecavelmente com outra mulher. Dorothea o olha impressionada por ele dançar tão bem. Todos estão olhando para ele, apesar de fingirem que não. As mulheres estão encantadas com a performance. Até mesmo Dorothea não consegue não corar. Ela vira o rosto enquanto pensa que já está acostumada com isso. Enquanto isso, Nerel está furioso, já que ele acredita que seria aquele que mais se destacaria nesse baile. No entanto, todos estão olhando para aquele bastardo. Dorothea será a próxima a dançar. Ele a olha com um sorriso. Então faz algo com o tapete, enquanto pensa que será divertido. Após a dança acabar, Ethan se aproxima da Dorothea, já que agora é a vez dela. Ele estende a mão para ela com um sorriso, e Dorothea aceita feliz. Os dois vão para a pista de dança. Ethan pergunta se ela é uma boa dançarina, e Dorothea responde com talvez. Ethan afirma ser muito bom dançando, enquanto roda Dorothea graciosamente, e os dois dançam alegremente. Agora Dorothea sabe porque todas as senhoritas que dançaram com ele disseram que sentiu como se voasse. Ele não é apenas bonito, como também faz com que todas as pessoas que dançam com ele se sintam confortáveis. Quem não estaria encantada com isso? Dorothea comenta que realmente não há nada que ele não possa fazer. Mas humildemente, Ethan responde que há algumas coisas que ele não consegue fazer, como por exemplo, ganhar o coração da princesa. Dorothea fica extremamente envergonhada com as palavras proferidas tão próximas. Dorothea fica toda desconcertada, mas Ethan pede que ela se concentre na dança. Ethan percebe o tapete enrugado. É como se alguém tivesse enrugado de propósito para que tropeçassem. Ele olha para a frente e avista Nerel com seu olhar maldoso. Ethan sorri. Ele sugere à princesa que eles se movam para a esquerda, evitando o carpete levantado. E assim, eles continuam a dançar deslumbrantemente. Dorothea finalmente percebe o tapete enrugado e se pergunta como isso aconteceu. Rei aparece dizendo ter chegado no momento certo. Ethan se aproxima do ouvido da Dorothea, perguntando se ela sabe por que os nobres são tão divertidos. Ele diz que é porque são mais honestos que todos. Se algo é bonito, o olham, e se é feio, o evitam. Ele pede que ela olhe ao redor daquele salão de banquete. Todos ali estão olhando para eles. Ethan pergunta se alguma vez ela já pensou em controlar os espíritos da luz. Dorothea responde que sempre. E o Ethan a puxa para si, dando o que esperava daquela resposta. Então as luzes se apagam. Dorothea pensa que não pode ser. Mas Ethan continua dançando enquanto diz que aquele é o momento dela. Eles começam a brilhar, iluminando sua dança. Aquele é o espírito da luz. Dorothea fica sem entender nada. Ethan aperta a mão dela com força, enquanto pede que ela escute atentamente. Ele continua a conduzir Dorothea naquela dança, o ambiente ficando cada vez mais iluminado. Todos assistem atentamente. Ethan aproxima o rosto dela. Ele diz que ela é a verdadeira luz de Ubera, e a soberana legítima. Dorothea parece assustada. Ela se pergunta o que foi tudo isso. As pessoas surpresas comentam que a princesa conseguiu invocar o espírito da luz. Ethan sorri enquanto é iluminado pelo espírito. Já do lado de fora, Dorothea parece angustiada. Ele se aproxima dela chamando. Ela questiona se foi ele quem fez aquilo. Ethan diz que apenas queria mostrar àqueles ignorantes a legitimidade dela. Ele pega uma mecha do cabelo dela.
E beijando a mecha, diz que agora que ela pode controlar o espírito da luz, tornou-se ainda mais perfeita. Dorothea fica furiosa, então dá um tapa na mão do Ethan. Ethan questiona se ela não está feliz. Ele quer saber se ela está feliz? O coração dela parou por um momento. Ela se perguntou se realmente estava controlando um espírito. Mas logo ela se deu conta que não era o poder dela. Então o desespero surgiu. Pelo visto, ele não sabe como é quando suas esperanças se quebram contra o chão. Apertando o punho com força, Dorothea questiona sobre por que ele tem esse poder. Mas Ethan diz que o poder não é dele, mas da princesa. Dorothea pergunta por que o espírito não responde o chamado dela agora. Ethan ilumina sua mão e o ambiente ao redor. Dorothea olha aquilo meio impressionada, meio nervosa. Ethan se ajoelha, pega a mão da princesa e lá deposita uma pedra que emite um brilho. Ele pede que ela o use. Dorothea pergunta se aquilo realmente é a pedra do espírito da luz. Ethan diz que essa é a pedra da luz que ele não pôde dar a ela naquele momento. Dorothea pensa que não pode ser. Ela pergunta se ele também voltou ao passado. Ethan diz que sim. Na verdade, foi ele quem fez essa regressão. Tanto do tempo da princesa como do dele. Há alguns anos, ou melhor, antes de retroceder no tempo, Ethan era jovem, fraco e impotente. Mesmo que o Jonathan zombasse dele, o incomodasse e o ignorasse, ele não podia fazer nada sobre isso. Tadinho, comeu até pão com caco de vidro. Mas a chance dele chegou antes do que ele imaginava. Foi um dia em que Ethan e o Jonathan foram caçar. Jonathan não falava com ele, pois pensava que trazia má sorte se relacionar com ele. Olhando para trás, Ethan se perguntou se teria sido diferente se o Jonathan não tivesse dito aquilo a ele. O cavalo surtou e saiu correndo em toda velocidade. Com isso, Ethan acabou caindo no chão. Um grito foi ouvido. Depois, um pedido de ajuda. Era o Jonathan, que estava se segurando em algumas pedras para não cair do penhasco. Ethan se aproximou do penhasco e perguntou ao seu irmão se estava tudo bem. Mas o Jonathan mandou ele escalar e jogar uma corda rápido. Ethan olhou para a corda presa em sua cintura. Ele não seria capaz de aguentar o peso do Jonathan sozinho. Se ele fizer isso, ambos iriam cair do penhasco. Vendo o irmão se afastar, Jonathan grita perguntando para onde ele está indo. Mas por fim, uma corda é jogada. Ethan pede ao seu irmão que ele segure, mas Jonathan o chama de idiota e pergunta se ele está brincando. Jonathan não consegue alcançar, pois o Ethan amarrou a corda em uma árvore. Jonathan diz que ele mesmo deveria segurar. Ethan tenta falar alguma coisa, mas então vem as terríveis palavras. Jonathan diz que a família dele recolheu um bastardo como ele o criou, mas mesmo assim ele não conseguia fazer nada direito. Aquelas palavras mudaram o Ethan. Naquele momento, ele apenas se virou. Jonathan esbraveja e manda o Ethan voltar ali se não quiser morrer. Ele pergunta se o Ethan acha que o pai dele vai deixá-lo em paz, pois quando ele estiver a salvo, vai garantir que o expulsem. Sem se virar, Ethan diz que irá buscar alguém. Jonathan manda ele correr. É para ele se apressar e achar alguém. Ele prefere outra pessoa do que confiar a vida dele a um bastardo como ele. Mas quando Ethan achou alguém, Jonathan estava muito fraco. Ethan não conseguiu não sorrir. A partir de então, ele se tornou o único herdeiro dos Bronte. Ele sentia que tinha um mundo aos pés dele. Ele via as pessoas que antes o ignoravam se agarrando a ele desesperadamente. As meninas desesperadas para pegar o único lenço dele. Ele se divertia com a idiotice delas. Até que um dia, a princesa apareceu rindo. Ela pediu desculpas, mas disse que pareceu divertido. Aquela foi a primeira vez que ele conheceu alguém que reconhecia os truques cruéis dele. Então, quando ele olhou nos olhos, se deu conta de que ela era alguém igual a ele. Ele queria saber tudo sobre aquela pessoa. Então, ele logo se curvou e se apresentou. Depois, perguntou o nome dela. Dorothea sorriu ao perceber que ele não sabia quem ela era. Mas aquilo era compreensível, já que ela nunca recebeu um Lampas antes. Ela então se apresentou como a princesa Dorothea Milanê. Apontando para ele, ela perguntou se ele gostaria de trabalhar no palácio dela. Ethan disse que seria uma grande honra. Dorothea Milanê, uma pessoa muito talentosa, reprimida por espinhos, tão bela que não são muitos capazes de se darem conta. Igual uma flor, bela demais para ser cortada. Foi por ela ser tão perfeita que não pôde contatar os espíritos? Talvez tenha sido o destino que os uniu. Seres que anseiam aquilo que não podem ter e que fariam qualquer coisa para consegui-lo. Não há nada que ele não faria por ela, o grande amor dele. Mesmo sem significar ter que sacrificar muitos. Ok, estou ficando com um pouco de medo. Vemos um homem amarrado em frente a alguém que segura uma espada. O homem amarrado pergunta ao homem à sua frente, que é o Ethan, o que ele está pensando. Ele pergunta ao Ethan por que ele não mata de uma vez, mas Ethan ri, pedindo para ele não ser tão precipitado. Há uma parte do Ethan que se encantaria em matá-lo o quanto antes. Ele só continua vivo porque isso é o que a princesa deseja. Vemos que o homem amarrado é o Theon, que diz não entender, já que ele não tem poder. A faca do Ethan passa centímetros do rosto do Theon. Ethan pede para ele parar de dizer o óbvio. Theon não merece estar perto da princesa.
Pode ser que Theon tenha enganado a princesa e se tornado o prometido dela. Mas o mesmo não acontecerá com Ethan. Theon não está comprometido com ela por amá-la. Tudo o que Theon precisava era ter um lado garantido ao lado do Raymond. Ou mais precisamente, ele precisava do espírito da luz dos Milanê. Nervoso, Theon pergunta como ele. Mas Ethan interrompe dizendo que ele pode não ser bom com a espada, mas a cabeça dele funciona maravilhosamente. Theon tem os primeiros olhos rojos da família Fred em gerações. Portanto, é muito provável que o espírito da escuridão também tenha se manifestado. Se aquele for o caso, Ethan precisava do poder do espírito da luz para controlá-lo. Se o Theon não conseguir controlar o espírito da escuridão, logo morrerá. Mesmo que o Theon seja um ajudante próximo, não pode estar no palácio todos os dias. Então qual seria o modo mais eficaz para estar próximo do Raymond e ter o espírito da luz? Casar com a princesa Dorotheia. Theon está usando a princesa. Ethan levanta o rosto do Theon e, se aproximando dele, informa que a Dorotheia irá matar o Raymond para se tornar o imperador, já que ela é a herdeira real do trono. Dorotheia é uma pessoa forte e linda, apesar de não poder controlar os espíritos. Mas se Theon a impedir, ela irá hesitar. E o Ethan não pode permitir que algo como o Theon a arruine nesse momento. Theon parece perceber por que o Ethan não mata ele mesmo. Pois se o Raymond morrer, ele também morrerá. Se virando, Ethan diz que aquilo é uma grande infelicidade para o Theon. Theon diz que se a princesa souber disso... Mais irritado, Ethan diz que Theon está com a Dorotheia apenas pelo Raymond. Então, ele arruinou tudo. E no fim, é isso que ele dirá a ela? Theon fica sem dizer nada, cabisbaixo. Ethan diz que ele morrerá logo. Então não é para ele fazer nada que possa prejudicar a princesa. Ou então, ele mesmo matará o Theon. Depois que o Ethan saiu, Theon desabou no chão. Sem entender como isso aconteceu. Theon tentou dizer a verdade à princesa muitas vezes. No dia que ele foi pedir ela em casamento, assim que ele olhou para ela, que o queria tanto, por alguma razão, ele não se atreveu a lhe dizer. Ele não queria ferir a Dorotheia. Ele sabia que deveria dizer a ela algum dia, mas não agora. No entanto, por culpa dele, Rei está morto. Theon preferia que o espírito da escuridão tivesse consumido ele e o matado. Tudo isso foi culpa do egoísmo dele. Algum tempo depois, correu por todo o mundo o rumor de que o exército da princesa Dorotheia havia derrotado o exército do imperador Raymond. O acontecimento foi chamado de rebelião da princesa pelo público. As pessoas diziam que ela queria ser chamada de imperatriz, mesmo sem poder contatar os espíritos. Ela devia mostrar a eles a autoridade dela, ou seja, mostrar o espírito. Dorotheia estava exausta, acabada e triste. A insônia dela piorou desde a morte do Raymond. Se Ethan ao menos pudesse fazer com que aqueles nobres escandalosos se calassem. Por que eles precisam mencionar o espírito? Dorotheia chamou o Ethan, que prontamente se aproximou dela para ouvir suas palavras. Ela então perguntou a ele se ela realmente merece ser o imperador, já que ela não pode nem mesmo controlar os espíritos. Ethan diz que ela é a pessoa mais adequada para essa posição. Ela não deve duvidar de si mesma. Sim, ela é perfeita. Ethan então juntou diversos homens e mandou que eles encontrassem a Pedra do Espírito da Luz, chamada de Origem do Poder Espiritual, pois ele fará com que a princesa seja ainda mais perfeita. A pedra foi perdida em um acidente há 100 anos, mas deve estar em alguma parte. Ele deve encontrá-la, custe o que custar. Julia está andando pelo deserto. À noite, o frio é tão intenso que gela até os ossos. Ela deveria ter descansado por um dia no povoado, mas agora é perigoso, já que ela está com a Pedra do Espírito da Luz, que esteve desaparecida por um século. Agora que o único Milanê que podia contatar os espíritos morreu, encontrar a Pedra do Espírito da Luz é a única forma de salvar o Theon. Então, ela começou a procurar os descendentes dos Milanê, mas a maioria deles estavam mortos ou haviam ido há muito tempo. Até que finalmente ela encontrou o último descendente dos Milanê, que estava quase morrendo. Ele deu a pedra a ela, para ela salvar o amigo dela, já que ele não precisava mais daquilo. Agora, finalmente, ela poderá salvar o Theon. Quando Julie estava comprando algumas coisas, percebeu que a procuravam. Ela precisava se apressar. Aquilo vai salvar a vida do Theon, então ela não pode deixar que a prendam. Então, ela finalmente chegou até a cabana, onde ela deveria se encontrar com Ben. Quando ela se encontrar com ele, estará segura e poderá voltar com o Theon. Se aproximando da casa, ela percebe que as luzes estão apagadas, então talvez ele não tenha chegado. Mas quando ela vai entrar, se depara com o Ethan na frente do bem morto. Tá aí um personagem que morreu antes mesmo de aparecer. Ethan estava esperando por ela. E foi assim que a Julia foi de base. Ethan pegou a carta que estava com a Julia e começou a ler. A carta dizia que ela encontrou a Pedra do Espírito da Luz. Ela iria se encontrar com Ben perto da fronteira. Então não é para o Theon se preocupar e esperar, pois ela logo estará com ele. Ethan sorriu, pois ela deveria ter sido mais cuidadosa se ia revelar algo tão importante assim. Mas graças a ela, as coisas se tornaram mais fáceis. Ele está certo que a princesa ficará encantada em receber isso. Mas de repente, um grito foi ouvido. Desesperado, Ethan correu chamando pela princesa. Ele viu que ela estava ferida. Basicamente, estamos vendo a cena de quando ela arrancou os brincos pela visão do Ethan agora. Foi avisado que Theon estava ali e ela correu até ele, ignorando o Ethan.
Naquele momento, Ita percebeu que se ele der aquela pedra à Imperatriz, a vida do Theon se prolongará. Ele deveria dar pelo bem dela. Mas quanto tempo mais ela passará com Fred? Mesmo que o Theon esteja recebendo toda a atenção dela, não faz nada além de machucar ela. Logo, seria melhor se ela ficasse sem ele. Não, ela não ficará bem sem o Theon. Theon saiu do quarto, tendo como barulho de fundo os gritos da Doroteia pedindo que ele não fosse. Ida tentou acalmá-la, dizendo que todas as coisas estão destinadas a serem devolvidas a ela. Mas chorando, Doroteia perguntou o que ela precisava fazer para ser amada. Mas ela não precisava fazer nada, já que ele fará por ela. Ele nunca fará nada para fazer ela chorar. Ele sempre vai cuidar dela, pois ele a ama. Mas não é por ele que ela quer ser amada. Algum tempo depois, o jardim que a Doroteia havia criado para o Theon decaiu. Irritado, Ita entrou no quarto do Theon perguntando por que ele teve que culpar a Doroteia quando não resta muito tempo de vida a ele. Theon responde que porque ele queria que o Ita sofresse. Ita pegou Theon pela gola, mas Theon diz que o Ita matou a Julia, pegando o Ita de surpresa. Theon provoca o Ita perguntando por que ele está em silêncio, com um sorriso provocador. Theon afirma que o Ita tem muito o que esconder, mas ele também não irá revelar a Doroteia sobre o espírito das trevas. Ita pergunta o que o Theon quer dizer com isso, mas Theon apenas ri em resposta. Theon começa a usar o espírito das trevas, enquanto pergunta que tipo de futuro o Ethan vê depois da morte dele. Mas seja o que for, não sairá como ele quer. E então, ele desapareceu na escuridão, deixando o Ethan sozinho. Ethan pensa que deveria ter matado o Theon, pois assim ele teria acabado com aquilo imediatamente. Mas Theon fugiu antes que ele pudesse se decidir. Ele continua agindo como um idiota. Mas não demorou muito para que o paradeiro do Theon fosse descoberto. Ele se suicidou nos aposentos da Imperatriz. Logo, Ita se deu conta de que aquela era a vingança perfeita que o Theon poderia fazer contra ele. As pessoas diziam que não podia deixar que a Imperatriz continuasse no poder. Eles deveriam construir um novo império. Por quanto tempo mais eles irão permitir que as coisas continuem assim? Mas irritado, Ita questionou o que aquilo significava. Eles querem construir um novo império quando já tem a grande Doroteia? Um homem perguntou o que eles podem esperar de alguém que está doente todos os dias. Mas Ethan defendeu a Doroteia, falando que só se passaram alguns meses desde que o prometido dela partiu. E, no entanto, eles estão tendo uma discussão sobre a pessoa que foi afligida. Mas as pessoas continuavam achando que o imperador que passa os dias na cama era a pior situação. O Bera era tão instável que não seria uma surpresa se fosse invadido a qualquer momento. O ressentimento do povo se erguia até os céus. Havia fome pelas terras e uma praga pelas ruas. O que levava as pessoas a acreditar que a Imperatriz era culpada por tudo. Então, eles deveriam derrubar aquela tirana agora e instaurar um novo imperador. Até agora, todos se mantiveram à margem e desfrutaram dos luxos que a Doroteia lhes deu. Agora que já encheram seus bolsos, abandonaram. Os pecados não são apenas dela. Eles falam pro Ita que agora quem decide os assuntos do Estado é ele como chanceler. E se é assim, então ele deveria se tornar imperador e apoiar a causa deles. Ita percebe que eles preferem uma guerra civil pelo trono do que esperar a melhora da Doroteia, e querem que ele seja o responsável. Então, eles acreditam que eles se esqueceram de algo. Ele está onde está hoje, graças a Doroteia. Então, para eles só há um imperador, Sua Majestade Doroteia. A ideia de que qualquer outro seja imperador é inaceitável. Doroteia levantava a mão trêmula pedindo perdão ao Theon, pois ela estava enganada. Mas Ita segurou a mão dela. Ele assegurou a Doroteia que não era culpa dela. Tudo isso era culpa dele, por não ter sido meticuloso o suficiente. Se ela apenas pudesse ficar de pé, então ele estará ao lado dela. Mas Doroteia disse sentir falta do Theon. Irritado, mas com lágrimas nos olhos, Ita se perguntava se valia a pena viver a vida dela pelo Theon. Ele apenas causou dor a ela. Então por quê? É como se ela não quisesse nada além dele. Ele desejou que ela voltasse para ele. No entanto, a revolta do povo enfurecido não podia ser parada. Ita perguntou se Doroteia não iria fugir, mas ela negou com a cabeça. Ita implorou que ela lhe desse um lugar ao lado dela, pois assim ele faria algo sobre isso. Aquela era a última carta dele. Então, por fim, ele ameaçou dizendo que se ela não lhe der esse lugar, ele se tornará o imperador. Mas em pensamento, ele implorava a ela esse lugar. Se ele tiver algum valor para ela, apenas um pouco, então ela deveria aceitar. Mas Doroteia mandou ele fazer o que quiser, já que ela não dará o lugar ao lado dela a ele. Então ele percebeu que no coração dela, ele simplesmente não existe. As pessoas chegaram para prender a Doroteia, enquanto Ethan desesperado gritava por ela. Mas ele não pôde fazer nada. A execução da tirana Doroteia foi feita sem problemas. Sobre as acusações, ela foi sentenciada à morte. Durante sua longa e dura caminhada, escadas acima, Ita ouviu o pedido do povo para que ele matasse a tirana e se tornasse o novo imperador. Longa vida ao novo imperador. Longa vida ao chanceler. A guilhotina à sua frente. Ele já não precisava de um lugar ao lado dela. Se ela apenas pedir que ele a ajude. Mas Doroteia disse não querer viver sem o Theon.
Irritado, Ethan esbravejou perguntando por que ela se importa tanto com aquele homem. Mas Dorothea não sabia. Talvez fosse porque o Theon fosse como ela. Mas como ela falhou no trabalho dela, ela espera que o Ethan o faça bem. Ethan então percebe que não foi o povo que fez aquilo com a Dorothea, mas sim ele. Ele então estendeu a pedra a ela. Dorothea ficou surpresa com aquilo, mas mesmo assim, negou. Então o Ethan coringou, caindo na risada. Se aquela é a escolha dela, ele obedecerá. Mas não é para ela se arrepender. Ela é a pessoa mais cruel do mundo. Sim, por isso todos a chamavam de tirana. E enquanto Dorothea tinha um sorriso nos lábios, Ethan tinha lágrimas nos olhos. Ele não se lembra de muito depois disso. Ele apenas correu como se o coração dele fosse explodir. Caiu em frente ao lago. Se pergunta se foi assim que ela se sentiu quando enfrentou a morte do Theon. Ele deveria ter dado a pedra do espírito a ela então. Ele deveria ter se contentado em vê-la viver feliz com Theon para sempre. Se ele não tivesse sido tão ambicioso, ela ainda estaria viva? Ela iria querer viver nem que ao menos um pouco? No fim, ele que se arrependeu, mergulhado em angústia e sofrimento. E então aconteceu. A Pedra da Luz começou a brilhar. O único vislumbre de redenção chegou. Uma vez que todos os melaneses estão mortos, Lux, o rei dos espíritos da luz, apareceu perguntando se o Ethan era o novo contratante dela. Então, ela ofereceu a ele um pacto de sangue. Ele aceitará o contrato? Ethan novamente coringou. Então perguntou sério qual o sentido disso agora. Por que ele não ajudou Dorothea? A mulher explicou que o sangue melanê foi manchado. Dorothea teve apenas má sorte. Dorothea sofreu por isso durante toda a sua vida. Ethan não se interessa pelas regras estabelecidas pelos humanos. Mas a mulher diz apenas precisar de um contratante. Então ela perguntará novamente a ele, já que ele é o dono da Pedra do Espírito da Luz. Ele está disposto a fazer um contrato com ela? Ethan pergunta depois do que ela fez com a Dorothea, se ela espera que ele faça um contrato com ela. A mulher explica que um contrato é um acordo mútuo. Logo, ela dará algo em troca. Esse é o poder do Espírito da Luz. O primeiro contratante pôde pegar todo o poder dela apenas uma vez, e com isso fez com que o sol saísse. Mas o sol do Ethan já se foi. Se ele apenas pudesse vê-la novamente... Então ele diz a Lux que se ela trazer a Dorothea de volta à vida, ele fará o contrato com ela. Mas Lux diz que isso é impossível. Ethan indaga por quê. Ao que a mulher responde que todas as vezes estão destinadas a morrer. Mesmo se ela, a luz, que tem o poder da vida e da vitalidade, a trouxesse de volta à vida, interferiria com o poder do rei dos espíritos da escuridão, que controla a morte. Além do mais, devolver a vida aos mortos é ir contra o tempo. Logo, para devolver a vida da Dorothea, ela teria que retroceder o tempo. Ethan pergunta se então é impossível. Lux pede que ele pense no que significa retroceder no tempo. Ele terá que viver novamente todas as dificuldades. Ele será capaz de suportar essa dor de novo? Mas Ethan diz que não importa o quanto custará a ele. Ele daria a vida dele para trazer Dorothea de volta. Então, eles têm um trato. A partir de agora, o tempo dele resiste com o poder da grande luz, a menos que ele queira retornar à escuridão de novo. É para ele experimentar a vida mais uma vez. Quando Ethan abriu os olhos, estava deitado no chão de um lugar muito simples. Ele saiu de volta ao lugar onde ele cresceu quando era criança. Ele realmente voltou no tempo. Isso significa que a princesa está viva. Aquilo é um alívio. Depois disso, foi o mesmo da vida passada dele. Mas ele pôde suportar. Exceto aquela vez que ele quis entrar na Episme, porque sentia muito saudade da Dorothea. Mas ele não pôde fazer a prova por causa de um acidente estúpido. Provavelmente foi bom que ele tenha falhado, pois talvez seja melhor ele não conhecer a princesa naquela vida. Ele poderia ser a semente da desgraça para ela. Contanto que ela possa continuar sendo feliz, ele aguentará a vontade de ir correndo vê-la. Ele prometeu a ele mesmo que deixaria de lado a ambição. Mas então, Dorothea apareceu na frente dele com um simples e doce olá. Por que os destinos deles se entrelaçaram outra vez? E assim, voltamos ao presente. O Ethan desejava que ela não tivesse lembrado de nada. Dorothea não consegue acreditar que foi o Ethan quem a trouxe de volta. Todo esse tempo, ela achou que todas as coisas que ele disse a ela eram pela missão dele em ter mais poder. Mas isso era apenas o que ela queria acreditar. Ela se esforçou tanto para fingir não saber o que ele sentia. Ela tenta dizer alguma coisa, mas Ethan balança a cabeça em negação. Segurando a mão dela, ele diz que ela não tem que dizer nada. Ele enxuga as lágrimas que brotam dos olhos dela. E ela se deixa conjugar pelas mãos dele. Ela pergunta a ele por que ele olha assim. Ethan diz que é o que ele quer fazer por ela naquela vida. Ela é o único imperador para ele. Ethan quer que ela floresça através do amor ao invés da ambição. É para ela voar alto de novo e brilhar intensamente. Eles encostam a cabeça enquanto um brilho emite da pedra os envolvendo. Dorothea é o único amor do Ethan. O imperador grita querendo saber se a Dorothea é capaz de controlar espíritos agora. Mas Dorothea apenas fica quieta e cabisbaixa. O imperador tenta se acalmar um pouco. Então pergunta por que ela escondeu isso até agora. Dorothea responde que não escondeu nada.
Ele então pergunta se ela está dizendo que de repente os poderes dela se manifestaram hoje. Dorothea não sabe o que responder. Ela se lembra quando o Ethan lhe entregou a pedra. Ele disse lamentar não ter contado a verdade antes. Dorothea olhou para a pedra do espírito da luz. Ela realmente pode usar isso? Ela merece isso? Dorothea disse para o Ethan que não merece aquilo, estendendo de volta para ele. Ethan também sabe disso, já que ele sabe o que ela fez esse tempo todo. Mas Ethan segura a mão dela, enquanto diz que foi culpa dele ter entregado aquilo a ela tão tarde. Então ele pede para ela, por favor, aceitar. Está realmente tudo bem para ele entregar algo tão importante assim? Ethan responde que sim, porque ela deve se tornar imperatriz. Alguém então aparece formando que o imperador ordenou que ela fosse ao escritório dele. Dorothea apertou a pedra contra o peito com força. Ela não consegue fazer isso. Mesmo que agora ela tenha o poder dos espíritos, ela não tem coragem para trilhar esse caminho novamente. O imperador manda ela explicar, mas Dorothea diz não saber como isso aconteceu. Ele então pede para ela mostrar os espíritos novamente. O imperador sempre olhou para ela com desaprovação. Mas agora que ela tem o poder dos espíritos, o olhar dele sobre ela mudou completamente. É assim que recebeu a atenção dele? Dorothea diz não poder fazer isso. Mas o imperador continua insistindo para que ela faça como fez no banquete. Dorothea insiste em não poder fazer isso. Mas o imperador diz que ela deve fazer isso. Com uma aura ameaçadora, ele ordena que a Dorothea prove isso agora. Que ela prove o seu valor. Dorothea questiona se realmente é tão importante que ela tenha o poder dos espíritos. Ela não é apenas um obstáculo para o príncipe herdeiro? O imperador aponta o dedo para ela, dizendo que assim, ao menos, ela não será o fim da família Milanê. A mãe dela morreu enquanto dava luz a ela. Uma criança assim não pode ser o fim dos Milanê. Então, ela deve provar que o sacrifício da mãe não foi em vão. Ele manda ela aprender a controlar os espíritos com Raymond a partir de agora. Mas não é para pegar muito tempo dele. Se ela aprender a comandar os espíritos, talvez ele não precise ouvir sobre o declínio da família. Ela deveria pensar nisso como algo importante para ela e para o Raymond, que irá liderar a família no futuro. De agora em diante, ela deve cumprir o papel como uma verdadeira Milanê. Do lado de fora, Dorothea está sentada em um banco, pensando sobre o que seu pai disse sobre ser um verdadeiro Milanê. Então, durante todo esse tempo, ela era uma falsa Milanê? E apenas por causa disso, ela se tornou uma Milanê verdadeira? Quando ela está se despedindo do Ethan, ele diz que se ela tiver aquela pedra, ela ia ser capaz de pegar emprestado o poder dele. Embora ele que tenha um contrato, a pedra servirá como mediadora. Enquanto ela estiver perto dele, ela pode convocar os espíritos com a pedra a qualquer hora. Ele sempre estará lá para ela. Olhando para a pedra, Dorothea se pergunta como teria sido se ela tivesse convocado os espíritos quando estava com Carnon. Ela provavelmente teria ganhado o reconhecimento do Carnon, e não seria mais ignorada no Palácio Imperial. Mas se isso acontecesse, ela sem dúvida se tornaria ainda mais miserável. Ela acabará lutando por algo tão trivial, ansiando infinitamente por algo que ela não pode ter. Não seria diferente do passado. Raymond então chega chamando a irmã animadamente. Dorothea decide manter a pedra em segredo. Rei abraça ela parabenizando. Ele sabia que ela também tinha o poder dos espíritos. Rei não percebe que o poder da Dorothea poderia ameaçar a posição dele como príncipe herdeiro? Rei pergunta se é verdade que ela está se mudando para um outro palácio, e Dorothea confirma. Esse palácio é um dos muitos que a mãe dela usou. Ele esteve vago por muito tempo após a morte dela. Agora Carnon ordenou que ela ocupasse, graças ao falso poder dela. Entusiasmado, Rei pergunta se ela viu a expressão no rosto das pessoas quando ela convocou os espíritos, principalmente a do Nerel. Foi muito satisfatório. As pessoas estão falando sobre ela agora, porque o poder dela é incrivelmente forte, incomparável com o dele. A manifestação da luz deve ter parecido grande na perspectiva dos outros, mas o poder forte tende a ameaçar a alta posição das pessoas. Dorothea diz ao rei que ela não fez isso para chamar a atenção. Rei diz saber. Ela também parece surpresa durante todo o tempo. Ela não precisa se preocupar, pois ele acredita nela. Ela questiona se ele não está preocupado. Rei diz estar preocupado, já que esses caras lobos virão atrás dela agora. Ela não imagina quantas pessoas enganadoras existem nos círculos sociais. Ele coloca a mão sobre o ombro dela, dizendo que ela apenas ganhou o poder dos espíritos e isso é tudo. Ela não deve pensar demais. Alguém aparece ali, e Dorothea se levanta, pois ele vai falar com ele por um momento. Raymond se pergunta o que exatamente está acontecendo entre ela e o Ethan. Ethan questiona se a conversa com o imperador terminou bem. Com uma expressão triste, Dorothea estende a pedra para ele, mandando ele pegá-la de volta. Ethan pergunta por quê, e Dorothea responde não querer ser imperatriz. Ethan não entende.
já que ela que queria se tornar imperatriz e viver uma vida com a pessoa que ela ama ao seu lado. Então por que ele está desistindo disso? Ele pergunta se ela tem certeza disso. Dorothea confirma, já que ela não quer repetir o que aconteceu no passado. Se ele se lembra, Mas ele interrompe, dizendo que aquilo foi apenas uma falha. Agora todos vão olhar para ela com respeito. Eles vão ver ela como a sucessora de direito ao trono. Dorothea explica achar que ainda falta algo nela. Olha só, mesmo que não seja um Elanê, ainda consegue usar os poderes dos espíritos. Essa posição nunca foi dela para início de conversa. Ela se desculpa com Ethan, mas o peso do trono é demais para ela. Ethan pensou que ela queria se tornar imperatriz. Quando ela desejou o poder dos espíritos na vida passada, ele pensou que ela ficaria feliz em ganhar esse poder. Foi por isso que ele não queria cometer nenhum erro. Ele ponderou centenas, milhares de vezes sobre dar a pedra a ela antes. Mas ele pensou que ela teria problemas se precisasse usar os espíritos quando ele não estivesse ao lado dela. Então, ele esperou pacientemente até o banquete, mas era tudo inútil. O que exatamente ele pretendia oferecer a ela? O que ele teve que fazer por ela? Apesar dele ter feito tudo o que pôde, era tudo desnecessário. Ethan disse para eles entrarem, já que todos devem estar esperando por ela. Dorothea concorda. Já está na hora do jantar do banquete começar. Ele estende a mão e a chama com um sorriso. Ele deve reconhecer não apenas o fruto dos seus esforços sem significados dedicados a ela, mas também os sentimentos que ele deve enterrar. Se ele morrer sem ter herdeiro, a autoridade do contrato com a Rainha do Espírito da Luz passará para Dorothea. Se abandonar o trono é a reparação dela, então esconder os sentimentos será a reparação dele. Rei está perguntando ao Theon se ele está bem, e obtém uma resposta positiva. A falta de energia durante a estreia da Dorothea foi graças a ele. Ele tentou aguentar até o rei chegar, mas a condição dele não estava muito boa. Ele não conseguia controlar os espíritos da escuridão. Rei disse ser o único a se desculpar, já que ele deveria ter chegado mais cedo. Theon disse que está tudo bem, pois graças ao poder da princesa, ele se sente melhor agora. Mas o mais importante é, esse poder realmente pertence à princesa? Rei disse que não era o poder nem dele, nem do imperador. Então, era o poder da Dorothy. O imperador até decidiu mudar ela para um palácio melhor. Julia pergunta se ele está bem, mas Rei não entende, já que ele não sabe o que poderia ter de errado com ele. Julia explica não entender muito de espíritos, mas o poder da Dorothea parece ser bem forte. Rei diz que ele está certa, já que o poder da Dorothea é mais forte que o dele e do imperador juntos. Mas o que a Julia quer dizer é... Rei interrompe, dizendo saber porque todo mundo está tão preocupado, mas não há nada com que se preocupar. Julia pergunta se ele pode garantir que a princesa não é ambiciosa em relação ao trono, mas Rei diz não saber sobre isso. Dorothy sempre é muito sensível às discussões sobre o trono ou a posição do príncipe herdeiro. Ela é inteligente e capaz, então agora que tem o poder dos espíritos, não seria estranho ela se tornar imperatriz. Julia não entende como ele pode estar tão calmo, já que ele pode não se tornar o próximo imperador. Mas mesmo que Rei não saiba quais são as intenções da Dorothy, ele sabe quais são as dele. Julia não entende o que isso significa, mas tem um mundo de assunto, perguntando onde está a princesa. Nesse momento, Dorothy entra no salão de braços dados com Ethan. As pessoas não parecem curiosas nem interessadas. Na verdade, a atmosfera está bem tensa. Todo mundo acha que ela tem as qualificações para ser a próxima imperatriz. Nerel aparece dizendo que foi um debut muito esplêndido e impressionante. Ela escondeu as habilidades de controlar os espíritos até agora. Dorothea disse que não escondeu nada. Isso foi apenas um acidente. Nerel começa a rir com a declaração. Ele se aproxima dela, dizendo que de repente ela apagou todas as luzes e convocou os espíritos da luz, e chama isso de acidente? A situação não é perfeita para isso? De qualquer forma, foi realmente impressionante. Era tão brilhante que ele quase ficou cego. As pessoas começam a comentar que tem certeza que ela pode controlar os espíritos, e a se perguntar o que deveriam fazer sobre o momento de estreia sendo interrompido. O círculo social sempre foi assim. É um lugar onde os inimigos que apontam espadas uns para os outros uma vez podem de repente se tornar aliados. E aqueles com quem passaram um tempo podem apunhalá-los pelas costas. Não há diferença de antes para agora. Todos sabem falar bem doce para se beneficiar. Nerel pega uma taça, falando para eles fazerem um brinde a ela. Raymond percebe que se isso continuar, irão colocar eles de lados opostos. Então ele levanta a taça, indicando que também vai participar do brinde. Nerel diz que todos estão a parabenizando. Como ela é a estrela daquele brinde, ele pede para ela dizer algumas palavras, enquanto estende a taça para ela. Dorothea pega a taça, e primeiro agradece a todos. Já que é um dia tão alegre, ela pede que eles bebam apenas o tanto que a ignoraram até agora. Ela dá um sorriso e bebe o vinho, deixando um climão no lugar. Ela então diz que estava apenas brincando.
Depois pede para eles levantarem as taças e brindarem. As pessoas começam a forçar a risada e levantam as taças. Ethan traz uma fatia de bolo de morango para ela, já que ela havia dito que queria apenas comer um pedaço de bolo e ir embora dali. Dorothea havia dito aquilo apenas como um comentário qualquer, mas Ethan lembrou. Enquanto isso, uns guardas comentam sobre o rumor da princesa ter convocado o espírito da luz. Eles ouviram também que o imperador ordenou que ela mudasse de palácio. Agora tem 2 pessoas competindo pela coroa, e o status da princesa está aumentando. Isso foi um lance de sorte para Stefan. A vida é realmente um jogo. Ele foi para o campo por um tempo e voltou com promoção. Pelo visto, ele quer viver em paz. Stefan pensa que não vale a pena responder, mas ele está feliz que a princesa ganhou o poder de um espírito, pois isso significa que em breve ela irá para um lugar melhor e será reconhecida pelo povo. Agora, a princesa será banhada por uma luz quente. Joey aparece ali, perguntando se ele ouviu que a princesa ganhou o poder do espírito. Ele pergunta se isso é uma coisa boa para ela. Stefan coloca a mão sobre o ombro dele, dizendo que são boas notícias para eles. Joey concorda com um enorme sorriso, pois a princesa está bem. Então, eles deveriam fazer uma festa de comemoração quando ela retornar. Dorothea está voltando com o Ethan. Esse dia foi muito longo. Já faz um tempo desde que eles estiveram juntos na carruagem assim. Dorothea pergunta se ele se lembra dessa época. Ele deixava deliberadamente o lenço dele cair e via as nobres senhoras pegarem para ele. Ethan gostava disso, e ela apenas ficava assistindo. Agora que ela pensa sobre isso, não deveria ter feito isso. O incidente de hoje fez ela se lembrar disso. No final das contas, ela acha que não mudou. Mas não importa o quanto ela pense nisso, ela não pode deixar de sentir uma sensação de arrependimento pelo fato de ter nascido. Às vezes, ela se pergunta onde as coisas eram errado. Ela quer saber por que o Ethan escondeu o segredo do Theon. Se ele não tivesse feito isso, as coisas não teriam acontecido assim. Por que ele contou a verdade para ela agora? Ele podia ter mantido isso como um segredo para sempre. O que ela deveria fazer agora que ela sabe de tudo? Ela queria nunca saber. Na verdade, ela ressente o Ethan. Ethan pega a mão dela dizendo que é por isso que ele fez isso. Ele viu o peso da culpa a esmagando. Ele queria que ela soubesse que a culpa é dele, que ela matou o rei e que o Theon se suicidou, não dela. Ela definitivamente mudou, mas não foi só ela. Ele pede para ela manter o Theon ao lado dela com o poder que ele deu a ela e viver uma vida feliz. Ele tem certeza que voltou para isso, mesmo que signifique desistir dela, para o bem dela. Eles enfim chegam. Ethan se vira para ela e diz que ela não precisa se preocupar, pois ele vai ficar próximo o suficiente para emprestar o poder dele a ela. Mesmo que ela se ressinta dele, ele pede para ela deixar ele escutá-la até o fim daquele dia. Ele diz isso enquanto estende a mão para ajudá-la a descer da carruagem. Ela pode segurar a mão dele? Como ela deve se sentir em relação a esse homem? Todos estão esperando ela ali, o que logo deixa Dorothea bem animada. Ela vai indo em direção a eles, e Ethan tenta segurar a mão dela, até que ele alcança ela. Ele pede para ela não deixar hoje ser um dia ruim. Hoje provavelmente é a última chance dele de estar ao lado dela. Adeus, princesa. Ela pede para ele ter cuidado. Dorothea se reúne com as pessoas que são importantes para ela. Ela é felicitada por todos, e fica muito feliz com isso. Todos ali já sabem que agora ela pode usar o poder dos espíritos, e que isso são boas notícias. Eles estendem uma torta de maçã como forma de comemoração. Sejam os nobres ou as pessoas do palácio, todos estão parabenizando da mesma forma. Mas ao contrário de antes, o coração dela se sente confortável e quente por estar ali novamente. Ela não quer perder esses sentimentos preciosos. Em vez de se tornar imperatriz, estar com pessoas familiares como essa faz ela mais feliz. Isso é o suficiente para ela. Depois da comemoração e de beber muito vinho, Dorothea está caída na cama. Muitas coisas aconteceram naquele dia. Tudo isso parece um sonho, mas tem algo incomodando. A Pedra do Espírito da Luz, um símbolo para se tornar um Milanê. O poder que o Ethan deu a ela é uma luz que dá força ao Theon. Ela vai até a varanda. Agora ela pode manter o Theon ao seu lado, mas ela já resolveu seus sentimentos por ele. Olhando para as estrelas no céu, ela se lembra do Ethan. Ele está indo bem? Seus olhos estavam muito tristes. Ele está deixando ela preocupada. Ela não pode o culpar, já que ele é alguém como ela. Enquanto isso, o Ethan está tomando banho. Ele se pergunta se era inevitável que as coisas acabassem assim. Quando ele voltou, pensou que a princesa não teria nenhuma memória do passado. Então algum dia ele também teria uma chance. Mas quando ele viu o lenço do Theon no quarto da princesa, ele entendeu que também não tinha nenhuma chance nessa vida. Ele sempre tentou ficar próximo dela, mas seus olhares sempre foram apenas para o Theon. Se o Theon nunca tivesse existido,
mas ele não pode tirar o T1 dela de novo. Especialmente quando ela disse que o T1 parecia uma parte dela. Quanto à Pedra do Espírito, ele disse que esperou o momento certo. Mas a verdade é que ele não queria dar a ela. Ele tinha medo que ela o abandonasse para sempre se ele lhe desse a Pedra do Espírito da Luz. Então ele adiou esse momento o máximo que pôde. Mas pelo menos ele entregou com segurança a pedra a ela. Ele já fez tudo o que podia, e agora está tudo acabado. Alguém começa a bater freneticamente na porta do quarto dele. E agora já vestido, Ita pergunta qual é o problema. São seus pais, querem saber se ele tem uma boa dança de estreia com a princesa. E se eles conversaram bastante. Os dois estão encantados pelo Ethan ter sido parceiro dela. Ethan diz estar um pouco cansado agora. Então seus pais dizem para eles conversarem mais tarde e pedem para o filho descansar um pouco. Ele entra no quarto, mas seu irmão já está lá dentro. Ele pede para o seu irmão sair, mas o irmão diz que ele cresceu muito, já que não chama mais ele de grande mestre. Carregar a princesa nas costas deixou Ethan arrogante. Ethan pergunta se eles podem falar sobre isso amanhã, pois ele está muito cansado agora. Mas seu irmão o empurra, mandando ele não ser um covarde. Ethan acha que a vida dele vai mudar só porque ele fez uma parceria com a princesa? Ele pode esquecer isso, já que não importa o que aconteça, ele é apenas um bastardo. Ethan diz que tudo que o irmão tem para se garantir é ser filho da família Bronte. Assustado, o irmão pergunta o que ele quis dizer. E Ethan acrescenta que se isso é tudo que ele tem, é melhor valorizar isso. Ethan se aproxima do irmão e diz de forma ameaçadora que ele tem que olhar por onde anda a partir de agora. O irmão está assustado, se perguntando quando foi que o Ethan cresceu tanto. Ethan manda o irmão ter cuidado principalmente com o que diz. Por fim, ele manda o irmão sair do quarto dele, com uma aura muito sombria. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E assim, Ethan finalmente fica sozinho em seu quarto. O que ele deveria fazer agora que o sentido da vida dele acabou? De repente, seu quarto é iluminado por pontos brilhantes. Ethan percebe que a princesa está chamando os espíritos da luz, e se pergunta se ela está mostrando eles às pessoas do palácio. Ela pode sentir ele também? Na manhã seguinte, os Brontes estão apresentando seu filho mais velho que acabou de se formar na Epísteme ao imperador. O imperador comenta achar que ele será um sólido herdeiro da família Bronte. Mas logo em seguida, o filho mais novo, Ethan, é apresentado também. Ethan diz ser uma honra ser convidado para uma ocasião tão prestigiosa. O imperador pensa que é como os rumores disseram, e o Ethan realmente é muito bonito. Contudo, não se trata apenas da aparência excepcional dele. É impressionante que alguém com menos de 20 anos possa ter essa aura. Mesmo o andar dele dá uma sensação de elegância aprendida. Ele está muito longe do filho mais velho. Então, esse é o parceiro de debut da filha? Mas ele não parece ficar muito feliz com isso, não. O imperador questiona se ele e a Dorothea se conhecem. Ethan responde que a princesa ficou na cidade dele. Então, eles costumavam se encontrar com frequência. O imperador pergunta se a Dorothea já manifestou o poder do espírito nessa cidade. Ethan acha ridículo o imperador pensar que apenas aqueles com o poder dos espíritos estão qualificados para manter a família real. Em pensar que tal coisa iria incomodar a princesa por toda a vida. Se ele demonstrasse o poder dos espíritos ali, que tipo de reação o imperador teria? Mas ele não deve fazer isso, já que ele não quer causar mais problemas para a princesa. Então ele diz que ele também viu pela primeira vez no banquete de debut. O imperador repara que não há um pingo de tensão ou medo no Ethan. Ele precisa tomar cuidado com o Ethan no futuro. Ethan acrescenta que, como alguém que viu a princesa desde a infância, ele está apenas feliz por ela ter acordado o poder dos espíritos que ela tanto ansiava. O pai do Ethan diz não saber direito quão próximo o filho dele estava da princesa, mas ele sabe que ela recusava visitas de outros nobres, mas frequentemente convidava o Ethan para passar algum tempo juntos no palácio. O irmão do Ethan está se mordendo de raiva, pois hoje era para ser o dia em que ele seria apresentado para o imperador. Essa é uma ocasião importante para marcar a aprovação do imperador e determinar o caminho futuro dele. Mas todos são distraídos por causa do Ethan, mesmo que ele seja o filho mais velho. A mãe repara no filho mais velho, então diz ao imperador que o Jonathan também é um excelente e confiável talento, assim como o Ethan, e relembra que ele acabou de se graduar na Epísteme. O imperador pergunta se ele tem a mesma idade do príncipe herdeiro, mas Jonathan responde que na verdade é mais velho. Então isso significa que ele se graduou tarde. A mãe tenta justificar, dizendo que a graduação na Epísteme tem de ser feita com um pouco de lazer. Jonathan se curva dizendo que vai servir o imperador com fervor a partir de agora. Ele quer ganhar muita experiência como o próximo herdeiro da família Bronte em Rampas. Mas o imperador diz que Rampas não é um campo de treinamento para o próximo herdeiro dos Brontes. Ele então manda todos sentarem para eles continuarem essa conversa. Terminada a conversa com o imperador, os pais estão elogiando o Ethan por ele ser realmente muito impressionante.
eles não sabem como o Ethan pode falar tão bem na frente do imperador. Vendo como o Ethan nunca vacila, eles têm certeza de que não haverá preocupações durante futuras reuniões com o imperador. Ethan diz que é graças a eles, por cuidarem dele. Mas então ele percebe o irmão meio sombrio ali do lado. Se graduar na Epísteme é um marco bastante importante. Mas Jonathan enfrentou tanta pressão na frente do imperador que não é algo bom. Ethan então vai agradecer ao irmão, pois graças a ele, Ethan também vai para Rampas. Mas Jonathan bate na mão dele furioso e depois vai embora. Seus pais mandam o Ethan se dar bem com o Jonathan, pois o Ethan debutou e o Jonathan se graduou. Então ambos agora são adultos respeitáveis. Não importa o quanto eles discutam, só podem confiar um no outro como irmãos. Por isso, eles devem apoiar um ao outro e liderar bem a família Bronte. A mão do Ethan está vermelha devido ao tapa, mas mesmo assim ele apenas concorda com os pais. No entanto, Ethan percebeu que seus pais esperam que ele se case com Dorotheia e se torne parte da família real, para assim ajudar o Jonathan na posição de líder da família. Todos têm grandes sonhos, já que ele não tem intenção de fazer isso. Ele não pode ousar fazer isso. Ele começa a tirar algo do bolso. Talvez um anel? Enquanto pensa que se ele apenas pudesse ver ela mais uma vez... Dito e feito, porque bem nessa hora Dorothea aparece ali. Agora os dois estão frente a frente. Ethan cumprimenta a princesa com seu habitual sorriso, e Dorothea o cumprimenta de volta. O pai do Ethan aparece cumprimentando a princesa, e pergunta para onde ela está indo. Dorothea explica que está voltando do encontro com o príncipe herdeiro, e o pai do Ethan comenta que eles parecem ser bem próximos. Dorothea nega, já que eles não são tão próximos assim. O Ethan parece bem nervoso, então o pai dele comenta que para quem falou tão bem na frente do imperador, ele está bem calado na frente da princesa. Ele então pergunta se a princesa poderia reservar um tempo para ter uma conversa com o Ethan em privado. Ethan fica nervoso e chama o pai, mas Dorothea concorda, dizendo que na verdade tem algo que ela gostaria de discutir com o Ethan. Ethan está ainda mais nervoso em saber disso. Seu pai ri e diz que então vai indo primeiro. Dorothea deseja que eles façam uma boa viagem, e assim eles partem. Dorothea pede para eles entrarem para conversar. Eles estão andando por entre diversos nobres. As pessoas comentam sobre o Ethan e sobre como ele é bonito e perfeito. Se fosse no passado, ele teria gostado dessa atenção e cuidado. Mas agora é desconfortável. Ele sente que está sendo rejeitado pela princesa, que nunca olhou para trás. Clara percebe que a princesa já voltou e pergunta como foi o encontro com o príncipe herdeiro. Dorothea avisa que precisa de um momento a sós com o Ethan. Clara sai e do lado de fora comenta com Stefan que a atmosfera ao redor do Ethan está diferente. Eles se sentam um de frente para o outro. Ethan está cabisbaixo e sombrio. Ele não sabe o que a Dorothea quer dizer a ele para ter levado ele até ali. Ouvir a princesa dizer que se ressentiu dele foi doloroso, mas ele tem que aguentar. Dorothea começa a dizer com a aura sombria que sempre pensou que essa segunda vida foi um castigo dado a ela. Uma punição dada por Deus por ela ter sido uma tirana. Então, ela sofreu porque foi a única a voltar com as memórias. Assim que ela sentiu um pouco de felicidade, começou a ter dúvidas se ela merecia ser feliz, depois de ter feito tantas pessoas infelizes, e se ela merecia receber amor. Ethan percebe que essa é a penalidade dele. Daquela vez, ele confessou que o pecado dela era dele, para que ela não se odiasse. Mas ela pensou que a segunda vida dela era uma punição. Todo o amor e devoção que ele deu a ela desde a vida passada até agora foi apenas uma dor para ela. Ele pensou que sabia tudo sobre a princesa, mas ele não sabia o que ela queria, desejava ou qualquer outra coisa. Mas agora, os pensamentos dela mudaram. Essa vida foi uma oportunidade que ele deu a ela. Ethan fica surpreso com a declaração. Ele sabe o que ela disse ao rei antes? Ela falou que tinha a ver com um amigo de alguém que ela conhece. O rei disse não conhecer todos os detalhes, mas sugeriu que ela desse uma segunda chance para essa pessoa também. A verdade é que a pessoa não fez a coisa certa e definitivamente fez algo ruim. Mas se você não pode gostar deles nem odiá-los, então deveria dar uma segunda chance a eles, para entender quem eles verdadeiramente são. Ethan deu uma segunda chance a ela. No início, ela queria morrer de novo, e ela se ressentia todos os dias. Mas ela acha que agora entendeu. Graças a ele, ela entendeu os verdadeiros sentimentos do rei, salvou o Theon e conheceu o Stefan, a Clara, o Joy e o Poe. Ela teve a chance de proteger aqueles que são preciosos para ela. Então Ethan deu algo precioso para ela, que ela nunca esquecerá. O eu mais jovem dela estende a mão para o eu mais jovem dele, o agradecendo. Ele queria que a menina que caiu, porque não tinha o poder dos espíritos, voltasse a sonhar mais uma vez. Mas ele se sentiu frustrado, porque o poder do espírito que deu a ela era inútil. Ele sentiu muita dor ao perceber que todo seu amor estava errado. Ele sentiu dor como se seus pecados tivessem matado Dorotheia, arruinando seus sonhos de se tornar imperatriz.
Ele não pode deixar a princesa descobrir nada disso. Lágrimas começam a escorrer dos seus olhos, e Dorothea envolve um abraço. Os olhos dela também são cheios de lágrimas, enquanto ela agradece por ele sempre estar ao lado dela. E assim, eles ficam nesse momento caloroso, se aconchegando os braços um do outro. Ethan agora está com vergonha por ter agido assim na frente da princesa. Dorothea não está entendendo por que ele está se comportando assim. Ela se pergunta se talvez ele seja tímido. Ela nunca viu ele assim antes. Já viu ele zombando dos outros, olhando de cima para as pessoas e até rindo com desprezo. Mas essa é novidade. Ela não sabia que ele também tinha um lado fofo. Ethan questiona por que ela está olhando para ele assim. Dorothea fica envergonhada por estar pensando naquilo. Mas o Ethan que ela conhece é uma pessoa impecável. Ele é encantador, mas perigoso, e é isso que o torna atrativo. Mas ele se arrepende de sua vida. Ele se sacrificou por ela, e derramou lágrimas por ela. Dorothea não sabe por que uma pessoa faria tanto por outra pessoa. Ela então pergunta se ele gosta dela. Ethan é pego de surpresa, mas acaba concordando. Toda tímida, Dorothea pergunta por quê. Ethan é o único que se lembra da conclusão irresponsável da vida passada dela, quando ela era uma tirana terrível e desprezível. Como ele poderia gostar de alguém como ela? Ele pega a mão dela dizendo que é por causa dela. Ela o fez assim. Ele coloca a mão dela sobre o seu peito, e Dorothea nota quão rápido o coração dele está batendo. Ele tentou muitas vezes não amar ela. Quando ela amou outro homem, quando ela desmoronou por causa de alguém que não amava de volta, ela nunca olhou para ele, mesmo depois de voltar. Então ele desistiu de olhar para o sol, mas não conseguiu. Então ele pede para ela dizer como ele poderia não amar ela. Ele ficaria feliz em seguir ela se ela o ensinar como não amá-la. É impossível não amar. Ela pensou que não foi amada por ninguém, mas alguém que a ama. Isso é inacreditável. Ethan percebe que a Dorothea é uma pessoa que não é boa em receber amor. Ele coloca sua mão ao redor do rosto da princesa, pois ele sabe o quanto elogios desconfortáveis e gestos atentos a fazem se sentir. Ele sabe o quanto é desconhecido para a princesa ser amada. Mas ele também sabe que é por isso que ela deseja ser ainda mais amada. Ela é alguém que merece ser amada. Mas bem, se ela não quer ser a imperatriz, o que ela planeja fazer nessa vida? Dorothea comenta meio sem graça que ela quer viver uma vida melhor. Ethan fica surpreso ao ouvir falar sobre uma vida melhor. Essa é a intenção dela por agora, mas ela não tem certeza se está indo bem. Todos passaram por momentos difíceis por causa dela na vida passada. Mas dessa vez ela quer exercer pelo menos um pouco de influência positiva. É engraçado, né? Ela ter tais pensamentos agora. Mas Ethan nega, porque se é algo que ela quer fazer, ele tem certeza que ela será capaz de fazer. Dorothea tem muita sorte de ter ele. Ethan se aproxima dela, dizendo ter algo que ele gostaria de dar para ela. Ele estende algo como um medalhão, pois ele diz achar que seria inconveniente carregar a Pedra do Espírito. Então carregar assim seria menos inconveniente, já que ela pode usar aquilo como colar. Dorothea fica impressionada, e Ethan pede a Pedra do Espírito por um momento. Dorothea dá a pedra para ele. Ethan abre o medalhão e coloca a pedra em seu interior. Depois coloca o medalhão ao redor do pescoço da Dorothea. Dorothea se sente nervosa com isso. Isso aconteceu com frequência, mesmo antes da reencarnação. É porque ela sabe que o Ethan gosta dela? Parece que o coração dela vai explodir. Uma vez que o colar foi colocado, Dorothea o acha muito bonito. Ethan comenta que sempre quisera aquilo para ela. Agora que Dorothea pensa nisso, mesmo antes de viajar no tempo, Ethan sempre esteve ao lado dela. Ele sempre ajudou e cuidou dela. Por que ela não deu valor a isso antes? Aquele colar está decorado com o padrão que ela gosta. Ethan comenta estar realmente feliz por agora estar perto o suficiente dela para dar aquele colar de presente. Isso faz ela se lembrar do passado, onde Ethan tentou entregar um colar para ela porque ela o convidou, e ele não queria ir de mãos vazias. Mas Dorothea recusou, por achar que era bom demais para ela aceitar. Eles tinham acabado de se conhecer, então era melhor ele dar algo assim para alguém de quem ele fosse próximo. Na época, Ethan comentou que pensou nela como alguém próximo dele. Ele deve ter ficado muito animado porque foi a primeira vez que alguém o visitou, então pede desculpas se deixou ela desconfortável. Naquela época, ela estava ocupada empurrando ele para longe, sem sequer perceber que ele também tinha viajado no tempo. Ela então se desculpa com ele. Mas pegando as mãos dela, Ethan diz estar grato que pôde dar para ela agora. Então, ele agradece por ela aceitar dessa vez. Depois, ele solta a mão dela,
e se despede, pois está na hora dele ir. Deixada sozinha, Doroteia pensa que queria que ele ficasse mais um pouco. Clara fica encantada pela Doroteia ter recebido o colar de presente. Aquele colar combina com ela. Doroteia comenta que também pode usar aquilo como um broche. E Clara diz que o Ethan tem muito bom gosto. Joe e Poe estão passando, quando de repente eles ouvem um grito. É a Clara, que está dizendo que, independentemente do quão gentil o Ethan é, Doroteia precisa ter cuidado. Porque o Ethan gosta dela. Todos ficam surpresos com isso, o que inclui os meninos que estão escutando a conversa do lado de fora. Doroteia pergunta como a Clara pode ter tanta certeza, já que o colar pode ser apenas um gesto amigável. Clara coloca seus óculos de expert e diz que o Ethan não expressa sentimentos por ela tem apenas 1 ou 2 dias. Quem daria um colar tão impressionante feito de prata para alguém se não tem sentimentos por essa pessoa? Doroteia pensa que isso é por causa da Pedra do Espírito. Mas então ela se toca que a Clara sabe há muito tempo sobre o Ethan gostar dela. Clara comenta que estava de olho na Doroteia desde que ela estava no outro palácio. Já que tem tanto tempo, ela pergunta se Steph também sabe disso. O Ethan visita regularmente como um relógio. Doroteia comenta que isso é porque o Ethan não tem amigos além dela. Clara diz que também pensou assim. Mas às vezes, quando olhava nos olhos do Ethan, ela sentia algo diferente. Era como os olhos de um homem maduro, que experimentou um amor profundo e doloroso. Ele é tão bonito que ela pode ter entendido errado, mas os olhos dele parecem sinceros. Joey abre a porta do quarto gritando que também sabia disso. Doroteia fica sem entender por quanto tempo aqueles dois estavam ali. O Ethan costumava ficar bravo toda vez que os via. Doroteia se lembra do incidente do lenço? Na época, ele admitiu que foi culpa dele, mas ele foi completamente enganado pelo Ethan. Naquela época, ela não sabia nada sobre o Ethan. Ela não conhecia bem, nem o entendia. Mas agora ela acha que o conhece um pouco melhor. Quando a princesa foi para Lampas, foi muito infeliz ter que pedir para o Ethan lhe entregar a carta. O Ethan definitivamente tinha inveja deles, porque eles recebiam muito amor da princesa. Joey tem certeza que o Ethan ainda pode estar com ciúmes agora mesmo. De qualquer forma, Clara diz para ela não se deixar levar pelo colar, nem pelo rosto bonito dele. Ela deve agir somente quando o coração dela verdadeiramente se decidir. Doroteia pergunta o que ela deve fazer sobre o Ethan. E Clara responde que qualquer coisa. Desde segurar as mãos até se abraçarem. Desde beijar até passar a noite juntos. Mas Doroteia apenas fica completamente vermelha com as sugestões. Raymond chegou até a sala do imperador. O imperador diz que ele está atrasado. E notamos que o Raymond está com enormes olheiras. O imperador joga diversos papéis para cima, enquanto diz que tem certeza de que pediu propostas para aumentar a produção de trigo na área desejada. Raymond diz que se alterar a variedade de trigo, eles podem aumentar a produção em cerca de 5 toneladas em comparação com agora. Mas o imperador não está nada feliz por ser apenas 5 toneladas. Quantas pessoas mais o Raymond acha que serão capazes de ganhar a vida com isso? O problema é que não tem muita terra para cultivo de trigo em comparação com a população. Já está escasso. E agora eles têm que deixar de utilizar metade. No entanto, o solo nessa área é tão estéril que é difícil produzir trigo. Então, eles têm que manter metade em descanso para sustentar a fertilidade. O imperador não parece convencido pelos argumentos do Raymond e manda ele encontrar uma maneira de implementar pelo menos 3 métodos viáveis. À medida que ele continua a liderar aquele império como Milanê, ele não deve hesitar em usar meios e métodos. Raymond tem que se lembrar que é o príncipe coroado. Um servo está informando Raymond sobre a próxima reunião dele. Mas Raymond está pensando que achou que finalmente conseguiria recuperar o fôlego depois de se formar na Epísteme. No entanto, os nobres locais estão fazendo fila para encontrar ele agora que ele está oficialmente envolvido em assuntos do Estado. Além disso, o imperador está constantemente exigindo todos os dias que ele recupere os sentidos. Mas Raymond está confiante pelo menos na agricultura. Seu servo pede para ele tomar cuidado com as expressões, já que ele está com a cara de choro. E Raymond diz ter entendido. O servo continua a falar sobre os compromissos do Raymond, mas a voz dele vai ficando distante. Raymond não quer prestar atenção a isso. Ele fecha seus olhos sentindo a brisa e se imagina em meio à plantação. Com seu chapéu de palha e roupas simples, ele sorri brilhantemente para tudo aquilo à sua frente. Já faz mais de uma semana desde a última vez que ele visitou o jardim. Ele gostaria de poder ficar mais tempo e relaxar, nem que fosse apenas por 1 hora. Mas enquanto ele estiver ali, enquanto ele for o príncipe herdeiro, isso é completamente impossível.
Na manhã seguinte, vendo quão acabado Raymond está, Dorothea pergunta se ele está bem. Raymond ri, dizendo estar totalmente bem, mas ele parece muito cansado. Raymond explica que esteve ocupado se reunindo com nobres, mas já está quase acabando. Mas mudando de assunto, ele pergunta se ela gosta do novo palácio. Dorothea responde que sim, embora seja desnecessariamente espaçoso. Raymond diz que está feliz que ela gostou, e Dorothea fala que ele não precisava ir até ali. Ela sabe que ele está ocupado, então ele deveria ter descansado quando tivesse tempo. Mesmo ela, que estava mais acostumada a trabalhar do que o rei, achou a programação excessiva. Por isso, ela entende que ele deve estar bem cansado. Raymond fica comovido pela Dorothea e está preocupada com ele. Dorothea diz que não foi isso que ela quis dizer. Ela está preocupada com os assuntos do Estado, pois ele não será capaz de cuidar deles se estiver cansado. Mas Raymond ainda acha que ela está dizendo que deseja que ele fique saudável e em boas condições. Dorothea manda ele pensar o que quiser, e Raymond pensa que sua irmã é muito adorável. Enquanto isso, Ethan está sem entender porque a Dorothea não está usando a Pedra do Espírito. Sinceramente, eu não vejo muita utilidade nisso não. A gente mesmo só vê o Raymond usar isso para mostrar pro povo? Ele quer que a Dorothea fique se gabando no poder, é? Ele espera ansiosamente todos os dias, mas a princesa não usou o poder da Pedra do Espírito nenhuma vez desde aquele dia. O que ele deve fazer sobre isso? Qual é a relação entre a princesa e ele agora? Ele deveria ir até ela ou deveria esperar que ela vá até ele? Ele pode se aproximar com um sorriso e palavras amigáveis? Ou ela quer alguma distância? Ele imagina ela com Theon e se pergunta se existe alguma possibilidade no seu amor. Se ela usasse a Pedra do Espírito, ele poderia sentir a presença dela. Ele honestamente desistiu de tudo com a intenção de deixar a princesa ir para o Theon. Ele confessou tudo, mas ver a princesa dando oportunidades a ele dá um pouco de esperança. Porque ela sempre brinca com os sentimentos dele, enquanto diz para ele viver uma boa vida. Se ele pudesse entender pelo menos um pouco o coração dela. Mas de qualquer forma, os sentimentos dele não vão mudar, não importa o que. Ele quer trilhar o mesmo caminho da princesa. Então, ele deveria viver uma boa vida a partir de agora? Mas o que significa viver uma boa vida? Ele também deveria fazer doações? Não seria difícil doar todos os imóveis dele. Mas viver uma boa vida é mais do que isso. De repente, ele nota uma comoção do lado de fora. Isso é um incômodo para ele. Alguns nobres estão irritados querendo ver o Ethan. Eles sabem que o Ethan está lá dentro. O mordomo explica que o Ethan está muito ocupado, mas uma mulher diz que o mordomo falou que o Ethan iria encontrá-los. Ethan então aparece perguntando com um sorriso o motivo para eles estarem ali. Os servos começam a dar presentes para o Ethan que suas senhoras enviaram. De repente, eles já estão brigando para ver quem vai entregar os presentes primeiro e sobre quem é mais próximo dos Bronte. Falta maneiras e refinamento a todos. Ethan diz apreciar os gestos gentis deles, mas a presença deles está obstruindo a passagem dos outros. Se eles continuarem com isso, ele acha que não vai mais poder ficar em Lampas. Os homens perguntam se o Ethan pode pelo menos aceitar o presente deles. O presente dele é nojentamente caro. Ethan diz que aceitará apenas dessa vez. Ele espera não ter que chamar os seguranças da próxima vez. Na verdade, ele não quer nada. Mas se ele recusar, eles não irão facilmente. Uma mulher se aproxima. Ela estende uma carta enquanto saúda. Essa mulher é a Mônica, a futura noiva do Nerel. Ela diz com um sorriso que espera que ele leia a carta dela. A essa altura, ela já estaria em discussões sérias sobre o casamento com Nerel. Não há razões para a família dela recusar o casamento com o príncipe de Hark. Então, espera-se que tudo ocorra suavemente. Ethan simplesmente gostou quando ela mostrou interesse nele antes dele viajar no tempo, pois a conexão com ela facilitava a extração de informações sobre a família Hark, e foi divertido zombar sutilmente do Nerel. Até ela decide contar seu segredo para ganhar o favor do Ethan. Ela diz que, embora estivesse noiva do Nerel, ela não tinha certeza se poderia viver com ele pelo resto da vida. Ela dizia não conseguia imaginar ver o Nerel todos os dias depois do casamento, pois ele gostava de olhar para os outros com desdém. Olha só, ela falando isso para a pessoa que mais olha para os outros com desdém. Mas ela dizia não gostar da personalidade do Nerel. Apesar da aparência ou dos antecedentes dele, Nerel não é compatível com ela. Mas não faz muito tempo desde que ela conheceu o Ethan, e ela já se sente confortável com ele.
Ela então tenta se declarar, mas Ita impede. Pois é melhor ela não dizer coisas pelas quais ele não pode assumir a responsabilidade. Mônica fica confusa, mas Ita já saber o que ela iria dizer. Ela quer usar ele para romper o noivado com Nerel. Se ela procura um noivo tão prestigioso quanto Nerel, não há ninguém além do príncipe Raymond ou o mais velho do grão-duque, o Theon. Em vez de apresentar alguns jovens medíocres à família, é melhor encontrar uma combinação mais escandalosa. Alguém cujo rosto sozinho poderia convencer todos do porquê se apaixonou. Um homem com aparência muito provocativa. Um rosto perfeito, mas com passado imperfeito. Uma pessoa cuja inconveniência o torna impecável. Mônica quer se envolver em um escândalo por causa das circunstâncias, mas ela não considerou a posição do Ita. Essa não é a primeira vez que alguém quer usar ele como alvo de escândalo. Nobres sempre pensam igual. Ita achou ela muito patética. Não muito tempo depois, Nerel e Mônica romperam o noivado. Nerel culpou Ita pela separação. Então ele atacou o Império Ubera assim que subiu ao trono. Agora que o Ita pensa nisso, o rompimento pode ter sido apenas uma desculpa. Nerel sempre esperou o momento certo para atacar o Império Ubera. Ita pega a carta e agradece. Com um sorriso, ele diz que definitivamente vai ler. A carta convidava o Ita para almoçar em um restaurante caro na próxima semana. Mônica dizia ter algo importante para contar para ele, então estaria esperando por ele. Essa é uma carta que apenas declara o propósito. Não há sinceridade nem cortesia. Ita rasga a carta, pois esse assunto levou à guerra. Talvez ele possa fazer uma boa ação. Dorothea está sem entender por que o Raymond vai ao quarto dela toda vez que faz uma pausa. Raymond explica que porque ali ele pode descansar enquanto olha para o rosto adorável dela. Mas Dorothea apenas ignora ele. Rei comenta que ela odiava quando ele se comportava assim no passado. Mas Dorothea não entende o que ele quis dizer com se comportava assim. Rei explica que se refere a quando ele não se comportava como príncipe herdeiro. Mas Dorothea diz que ele ainda não se comporta como príncipe herdeiro. Rei pergunta se ela se lembra de como ferozmente ela costumava ficar com raiva dele. Ele estava realmente chateado naquela época. Dorothea diz que não faz tanto tempo assim. Naquela época, ela acreditava que tinha que ser perfeita para se tornar imperatriz. Mas agora, ela sabe que autoridade estrita e dignidade não são as únicas coisas. Ela percebeu que a obsessão de ser perfeita em tudo só arruína tudo. Então agora, ela só quer que o Raymond relaxe e deixe suas responsabilidades de lado quando eles estiverem juntos. Porque até mesmo imperadores e príncipes herdeiros precisam de algum espaço para respirar. Raymond cai exausto sobre a mesa, porque ele ainda tem coisa para fazer. O imperador pediu para ele encontrar uma maneira de aumentar a produção de trigo em uma região. Mas não importa o quanto ele pense nisso, ele não consegue ter uma boa ideia. Ele se desculpa, já que ele não queria falar dessas coisas quando está com ela. Dorothea pergunta se é difícil cultivar devido à fertilidade ruim. Raymond responde que sim, pois mesmo que eles espalhem fertilizantes, eles têm que deixar a terra descansar por pelo menos meio ano e ainda assim mal dá para cultivar. No pior dos casos, a terra precisa descansar por 2 anos. Dorothea fica pensativa. Por fim, ela comenta que ouviu que em alguns países rotacionam culturas que consomem diferentes nutrientes. Por exemplo, eles plantam cebolas na primavera, cevada no outono e então feijão no ano seguinte, sem deixar a terra descansar. Heidi já terá ouvido falar sobre isso também, e Dorothea pergunta se eles não podem fazer isso com trigo também, e especialmente na região. Como a terra é áspera, pode ter um pouco de pasto, então eles podem cultivar forragem. Rei começa a ficar entusiasmado ao se lembrar que quando ele plantou trigo na terra onde crescia nabos, ele cresceu muito bem. Ele se pergunta por que não pensou em focar nas variedades, e fica para baixo ao perceber que é desqualificado como agricultor. Só que ele não é um agricultor. Mas é surpreendente saber que ele conseguiu fazer nabos e trigos crescerem. Sem graça, Rei tenta explicar que o que ele queria dizer é que mesmo que ele tenha cultivado, é humilhante ele não ter tido essa ideia. Mas Dorothea ainda está sem saber desde quando ele cultiva. Ela sabe que ele gosta de jardinagem, mas parece que ele é mais sincero do que ela pensava. Rei agradece a ela, pois agora ele tem uma pista graças a ela. Agora ele só precisa fazer suas pesquisas. Raymond pensa que a Dorothea é mais adequada para o trono do que ele, não importa como ele olhe para isso. Mas ela provavelmente não gostaria se ele trouxesse esse assunto à tona de novo. Será porque ser uma imperatriz é pesado e difícil? Nesse caso,
o certo é que ele carregue esse fardo como o irmão mais velho dela. Rei então se lembra que o imperador falou para ele ajudar Doroteia a se familiarizar com os espíritos. Mas Doroteia diz não precisar de ajuda. Ela mesma cuidará disso. Então, ele não precisa se preocupar. Se aproximando dela, Rei diz querer ajudar, já que ele poderia usar isso como desculpa para sair com ela. Doroteia então pede para ele ir quando estiver livre depois das aulas, e Raymond pergunta se é sério. Ela diz que estava pensando em praticar a esgrima de novo mais tarde, e talvez ele pudesse ajudá-la com isso. Rei fica surpreso por ela querer que ele ajude a treinar, e Doroteia diz que está tudo bem se ele não quiser. Mas Rei rapidamente diz querer. Eles irão praticar espada juntos. Stefan entra em uma sala e chama seu comandante. Esse é Arthur, o comandante dos cavaleiros. Ele diz que Stefan chegou cedo, e supõe que Stefan já tem uma ideia do porquê ele o chamou ali. Stefan trabalhou muito ao lado da princesa durante todo esse tempo. Então, Arthur está considerando nomear o Stefan como vice-comandante. Colocando a mão sobre o ombro do Stefan, ele pergunta se o Stefan entende o que isso significa. Stefan precisa parar de ser o cavaleiro de escolta pessoal da princesa. É hora de avançar pela honra. Depois disso, Stefan foi treinar. Ele percebe que provavelmente está sendo promovido tão de repente por causa da princesa. Desde que o status da princesa na família real foi elevado, estão pensando em promover ele para uma posição especial porque ele tem estado cuidando da princesa por um longo tempo. Nem mesmo o teste de promoção foi necessário por causa disso. Contudo, qual é o ponto de ser um cavaleiro se ele não consegue ganhar promoção através de seus próprios esforços? De repente, Doroteia aparece atacando. A espada voa e Doroteia geme de dor. Ela reclama que o pulso dela está estranho de novo. Afinal, o oponente dela foi o Stefan. Ele é muito implacável. Vendo quão inquieto ele ficou, Doroteia diz estar bem. É só que as habilidades dela não parecem afiadas como antes, depois de uma longa pausa. Mas por que ele está praticando de madrugada? Tem alguma coisa incomodando? Stefan fica em silêncio. Então Doroteia indaga se é por causa da promoção. Ela ouviu que ele foi nomeado como vice-comandante. São boas notícias. Então por que ele parece tão triste? Ser nomeado como vice-comandante significa que ele terá mais responsabilidades. Mas será divertido também. Além disso, ela não tem participado de muitos eventos. Por isso, não houve muita necessidade dele ser a escolta dela. Ele sente como se estivesse subindo nas costas dela? Steph continua em silêncio, e Doroteia pensa que ele sempre é o mesmo. Seja antes ou depois da regressão, ele é alguém que entende o valor das pessoas. Sua sinceridade brilha através de suas ações calorosas. Conhecer o Stefan nessa vida foi uma bênção para ela. Doroteia diz que a razão por trás da promoção dele não é ela. Todos sabem que ele é totalmente capaz de tomar essa posição. Ela não quer ser um obstáculo para o Stefan. Ele já ficou muito tempo nessa posição por causa da ganância dela. Então ela pede para ele aproveitar essa oportunidade. Se ele se importa com ela, ela espera que ele confie nela. Ela o valoriza tanto quanto ele a valoriza. Ela espera que tudo corra bem para ele. Parece que foi ontem que ele segurou a mão delicada da princesa e prometeu ser o cavaleiro de escolta dela. Esse era o único desejo dela. Naquela época, ela era tão pequena que mal alcançava a cintura dele. E agora ela está sozinha. A princesa que ele cuidou desde criança, que era tão delicada e lamentável, que parecia que iria quebrar a qualquer momento, agora cresceu como uma adulta forte. Só agora ele percebe que não foi a princesa que o manteve ali. Foi a escolha dele. Ele se ajoelha e segura a mão dela. Pode haver mais desafios pela frente, mas ele sabe que não vai mais embalar uma criança chorando. A cerimônia de cavalaria ocorreu pouco depois. A nomeação do comandante dos cavaleiros é em breve, e Doroteia se pergunta se vai conseguir obter aquilo a tempo. As pessoas recepcionam Doroteia com elogios. Doroteia não parece muito confortável com toda essa tensão. Se ela soubesse que seria assim, teria vindo com o rei. Rei sugeriu que eles fossem juntos antes da regressão, mas se ela tivesse ido junto, teria que se espremer com Carnon durante a procissão, e ela não queria isso, então recusou a oferta. Ela preferia ter entrado sorrateiramente, sem toda essa pretensão. Conforme Doroteia passa, as pessoas a convidam para eventos. Doroteia recusa com um sorriso, pois, como ela se mudou recentemente para o Palácio Imperial, ela ainda tem muitos assuntos a tratar. Então, ela pode demorar alguns meses para aceitar os convites. As pessoas dizem que não tem problema. Doroteia poderia fazer um acordo.
Dorothea fica irritada, pois parece que eles não têm planos de desistir. Alguém aparece chamando por ela. É o Theon. Ele diz que o Raymond está procurando por ela. Dorothea não sabia que o Theon também estaria participando da cerimônia. Ele diz que parece urgente, então pede para ela encontrar o rei antes da cerimônia começar. Estendendo a mão, ele diz que irá mostrar o caminho. Dorothea pega a mão dele e eles começam a ir embora juntos. Acontece que o Theon sabe como lidar com os espíritos da escuridão. Agora que Dorothea sabe de tudo, ele parece diferente de antes. Ela estava tão focada em seus sentimentos não correspondidos por ele que não percebeu seu verdadeiro eu. Ela não sabia muito sobre ele. Então, como ela ousou dizer que o ama? Dorothea se solta do Theon e pergunta a ele onde está o rei. Theon diz sem graça que, na verdade, ele mentiu sobre o rei estar procurando ela, porque ela parecia estar em problemas por causa daquelas pessoas. Ele causou algum problema desnecessário? Dorothea não percebe que ele fez isso por ela, assim como no primeiro banquete de debutante antes da regressão. Ele sempre considera o bem-estar dela. Ela segura o seu colar. Com esse poder, ela pode ser capaz de salvar o Theon e talvez até encontre motivos para noivar com ele. Então essa pedra do espírito é uma oportunidade para manter o Theon ao lado dela. Mas ela não se sente feliz com isso. É algo que ela desejou por toda a sua vida. Então por que ela não se sente feliz? Theon disse que gostaria de jantar com ela essa semana, pois ele tem algo para dizer a ela. Se aproximando dela, ele disse que gostaria que fosse apenas os dois. Ouvindo que o Theon quer apenas eles dois, ela se pergunta se ele está querendo pedir ela em casamento, assim como foi no passado. Envergonhado, ele diz que é um pouco tarde, mas ele não conseguiu parabenizar ela devidamente pela estreia e também por despertar o poder dos espíritos. Ele não conseguiu ver ela depois daquele dia por causa do que aconteceu. Dorothea sabe que ele não estava se sentindo bem devido ao poder dos espíritos. O blackout no banquete foi por causa do Theon. Depois de receber a pedra do espírito da luz do Ethan, ela olhou para o poder dos espíritos para entender melhor. Todo o poder tende a transbordar quando realizado excessivamente. O poder transbordante da luz contra o poder da escuridão e o poder transbordante da escuridão contra o poder da luz se cancelam. Isso é chamado de purificação. Agora ela entende a razão para ele querer se casar com ela no passado. O Theon não possui o poder de controlar o poder da escuridão. Então ele recebeu periodicamente a purificação do rei. Mesmo antes da regressão, Theon estava mais perto do rei do que dela, e foi um mês depois do noivado. Foi por isso que ela se ressentiu ainda mais do rei por tirar o Theon dela, mesmo sendo que o Theon nunca foi dela de verdade. Ela sabia que não haveria amor em um casamento estratégico. Ainda assim, ela se sentiu muito triste depois de perceber que a razão do Theon noivar com ela foi por causa do Raymond. Ela se pergunta se Carnon, que ativamente a pressionou para noivar com Theon, sabia disso. Theon chama Dorothea, fazendo ela sair dos seus devaneios. Ele diz que se ela estiver muito desconfortável, ele pode convidar outra pessoa também. É um pouco tarde, mas ele estava pensando em ir ao restaurante caro da cidade para comemorar a estreia e o despertar dela. Mas se ela não quiser sair, eles também podem ir para a mansão dele. Dorothea conclui que ele não deve estar convidando ela com nenhuma intenção especial. Talvez ele só queira compartilhar o segredo dos espíritos. Então ela concorda em ir para o restaurante. E Theon diz que estará esperando por ela. A Clara então aparece avisando que a cerimônia de nomeação do cavaleiro está prestes a começar. E pede para Dorothea ir rapidamente. Além disso, ela também conseguiu aquilo. Ela está se referindo a algo que ela vem abraçada. Entusiasmada, Dorothea diz que está indo. Theon parece confuso com o que seria aquilo. E com um brilhante sorriso, Dorothea explica que é um presente para alguém especial. Por alguma razão, quando pensa em alguém especial para a princesa, Theon pensa logo no Ethan. Com um ar melancólico, ele se pergunta se seria esse cara. Dorothea chega até o Stefan toda animada. Ela elogia o uniforme dele, dizendo combinar muito com ele. Dorothea estende aquilo que ela estava segurando para o Stefan. Ela diz que queria dar isso a ele. Então ela está feliz por ter encontrado aquilo sem demora. Stefan fica surpreso ao ver que aquilo é uma espada com detalhes pretos, azuis e dourados. Aquela é uma espada lendária. Antes da regressão, colecionar espadas lendárias era um hobby da Dorothea. Entre elas, aquela espada é o epítome das espadas lendárias. Pode não ser excelente, mas possui a beleza da contenção e é capaz de dividir uma montanha.
Essa espada realmente incorpora as qualidades místicas desejadas por um cavaleiro. Ela então comenta achar que essa espada será melhor para ele. Essa é a primeira espada que ela dá para o cavaleiro de escolta pessoal dela. Então ela pede para ele, por favor, aceitar. Stefan fica todo bobo com a espada. Ele diz também ter algo para Dorotheia. Então estende uma joia feita de conchinhas. Esse é o broche de concha que Dorotheia deu a ele antes. Dorotheia estende a mão. Stefan entrega o broche a ela. Ela pergunta por que ele está devolvendo aquilo para ela. Stefan então aponta para o lugar onde o broche ficava, e Dorotheia entende que ele quer que ela coloque o broche nele. Dorotheia olha para o broche em sua mão, e se pergunta se depois dela preparar aquela espada lendária, se ele acha aquele broche gasto melhor. Ela não pode acreditar nele. Dorotheia prende o broche na roupa dele, o que deixa Stefan todo felizinho. Clara, toda tímida, pergunta se pode ter a honra de dar um toque final na roupa dele. Ela se aproxima dele e começa a arrumar algo na roupa dele. Ela o elogia, dizendo que ele está verdadeiramente impressionante hoje. Ela não sabe se deve ousar dizer isso, mas Stefan é provavelmente a pessoa mais radiante ali. Stefan segura a mão dela e então a beija. Ele diz que ela está bonita como sempre, o que deixa Clara completamente desnorteada. Toda envergonhada, ela agradece se embolando nas palavras. Alguém chama todos, e Dorotheia comenta que é hora de ir. Joey também está ali, vestido com o uniforme dos cavaleiros. Dorotheia pensa que o uniforme ficou melhor nele do que ela pensava. Parece que eles se conheceram ontem. Em algum momento ao longo do caminho, com treinamento diário, ele realmente se tornou um cavaleiro. Pedem para o Stefan dar um passo à frente, e ele vai com toda a confiança. De frente para o imperador, Stefan se curva. Ele tem que fazer o juramento de que, como vice-comandante dos Cavaleiros Radiantes, ele irá defender as virtudes dos cavaleiros e servir como exemplo para todos os cavaleiros em todos os assuntos, e jurar seguir a família real com lealdade e coragem. Stefan jura em nome da luz. Pega uma pequena medalha e coloca no peito do Stefan. Dorotheia está encantada, se perguntando se é assim que se sente quando vê as pessoas que ela ama, porque ela tem carinho e que guarda em seu coração, indo bem na vida. Esse é um momento alegre e de orgulho. Agora irá começar a cerimônia de introdução dos novos cavaleiros. As pessoas começam a se perguntar quem é aquele candidato ruivo, já que essa é a primeira vez que o veem. Eles querem saber de que família nobre ele pertence. O imperador mandou o cavaleiro levantar a cabeça e diz que, em nome de Lux, o rei dos espíritos da luz e o primeiro mago espiritual, ele, Carnon, nomeia ele como cavaleiro Joey Greenwall. Ouvindo o sobrenome, as pessoas perguntam se esse não é o sobrenome do vice-comandante, o Stefan. Alguns dias atrás, Clara estava parecendo bem preocupada. Dorotheia questionou por que ela estava tão tensa. E Clara respondeu que era por causa do sobrenome do Joey. Por alguma razão, Clara chamou o Joey de ela. Então agora estão na dúvida se o Joey é um menino ou uma menina. Mas vou esperar mais um pouco antes de mudar o sexo dele. A questão é que ele está prestes a se tornar um cavaleiro em breve. Mas ele é uma pessoa comum. Dorotheia então se lembra que plebeus sem família recebem um novo nome quando se tornam cavaleiros. Eles geralmente usam sobrenomes com base no seu local de origem. Mas Joey disse não querer algo como Aldeia Negra como seu sobrenome. Então ele pode escolher algo como um apelido ou um símbolo, pois sugeriu algo como torta de batata ou de maçã. Mas esse era um nome bem estranho. Então que tal ele escolher um nome semelhante a uma figura histórica que ele admira? Joey ficou animado a pensar na princesa Dorotheia. Mas Dorotheia achou que ficaria ridículo Joey Dorotheia. Poi disse que se fosse muito óbvio, eles podiam colocar apenas Dory. Ficaria Joey Dory e Poi Dory. Mas isso era ainda mais estranho. Ela então pediu pro Poi nunca nomear nada em sua vida. Mesmo se ele for abrir uma padaria, ele deve pedir a aprovação dela antes de colocar a placa. Então Poi questiona como Stefan escolheu o nome da família. Clara explica que Stefan passou muito tempo como mercenário, em uma floresta onde as árvores crescem altas e densas como paredes. Por isso ele escolheu o sobrenome Greenwall. Dorotheia percebe que a Clara sabe muito sobre Stefan. Completamente vermelha, Clara tenta se justificar, dizendo que ela estava apenas curiosa sobre o sobrenome dele. Então ele disse tudo a ela.
Dorothea diz que só sabe sobre o nome dele pelos documentos. Então parece que a Clara é especial para o Stefan. Mas nesse momento, Joey decide que quer se chamar Joey Greenwald, pois o Stefan é uma das pessoas que ele admira. Mas como o Stefan não disse nada, Joey pergunta se está tudo bem. Stefan acena a cabeça positivamente. E Clara e Dorothea parabenizam os meninos. Joey fica confuso, sem saber como ele pode fazer parte da família do Stefan. Stefan diz que ele pode ser a filha adotiva dele. Acho que agora vou ter que mudar o gênero do Joey. Joey fica sem acreditar que agora é a filha do Stefan. E Poi fica surpreso por agora Stefan ser o pai deles. Dorothea acha engraçado ele ser um pai que é apenas 10 anos mais velho. Isso parece um pouco estranho. Mas de qualquer forma, Stefan é o líder da família. Então, se ele aprovar, eles podem se juntar à família a qualquer momento. Joey pergunta qual seria o parentesco deles então. E Clara sugere que talvez ela pudesse ser a prima dele. Dorothea diz que eles serão uma família a partir de agora. Joey se lembra de quando caiu no chão exausta. Aquilo era muito difícil para ela. Ela simplesmente não conseguia mais. Stefan tenta dizer que a postura dela ainda está... Mas Joey se vira pedindo para ele não começar de novo. Pois mesmo que ela treine todos os dias, não parece estar melhorando em nada. As crianças que fazem aula de cavaleiro com ela têm aproximadamente a mesma idade. Mas as habilidades deles são muito melhores que as dela. Ela não sabe se pode realmente se tornar um cavaleiro assim. Stefan também foi um plebeu. Então como ele se tornou um cavaleiro? Stefan responde que com treinamento. E Joey grita para ele não falar como se fosse o melhor da classe. Ele coloca a mão sobre o ombro da criança. E diz que ela também consegue. Joey se lembra das palavras do pai, a chamando de pedaço de lixo inútil. E dizendo que esse era o motivo para ela morar na sarjeta. Ela questiona, e se ela não conseguir? Se ela acabar sendo uma pessoa inútil, ela terá que sair dali? Mas com um sorriso, Stefan diz que não existe pessoa inútil. Se ela não conseguir, sempre pode encontrar outra coisa para fazer. Algo que ela goste. O importante é ela nunca desistir. Ela pode fazer qualquer coisa. Joey então se leva tudo determinada. E diz que iria virar uma cavaleira, assim como Stefan. E Stefan concordou orgulhoso. Em pensar que agora ela é a família do Stefan. Então ela grita perguntando por que estão tratando eles tão bem. Eles não só ajudaram eles a escaparem da mina, como também os aceitaram como família. Por quê? Com lágrimas nos olhos, ela agradece. Os dois se curvam. Eles nunca se esquecerão dessa gentileza. E com certeza irão pagar de volta. Dorothea disse que não ajudou eles esperando nada em retorno. No início, foi puramente para a própria satisfação dela, já que isso estava na lista de boas ações dela. Mas agora, eles dois são como família para ela. Então, se eles estiverem felizes, ela será mais feliz. Os dois ficam incrivelmente emocionados com as palavras da princesa. E assim, todos se abraçam em um momento caloroso. Voltando para o momento atual, o imperador pede para Joey jurar que irá se dedicar a servir o Império Umbera e a família real até seu último suspiro. E prontamente ela jura. Clara chora emocionada, enquanto se pergunta quando a Joey cresceu tanto. Dorothea diz que a vida da Joey como cavaleira está apenas começando. Clara concorda que isso também é verdade. De agora em diante, Joey será responsável por proteger Dorothea em vez do Stefan. Pensar nisso, de repente, deixa Clara preocupada. Dorothea comenta que ela se preocupa demais. Mas já que parece que a cerimônia está terminando, Dorothea sugere ir parabenizar Joey. Mas de repente, alguém aparece no meio do caminho delas. E esse alguém é o Carnon e o Haywood. Carnon comenta que parece que essa é a primeira vez a Dorothea participando da cerimônia. Dorothea concorda, informa que assistiu à cerimônia por causa do cavaleiro dela. O imperador questiona se ele está se referindo ao Stefan, e comenta que ele realmente é um cavaleiro verdadeiramente excelente. Dorothea diz que ele é digno de ser o vice-comandante dos cavaleiros. Mas em seu pensamento, ela questiona o que mais Carnon quer dizer. Ele está tentando encontrar a falha do Stefan dessa vez? Carnon comenta que vendo o Stefan hoje, ele ficou feliz por ter designado ele como cavaleiro de escolta dela. Dorothea fica sem entender o que está acontecendo. Olhando para o passado, ela se lembra que Carnon tentou remover o Stefan como cavaleiro de escolta dela. Isso é muito engraçado. Enfim, a hipocrisia.
O imperador informa que em breve haverá um banquete da Ordem dos Cavaleiros, e ela é bem-vinda para participar. Essa é a primeira vez que Carnot permitiu que ela participasse diretamente de um evento oficial. Isso é realmente engraçado. Ele nunca mostrou o menor interesse nela. Pior, ele permitiu que todos a desprezassem. E agora, ele está convidando ela para um banquete como se quisesse apresentar ela ao mundo. A atitude dele poderia realmente mudar tão drasticamente só por causa do poder do espírito? Ele arrancou a flor porque parecia sem valor para ele. E ele viu ela como uma flor que nunca mais floresceria. Dorothea então repara no rei atrás do Carnon. Ela percebe que nunca viu verdadeiramente a expressão do rei que está atrás do Carnon. Ele estava olhando para ela com uma cara tão preocupada esse tempo todo. É uma sensação tranquilizadora. O imperador questiona por que ela está tão calada, e Dorothea diz não ser nada. Mas o que ela faria participando da alegre reunião dos cavaleiros? O imperador explica que os cavaleiros da ordem servem à família imperial. Então ela, como uma Milanê, não acha apropriado comemorar as nomeações e conquistas deles? Com um sorriso, Dorothea diz que, embora ela seja uma Milanê, ela nunca participou de tais eventos antes. O imperador diz que se ela quer perder essa oportunidade, que assim seja. E Dorothea agradece por ele compreender a tolice dela. Ela vê o imperador ir embora, com um sorriso presunçoso no rosto. Rei se vira para acompanhar o pai. Mas antes, sussurra para Dorothea que eles irão praticar a espada à tarde, e Dorothea concorda com a cabeça. Esse é o Jardim da Alice, e Carnon está passeando nele. Ele se lembra de quando seu servo sugeriu que ele prestasse um pouco mais de atenção à princesa agora, pois o fato de que ela é uma Milanê não vai mudar até o dia em que ela morrer. Então agora o imperador está se questionando se ele negligenciou a Dorothea durante todo esse tempo. Esse é o momento de redenção? É verdade que, devido à saudade da Alice e à legitimidade da família real, ele não cuidou adequadamente da Dorothea. Mas ele pelo menos se lembrou de dar presentes a ela em todos os aniversários dela, e distribuiu um pouco mais o orçamento para o palácio dela. Quando ele tentou falar com ela, Dorothea apenas disse uma resposta predeterminada, com uma boneca sem emoções. Apesar dos esforços dele, ele nunca conseguiu estreitar a distância que os separa. Cada vez que ele a vê, ele sente que o coração dele vai explodir com pensamentos da Alice. Então o que mais ele poderia ter feito? Mesmo dessa vez, é o mesmo. Agora que ela despertou o poder do espírito, ela deveria expandir sua influência entre a nobreza. Mas o que há com essa atitude? Como ela poderia afastar uma grande oportunidade que caiu no colo dela? Ela planeja viver assim até morrer? De repente, Carnon avista o Stefan no jardim. Então ele pergunta o que o Stefan está fazendo ali. O outro cavaleiro informa que estava ajudando o Stefan com a escolta do transporte e a lista de flores necessárias para o jardim da Alice. Eles compram as mesmas flores todos os anos para manter a aparência original do jardim. Algumas dessas flores se tornaram difíceis de obter com o tempo, e aquelas de regiões acidentadas exigem muito dinheiro e escoltas apenas para o transporte. O imperador diz entender, então pede para o Stefan andar com ele por um momento. Stefan começa a seguir o imperador. Carnon questiona se Stefan foi à escola da Dorothea por 10 anos, e Stefan concorda. Então ele questiona o que seria aquele broche de concha no peito dele. O imperador viu que ele também estava usando na cerimônia de investidura. Stefan explica que foi um presente da Dorothea, o que deixa o imperador surpreso, já que ele não entendeu por que ele estava usando um broche de concha tão barato na cerimônia, e que ainda por cima foi dado pela Dorothea. Carnon se lembra de ouvir relatos de que o Stefan e Dorothea são próximos. Aquela fria Dorothea sorri e fala feliz com ele, e até mesmo balança energeticamente sua espada na frente dele. O imperador então comenta que se ele foi a escolta dela por tanto tempo, ele provavelmente conhece ela bem. Stefan concorda, sem saber direito que direção essa conversa está tomando. O imperador está ficando sem paciência com o jeito frustrantemente lento do Stefan falar. Ainda assim, ele questiona o que o Stefan acha da Dorothea. Stefan responde que ela é a pessoa que ele mais quer proteger. O imperador questiona a razão por trás disso. E sem nem pensar, Stefan responde que porque ele foi a escolta dela durante muito tempo. Carnon então pergunta o que a Dorothea geralmente gosta. Ele ouviu que ela não se dá bem com os outros. Então, o que ela faz no palácio? Stefan já viu ela usando o poder dos espíritos? Por que ela se recusa a se associar com os nobres?
Ele sabe o que a Doroteia está pensando? Mas deu telas no Stefan, pois foram muitas perguntas. Então Carnon vai perguntar mais devagar. Vamos lá. O que faz a Doroteia feliz? Stefan responde que para fazer ela feliz, tem que confiar nela, cuidar dela e esperar por ela. Esperar por ela. Ele se lembra de quando estava passando com a Alice pelo jardim. Eles estavam de braços dados, enquanto ela elogiava o jardim. Aquelas flores não vêm daquela região, por isso demora algum tempo para elas se acostumarem. Mas eventualmente elas irão florescer firmemente. Foi a explicação que Alice deu a ele. Carnon questionou se não seria mais rápido e melhor simplesmente colher as flores e levá-las para dentro do palácio. A Imperatriz diz que é claro que pode fazer isso, mas se fizer, não poderá apreciar as flores por muito tempo. Para proteger aquelas delicadas flores, não deve cortá-las ou confiná-las em um vaso. Ao invés disso, ele deve cuidar delas para que elas possam adaptar ao seu ambiente. Ele deve fornecer água fresca, deixá-las no sol quente e sentir a brisa suave. Pois assim, elas irão florescer naturalmente quando estiverem prontas. Enquanto isso, eles devem cuidar delas com amor e esperar por elas com paciência. Por que as palavras da Alice vieram à mente dele agora? A verdade é que não foi aquela criança que matou a Alice. Na verdade, Alice morreu protegendo aquela criança. Ele percebeu a verdade muito tarde. Mas e aí? Vocês perdoam Carnon ou não? Entendem as atitudes dele e por que ele fez o que fez? Ou acham que isso não justifica nada? Deixe nos comentários para eu saber. Alguém pede para todos aproveitarem o jantar juntos. Joey está sentindo um forte cheiro de álcool. Os meninos perguntam por que ela não se junta a eles, já que nenhum cavaleiro deve ficar de fora em um dia tão memorável. Joey já viu bêbados o suficiente nas minas. Ela espera que o Stefan não beba muito. Se virando para o lado, ela diz para eles beberem. Mas o cara colocou a mão ao redor dos ombros da Joey, falando não acreditar que ela não quer tomar um gole de álcool em um dia tão agradável. Ela seria desclassificada como cavaleiro se tomasse uma bebida? As pessoas começam a incentivar ela a parar de resistir. Beba, beba, beba. Joey apenas afastou o cara e foi embora. Alguém zomba dizendo que em pensar que reconhecer alguém como ela como um cavaleiro da corte real. Joey se vira furiosa perguntando do que ele a chamou. Mas o cara simplesmente a agarra pelos cabelos, mandando ela não agir como se pertencesse àquele lugar. Ela deveria estar feliz com a ascensão social. Onde mais na vida ela teria tanta sorte? Mesmo ela vindo das favelas, ainda tem um lugar na corte real. Além da princesa que ela serve, de repente ter despertado o poder do espírito. Não há vida tão fácil como a da Joey. Vida fácil? Gente que nem provou uma batata podre, falando de uma vida de sorte? Ah, mas isso está deixando Joey furiosa. Pois a verdadeira sorte é nascer nobre e se tornar cavaleiro naturalmente. É frustrante, mas se ela resistir, estará desonrando a princesa e o Stefan. E ela não quer fazer isso. Mas Stefan aparece para protegê-la, segurando a mão do cara com força. Joey fica surpresa em ver ele. Stefan solta o cara e fala para Joey para eles irem. E Joey vai toda felizinha. Joey está impressionada com o novo escritório que é simplesmente incrível. No início, ela ficou um pouco triste quando Stefan foi promovido a vice-comandante. Mas a escolha da princesa foi muito boa. Joey agradece pela ajuda mais cedo e o parabeniza pela promoção. Stefan também a parabeniza de volta. Depois, ele pega uma espada e diz que aquela é a espada que ele usava. É dela a partir de hoje. Entregando a espada a ela, ele pede para ela, por favor, cuidar bem da princesa de agora em diante. Joey fica encantada, pois mesmo que eles não estejam verdadeiramente relacionados pelo sangue, ela está recebendo um item precioso que realizou os desejos dele. Isso faz com que ela sinta ser um verdadeiro membro da família. Dorothea está descendo da carruagem. Finalmente chegou o dia do encontro dela com Theon. Theon questiona se foi inconveniente para ela ir até o restaurante, mas Dorothea responde que não. Theon diz que fica feliz em saber disso.
e Dorothea está só mentalizando que não é para ela ficar nervosa sem motivo, porque isso vai tornar as coisas mais estranhas entre eles. Ele não vai pedir ela em casamento hoje, certo? Mas quando eles entram, o ambiente está simplesmente lotado com flores. Theon tenta mudar o foco, dizendo que a Julia diz que ali é um bom lugar. A comida é deliciosa, então ele tem certeza de que ela também vai gostar. Dorothea concorda tão sem graça quanto ele com a situação. Ela diz que ali é agradável e fascinante, mas sugere que eles se sentem primeiro. Em seu pensamento, ela pensa que o Theon provavelmente não escolheria intencionalmente um lugar como aquele. Mas uma vez sentados, as palavras não saem. Ela não sabe o que dizer, e ele também não diz nada, deixando apenas um estranho silêncio no ambiente. Essa é a primeira vez da Dorothea jantando com alguém assim. Antes da regressão, a vida dela estava focada exclusivamente em estudar e treinar para derrotar o rei. Depois de se tornar imperatriz, ela só queria luxo e prazer. Mas isso foi só um show. Naquele momento, ela sentiu que iria expor o vazio interior dela se ela não fizesse isso. Mas depois da regressão, ela estava determinada a ser discreta no palácio. Agora ela percebeu que ela não sabia viver bem, assim como não sabia viver gentilmente. Theon finalmente quebrou o silêncio, comentando que o rei está indo muito bem esses dias. Ele sempre se gaba da Dorothea, especialmente depois que ela despertou o poder do espírito. Sem graça, Dorothea pergunta se é mesmo. Mas ela só queria saber o que o rei veio falando com Theon. Theon explica que o rei diz que ela sorri mais do que antes, e parece mais suave e feliz. Então ele diz que ele vê ela assim de perto. Dorothea fica surpresa. Ela questiona o que isso significa. E Theon pergunta o que ela acha dele. O que ela pensa dele... Se fosse antes, ela claramente teria transmitido a emoção amor. Mas agora, ela pode enfrentar o fato de que ela estava com medo no passado. Então ela manda a carta do no reverso e pergunta o que ele acha dela. Theon fica nervoso, começa a gaguejar todo. Mas antes de conseguir dizer qualquer coisa, um grito é ouvido. E quando eles olham na direção do som, avistam o Ethan segurando uma mulher, a impedindo de cair. Os dois estão parecendo dois pombinhos apaixonados. E com sua habitual sedução, ele pede para ela tomar cuidado. Dorothea está extremamente surpresa e confusa. Theon parece meio irritado, querendo saber o que ele está fazendo ali. Enquanto o Ethan diz com a cara mais cínica que isso foi uma enorme coincidência, já que ele não esperava encontrar a princesa e o Theon ali. Dorothea então percebe que a pessoa lá do Ethan é a Mônica. Por que esses dois estão ali? Quando o Ethan recebeu a carta da Mônica, ele pensou em 2 métodos. O primeiro seria ignorar a Mônica completamente. Ele seria frio com ela, não deixando lugar para dúvidas. Então Mônica naturalmente perderia o interesse nele, e o noivado dela procederia bem. O segundo método foi ajudar a Mônica e impedir completamente seu noivado. Ao contrário do passado, Nerel e Mônica ainda não ficaram oficialmente noivos. Então, interromper as coisas antes do noivado poderia resolver as coisas facilmente. Desse jeito, Mônica e ele não terão nada a ver um com o outro, e Nerel provavelmente não vai invadir usando o nome da Mônica. Mesmo que isso resolva apenas um problema, isso pode não evitar a guerra. No entanto, ele tem que tentar. A princesa que tenta viver uma vida melhor já se sentiu assim? Então, ele pegou uma carruagem e se perguntou o que a princesa estaria fazendo agora. Ele não conseguiu encontrar a princesa desde aquele dia. Ela poderia ter se esquecido dele? Como sempre, ela é alguém que nunca o procura primeiro. Mas se a princesa estiver bem, ele deveria ficar satisfeito com isso. Ou talvez ela esteja gastando tempo com Theon. Ethan sente um aperto no peito ao pensar nisso. Mas ele pensa que isso não é possível, já que ela nunca usou o poder da pedra espiritual. Ele não sabe se deve chamar isso de infortúnio ou de sorte. E assim, estamos de volta ao café. Só que dessa vez para ver o encontro da Mônica com Ethan. Ethan percebe que ela chegou cedo e se desculpa por ter deixado ela esperando. Mas Mônica diz que está tudo bem e pede para eles entrarem. Já do lado de dentro, Mônica pergunta se ele já esteve naquele restaurante antes. Ele responde que essa é sua primeira vez. Mas, na verdade, ele costumava ir ali com frequência
antes da sua regressão. Mesmo naquela época, muitos jovens queriam se encontrar com ele ali para confessar seus sentimentos. Apesar das decorações serem excessivamente românticas, ele queria ir ali com a princesa pelo menos uma vez, porque a comida e o serviço são bons. Mas ele tem certeza de que a princesa não gostaria de um lugar assim. Então, eles nunca foram ali juntos. Ele percebe que os empregados parecem bem ocupados hoje. Ele nunca viu eles assim antes. Mônica diz que está um pouco barulhento, mas normalmente não é assim. Ela se pergunta se poderia ser porque a princesa Doroteia está ali hoje. Ethan fica surpreso com a informação, já que a princesa que ele conhece nunca gostaria daquela atmosfera. Então não há chance dela ter ido até ali sozinha. Isso significa que alguém deve ter convidado ela até ali. Teria que ser alguém próximo ou que ela conhece bem. Alguém que pudesse fazer a princesa aceitar o convite de boa vontade. Vemos que a Joy está guardando a porta. Ethan pensa que a única pessoa que poderia fazer isso... Nesse momento, um garçom sai da sala, deixando uma fresta da sala visível. Então Ethan vê a Doroteia com Theon lá dentro. Ele percebe que a Doroteia estava com Theon todo esse tempo, ao invés de procurar ele. Mas isso não é surpresa, já que ele já esperava por isso. Ele não deveria ter inveja quando já sabe de tudo. Ele deveria simplesmente passar e ir embora. Mônica pergunta se ele está bem, pois de repente ele não está dizendo nada. Ele então coloca a mão sobre o ombro da Mônica, e logo em seguida vai com a mão em direção ao rosto dela. Mônica dá um passo para trás, mas acaba se desequilibrando, e assim ambos estão caindo em direção à sala. Joy, que estava quase dormindo, fica surpresa ao ver o Ethan ali. Ethan aproveita a queda para abrir a porta, surpreendendo a Doroteia e o Theon. O resto a gente já sabe. Joy entrou na sala em pânico, mas Doroteia mandou ela esperar lá fora. Doroteia irá avisar se algo acontecer. Ela então pergunta pro Ethan o que traz ele ali. Ethan responde que, como ela pode ver, ele tem companhia. Aquela é a Mônica. Mônica cumprimenta os dois, e Doroteia a cumprimenta de volta. Mas ela se pergunta o que está acontecendo ali. Ethan sabe melhor do que ninguém que não deveria se envolver com a Mônica. Então ela se pergunta no que ele está pensando. Sem graça, Mônica comenta que parece que eles interromperam um momento feliz. Doroteia tenta dizer que ao invés de um momento feliz, mas Theon a interrompe dizendo que eles estavam apenas se divertindo até que eles os atrapalharam. Doroteia fica surpresa com o que o Theon acabou de dizer. Theon diz que talvez eles devessem ir embora agora. Mônica se desculpa com eles e diz para eles se encontrarem na próxima reunião de ex-alunos da Episteme. Assim, eles vão embora. Mas antes, o Ethan deseja a eles uma refeição memorável e agradável. Deixados sozinhos, fica um clima estranho na sala. Theon então quebra o silêncio, dizendo que o Ethan parece ser bem popular, já que o nome dele é frequentemente citado entre as alunas da Episteme. Parece que já está recebendo convites para encontros. Doroteia pensa que ir em um restaurante como esse certamente carrega esse significado. Ainda assim, ela se pergunta sobre o que eles estão falando agora. Talvez eles estejam rindo, conversando e apreciando comida deliciosa. Mas ele não disse que gostava dela? O que foi aquelas palavras chorosas que ele disse para ela recentemente? Mas então ela percebe que está com ciúmes, já que está tão incomodada com Ethan por ele estar com outra mulher. Mas então ela chega à conclusão de que isso não é ciúmes, mas apenas raiva do Ethan, pois depois de jurar amar ela, mesmo após a regressão, ele foi em um encontro com outra mulher. É natural ela estar se sentindo traída. Não havia sinceridade na confissão dele. Então será se ele realmente a amou? Theon comenta que a atmosfera ficou um pouco estranha. Então pergunta se eles podem continuar a conversa. Mais cedo, ela perguntou como ele se sente sobre ela, certo? Doroteia se pergunta se é sobre os espíritos. Mas o Theon diz gostar dela, apesar de que pode não ser paixão ou um amor intenso. Sempre que ele olha para a princesa, sente emoções ambíguas em algum lugar entre o azul da amizade e o carmesim do amor. Está mais próximo de um misterioso tom violeta do que de um vermelho ardente de paixão. É sem dúvidas uma profunda admiração, mas ele não consegue descrever com precisão,
já que a epísteme nunca ensinou sobre esse sentimento. No entanto, outra tonalidade começou a permear gradualmente a luz puramente azul. No primeiro encontro, onde lágrimas nasceram nos olhos dela quando ela olhava para ele, na noite em que ele pegou o lenço que ela deixou cair, quando os lábios dele se tocaram enquanto eles pescavam juntos, e quando ela se vestiu com um traje de estreia deslumbrante, ele pensou consigo mesmo que ela é alguém que fica tocando o coração dele, fazendo com que ele queira entrar em contato. Pode parecer ambíguo, mas ele realmente gosta dela. Theon confessou que gosta da Dorotheia, mas ela não sabe porque ele está fazendo perguntas sobre emoções para as quais ela não tem resposta. O que ela deveria dizer? Theon está dizendo isso por um único motivo. Ele precisa do poder dela. Interesseiro? Nem um pouco. O espírito da escuridão começa a envolver o ambiente. A sala inteira ficou escura em um instante. Está tão escuro que não se vê nada. Para onde o Theon foi? Ela precisa chamar o nome dele, mas parece que a voz dela foi engolida pela escuridão. Ela está se sentindo fria e solitária, e está com medo. Theon sempre suportou essa escuridão sozinho. Quando ela matou Raymond, ele não queria matar ela? Ela precisa do espírito da luz. Ela quer estender sua mão, mas tem medo de que o eu miserável dela seja exposto quando a escuridão desaparecer. Theon chama por ela. Com lágrimas nos olhos, Dorothea diz que ele deveria ter contado a ela um pouco antes. Ele se aproxima para tentar confortar ela em um abraço. Ela era noiva dele em sua vida passada, mas ele nunca contou a ela sobre isso. Foi porque ela não era gentil e confiável o suficiente? E por ser egoísta e gananciosa? Ela sentiu ressentimento e pena ao mesmo tempo. Seu coração está doendo. Enquanto isso, na sala em que está o Ethan e a Mônica está perguntando se a comida não está agradando ele. Ethan responde que está apenas sem apetite. Ele pode sentir vividamente a presença da princesa ao lado. Ela está com Theon. Mônica pergunta se isso é por causa da princesa. Surpreso, Ethan pergunta por que de repente ela está perguntando isso. Mônica responde que porque ela sentiu que o Ethan estava preocupado com a princesa. Mônica ficou muito feliz por ele ter aceitado o convite, já que ela achou que ele nem leria a carta. Ele deve estar se perguntando por que alguém com quem ele nunca conversou direito de repente está mostrando interesse nele. E é natural que ele não goste dela. Mas antes que ela termine, ele diz que gosta da princesa. Mônica provavelmente já sabe disso. Para falar a verdade, quando ele chegou ali pela primeira vez, ele pensou em usar um pouco a Mônica, assim como ela usou ele antes da regressão. Ele estava pensando em obter mais informações sobre o Nerel. Por outro lado, enquanto a princesa não procura, há tantas pessoas que gostam dele. Então não importa se ela o aceita ou não, pois o Ethan pode viver bem sem a Dorotheia. Mas a pretensão dele e sua fraca bravura foram facilmente pisoteados. E se a princesa entendeu errado quando viu ele com a Mônica? Ele pensou nisso assim que fechou a porta. Agora ele pode apenas implorar de joelhos para que ela deixe ele voltar como um covarde. Mônica diz que, no entanto, a princesa está jantando com Theon, que se graduou como melhor na epísteme, e é próximo do príncipe herdeiro. O Duque Fred está próximo da família real desde a época do primeiro imperador de Ubera. Além de que o Theon também teve interações frequentes com a princesa. Ethan diz saber. Ele sabe isso melhor do que qualquer um. Ethan diz que talvez seja melhor se ele for primeiro. Desesperada, Mônica se levanta chamando o Ethan. Ethan diz que irá dar um conselho a ela. É melhor ser direto do que fugir do escândalo. Ele acredita que ela consegue, já que ela não quer se vender sob o nome do casamento. Ele deseja sorte para ela, e então sai. Ethan sente muito pela Mônica, mas pelo menos Nerel não vai começar uma guerra usando ele como uma alavanca agora. Só que ele encontra a Dorotheia no meio do corredor, que pergunta se ele já terminou a refeição com a Mônica. Ethan não sabe se deveria se desculpar. Ele deveria dizer que não há nada entre a Mônica e ele? Mas ele pensa que a princesa não se importa com ele de qualquer forma. Se ele se agarrar a ela agora, será assim como antes da regressão. Ele não pode cometer o mesmo erro novamente. Dorothea questiona como ele foi parar ali com a Mônica.
já que ele sabe muito bem que se envolver com o noivado da Mônica e do Nerel não vai trazer nada de bom. Ethan pede para ela não se preocupar, pois ele não fará nada que possa preocupar ela. Ele então comenta que, a propósito, parece que ela está fazendo bom uso do presente que ele deu a ela, e pensa que parece que ela conseguiu ganhar o Theon. Dorothea diz que o Theon precisa dela, e ela realmente quer que ele sobreviva nessa vida. Ethan pensa que quer que a Dorothea viva também, então é por isso que ele deveria deixar ela ir. Sua cabeça sabe disso, mas seu coração ainda não consegue entender. Theon chega informando que a carruagem está pronta, mas então ele vê o Ethan e comenta que eles se veem com frequência. Pelo visto, o Ethan terminou a refeição cedo. Ethan comenta que a comida não o agradou. Theon diz que se eles ainda tiverem algo para discutir, mas o Ethan diz que está tudo bem, pois ele não quer interromper o tempo deles juntos. Então ele se vira para ir embora, mas diz que foi bom ver a princesa. A carruagem está partindo, e dentro dela, o Theon e a Dorothea estão no mais completo silêncio. Dorothea está se sentindo desconfortável, pois Theon pediu ela em casamento, assim como fez antes da regressão. A diferença dessa vez é que ele está sendo honesto com ela agora. Então, tudo o que ela tem que fazer é aceitar a proposta dele, pois mesmo que seja um casamento político, os sentimentos dele são sinceros. Essa não é uma escolha ruim. Na verdade, essa é a melhor escolha para atenuar a culpa que ela sente em relação a ele. Viver justamente, garantir a felicidade do Theon e ficar noiva dele é a coisa certa de se fazer. Mas por que ela está hesitando tanto? Esse é o casamento que ela sempre quis com o Theon. Então, ela deveria simplesmente fazer isso. O que tem de tão difícil nisso? Theon diz que tudo o que ele disse hoje foi sincero. Então ele espera que ela também pense seriamente nisso para que ela não tenha nenhum arrependimento. Esse pedido de casamento não é apenas pelo interesse dele, mas também por ela. Ele não está tentando coagir ela, pois isso também irá determinar a vida dela. Então, mesmo se ela recusar, o fato dela ser alguém preciosa para ele não vai mudar. Dorothea, enfim, entende que até agora ela esteve confinada à palavra bom, e que ela podia estar fazendo com o Theon o que ela tinha experienciado. Dorothea questiona a respeito do espírito da escuridão. Theon diz que deve haver outra maneira. E mesmo que eles não fiquem noivos, ele ainda pode pedir ajuda a ela. O que é um pensamento totalmente lógico, já que eles não precisam estar casados para se ajudarem. Ajuda... Mas esse poder... Theon pergunta se ela está preocupada com o Ethan. Ela o ama? Dorothea começa a se perguntar se ela ama o Ethan. Ela nunca conectou a palavra amor com o Ethan antes. Mesmo que ele tenha dito que a ama, ainda parece uma emoção surreal e flutuante. Theon diz que espera que ela leve o pedido de casamento a sério e que ela confirme seus sentimentos. Já em casa, Theon está surtando por não saber por que disse uma coisa assim. Não será o suficiente, mesmo se ele se agarrar à bainha do vestido dela e implorar pelo casamento. Então, como ele poderia se dar ao luxo de agir tão relaxado? Ele então suspira e se lembra de uma conversa que teve com a mãe. Ela diz que se a condição dele não melhorar, será difícil para ele se casar, pois todos terão medo dele se ele revelar o espírito da escuridão. E mesmo se ele se casar, terá que ficar vinculado à família Milanê para viver sem prejudicar os outros. Porque o espírito da escuridão está dando tais provações a ele. Se o Raymond se tornar um imperador, será ainda mais difícil pedir que ele reserve algum tempo para o Theon. Nesse caso, a melhor escolha de sobrevivência seria casar com a princesa. Mas só há uma razão pela qual ele não consegue segurar ela. Porque ele realmente a ama. Só que às vezes, ela parece triste quando vê. Então ele realmente pode fazer ela feliz? Se ele não tivesse sugerido que ela considerasse isso seriamente, então talvez ela tivesse aceitado o casamento por pena dele. No entanto, ele não quer um casamento por simpatia, que irá se tornar um arrependimento pelo resto da vida dela. Ele tem certeza de que deve haver outra maneira em relação ao espírito da escuridão, além do casamento. Segurando o medalhão, Dorothea se pergunta se está preocupada com Ethan. Então isso significa que ela gosta dele? Ela o conhece há 20 anos, incluindo antes da regressão. Ela nunca pensou nele de forma romântica.
É claro que seria mentira dizer que a beleza dele não fez o coração dela palpitar. Mas esse é um sentimento que qualquer um teria ao olhar para ele. Só que agora, ele parece diferente para ela. Poderia ser porque ela ouviu a confissão do Ethan naquela época. Mas é muito imprudente se apaixonar tão facilmente depois de apenas uma confissão. Ela levou tanto tempo para esquecer o Theon, então como ela poderia se envolver no amor de novo? Depois de sentir tanta dor amando o Theon, é estranho se apaixonar tão rapidamente. É a primeira vez que ela conhece alguém que a ama e acredita nela tanto quanto o Ethan. Então talvez ela esteja confundindo gratidão com afeição. Ela realmente não sabe. Desesperada, Clara entra no quarto perguntando qual o problema, pois o som da Dorothea batendo a cabeça na mesa pode ser ouvido do lado de fora. Clara pergunta se ela gostaria de compartilhar o problema. Talvez a Clara não tenha uma boa resposta, mas às vezes conversar sobre as coisas ajuda a encontrar uma resposta. Dorothea então começa a contar uma parábola, onde havia 2 pássaros. Um é um pássaro que ela cuidou e criou de todo o seu coração. Mas ele voou para longe porque estava com raiva dela, por culpa dela. Ela esteve preocupada com isso todos os dias, mas eventualmente acabou esquecendo. Só que um dia ele voltou machucado. Dificilmente teria mais alguém que pudesse cuidar desse pássaro além dela. E o pássaro quer viver com ela de novo. Clara questiona a respeito do outro pássaro. O outro a visita frequentemente, cantando músicas e trazendo flores para ela. Mas no passado, ela não prestou muita atenção nele, por causa do primeiro pássaro. Agora, mesmo depois que o primeiro pássaro se foi, ele continuou do lado dela, o que a deixou um pouco grata. Ela só pode ficar com um pássaro, mas ela não sabe escolher com qual deveria ficar. Clara responde que é um problema complicado, mas direto, pois tudo que a Dorothea tem que fazer é escolher o pássaro que ela quer manter. Dorothea responde que, no entanto, o primeiro pássaro precisa dela. Seria uma pena simplesmente deixar ele. Na visão da Clara, o segundo pássaro é igualmente lamentável. Ele dava flores e cantava músicas todos os dias, sem receber nenhuma atenção da Dorothea. Então, ele deve ter sofrido muito. Mas o mais importante é a felicidade da Dorothea. Pela experiência da Clara, cuidar de alguém doente com apenas um coração bondoso nunca é fácil, pois algum dia ela ficará cansada. Quando isso acontecer, ela certamente sentirá falta das canções e do carinho do segundo pássaro. Se ambos os pássaros realmente se importam com ela, eles desejam a felicidade dela mais do que qualquer coisa. Então, ela deveria seguir seu coração. Se ela ainda estiver preocupada, pode procurar outra pessoa para cuidar do primeiro pássaro. Clara então se lembra que tinha umas cartas para entregar. Ali estão todas as cartas e convites que a Dorothea recebeu. Clara não pode acreditar que tantas pessoas querem se encontrar com a Dorothea. Dorothea suspira pensando que escrever uma carta de rejeição é uma tarefa por si só. Mais uma carta chama a atenção dela. Haverá um concerto patrocinado pelo Nerel, e o convidado especial é logo o Ethan. Dorothea pensa que o Ethan está muito bem sem ela, participando de eventos sociais, saindo com a Mônica e agora exibindo suas impressionantes habilidades com violino. Mas então ela se pergunta por que está ficando preocupada por ele estar saindo bem sem ela, quando isso é algo natural. Ela não sabe que está tendo pensamentos tão infantis. Ela então pede para Clara informar o Nerel de que ela irá nesse concerto. No reino de Hark, Dimitri, o Marquês de Ubera, está se encontrando com o príncipe Nerel, junto de outros caras. Nerel diz ter escutado que há planos para aumentar as tarifas na fronteira de Hark com Ubera, já que parece que a situação do Tesouro Nacional não é boa. Mas essa decisão parece um movimento para manter Hark sob controle. Hark tem fornecido uma quantidade significativa de trigo ao Império, mas Ubera aplicou tarifas muito baixas até agora. Então o Imperador deve estar tentando tratar Hark em igualdade com outros países. Nerel comenta ter ouvido que a segurança das fronteiras e os procedimentos aduaneiros comerciais serão fortalecidos. Isso é porque o trigo de Hark muitas vezes foi disfarçado de trigo imperial, e isso é uma dor de cabeça. Sem contar que há reclamações sobre a má qualidade do trigo de Hark. Nerel argumenta que pessoas pobres precisam de produtos baratos, mesmo que a qualidade não seja boa. Estendendo um saco de dinheiro, Nerel pergunta se caso os ministros se oporem ao aumento das tarifas na próxima reunião,
Seu imperador não irá reconsiderar isso. Claramente pagando propina. O Marquês aceita a propina. Depois de reconsiderar, ele acredita que o Nerel está certo. As pessoas aceitam produtos de baixa qualidade, desde que sejam baratos. Nerel pensa que as tarifas de fronteira vão diretamente para o Tesouro Imperial, não beneficiando os nobres. O Bera está podre até a raiz. O Imperador continua negando que os Milanês estão em declínio. Ele está intensificando sua demonstração de autoridade para provar que o Bera ainda é forte. Mas mesmo o Império Milenar não consegue escapar do declínio inevitável ao longo do tempo. A nobreza está presa às suas velhas tradições e pontos de vista estreitos. Além disso, o poder dos espíritos parece estar desaparecendo. Mas a Dorothea ter despertado o poder dos espíritos desafiou todas as expectativas dele. Mas é muito cedo para tirar conclusões, já que o Imperador ou Raymond pode ter tido algum papel nisso, já que a própria Dorothea ficou surpresa com a aparição do Espírito da Luz. Como a luz se apagou de repente, pode ter sido apenas um truque. A família real realiza uma cerimônia da luz todos os anos no dia da fundação do Império para expressar gratidão ao Espírito da Luz. Nesse dia, a família real exibe o Espírito da Luz e afirma sua autoridade diante do povo. Mas se a Dorothea não consegue invocar o Espírito da Luz, valerá a pena ver essa cerimônia. No dia do concerto, Dorothea se arrumou lindamente, mas ela está com medo de estar muito extravagante. Está quase na hora do concerto, mas nada parece certo. Ela questiona Clara se ela está parecendo estranha. Clara nega veementemente. Dorothea está absolutamente linda. Se existisse uma deusa da beleza, ela seria exatamente uma Dorothea. Ainda assim, Dorothea acha que exagerou. Júlia parece dizendo saber que o que está preocupando ela não é o vestido. Clara sai dizendo para elas aproveitar a conversa. Mas não acha que a Dorothea tenha ficado muito confortável com isso. O que exatamente é suposto ela falar com a Júlia? No passado, ela pensava que a Júlia e o Theon tinham um relacionamento secreto. Mas depois que o Ethan revelou a verdade, ela percebeu que era tudo mal entendido. Agora, ela não odeia a Júlia como antes. Mas ficar sozinha com ela ainda é bem estranho. Júlia se desculpa pela visita repentina. A Clara mencionou que a Dorothea tem parecido preocupada ultimamente. Então ela sugeriu que poderia ser bom para a Dorothea conversar com alguém da idade dela. Júlia pergunta se isso é por causa do Theon. Dorothea questiona sobre como ela sabia. E Júlia responde que foi ela quem recomendou o restaurante caro. Embora Theon não tenha demonstrado, ele está lutando há muito tempo por causa do espírito da escuridão. Mas os sentimentos dele pela Dorothea são genuínos. Ela sabe disso porque conhece o Theon há muito tempo. Mas é claro que os sentimentos da Dorothea é o que realmente importa. Como uma amiga, ela não pode tomar parte nessa questão. Dorothea diz que, para ser sincera, ela pensou que o Theon gostasse da Júlia. Exaltada, Júlia diz que eles são apenas amigos, e ela não acredita que tenha havido esse mal-entendido. Ela está feliz que elas conseguiram esclarecer isso agora. Na verdade, Júlia está decepcionada por não ter tido a oportunidade de ter uma conversa adequada com Dorothea por muito tempo. Ela gostaria que elas fossem amigas, então ela espera que elas se encontrem com mais frequência. Amigas... Pensando bem, Dorothea não teve muitas pessoas para chamar de amigos, além do Theon, do rei e do Ethan. Ela está presa em seus próprios preconceitos e em seu passado. Ela nunca tentou realmente conhecer a Júlia corretamente. Mas ela está feliz pela Júlia ter se aproximado primeiro. Ela está ansiosa para conhecer a Júlia melhor. Calorosamente, elas apertam as mãos. Dorothea achou que chegaria atrasada ao concerto. Mas, pelo visto, ela chegou mais cedo que o esperado. Ela ficou preocupada com o vestido, mas Júlia disse que ficou lindo. A conversa com a Júlia ajudou ela a esclarecer os pensamentos até algum ponto. O motivo pelo qual ela foi ali hoje foi para terminar as coisas claramente com o Ethan. Ela espera encontrar o Ethan primeiro. Mas então ela escuta alguém perguntando como alguém teve coragem de participar daquele evento. Pelo visto, é o Nerel e a Mônica conversando. Nerel está sem acreditar que ela apareceu no concerto que ele está patrocinando depois de terminar o noivado com ele. Ela não tem um pingo de vergonha. Dorothea acha melhor apenas evitar eles.
até ela ouvir a pergunta se a Mônica está ali por causa do Ethan. Se a Mônica estivesse preocupada com a família, mesmo que só um pouco, ela não teria agido dessa forma. Mônica informa que recebeu um convite para o concerto, então ela tem todo o direito de participar. Nerel continua insistindo que ela deve estar ali para se encontrar com Ethan. Mas ela sabia que a mãe dele trabalhava na taverna? Ele é igual à mãe, andando com mulheres e tentando fazer algo de si mesmo. Mônica defende o Ethan, dizendo que ele não é assim. Nerel, que é aquele que sempre despreza as pessoas, e estava brincando com outras mulheres enquanto estava noivo dela. Isso enfurece Nerel, que levanta a mão para bater nela. Mas nesse momento, Dorothea entra na frente da Mônica, a protegendo. O príncipe se morde de raiva. Ele diz apreciar a visita da princesa, mas isso não é algo no qual ela deve interferir. Dorothea diz que só espera que a família real de Hark mantenha sua dignidade. Assim, Nerel vai embora. Dorothea pensa que ele deveria ter vergonha por bater uma mulher sem poder. Ela não gostava dele antes da regressão, e gosta menos ainda dele agora. Mônica agradece pela ajuda, mas honestamente, Dorothea não ajudou porque gosta dela. Ela ficou se perguntando o que o Ethan e a Mônica conversaram naquele dia. Eles pareciam tão próximos. Será se ele elogiou a beleza da Mônica? Pensar nessas coisas fez a cabeça da Dorothea girar. Ela precisa parar de pensar nisso. Mas ainda assim, ela pergunta se eles tiveram uma boa refeição naquele dia. Mônica pergunta se o Ethan não disse nada a ela. Mas Dorothea não sabe o que ela quis dizer. Bem, se o Ethan não mencionou, não cabe a Mônica dizer. Mônica pede para ela perguntar a ele quando ele chegar. Mas isso só gera ainda mais dúvidas na Dorothea. As pessoas estão surpresas com o fato de que a princesa irá àquele concerto, já que ela nunca foi a concertos antes. As pessoas ainda fofocam sem parar, mas Dorothea está mais interessada em achar o Ethan. Alguém cumprimenta ela. Mas para nossa infelicidade, é apenas o Nerel. Ele já chega cheio das provocações, perguntando se deveria chamar ela de mestre do espírito da luz de Ubera. Já que ela os agraciou com sua presença, ela poderia mostrar o espírito da luz que possui? Dorothea percebe que ele quer testar os poderes dela ali. Então ela questiona se ele está tentando apresentar ela como parte do entretenimento. Nerel se desculpa se a ofendeu. Mas é que o poder espiritual que ela demonstrou no banquete de debutantes foi realmente surpreendente. Além disso, é notável como de repente ela despertou o poder do espírito. Então todos estão curiosos. Dorothea pensa que realmente deve ser suspeito o repentino despertar dela, já que isso contradiz todas as teorias sobre o poder espiritual. Mas assim como eles suspeitam, esse poder não é verdadeiramente dela. No entanto, ninguém ousa questionar se o poder do espírito pertence genuinamente a ela. Ativando o poder da água, Nerel manda ela mostrar o poder para todos, já que invocar um espírito deve ser mais fácil do que ela sorrir. Dorothea diz que a razão pela qual ela não mostra seu poder espiritual é porque ela não quer que o valor das pessoas seja julgado por um espírito. Nerel questiona se ela está negando a autoridade da família real. Mas Dorothea responde que é claro que não. Ela está apenas dizendo que a autoridade da família real não é determinada pelo mero poder do espírito. Exibir o poder do espírito não concede a ninguém o direito de governar o império. Dorothea vacilou diante do poder espiritual do rei. Mas agora ela entende que a razão pela qual ela se tornou uma tirana não foi por não conseguir ver o espírito, mas porque ela falhou em assumir a responsabilidade pela vida de seu povo como imperatriz. Um espírito é meramente um símbolo. O que importa para um governante é a responsabilidade da sua posição. Nerel entendeu? Irritado, Nerel pergunta se ela pretende evitar isso até o fim. Dorothea diz que não ousaria decepcionar as expectativas de tantas pessoas. Então não é para ele ter medo. Assim, ela invoca o espírito da luz, encantando todos que estavam ali. Nerel realmente precisa de provas de que é mais fraco que ela, mesmo em poder espiritual? E Nerel lá, só tremendo de raiva. Ethan chega aplaudindo ela, e dizendo que ela é verdadeiramente o mestre do espírito da luz. As outras pessoas também começam a aplaudir e a saudar Ubera, e o grande mestre do espírito da luz. Finalmente Dorothea vê o Ethan.
Desde o momento em que eles se conheceram, ela poderia dizer que ele era alguém como ela. Alguém que deseja infinitamente o inatingível e que farão qualquer coisa para conseguir o que desejam. Eles eram tão parecidos que não podia evitar a queda um do outro. Então nessa vida, ela tentou se distanciar do Ethan, já que ela não queria repetir o passado. Mas... Princesa, viva sua vida com alegria. Tenho certeza que essa foi a única razão para você regressar. Ethan, por favor, não vá. Mas no mesmo instante, ele se vira para ir embora. Já faz muito tempo desde a última vez que eles se encontraram. E ainda assim, ele vai embora sem dizer uma única palavra. Isso seria o fim? Desesperada, Dorothea manda ele esperar um momento e segura a mão dele. Ethan para confuso, e Dorothea diz que tem algo para falar. Assim, eles vão embora juntos. Dorothea nem sabe porque acabou segurando ele em um lugar cheio de pessoas. O pensamento de que ele poderia deixar ela para sempre fez ela segurá-lo sem perceber. O que ela está fazendo? Ou melhor, o que ela quer fazer? Ela não encontrou o Ethan desde o incidente no restaurante caro, mas ela poderia facilmente saber o que ele estava fazendo, já que aqueles que o encontravam espalhavam boatos com orgulho. A popularidade e o interesse público pelo Ethan continuam tão insaciáveis quanto antes, e agora ele até sai com outras damas nobres além da Mônica. Todo mundo quer o Ethan. Por que ela não pensou nisso antes da regressão? Se ele realmente tivesse ambições políticas, teria se casado com uma nobre famosa. Mas Ethan não fez isso. Talvez ele tenha encontrado conforto em não se casar, já que seu casamento certamente teria levado a disputas pelo poder. No final, ela não queria se envolver porque não queria ficar exausta. Mas ela realmente sabia que era ela que sempre estava no fim do seu olhar. Sozinhos em uma sala, Ethan está feliz em ver que ela está usando bem o poder dos espíritos. Dorothea diz que ouviu falar dele nos últimos dias. Parece que ele está indo bem. Ela não tinha ideia de que ele estava tão próximo às pessoas a ponto de fazer um recital de violino. Parece que ele está bem? Ela não tem ideia de como ele tem vivido tentando esquecer ela. Não foi ela que disse que esperava que o Theon sobrevivesse nessa vida? Isso significa que ela passará o resto da vida com ele. Então, o Ethan está tentando desesperadamente esquecê-la, aceitando ofertas de encontros e conhecendo pessoas aleatórias. Mas quanto mais ele faz isso, mais às vezes ele se sente, e seus sentimentos por ela só ficam mais fortes. É agonizante suprimir essas emoções. E agora, ela diz que parece que ele está indo bem. Talvez isso seja o melhor, já que assim ela não terá mais que se preocupar com ele. Dorothea não quer mais ignorar isso. Ethan é a razão pela qual ela continua hesitando, mesmo com a confissão do Theon. O mais importante é a sua felicidade. Siga o seu coração. Você ama ele? Talvez seja a hora de deixar para lá os momentos dolorosos. Ela pode ser feliz também, certo? Dorothea continua dizendo que parece que ele está vivendo bem e talvez esteja encontrando seu próprio caminho. Ela está lutando para saber se dizer isso seria errado, mas ela vai se arrepender mais tarde se não disser agora. Nessa vida, conhecendo ele de novo, experienciando o amor dele e se apaixonando por ele, poderia ser outra chance para ela. Talvez seja tarde demais, e o Ethan pode não ter mais sentimentos por ela. Mas antes que esse sentimento seja apenas uma impressão errada, nascida de um pequeno ato de gentileza, ela ainda quer ir para onde seu coração está a levando. Mesmo que ela seja criticada por ser egoísta e só pensar nela, ela quer contar a ele sobre os seus sentimentos. Ethan não entende porque ela está sendo tão adorável. Pode parecer errado, mas ele está pronto para aceitar qualquer dor que ela possa lhe causar. Ele então pede para ela dizer. Dorothea era egoísta e negligenciou Ethan, que sempre esteve ao seu lado. Se ela não expressar seus sentimentos, irá se arrepender pelo resto de sua vida. Então ela diz que quer ser amada por ele e pergunta se ainda merece o amor dele. Ethan logo envolve um abraço e repete a pergunta que ela fez. Se ela quiser que ele responda isso, ou se ela não quiser ouvir, ele ainda amará ela. Ele diz que a ama e sempre a amará. Pouco a pouco, seus lábios se aproximam, até se entrelaçarem em um beijo. Seu calor é tão confortável e doce.
Quando o Ethan jurou desistir da princesa e enterrar seu amor, ele não se permitiu ter nenhum pouco de esperança. Mas agora... Isso é um sonho? A pessoa nos braços dele é tão linda e preciosa que ele não consegue se conter. Faz muito tempo que ele desejou e aguardou por isso. O coração dele está tão cheio que parece vai explodir. Dorothea olha para ele confusa, pois o Ethan está chorando. Preocupada, ela pergunta se é porque ele não gosta daquilo. Mas, obviamente, que não é isso. Ele está apenas feliz. Dorothea diz que ela também. Assim, eles ficam no chameguinho. Mas uma batida na porta os atrapalha. É a Joey, que informa que as pessoas estão procurando por eles dois, já que o concerto já deveria ter começado. Dorothea nem viu o tempo passar. Ela diz que já estão quase terminando a conversa e que eles sairão em breve. Pro Ethan, ela diz achar que eles deveriam sair agora. Mas ela se pergunta se os lábios dela estão inchados. Beijando ela novamente, Ethan pede que ela não se preocupe, pois ela está linda. Dorothea diz que já chega e que agora eles deveriam realmente ir. Mas Ethan aprende contra a parede. Pegando a mecha do cabelo dela, ele sugere que eles poderiam simplesmente ignorar isso, pois para ele, nada é mais importante do que ela. Dorothea o afasta, dizendo que não, pois tem muitas pessoas esperando para ouvir a apresentação dele. Além de que a Dorothea também quer ouvir ele tocar violino. Ethan concorda, mas ele tem um favor para pedir a ela. Ele quer que ela belisque a bochecha dele com muita força. Dorothea então beija a bochecha dele, enquanto diz que isso não é um sonho. Na sala de espera para o concerto, Nerel está furioso com Dorothea, pois ela o humilhou na frente de todo mundo. Ele se pergunta se ela estava escondendo tanto poder esse tempo todo. Além disso, aquele filho ilegítimo e bastardo também está se comportando mal. Nerel tem certeza de que eles estavam zombando dele. Foi exatamente por isso que ele nunca quis convidar esses bastardos. Se não fosse por aqueles nobres do clube de música. Mas de repente, algo chamou a atenção dele. O violino do Ethan. Por que não sabotar um pouco? Quando o Ethan entra na sala, é recebido por um homem que informa que algo terrível aconteceu. Ethan pergunta qual é o problema, e é informado de que todas as cordas do violino dele estão quebradas. Ethan não sabe quem faria uma coisa dessas, já que parece que as cordas foram intencionalmente cortadas. O homem pergunta o que eles deveriam fazer, e se deveriam cancelar o concerto. Ethan não é capaz de pegar o culpado imediatamente. Mas, por sorte, não parece haver outro problema além das cordas quebradas. Mas então ele percebe que tem um conjunto de cordas reserva. Nesse caso, não há necessidade de cancelar o concerto. Dorothea está esperando ansiosa o início do concerto. Ela pensa que deveria ter aprendido a tocar o instrumento também, pois assim ela teria mais o que conversar com Ethan. Mas ela ainda pode pedir que ele a ensine da próxima vez. Nerel anuncia o início do concerto, pedindo que todos deem uma salva de palmas pro Ethan. Quando o Ethan entra, as pessoas ficam chocadas com o fato do violino só ter uma corda. Dorothea também está sem entender porque o violino só tem uma corda. Nerel pergunta com um sorriso zombeteiro no rosto o que tem de errado com o violino dele. Ethan se desculpa por ter deixado todos esperando, mas devido ao descuido dele, ele não poderá tocar a música como prometido. Nerel questiona se o Ethan não é desqualificado como artista por ter negligenciado a manutenção do instrumento. Ethan diz que foi um erro dele, mas em sua mente ele pensa que deveria ter esperado que o Nerel fizesse uma brincadeira tão suja. Então ele diz que para se desculpar, irá tocar uma música diferente. Assim, ele começa a tocar, e uma música agradável logo preenche o ambiente. Nerel pensa que é inacreditável como o Ethan ainda consegue tocar quando só resta uma corda. Nerel tem certeza que cortou todas as cordas. Então, como? As pessoas não entendem como ele pode tocar uma melodia tão linda com apenas uma corda. Elas tinham ouvido que ele era incrível, mas nunca esperaram que ele fosse tão perfeito. Furioso, Nerel vai embora. Dorothea está encantada, pois ela não sabia que uma peça tão linda podia ser tocada com apenas uma corda. É verdadeiramente lindo.
No final do concerto, havia tantas pessoas ao redor do Ethan que Dorothea nem conseguia se aproximar dele. Se ela for até ele, iria causar ainda mais comoção. Então talvez fosse melhor ela não ir. Ainda mais considerando que antes, o Ethan pediu para manter o relacionamento deles em segredo dos outros, já que ele acha que seria melhor para ela dessa forma. Dorothea entende porque ele disse isso, já que ela é uma princesa que recentemente despertou um poder espiritual e está chamando a atenção de todos. Enquanto Ethan é o tema em alta que está começando a se espalhar pela sociedade. Já teve muita comoção durante o banquete de debutantes. Então não há necessidade de deixar as coisas mais barulhentas de novo. Embora seja um pouco desapontador ter que esconder isso depois de simplesmente confessar os sentimentos, não tem como evitar. Então eles vão manter isso como segredo por agora. Já que é um relacionamento secreto, eles não deveriam se aproximar muito. Então ela resolve sair primeiro. Mas Ethan vê isso. Ele está pensando em que desculpas ele pode dar para encontrar a princesa no futuro, já que eles decidiram manter o relacionamento em segredo. Mônica então o chama. Ela disse que a apresentação dele foi incrível, e então informa que está voltando para Hark. Foi mais cedo do que o Ethan estava esperando, mas ele imagina que estar ali com Nerel seria desconfortável para ela. Ele deseja uma boa viagem. Mônica se desculpa pelo outro dia, e agradece por ele ter dito que ela era capaz de fazer isso, já que ela não iria querer se vender sob o nome do casamento. Graças àquele conselho, ela conseguiu romper o noivado com Nerel sozinha. Mas é claro que os sentimentos dela pelo Ethan também são sinceros. No entanto, a princesa é alguém muito mais notável do que ela. Então, ela pode entender por que ele gosta da Dorothea. Por isso, ela estará torcendo por eles dois. Ela só pede que se um dia ele visitar Hark no futuro, visite a família dela uma vez. Então ela vai embora. Ethan percebe que ela realmente gostou dele, não apenas como um meio de terminar o noivado. Nessa segunda vida, ele continua percebendo coisas que não sabia na primeira. Coisas que ele teria percebido se tivesse prestado um pouco mais de atenção. Novas realizações que ele nunca teve antes. Mas pelo visto, ele e a Dorothea não foram os únicos que ganharam uma nova oportunidade. No dia seguinte, Theo está perguntando para Dorothea se ela já ordenou seus pensamentos. Dorothea está se encontrando com Theon pela primeira vez desde aquele dia. Se fosse essa regressão, ela estaria feliz. Mas agora é diferente. Ela se desculpa, mas diz gostar do Ethan. Theon não tinha grandes expectativas desde o início. Sem contar que, como ele propôs o casamento político, é natural que seja rejeitado. O poder do espírito da escuridão pertence somente a ele. Então, ele não pode forçar ela ao ajudar. Mas ainda assim, é como se o coração dele tivesse sido destruído. Ele acha que no fim, ele esperava que ele fosse a felicidade dela. Mas agora ele sabe que não é. Theon então diz que se é assim que ela se sente, ele está satisfeito. Dorothea diz que se ele precisar do poder do espírito dela, ela ficará feliz em ajudá-lo. Theon então agradece e diz que irá sair, já que ele tem um compromisso com o rei. Mas antes de sair, ele diz desejar a felicidade dela. Dorothea o agradece com um enorme sorriso. Theon chega até onde o rei está, mas ele não parece estar muito bem. Pelo visto, ele se atrasou para a purificação. Então recebe uma bronca do rei. Theon informa que terminou de falar com a princesa. Ele pensa que talvez fosse melhor se ele não tivesse contado nada a ela. Rei diz que a Dorothy tinha que saber sobre o espírito dele de qualquer forma, e questiona se ela tem medo do espírito da escuridão. Theon diz que não é isso, e que ela até disse que o ajudaria de boa vontade. Se ela tivesse rejeitado ele por medo do espírito da escuridão, não teria doído tanto, já que ele poderia ter culpado o espírito ao invés de si próprio. Theon se desculpa com o rei por estar colocando ele em uma situação difícil, mas é que ele é a única pessoa com quem ele pode conversar, além da Julia. Colocando a mão sobre a do Theon, Rei diz que nunca pensou que isso fosse um fardo. Mas se as coisas tivessem funcionado com a Dorothy, pelo menos o problema da purificação teria sido resolvido. Ficará mais difícil para o rei alinhar os horários no futuro. Entre as perguntas o que deveria fazer. Theo informa que estava pensando em fazer o exame para se tornar ajudante dele, pois assim eles terão mais tempo juntos. Rei fica aflito, já que ele acha que se tornar o ajudante dele, ao invés de ser o ajudante do imperador, não seja um papel adequado para alguém tão talentoso quanto Theon.
Theon diz saber com o que o rei está preocupado, mas ele garante que está tudo bem. Rei percebe que o Theon deve ter pensado nisso e tomado sua decisão. Então, de forma animada, ele diz que fica feliz com isso. Afinal, quem mais poderia ser um ajudante tão confiável e capaz além do Theon? Theon questiona se mesmo com ele incomodando o rei com questões de purificação. Ao que o rei responde que ele é quem vai ter mais benefícios com Theon como seu ajudante. Agora Theon vai ter que ser amigo dele pelo resto da vida, por causa do poder espiritual deles. Não importa o quanto Theon não goste do rei, ele não conseguirá escapar dele. Theon diz que ainda seria amigo do rei, mesmo sem os espíritos. Mais tarde, Theon está segurando o frasco e o lenço que a princesa devolveu a ele. Por alguma razão, eles parecem preciosos, então ele não conseguiu jogar eles fora. Quando ele olha para aqueles itens, se sente mais próximo da princesa. Mas agora, eles são apenas itens velhos. É hora de dizer adeus às memórias desbotadas. Ele se prepara para jogar os itens na lareira. Mas no fim, ele não consegue. E os itens voltam a ser guardados. Mas fechando a caixa, ele diz adeus à princesa. Suas memórias agora estão seladas. Enquanto isso, Dorothy está pensando em como ela pode encontrar o Ethan naturalmente. Seria bom ter um motivo para convidar o Ethan regularmente para o palácio dela, mas não tem nenhum bom motivo. Clara comenta que parece que ela está de bom humor esses dias. Dorothy fica confusa com essa declaração, mas então Clara explica que ela tem sorrido mais frequentemente. Dorothy sabe que ela tem pensado muito no Ethan ultimamente. Se o Ethan tivesse cancelado o concerto daquela vez, talvez eles... Dorothy fica vermelha com os pensamentos que estava tendo. Ela precisa pensar em outra coisa urgente. Então ela chama Clara e pergunta se ela poderia aprender a tocar um instrumento. Clara fica confusa. Então Dorothy explica que foi um concerto e percebeu que ela é a única que não sabe tocar um instrumento. É verdade que a apresentação do Ethan despertou o interesse dela por instrumentos. Mas essa também pode ser uma forma dela se encontrar com o Ethan frequentemente. Clara acha essa uma excelente ideia. Agora que a Dorothy mencionou, Clara ouviu dizer que o Ethan é muito habilidoso, tanto no piano quanto no violino. Pelo comentário animado da Clara, Dorothy se pergunta se foi muito óbvio. Mas por fim, ela pensa que talvez não haja motivos para esconder isso da Clara. Então ela diz que estava pensando em pedir pro Ethan ensinar ela a tocar um instrumento. E pergunta se está tudo bem. Clara concorda. Apesar do Ethan ter recusado ofertas de aula de outras pessoas, se for a Dorothy pedindo, ele aceitará com prazer. Sendo assim, Dorothy resolve enviar uma carta para ele imediatamente. Ethan é informado de que uma carta chegou do palácio, o que chama a atenção do Ethan na hora. Ainda mais ao ver que é uma carta da princesa. Ele manda o servo ir embora, e então pega a carta, ficando todo felizinho com ela. Ele se pergunta se ela sabe que essa é a primeira carta que ela envia a ele. Como tem selo real, não é uma carta de amor, mas ela ao menos usa o papel de alta qualidade, mesmo não gostando de formalidades. Ele se pergunta qual poderia ser a razão para ela ter enviado aquela carta. A carta dizia que ela ficou profundamente comovida com a apresentação dele no concerto recente. O menino está tão apaixonado que achou fofo até o fato de ter escrito Ethan Bronte. A carta ainda dizia que recentemente a Doroteia está procurando um professor para cuidar das aulas de instrumento dela. Então ela enviou aquela carta por achar que ele é adequado para esse papel. Mesmo sendo apenas uma frase formal, ainda faz o coração dele palpitar. Ele quer se encontrar com ela o mais breve possível. Algum tempo depois, Ethan já estava no palácio da princesa. Ele estava preocupado que se aceitasse muito rápido, poderia tornar a espera longa. Mas ele ficou feliz que foi agendado antes do que ele esperava. O mundo sempre foi tão radiante e adorável. Tudo parece tão feliz. De repente, alguém o chama. Foi a Joy, que mandou ele parar ali mesmo. Mas sem perder a alegria, Ethan cumprimenta ela, falando há quanto tempo. Joy, que não está nem um pouco feliz com ele ali, reclama que não gosta que ele fique perto da princesa. E afirma ser contra ele ficar com a Doroteia. Mas sem se deixar abalar, Ethan diz que ela tem todo o direito de se opor. O que só deixa Joy ainda mais pistola. Ela se pergunta se ele mudou a estratégia, pois se fosse no passado, ele ficaria de mau humor e irritado. Joy fala que está falando sério.
Se o Ethan estiver tentando usar a princesa, é melhor parar agora. Ethan também sabe que normalmente isso teria o irritado, mas talvez seja porque ele está de bom humor. Ele diz que está ali porque a princesa o convidou. Mas Joy continua irritada, já que ela sabe que ele andou se encontrando com todas as mulheres de Lampas ultimamente. Ela até viu ele em um encontro com a Mônica no restaurante caro da última vez. Ethan informa que não pretende mais se encontrar com elas. E Joy questiona por que deveria acreditar. Ele então responde que porque ele não está interessado em ninguém além da princesa. Mas ele vai indo primeiro, então a Joy deve continuar de guarda. Joy diz que se ele causar algum problema à princesa, ela não vai deixar ele sair facilmente. Ethan só pede que ela não se preocupe, pois se alguém incomodar a princesa, ele também não vai deixar eles livres. Enquanto isso, Dorothea está ansiosa, já que finalmente é o primeiro dia de aulas. Ethan já entra no estilo, falando que ouviu que ela estava procurando por um professor de música. Dorothea logo fica animada. Tão animada que ela se pergunta se falou muito alto. Segurando ela, ele diz que tem apenas eles dois ali. Então o que importa? Dorothea vira o rosto envergonhada, o que o Ethan acha adorável. Vendo um monte de papéis na mesa dela, ele questiona se ela tem outras tarefas. Dorothea explica que ela decidiu participar da reunião desse mês. Então ela estava apenas revisando os documentos relacionados. Ele pergunta se pode dar uma olhada, o que Dorothea permite. Vendo o Ethan olhando os papéis atentamente, Dorothea se lembra dos velhos dias, quando eles se sentavam assim e lidavam com assuntos de estado juntos, antes da regressão. Mas agora alguma coisa parece estranha. Está certo ela olhar para essas coisas com o Ethan como ela costumava fazer? Ethan percebe que aquelas são todas políticas que os nobres se oporam. Políticas de apoio para as mães solteiras, planos de auxílio para os pobres, sistema de bem-estar para abordar a distribuição de riqueza e todos os outros também. Dorothea diz que estava apenas anotando as ideias de qualquer forma. Mas Ethan diz estar feliz, já que todos esses planos são iguais aos que ela costumava ter antes de se tornar imperatriz. Para ser mais preciso, é como ver a princesa antes dela se tornar uma tirana, na época em que ela estava determinada a fazer do Império uma nação próspera e recuperar sua antiga glória. Ele ainda se lembra de quando ela jurou se tornar imperatriz. Se ele pudesse ver esse lado dela mais uma vez... Então ele diz que é muito triste que essas discussões não vejam a luz do dia e morram. Então sugere que ela deveria propor isso. Mas rapidamente, Dorothea nega, pois ele sabe o que significa propor tais planos. E ela não quer se tornar a imperatriz. Antes da regressão, o Bera parecia ser uma nação rica e próspera. Mas tinha um lado sombrio nisso. Uma vez, duas crianças pediram por ajuda, já que a mais nova estava doente, mas elas não tinham dinheiro para os remédios. Dorothea pediu que o Ethan desse alguns medicamentos a elas. E depois, dando algumas moedas a elas, disse que não tinha muito com ela, mas ao menos podia dar aquilo a elas. A gratidão das crianças colocou um sorriso no rosto da Dorothea. Mas logo em seguida, seu semblante mudou. Depois, Ethan voltou informando que deu os remédios às crianças e procurou um médico para elas. E perguntou o que ela achou da cidade depois de olhar ao redor. Dorothea responde que ficou um pouco surpresa, já que ela não esperava que tantas pessoas precisassem de ajuda. O Bera passou por diversas guerras. Com esse progresso deslumbrante, vêm sombras inevitáveis. Mas Dorothea não pode simplesmente deixar essas pessoas assim. Elas precisam de ajuda, mas não sabem nem onde pedir. Então ela decidiu garantir que nenhuma pessoa em Ubera morra de fome. Os cidadãos de Ubera são o povo dela, e é a responsabilidade dela cuidar deles. Ninguém morrerá por não poder pagar tratamento médico, e todos viverão igualmente, sem discriminação. Ethan sabia que esse era um sonho excessivamente grande, uma ilusão irrealista e fantasiosa. Mas ainda assim, aqueles olhos que guardam tal ideia são tão lindos e amáveis. Ela é aquela que deveria se tornar imperatriz. Mas a eterna imperatriz dele não deseja mais essa posição. Ethan continua insistindo sobre o argumento de que ela disse que queria viver uma vida boa, e esse é o único jeito disso acontecer. Dorothea apenas manda ele parar, pois ela não quer repetir aquela tragédia novamente. Ethan coloca sua mão sobre a dela e pergunta o que viver uma boa vida significa para ela. Para explicar isso, Dorothea pega sua lista e a entrega para o Ethan, falando que é aquilo que viver uma boa vida significa para ela. Ethan lê o título, que diz Lista de desejos para viver uma vida boa.
Dorothea informa que depois da regressão, ela decidiu viver assim. E mais uma vez, Ethan está achando isso muito fofo. Se a Dorothea soltar um pum, ele vai achar fofo também. Ele começa a dar uma olhada na lista que ela escreveu para corrigir seus erros. Primeiro, um sorriso gentil uma vez por dia. Segundo, não cobiçar algo que pertence aos outros. Terceiro, ajudar 1 milhão de pessoas. E, novamente, Ethan está caindo de amores, achando tudo isso muito fofo. A lista ainda diz que o trono pertence ao rei e o Theon a Julia. Então ela até pensou nisso sobre si mesma, o que faz o Ethan se perguntar o que ela estava pensando quando escreveu isso. Ele só percebe que tem outra coisa escrita na parte inferior. Retenção do Ethan? Ouvindo isso, rapidamente Dorothea tira a lista das mãos dele. Ela tinha esquecido completamente que escreveu isso também. Então ela tenta se justificar, dizendo que isso não significa que ele seja uma pessoa má ou algo do tipo. Ethan não esperava por isso. Mas ele está feliz, pois isso significa que ela estava pensando nele. Ela ficou ressentida por ele não ser capaz de impedir a morte dela? Ela poderia ter esquecido e não se importado com isso para sempre. Dorothea pergunta se ele ficou ofendido. Mas o Ethan está muito feliz que ela ainda pense nele assim. Então, envolvendo ela em um abraço, ele diz que fará muitas coisas boas e irá garantir que ela complete a lista de desejos. Dorothea tenta dizer que não foi isso que ela quis dizer. Mas Ethan diz que com parte da redenção dele, ele gostaria de perguntar o que é bom para ela. Dorothea sempre se perguntou o que significava viver uma vida boa. Mas mesmo depois de refletir isso por muitos anos, ainda era difícil definir o que é bom. Então ela responde não saber exatamente o que é bom, mas ela sabe que quer que as pessoas vivam uma vida melhor, sem qualquer discriminação. Essa é a Dorothea que o Ethan conhece. Ele acredita que as políticas virtuosas dela estão um passo mais perto da utopia. Se for difícil para dar um passo à frente, que tal informar o mundo de outra forma? Dorothea questiona como, ao que o Ethan responde que é através da redenção dele, o que deixa Dorothea confusa. Logo depois, eles começam a aula. Ethan pergunta se ela sabe ler partituras, ao que ela responde que consegue ler, mas é lenta para decifrá-las, já que ela só sabe o maior e menor. Ethan começa a rir, pois ele não sabia que existia algo que ela não pudesse fazer. Emburrada, Dorothea diz que também não é perfeita, mas o Ethan diz que não está criticando ela. Ele está rindo apenas porque ela é muito fofa. Ele acha que seria mais fácil ela começar com piano do que com violino, já que é mais fácil aprender escalas com sons de piano. Então ele questiona se ela tem um piano. Agora que Dorothea pensa nisso, o antigo palácio era pequeno demais para ter uma sala dedicada ao piano. Mas esse palácio tem o piano que a Imperatriz Alice usou quando era viva. Segurando a mão dele, ela diz que tem uma sala de piano. Então ela irá mostrar o caminho a ele. Isso é tão bom. Eles podem realmente fazer um relacionamento secreto funcionar? Já na sala do piano, Ethan elogia Dorothea. Mas ele acha que ela está procurando mais elogios. Dorothea pergunta se ele acha que ela não vale tanto assim. Ela está sentindo que está sendo ignorada. Ethan diz que é porque ele não consegue descobrir o quanto ela sabe. Ele então começa a ensinar que ao tocar piano é preciso colocar o polegar nas teclas assim. Ele segura a mão dela e a coloca na tecla para ensiná-la. Ele ainda acrescenta que é bom ter uma noção de combinar a largura das teclas. Dorothea se sente nervosa apenas com o toque dele. Ele diz que se o pulso dela cair, vai doer mais tarde. Mas ela só consegue pensar que ele está muito perto. Praticamente sussurrando no ouvido dela, ele diz que é melhor ela levantar a mão para que o pulso fique nivelado. Mas vendo que a Dorothea não está prestando atenção em nada que ele está dizendo, ele chama a atenção dela. Dorothea então comenta que é a mesma coisa de quando ela segura uma espada, onde se o pulso dela dobrar, ela irá se machucar facilmente. Ethan acha a cara dela essa comparação de tocar piano com lutar com uma espada. E novamente, ele acha isso muito fofo. A melodia logo envolve o ambiente. Dorothea está tocando muito bem. Ela comenta que queria que eles pudessem ter passado um tempo assim um pouco antes. Parece que eles pegaram um caminho longo e difícil. Ethan diz que era alguém que chorou com medo de nunca chegar a esse lugar, de pé ao lado dela, mesmo depois de toda essa peregrinação. Surpresa, Dorothea pergunta se ele chorou, ao que o Ethan responde que mais vezes do que ela pode imaginar. Dorothea fica triste, pois parece que ela não sabe muito sobre ele. O Ethan pergunta se ela está curiosa sobre ele, e ela diz que ele não precisa dizer nada que não queira. Mas o Ethan diz que não vai esconder nada dela. Então ela pede que ele conte a ela. Após a regressão,
Ele acordou no pequeno quarto, atrás da taberna onde a mãe dele trabalhava. Foi a primeira regressão dele, então ele demorou um tempo para entender a situação. Mas logo ele teve um pensamento. Dorothea questiona que pensamento foi esse. Envolvendo ela em um abraço, ele disse que queria ver ela desesperadamente. Ele se perguntava se ela estava viva, como ela estava vivendo, se ela se lembrou dele ou se ela estava sofrendo novamente por se comparar com Raymond. Ele pensou nisso constantemente, e isso foi tudo que ele fez enquanto ela não sabia. Ele até se candidatou para entrar na Episteme para conhecer ela, mas ele sofreu um acidente no caminho e não conseguiu fazer o exame. É por isso que ele estava chorando quando, por algum milagre, ela apareceu. Na época, ele não sabia porque o passado tinha mudado, já que não tinha como imaginar que ela também tivesse regressado. Dora até pergunta quando ele soube que ela havia regressado. Ethan explica que suspeitou vagamente, mas ele teve certeza quando viu o lenço do Theon, pois aquilo significava que ela ainda se lembrava do Theon. Ethan achou que o espírito estava apenas zombando dele até o fim. Dora até diz entender. Ethan pergunta se ela ouviu que o Theon se candidatou ao cargo de ajudante do príncipe herdeiro. Ela responde que sim, já que o Theon só pode sobreviver com o espírito da luz. Então ela andou pensando bastante sobre isso. Ethan percebe que ela deve ter pensado que se tivesse dado a pedra espiritual pro Theon, ele não teria que ficar vinculado àquela posição. Ethan sabe que o sentimento que ela tem pelo Theon não é amor, mas independentemente de que emoção seja essa, ele odeia que ela exista. Ele comenta que ainda tem momentos hoje em dia que ele não consegue acreditar que ele possa estar ao lado dela. Ele está preocupado que o Theon possa tomar o lugar dele como fez no passado. Então, com cara de cachorrinho abandonado, ele pede que ela não o abandone. Dorothea beija suavemente a testa dele e pergunta por que ela abandonaria ele. Não importa o que aconteça, ela não vai deixar ele sozinho de novo. Ela promete. Ethan fica radiante com isso. Mas tudo que é bom, uma hora acaba, e está na hora dele ir embora. Ele ainda está sem acreditar que ficou sozinho com a princesa. Ele queria que todos os dias fossem como hoje. Até ele encontrar o Theon. Theon comenta fazer um tempo, e o Ethan concorda. Ethan diz ter escutado que o Theon se candidatou ao cargo de ajudante do príncipe herdeiro. Theon diz nunca ter mencionado isso para ninguém, mas de alguma forma, todo mundo sabe. Ele muda de assunto, dizendo ter ouvido que o Ethan está dando aula de piano para a princesa. Se gabando, Ethan diz que a princesa solicitou isso. Theon questiona se ele sempre fala assim. Ethan pergunta, assim como? Theon responde que provocando sutilmente os pontos sensíveis das pessoas. Ethan diz que é claro que não, pois ele fala assim somente com Theon. Theon pergunta se o Ethan está realmente falando sério sobre a princesa. Ethan pergunta se o Theon está realmente perguntando isso a ele, o que Theon responde positivamente. Ele realmente quer saber se o Ethan tem sentimentos pela Dorothea. Ethan acha que o Theon está sendo muito audacioso. De todas as pessoas, Theon está questionando a sinceridade dos sentimentos dele pela princesa? Então, ao invés de responder, Ethan questiona o Theon se ele realmente é sincero com a princesa. Theon responde que é mais do que o Ethan, o que faz o Ethan questionar essa afirmação. Se aproximando do Theon, Ethan manda ele não julgar seus sentimentos sem saber de nada. Afinal, ele é muito mais sério do que o Theon pensa. Apertando com mais força o ombro do Theon, Ethan questiona se o Theon realmente pode garantir que não tem outros sentimentos além de puro afeto pela princesa. Tirando a mão do Ethan de seu ombro, Theon questiona de que outros sentimentos o Ethan está falando. Em seu pensamento, Ethan diz que não é para o Theon fingir. Obviamente, o Theon está se apegando à princesa apenas por causa do poder do espírito. Mas ao invés de dizer isso, Ethan se vira, enquanto diz pro Theon não deixar a princesa se enganar com a feição superficial. Ela já passou por muita coisa. O ar ao redor do Theon se torna mais sombrio, conforme ele diz que tudo que deseja para a princesa é felicidade. Então, é melhor o Ethan tomar cuidado também, pois se as ações dele causarem dano à princesa, Theon não vai ficar parado. Ethan nunca imaginou que ouviria essas palavras do Theon. Ele pergunta se o Theon está com inveja dele. Theon diz que apenas não gosta de ver alguém tão rude quanto o Ethan ao lado da princesa. Ethan provoca mais um pouco, perguntando se o Theon acha que é mais adequado para estar ao lado da princesa. Theon prefere que ele seja um vilão?
Alguém digno da princesa? Alguém que ela desprezaria? Um pedaço de lixo sem valor? Ethan conhece esse sentimento muito bem. É o sentimento que ele experimentou inúmeras vezes em relação ao Theon. Esse sentimento se chama inveja. Ethan disse uma honra que o jovem mestre do Ducado Fred tenha inveja de alguém tão baixo quanto ele. Mas ele não precisa mais dessa honra. Então pede que o Theon a retire. Porque quando se trata de amor pela princesa, Theon não pode vencer ele. Depois dessas palavras, Ethan se retira. No dia da reunião, Dorothea decidiu que vai ficar em silêncio durante a reunião de hoje. Essa é a única coisa certa a se fazer. De repente, Dorothea encontra o rei, a Júlia e o Theon. Júlia pergunta como a Dorothea tem estado. Dorothea responde que bem e pergunta sobre ela. Júlia responde que bem também, só um pouco ocupada ajudando o rei e Theon com a reunião. Rei fica bravo, pois ele também quer cumprimentar Dorothea. Theon pensa que a princesa sempre parecia desconfortável com a Júlia, mas agora elas parecem incrivelmente próximas. Talvez tivesse sido melhor se ele não tivesse confessado, pois assim eles também teriam começado como amigos. Mas não faz sentido pensar nisso agora. Rei observa o Theon e resolve apresentar ele como seu novo ajudante. Assim, os dois se cumprimentam. Mas fica só nisso mesmo. Rei chora ao perceber que não conseguiu aliviar o clima de novo. Dorothy e Theon são mais sensíveis do que parecem. Ele então começa a apressar os dois, pois senão eles vão se atrasar para a reunião. Júlia apenas se despede deles. Na reunião, eles ainda estão discutindo sobre como o aumento da tarifa pode piorar as relações com Hark. Ainda assim, algumas pessoas acham que deveria ter alguma sanção por Hark estar vendendo trigo ruim sob o nome do Império. O imposto aduaneiro de Hark tem sido o maior problema agora. Os ministros continuam tentando apaziguar Hark. Essa atitude cautelosa se deve ao histórico de perdas nas batalhas contra Hark. Durante o reinado anterior, eles resolveram isso através de negociações. Ao aumentar as taxas, vai apenas aumentar a quantidade de trigo no mercado negro. Por isso, o imperador sugeriu reforçar a segurança na fronteira e aumentar a severidade das punições. Um dos ministros diz que se fortalecer a fronteira, Hark poderá ver isso como ameaça política ou militar. Então ele sugere que eles melhorem o relacionamento com Hark. Por que eles deveriam se importar se colocam um pouco de pressão sobre Hark? Ele acha que eles podem governar o país somente com paz? Isso é o que Dorothea teria dito antes de regressar. Agora, não tem muito que ela possa fazer. Alguém diz que Hark não lançará um ataque ao Império só por causa disso. Essas palavras chamam a atenção da Dorothea, que olha na direção que veio a voz. Foi o rei, que continua a dizer que eles podem fortalecer os militares na preparação. Além disso, eles também podem promover melhores relacionamentos com outras nações. Dorothea está impressionada com quão bem o Raymond fala. Ela estava preocupada que ele se encolhesse diante de Hark, mas ele está indo muito bem. Como o rei disse, remover os benefícios fiscais sobre o trigo de Hark e aplicar o mesmo imposto de outros países não deveria levar à guerra. Hark não terá justificativa para isso. Ela achava que Rei não tivesse interesse em política, mas ele parece ter as qualidades de um imperador. Alguém comenta que, no entanto, o império depende muito do trigo barato de Hark. Então aumentar o imposto teria um fardo para o povo. Outra pessoa concorda que isso realmente só tornaria a vida mais difícil para os cidadãos. Mas Rei diz que eles não precisam se preocupar com isso, já que eles planejam aumentar a produção de trigo do império. Alguém pergunta como isso é possível. Rei está planejando derrubar as florestas para expandir os campos de trigo? Rei diz que não há necessidade de cortar florestas ou adquirir novas terras. Uma vez ele ouviu dizer que em outro país eles rotacionam culturas, cada uma consumindo diferentes nutrientes do solo. Na primavera, eles plantam cebolas, no outono, cevada, e no ano seguinte, feijão. Então a terra nunca ficará parada. Através da rotação de culturas, eles aumentarão a produção de alimentos nos campos de trigo. Eles podem usar trigo, nabos, trevo, cevada e feijão. Os detalhes estão naquele documento. Já existem lugares onde esse método é aplicado, e eles verão resultado em 2 anos. As pessoas analisam os papéis.
Mas um dos caras diz que eles não sabem quais variáveis podem entrar em jogo. Então só com isso... Mas o imperador interrompe, dizendo que isso é o suficiente. Ele questiona se há algo mais que eles podem fazer agora. Se eles verem resultados, aumentarão o imposto aduaneiro de Hark e fortalecerão as fronteiras. Assim, ele encerra a reunião, o que não agrada nem um pouco o homem. Rei e Doroteia se olham e sorriem um para o outro contentes. Saindo da sala, o assistente está falando para o imperador que o príncipe herdeiro lidou bem com os ministros. O imperador comenta que, em contrapartida, Doroteia não disse uma palavra sequer. O assistente informa que, de acordo com o príncipe, foi a princesa quem forneceu as informações sobre a rotação de culturas. Como foi a primeira reunião dela, provavelmente foi difícil lidar com os ministros. O imperador questiona se ela ainda evita se aproximar da nobreza. O assistente informa que sim, mas recentemente ele ouviu dizer que ela está tendo aula de piano com o segundo filho da família Bronte. O imperador questiona-se o Ethan. Ele se torna mais sombrio conforme pergunta se ele não é um filho ilegítimo da família Bronte. O assistente confirma, mas ele ouviu dizer que o Ethan é bem próximo da princesa, desde que ela estava na outra cidade. O imperador pergunta se não há muitos rumores ruins sobre ele. O histórico dele não é muito bom, e sua primeira impressão também não foi muito favorável. Apesar da idade, Ethan não vacilou nem demonstrou nenhuma agitação diante do imperador, e respondeu com excelência. Isso torna uma pessoa ainda mais imprevisível. Ele pode estar buscando conexões com a Doroteia, ou talvez até mais. Talvez a razão pela qual o Duque Bronte apresentou descaradamente seu filho ilegítimo como candidato à vaga seja por isso. O assistente diz que a princesa ainda é jovem. Ela está na idade em que pode apreciar a socialização com os outros. O imperador diz que o problema é se ela só se associa com Ethan. Raymond foi criado perto dos ministros desde jovem, mas foi diferente no caso da Doroteia. Provavelmente é por isso que ela achou mais difícil se conectar com os nobres. Ele se lembra da Doroteia dizendo que durante todo esse tempo ela foi uma Milanê inadequada. Ele percebe que nunca quis reconhecer a Doroteia como uma Milanê. Mas agora isso mudou. Doroteia é a filha dele, que carrega seu sangue. Ele não suporta ver a Doroteia, que é um membro legítimo da família Milanê, encolher-se diante dos outros nobres. Pensando bem, ele acha que o aniversário da Doroteia está chegando. O assistente confirma, mas pensa que essa é a primeira vez que o imperador pergunta sobre o aniversário da princesa, em vez do dia do memorial da imperatriz. O imperador diz que deveria organizar um evento para a Doroteia nesse dia. Então ele manda o assistente preparar uma reunião onde ele possa apresentar a Doroteia aos ministros. Uma semana antes do aniversário da Doroteia, Clara está chamando a princesa, que pergunta o que foi. Clara então informa que o imperador está oferecendo um banquete de aniversário para a Doroteia. Ele parece querer dar a ela uma oportunidade de cumprimentar os ministros adequadamente, já que Doroteia não fez isso depois de sua estreia. Doroteia questiona-se de repente, mas em seu pensamento, ela diz que isso é uma coisa inútil de se fazer. Até agora, Cardon nunca realizou um banquete de aniversário para ela. Depois que ela se mudou, ele enviou presentes de aniversário, mas ele nunca ofereceu um banquete, nem mesmo antes dela regressar. Segurando um monte de caixas, Clara diz que o imperador até mesmo mandou o vestido que ela vai usar naquele dia, assim como um lindo colar, pulseira, brincos e, claro, sapatos. Mas Doroteia está indiferente a tudo isso. O imperador amava a imperatriz com tanto carinho que não esquecerá pelo resto de sua vida. Mas, de repente, ele está comemorando o aniversário da Doroteia. Isso é por causa do poder do espírito? Mas o espírito nem é dela, de qualquer forma. Ethan chega dizendo que parece que a princesa abriu o vestiário e pergunta se ele pode ajudar em algo. Doroteia não esperava vê-lo, já que hoje não era dia de aula. Ethan informa que trouxe a partitura que prometeu a ela. Mas Doroteia não se lembra disso. Ethan então dá uma piscadela, indicando que usou isso como desculpa para ir vê-la. Doroteia fica emocionada ao perceber isso. Então, toda envergonhada, ela diz que pediu a partitura. Clara zoa ela, dizendo que nesse ritmo, a princesa vai acabar se tornando uma pianista em breve. Ethan pergunta se ela comprou um vestido novo.
Clara informa toda empolgada que o imperador enviou como presente de aniversário, além de estar oferecendo um banquete para a princesa. Desde que a Dorothea fez sua estreia, parece que o imperador quer cuidar mais dela. Ethan se questiona se então esse ano não haverá um memorial para a imperatriz. Dorothea lhe supor que o imperador achou que ela precisaria de um vestido para o banquete. Ethan pensa que a intenção do imperador é óbvia, mas essa é uma boa oportunidade para a Dorothea. Então ele pergunta se ela quer provar o vestido. Dorothea não estava planejando usar isso, mas já que o Ethan está ali, ela pergunta se ele gostaria de dar uma olhada. Ethan responde que é claro. Então Dorothea vai trocar de roupa. Ethan pensa que a atitude do imperador mudou muito só porque a Dorothea consegue lidar com o espírito. Mas ele está se sentindo meio estranho por estar esperando a princesa sair com o vestido, já que isso faz parecer que ele é um noivo se preparando para o casamento. Seu rosto fica corado. Não tem nada a ver, mas ele se sente nervoso e seu coração está disparado. Seria assim se eles realmente se casassem? Dorothea enfim sai com o vestido, e ela está simplesmente deslumbrante nesse vestido azul. Vendo toda sua beleza, o ar chega a escapar do Ethan. Ele apenas consegue observá-la boquiaberto e corado. Toda envergonhada, Dorothea pergunta como está. A vontade do Ethan era pedir ela em casamento ali e agora. Se não houvesse outros servos, ele poderia ter feito isso. Não seria adequado se casar agora que ela está com um vestido tão caro? Ele diz que ela fica bem em qualquer coisa. Dorothea suspira levemente irritada, já que essa não foi uma análise muito útil. Ele então se aproxima perigosamente dela, sob o pretexto de que a fita do vestido dela se soltou. Mas ele sussurra em seu ouvido que ela está realmente muito linda. Não importa qual forma ela assuma, ele sempre a amará. Toda vermelha, Dorothea agradece por ele ter avisado ela sobre a fita. Ela então se vira para trocar de roupa, e Ethan sorri satisfeito. Clara diz que irá sair e pede para eles conversarem. Assim, os dois finalmente ficam sozinhos. Mas o clima está um pouco estranho por causa do que aconteceu antes. Só que ignorando completamente isso, Ethan desliza sua mão pelo braço da Dorothea, até chegar na mão dela, onde eles entrelaçam os dedos. Dorothea olha para ele confusa, mas novamente Ethan está perigosamente próximo. Dessa vez, ele pergunta se pode beijá-la. Dorothea balança a cabeça afirmativamente. E assim, eles se envolvem em um beijo apaixonado. Suas respirações vão se tornando ofegantes. Se eles forem além disso, Ethan não acha que será capaz de se conter. Então, ele se afasta, o que deixa ela confusa. Ele queria poder se casar com ela agora mesmo, mas dado seu histórico, provavelmente há muitos obstáculos que ele tem que superar primeiro. Mas aconteça o que acontecer, ele amará ela até o fim. O dia do banquete enfim chega. Está caótico desde manhã. Dorothea está falando para Clara para elas irem, e Clara informa que ela recebeu um presente da casa do Marquês Dimitri. Dorothea se sente desconfortável com isso, já que as mesmas pessoas que nunca enviaram presente para ela antes estão fazendo isso agora. Ou seja, isso é mais um suborno do que um presente. Além disso, aquele vestido e acessórios que o Carnot enviou são muito pesados e sufocantes. Parece uma pressão não dita para ela fazer bem hoje. Bem diferente quando ela usou na frente do Ethan. Clara questiona se o Ethan vai ir hoje também, o que deixa Dorothea nervosa, querendo saber por que ela está perguntando isso. Clara responde que só pensou que a princesa ficaria feliz se ele fosse. Dorothea pensa que, embora eles tenham concordado em manter o relacionamento deles em segredo, parece que todo mundo já sabe. Gaguejando, ela diz não saber se o Ethan vem ou não, mas assim que ela se vira, se esbarra com o próprio. Ela se desculpa, já que não estava olhando para onde estava indo, sem perceber que é ele. Ethan diz que está tudo certo, já que ele estava com pressa, preocupado em chegar atrasado para se encontrar com o personagem principal. Mas ele está feliz que não está atrasado. Clara está empolgada, pois vendo eles assim, um do lado do outro, eles parecem um casal. Dorothea então percebe que eles estão usando roupas combinando. Ela acha que essa é a primeira vez que eles se vestem assim. Clara começa a fazer drama, dizendo que seria ainda melhor se o Ethan acompanhasse a princesa.
o que deixa Doroteia completamente nervosa. Ethan ri vendo essa cena, mas diz que, infelizmente, ele sabe que ela entrará com o imperador. Ele não pode entrar ao mesmo tempo da princesa, que é a estrela do banquete de hoje. Então, ele se despede. Mas antes de ir, ele pega a mão dela e a beija suavemente, enquanto deseja um feliz aniversário a ela. Doroteia agradece com um sorriso no rosto. Ela realmente não esperava receber um presente de um lugar tão inesperado. Doroteia estava se sentindo insatisfeita por ter que entrar com Carnon, mas agora ela está se sentindo melhor depois de encontrar o Ethan. Quando ela entra, fica surpresa. Rei está segurando um bolinho e desejando feliz aniversário para ela, enquanto atrás, algumas pessoas jogam flores. Ele e as duas pessoas das flores começam a cantar os parabéns. Doroteia está surpresa, mas por fim ela sorri ao perceber que é o aniversário dela, não o memorial da mãe dela. Caindo na gargalhada, ela pergunta o que é isso. Rei fala para eles cortarem um bolo antes que o imperador chegue. Doroteia fica impressionada por ele até mesmo ter preparado um bolo. Ela então sopra a velhinha, e Rei deseja um feliz aniversário a ela de novo. Doroteia pergunta quando ele preparou tudo isso. Rei informa que aprende a fazer bolo com o Poi, e ficou a noite toda acordado fazendo isso. Doroteia fica muito surpresa com isso. Rei diz que as framboesas podem estar um pouco azedas, já que ele mesmo as cultivou. Doroteia ainda está surpresa por ele ter rezado para comemorar o memorial da Imperatriz e ter feito um bolo desde o amanhecer. Ela diz que ele não precisa ficar acordado a noite toda por ela. Só desejar um feliz aniversário já seria o suficiente. Mas Rei nega, dizendo que realmente gostou de fazer isso por ela. Mas significaria ainda mais se ela o agradecesse com um brilhante sorriso. Doroteia então agradece com um sorriso no rosto, dizendo que ele é muito gentil. Ela não teria pensado em ir tão longe. Essa luz brilhante e cintilante parece ser parte da bondade dele. Raymond ri, dizendo que ela diz coisas estranhas às vezes. O que isso tem a ver com ser gentil? Essa luz deixa Doroteia com inveja. Ela acha que isso é muito precioso para se tornar imperador. Clara entra informando que o imperador chegará em breve. Ela então pega o bolo, dizendo que irá guardar, mas Doroteia queria provar. O imperador sempre aparece em momentos felizes, mas é para deixar o clima estranho e sombrio. Carnon diz que ela está bonita, o que pega Doroteia de surpresa, já que essa foi a primeira vez que ele disse algo assim para ela. Mas ela não deve franzir a testa. Ela deve manter sua expressão sob controle. Então ela se curva, agradecendo pela graça que ele concedeu a ela. Carnon apenas a observa em silêncio, mas por fim diz que esse encontro foi organizado para ela. Já que todos os ministros e figuras notáveis do Império se reuniram, ela deve fazer bem. Doroteia diz entender. Depois ele diz para o rei que ele deveria pensar primeiro na Doroteia hoje. Rei também diz entender. A atmosfera ali está sufocante. Doroteia queria que o tempo passasse rápido. Carnon diz para eles irem. Rei se aproxima da Doroteia e diz para ela ir primeiro. Doroteia fica surpresa com isso. Ela deveria seguir o Carnon primeiro? Empurrando ela gentilmente, Rei a lembra de que ela é o personagem principal de hoje. Há muito tempo foi predeterminado quem andará primeiro e quem andará por último com o imperador. Doroteia nunca andou na frente do Raymond em uma reunião oficial desde antes da sua regressão. Ela olha para trás e vê Raymond acenando com um doce sorriso no rosto. Mas hoje, ela é a protagonista. O mestre de cerimônias informa que o imperador chegou, junto da princesa Doroteia e do príncipe Raymond. Na plateia, Ethan aplaude a entrada de sua amada. De repente, Ethan ouve alguém dizer que quase perderam, o que chama sua atenção. Olhando na direção do som, ele vê a Júlia e o Theon, cada um com um presente na mão. Júlia agradece a Deus por eles terem chegado bem na hora, e Theon comenta que eles quase perderam de ver a princesa entrando. Ethan se aproxima dizendo que parece que o Theon não está trabalhando como auxiliar hoje. Depois ele cumprimenta a Júlia. Sem graça, Júlia o cumprimenta de volta. A atmosfera parece estranha de alguma forma.
Ita comenta que parece que o Theon trouxe pessoalmente um presente. Normalmente, o presente é enviado por outra pessoa. Mas para levar pessoalmente para o salão de banquetes, parece que o Theon está com algumas intenções especiais. Theon diz que o presente dele não é da conta do Ethan. Julia percebe que tem alguma coisa acontecendo entre eles dois. Ethan ri, dizendo que era apenas uma piada. Talvez entregar o presente pessoalmente seja uma cortesia adequada. Julia começa a perguntar se o Ethan também. E ele rapidamente responde que é claro que ele também pretende apresentar seu presente pessoalmente à princesa. Julia fica surpresa ao perceber que então a razão para o Theon ter sido rejeitado pela princesa foi por causa do Ethan. Ethan diz que já está na hora deles se encontrarem com a princesa. Então, ele vai se despedir agora. Depois que o Theon cumprimentar a princesa, Ethan pode descobrir o que ele vai dizer a ela. Então é melhor se afastar agora. Ele sabe que é infantil da sua parte ficar tão preocupado com o Theon. Mas se o Ethan não confrontá-lo diretamente, a ansiedade vai deixar ele louco. No fundo do seu coração, ele se pergunta se é apenas um substituto do Theon. Seria melhor se ele pudesse declarar publicamente que a princesa é dele. Mas, como filho ilegítimo, ele não pode correr o risco de prejudicá-la. Principalmente agora que ela está finalmente ganhando a atenção na sociedade. Então, por agora, ele só pode esconder essa inquietação. As pessoas comentam terem ouvido que o sistema postal foi projetado pela princesa. Agora, eles estão menos preocupados em perder as correspondências. O imperador diz que Doroteia foi brilhante desde jovem, mas fez birra e se recusou a entrar na epísteme. Ela é inteligente e escolheu se rebelar dessa forma. A mulher comenta que a princesa é excepcional de muitas formas. Doroteia está odiando tudo isso. Depois de ignorá-la durante todo esse tempo, agora Carnon elogia ela sem nenhuma vergonha. Alguém diz que desde o debut da princesa, ela floresceu em beleza. Carnon diz que é graças a ela ter puxado a mãe. Doroteia se pergunta se ele está falando sério. As pessoas comentam que o imperador foi visitar o túmulo da falecida imperatriz assim que deu meia-noite. E o príncipe e a princesa compareceram um pouco antes do amanhecer. Eles realizam cerimônias memoriais todos os anos, mas depois dão um banquete como se nada tivesse acontecido no momento que o sol nasce. Já faz tanto tempo que eles já devem ter superado. Doroteia pensa que não existe tal coisa como esquecer alguém que faleceu. Carnon amava Alice demais. Isso é tudo por causa do poder do espírito. Houve um tempo em que qualquer um que dissesse que a Doroteia parecia com a falecida imperatriz rapidamente seria eliminado. Carnon é o tipo de pessoa que uma vez fez ela pedir desculpas por coisas que não foram culpa dela. Mas agora ele mudou completamente por causa do mero poder espiritual. Carnon não tem consciência nenhuma. De repente, Theon e Julia se aproximam para cumprimentar a princesa. Julia entrega o presente e Doroteia agradece. Logo em seguida, é a vez do Theon a parabenizar. Doroteia ia agradecê-lo, quando o imperador se aproxima, chamando o menino. Ele agradece pelo Theon ter ido, e Theon o cumprimenta com a reverência. Carnon comenta que eles dois parecem se dar muito bem. Doroteia pensa que dizer que eles são próximos parece um pouco vago. Mas se ela negar, as coisas podem ficar estranhas. Então ela confirma. Carnon diz entender. Theon até mesmo trouxe o presente pessoalmente. Clara rapidamente aparece, pegando os presentes da mão da Doroteia para levar para o quarto dela. Carnon pergunta se o Theon tem uma noiva. Theon fica confuso, mas acaba respondendo que não. Vocês estão sentindo para onde isso está levando? Porque eu estou, e não estou gostando nem um pouco disso. O imperador então diz que as famílias Melané e Fred estão conectadas há muito tempo. Sem nenhuma luta pelo poder, eles se apoiaram. E é por isso que essa longa história continua até hoje. Ele espera que eles dois possam formar um vínculo semelhante. Acho que eles também já entenderam o que está acontecendo.
E por isso, ambos estão com essas carinhas de espanto. Ele está tentando arranjar um noivado entre ela e o Theon. Mas antes que o Carnon consiga externalizar essas palavras, Rei se aproxima, percebendo que todos estão ali. Até mesmo seu amigo de longa data. Acho que ele ouviu a conversa deles, pois Rei comenta que com o Theon ao seu lado, o relacionamento entre os Melané e os Fred só vai se fortalecer. Carnon informa que o Theon se graduou como o melhor da turma na Episteme, então não será o ajudante do Rei para sempre. Rei questiona por que seu pai diria algo tão desanimador. Então ele pergunta para o Theon se ele não ficará ao seu lado para sempre. Theon fica inicialmente confuso, mas por fim diz que servirá o rei por toda a sua vida. Dorothea pensa que o Carnon está falando bobagem de novo. De repente, ela vê o Ethan sozinho em um canto da festa. Ela percebeu que ele testemunhou tudo isso e se pergunta como ela pode explicar para ele depois. De repente, ele começa a andar na direção dela. Chegando lá, ele cumprimenta todos. Depois, ele segura a mão da princesa e a beija, se apresentando como Ethan Bronte, o segundo filho da família Bronte. O imperador diz que não esperava que ele fosse. Ethan responde que está ali representando a família Bronte. Ele diz ser uma honra participar e comemorar o aniversário da Dorothea. E sinceramente a parabeniza. Dorothea agradece. Só que acha que o Carnon não está gostando nem um pouco da proximidade desses dois. Dorothea fica surpresa quando o Ethan diz que vai se despedir agora e pede que ela aproveite o resto do dia. E assim ele começa a se afastar. Dorothea fica sem entender, já que ela pensou que ele pelo menos tocaria violino para ela. Será que o presente da família Bronte dessa manhã foi esse? Aquele presente foi enviado pelo Duque Bronte, sua esposa e o Jonathan. Clara diz que o bolo está pronto, e Dorothea responde que estará lá em breve. Ela fica pensativa, se perguntando se isso é porque eles estão em um relacionamento secreto. Se esse não for o caso, será que o presente da família Bronte dessa manhã foi esse? Quando chega no bolo, Dorothea fica surpresa, pois ele é muito grande. Ela se pergunta se foi o Poi quem fez tudo isso. Parece que foi ontem que ele deu a ela a primeira torta de maçã que ele fez. Mas agora é muito maior que a torta daquela vez. Dorothea queria que o Ethan pudesse estar ali ao lado dela para apreciar o banquete com ela. Mas então ela fica surpresa por estar pensando no Ethan. Ela deveria parar de pensar nele. Ele provavelmente está se divertindo em algum lugar também. Ela pega um vinho e manda para dentro, a fim de esquecer ele. As pessoas dançam alegremente no salão. Mas Dorothea continua a se perguntar onde o Ethan está. Então vemos que ele está dançando com uma mulher de vestido laranja. As pessoas comentam que ouviram que ele é uma criança legítima, mas a aparência dele é impressionante. Então o rumor é verdadeiro. Dorothea também o viu, e o Ethan viu que ela viu ele, pois até sorriu para ela. Dorothea não entende porque ele está sorrindo para ela enquanto dança com outra mulher. Ele nem teve uma conversa decente com ela e simplesmente foi embora. Além disso, agora ele está mantendo distância, então ela nem pode convidar ele para dançar. Vendo ele brilhar sem ela, faz ela se sentir solitária. Mas ela balança a cabeça, tentando tirar esses pensamentos dela. Ethan está apenas mantendo o relacionamento deles em segredo. Ela deveria agir como Ethan e administrar bem esse relacionamento secreto. Só assim eles terão um amor maduro. De repente, uma mulher esbarra no Ethan, derrubando o vinho na roupa dele. A mulher se desculpa e pede que ele tire o casaco para um servo lavar. Dorothea se pergunta o que ele está fazendo e fica mandando o Ethan afastar a mulher mentalmente. Mas então ela tenta se controlar, pois por que o Ethan deveria empurrar a mulher quando foi apenas um erro? Dorothea está tendo pensamentos ruins novamente, mas ela não deveria ficar com ciúmes assim. Só que então Ethan agarra o pulso da mulher e com um sorriso fala que está tudo bem, já que todo mundo comete erros. A mulher tenta falar sobre as roupas dele, mas então Ethan começa a tirar o terno e logo em seguida levanta a manga da blusa. Todas as mulheres
ficam coradas diante da cena. Ethan pergunta se está tudo bem se ele fizer isso. A mulher chega perto e fala. E Ethan redireciona seu olhar para Doroteia. Logo em seguida, ele diz que irá sair primeiro. E tudo que Doroteia pode fazer é apertar a taça com força. Do lado de fora, Ethan suspira aliviado, pois enfim, ele está tendo um pouco de paz. Ele se pergunta se o Carnon estava falando sério sobre querer arranjar um casamento entre a Doroteia e o Theon. Ethan queria poder se casar com ela agora mesmo e a declarar como sua. Mas como ele é uma criança legítima, Carnon nunca aprovaria. Acima de tudo, Ethan não suporta o pensamento de causar sofrimento a Doroteia. Ele não quer que ela sofra com toda essa oposição e crítica. De repente, alguém puxa a manga de sua camisa. Quando ele se vira, vê que é a Doroteia, e em lágrimas pergunta por que ele fingiu que não a conhecia. Ethan responde que porque eles têm que esconder o relacionamento na frente dos outros. Mas Doroteia não quer ser racional. Desolada, ela diz que ele fingiu que não a conhecia e agiu como se eles fossem completos estranhos. Ela sabe que é errado pensar assim, mas vê-lo sorrir e se divertir sem ela dói tanto que ela não aguenta. Ela é estranha por se sentir assim? Talvez ele esteja desapontado com ela por ela ser assim. Mas então Ethan silencia as preocupações dela com um beijo. A ansiedade que tomava conta dele cada vez que ele olhava para ela durante o banquete não era só dele. Ambos sentiam o mesmo. Ele diz que não está nem um pouco desapontado e que sente muito por fazer ela se sentir inquieta. Depois da reconciliação, eles estão sentados em um banco. Doroteia se sente à vontade agora, mas de alguma forma ela se tornou gananciosa. Antigamente, a vida parecia um castigo, onde ela tinha que morrer. Mas antes que ela percebesse, aprendeu a amar a vida e a esperar o amanhã. O desejo de ser amada pelo Ethan e até a ambição de criar um império melhor. Doroteia diz que jurou nunca se tornar imperador nessa vida. Mas agora ela se pega pensando se não seria bom se ela fizesse isso pelo império. Ela queria dizer tantas coisas durante a reunião, mas não conseguiu dizer nada. Parece que ela ainda não abandonou o desejo de se tornar um imperador. Mas dessa vez, não é porque ela inveja a posição do rei, nem porque cobiça arrogantemente o poder do imperador. É só que ela quer se desculpar com aqueles que ela machucou. Ela quer ajudar aqueles que tentam viver justamente, apesar das circunstâncias difíceis. Para realizar seus ideais, ela quer tentar de novo. Só que não tem mais terra para ela no reino milenar de Ubera. O que uma princesa que nem receberá um título de grão-duque pode fazer? Ela acha que está um pouco bêbada. Mas mudando de assunto, ela pergunta por que o Ethan não lhe deu um presente. Ethan diz que ia dar para ela depois do banquete, em privado. Doroteia diz que então ele deveria ter avisado ela com antecedência, já que ela bebeu até ficar bêbada porque ficou chocada com isso. Ethan tem um mini ataque cardíaco, pois Doroteia é muito fofa. Mas a curiosidade vence ela, que pergunta o que seria o presente. Segurando a mão dela, Ethan pede que ela o siga. Ele diz que ela só pode abrir os olhos quando ele disser. E Doroteia não pode deixar de se perguntar que tipo de presente poderia ser. Depois de um tempo, ele diz que ela pode abrir os olhos. E assim que ela faz isso, fica encantada. Há uma forte luz iluminando o coreto. E Ethan está com seu violino para tocar uma música para ela. Logo, o ambiente está envolto em música. E Doroteia está encantada, pois é como se cada nota estivesse falando com ela, dizendo que ela se portou bem até agora, que ela deveria estar feliz e que ele sempre a amará. Por que ela está chorando? Ela então enxuga as lágrimas e, com um sorriso, diz que essa peça foi realmente linda. Ela nunca ouviu nada igual. Ethan diz que é claro que não, pois ele escreveu especialmente para ela. Essas palavras mexem com o coração da Doroteia, que pula no Ethan, o envolvendo em um abraço, enquanto declara o seu amor. Doroteia não aguenta mais conter esse sentimento. É só porque ela está bêbada? Ela ainda está com tanta sede. De repente, Ethan coloca no chão, picando sobre ela.
O coração de ambos está acelerado com a proximidade de seus rostos e seus corpos. Mas então Doroteia criou uma limitação ao colocar as mãos sobre os lábios dele. Ela então externaliza seus desejos mais profundos. Ela não queria que ele fosse popular. Ela queria que ele fosse um pouco mais feio. Ou melhor, bem mais feio. Mas ele é tão bonito que está destinado a ser popular. E ela odeia isso. Ethan então segura o pulso dela, colocando o dedo dela em sua boca. Depois ele vai descendo, beijando o pulso dela. Ele diz que quanto a ele queria que ela não trocasse nenhuma palavra com Theon, e pergunta se ela gosta mais dele do que do Theon. A resposta da Doroteia é envolver suas mãos ao redor do pescoço dele. Ela então diz que hoje só pensou nele. Ela gosta tanto dele que quer que ele olhe somente para ela. Mas ela sabe que não deveria se sentir assim, pois senão nada terá mudado em relação ao passado. Ela tem medo disso. Tem medo de que a imagem feia dela, implorando pelo amor do Carnon ou do Theon, se sobrepusesse com ela agora. Ela tem medo que o Ethan a deixe, ou que comece a odiá-la. Ethan então a afasta. Ele levanta a mão dela e a coloca em seu peito, para mostrar as batidas aceleradas de seu coração. Ela está deixando ele louco. Ele é inteiramente dela. Ele a ama. As coisas, então, começam a escalonar rapidamente. As mãos entrelaçadas, o vestido levantado e Doroteia corada. Ethan então tira a camisa, revelando o abdômen trincado. Toda vez que o Ethan diz o nome dela, parece que o coração dela vai explodir. Mas isso não é o suficiente. Ela quer chegar ainda mais perto. Doroteia manda ele ser rápido. Aos poucos, eles vão se entrelaçando cada vez mais. Em meio a beijos apaixonados, Ethan diz que Doroteia é sua luz e a única para ele. Doroteia sente cócegas, e mais uma vez, Ethan se declara para ela. Doroteia diz amar ele também, e assim, eles aproveitam o tempo juntos. Depois, Ethan diz que ela deveria entrar agora, mas Doroteia não quer. Ethan diz que se ela continuar agindo assim, algo terrível pode realmente acontecer. Agora mesmo, ele queria levar ela para algum lugar onde seria só eles dois, para sempre. Doroteia diz achar que ela realmente deveria voltar. E assim, ela começa a ir embora. Mas então Ethan pede que ela espere um momento. E avisa que ela deveria pelo menos usar um chale para esconder os chupões. Mas Doroteia apenas amarra o cabelo para esconder as marcas em seu pescoço. Assim está tudo coberto, certo? Ethan queria segurá-la novamente agora. Mas é só isso por hoje. Ele não deveria ser ganancioso. Então ele diz que está perfeito. E estendendo a mão, diz para eles irem. Ele vai andar com ela até as proximidades. E depois entra um pouco mais tarde. Com um sorriso, Doroteia concorda e segura a mão dele. Os dois estão voltando de mãos dadas. Ethan então diz que ouviu de alguém que eles estão em um relacionamento secreto. Doroteia se assusta e rapidamente solta a mão dele. Mas Ethan pega a mão dela de novo, dizendo que estava apenas brincando. Aquela área é bem deserta, então eles devem ficar bem por mais um pouco. Doroteia diz que só mais um pouquinho, mas bem na hora o Stefan aparece. Doroteia e o Ethan se assustam como duas crianças que acabaram de ser pegas pelo pai. Eles começam a disfarçar, e Doroteia diz que eles estão ali para tomar um pouco de ar fresco, para ficarem sóbrios. O cheiro do álcool no salão de banquetes era insuportável, e todos estavam bêbados e barulhentos. Só que o Stefan claramente não está acreditando em nada disso. O Ethan então diz que é exatamente como ele pensa, e segura a mão da Doroteia novamente. Stefan não gosta nem um pouco de ver esse contato, então pega sua espada, enquanto manda o Ethan se afastar da princesa. Mas Doroteia entra na frente do Ethan para protegê-lo, e grita que eles estão namorando. Ela ainda diz que ama o Ethan. Stefan e Doroteia ficam se encarando por algum tempo. Até que, por fim, o Stefan guarda a espada, e Doroteia agradece a Deus por isso. Ela pergunta se ele não vai contar a ninguém, e ele balança a cabeça confirmando. Doroteia então segura o braço dele e diz para o Ethan que ela irá primeiro. Ethan se despede com um aceno, enquanto pede que ela tenha cuidado.
Stefan olha para o Ethan com um olhar mortal, e Ethan se pergunta se é realmente necessário tudo isso. Na verdade, Ethan preparou outro presente para ela, mas ele acha que terá que dar a ela mais tarde. Vemos que o tal presente é um certificado de doação. Enquanto isso, Dorothy está andando com Stefan, só que o clima está meio estranho. Ela pensa que deveria dizer algo, mas Stefan diz primeiro, desejando um feliz aniversário para ela com um sorriso no rosto. Dorothy agradece, e Stefan começa a falar sobre um presente. Mas ele não consegue dizer que não conseguiu preparar um presente porque não conseguiu decidir o que seria bom. Ele então diz que depois de pensar, e Dorothy começa a rir ao entender o que ele está querendo dizer. Ela diz que ele não precisa dar um presente a ela. Ao invés disso, ela quer ver o leão guerreiro. Ela ainda se lembra daquele dia, pois foi a primeira vez que ela recebeu um presente de aniversário de verdade. Dorothy então pede para que, assim como naquele dia, ele ande um pouco mais com ela. Mas então Stefan pega no colo, a surpreendendo. Desesperada, ela diz que é pesado e manda ele a colocar no chão. Mas Stefan diz que é assim como naquele dia. Dorothy percebe que ele está segurando ela assim como antes. Stefan sempre vê ela da mesma forma. De repente, Stefan fala aroma de lírio, o que deixa Dorothy confusa. Então ela percebe que ele está se referindo às marcas do seu pescoço e rapidamente o cobre. Stefan pergunta por que ela gosta do Ethan. Dorothy responde que o Ethan faz ela se sentir amada. Não importa quais erros ela cometa, ela sente que ele ficará ao lado dela para sempre. E mesmo quando ela não consegue se amar, vendo o Ethan acreditar nela, dá forças para ela ser corajosa novamente. Acima de tudo, estar com o Ethan é confortável. Agora, ela quer um amor que seja confortável. Stefan diz que isso seria bom. Dorothy agradece por ele ter entendido. O tempo passou e o aniversário da fundação do Império chegou. Dorothy está usando o poder do espírito enquanto deseja que a bênção dos espíritos encha o Bera. Desde que ela ganhou a habilidade de controlar o espírito da luz, muitas coisas mudaram. Rei pensa que o espírito dela é incrível e parece brilhar mais a cada dia. Será se os espíritos se parecem com seus mestres? Ele está muito orgulhoso dela. Mais tarde, ele está em seu escritório, trabalhando. Dorothy enviou muitas cartas de novo. Ela sempre participa das reuniões em nome dele, mas por algum motivo, ela nunca fala diretamente nas reuniões. Em vez disso, ela envia cartas com suas opiniões, e ele transmite os pensamentos dela no nome dela. As políticas dela, após muita deliberação, tornam o Império mais próspero e a vida mais fácil para o povo. Se ela se importa tanto com assuntos nacionais, por que ela não fala uma palavra durante as reuniões? Se não fosse ela, Rei não teria sido capaz de fazer nada. Ele até perguntou diretamente a ela no passado, mas ela evitava evasivamente responder, o que tornou mais difícil entender. É realmente difícil entender o que ela está pensando. Rei queria que ela pudesse ser um pouco mais honesta, mas pelo visto, ela ainda não confia nele. Ele então resolve dar uma caminhada curta para arejar a mente. Ele preferia muito mais passar todos os dias assim, apenas caminhando. Mas então ele para ao ver a Dorothy ali. Rei percebe que o Ethan está ao lado dela novamente. Ele se esconde atrás de uma moita, enquanto se pergunta sobre o que eles dois estão falando em um lugar tão isolado. Existe um boato de que eles estão namorando, e ele se pergunta se é verdade. Ethan diz que também concorda com a proposta dela dessa reunião. Como sempre, foi feito com o melhor interesse das pessoas em mente. Dorothy agradece. Graças ao Ethan, ela está mais confiante. Às vezes ela pensa que seria bom assumir a posição do imperador e lidar com esses assuntos diretamente. Sempre tem tanto que ela quer dizer durante as reuniões, mas ela nunca conseguiu dizer nada. Rei fica confuso, sem entender se seria por causa dele ou por razões políticas. Dorothy diz que lá no fundo, ela ainda não desistiu totalmente do desejo de se tornar imperador. Rei percebe que então Dorothy sempre... Mas quando ele dá um passo para trás, acaba pisando em um graveto, o que faz barulho. Ethan rapidamente olha na direção do som.
questionando quem está ali. Ethan vai ver quem está atrás da moita. A tensão está grande. Só que, pelo visto, o rei é o Flash. E aí, quando o Ethan olha, não tem mais ninguém ali. Dorothea pergunta o que está errado. E Ethan diz que deve ter imaginado. Enquanto vemos o rei escondido atrás de uma árvore, suspirando aliviado. Ele quase foi pego. Mas Rei nunca imaginou que a Dorothy pensasse assim. Todas aquelas palavras que ela disse naquele dia sobre sempre ter odiado ele, foi tudo por causa do trono. Ela quer tão desesperadamente ser o imperador, mas por causa dele, ela está escondendo seus verdadeiros desejos todo esse tempo. Teria sido melhor se ele tivesse nascido depois dela, pois assim ele poderia cuidar dos campos e ajudar a purificar o T1, e a Dorothea poderia fazer o que quisesse. Ethan diz que se encontrar fora pode ser arriscado, então talvez eles devessem marcar de se encontrar em outro momento. Dorothea concorda com essa ideia, mas toda receosa, ela pergunta se eles devem oficializar o relacionamento deles agora. Ethan diz que todo mundo já sabe que eles estão namorando, mas Dorothea argumenta que, no entanto, eles ainda não receberam a aprovação oficialmente. Ethan diz que a família dele vai receber isso bem, mesmo que o Jonathan possa não gostar. Mas quanto à família imperial... Só que alguém chega perguntando se não é a princesa Dorothea e o jovem mestre Ethan. Ele diz que nunca imaginou encontrá-los em um caminho tão isolado. Ethan pergunta o que traz o Marquês Dimitri a um lugar como aquele. O Marquês diz que apenas saiu para passear um pouco, assim como eles dois, ele imagina. Ethan confirma. Dimitri diz que viu a recém-cerimônia da luz. Foi notável. E ele fica feliz em ver que a princesa agora pode controlar espíritos tão bem. Dorothea nunca gostou da arrogância do Marquês Dimitri, mesmo antes da sua regressão. Ele foi um dos nobres que defendeu a aliança em vez de manter Hark sob controle. Depois que Hark caiu, ele tentou usar Dorothea, que era a imperatriz, para atingir o Bera. Então há muitas razões para ela achar ele desagradável. Dimitri comenta que agora que ele pensa nisso, eles dois parecem estar sempre juntos. Ele tem um filho mais ou menos da idade dela, que se formou na Episteme e é considerado excepcionalmente talentoso. Talvez eles devessem marcar o encontro da próxima vez que o filho dele visitar Lampas. Só que parece que o Ethan não está gostando nem um pouco disso. Dimitri continua a dizer que a princesa deveria encontrar um bom parceiro e se casar logo. Embora, é claro, isso não tenha nada a ver com Ethan. Antes da regressão, Ethan teria encurralado Dimitri em algum canto e levantado sua espada contra ele por ele ter ousado desejar o trono e cometer traição. Dimitri seria condenado a pagar por seus crimes e seria morto pelas mãos do Ethan. Dimitri sabe do relacionamento deles, mas o desrespeita descaradamente. De repente, Dorothea envolve seus dedos nos dele. E segurando a mão do Ethan, ela diz para o Dimitri fazer o que quiser. O coração do Ethan fica quentinho com isso. Enquanto Dimitri, todo sem graça, diz que a princesa deve estar muito ocupada. Então, ele vai se despedir. Mas ele sai reclamando dessa criança ilegítima insignificante. Ethan pergunta por que ela poupou o Marquês. E Dorothea responde que não quer mais manchar as mãos com sangue. Depois que ele virou uma nova página, deveria tentar pensar positivamente sobre tudo. Mas alguns destinos são inevitáveis. Ethan pergunta se a Dorothea sabe que esse ano a saúde do imperador vai se deteriorar rapidamente. Dorothea lembra que foi por volta dessa época o dia em que o Carnon morreu. Antes da regressão, Nerel desceu para Hark após a morte do Carnon. Para tomar o trono, ele destruiu a família da Mônica, que o rejeitou e invadiu o Bera. Cabisbaixa, Dorothea pergunta se haverá outra guerra. Ethan diz que mesmo que as coisas estejam diferentes do passado, é melhor ficar alerta. E mesmo que a guerra estoure, alguém como Nerel e seu exército
poderia ser lidado por ela sozinha. Mas é melhor que não chegue a esse ponto. Dorothea diz que sempre avisou o rei para ter cuidado com Hark. Ela realmente espera que uma guerra não aconteça. Mas com esse desgraçado, quem sabe que ambições ele pode revelar? Em um barco, fortemente armado, está o Nerel. Ele está se encontrando com o Marquês Dimitri. O Marquês diz que sua família está na indústria de construção naval há bastante tempo. Mas somente alguém como o príncipe Nerel pode pagar um navio daquele tamanho em um único pagamento. Nerel diz que se ele precisar de algo, ele deve adquirir, não importa o custo. Pagando Dimitri, Nerel diz que essa transação envolve apenas eles, assim como tudo que ele viu hoje. Dimitri diz que eles já estão no mesmo barco, então ele deve jurar sua lealdade a Hark. Por fim, ele comenta que recentemente viu a princesa Dorothea com o bastardo ilegítimo da família Bronte. Nerel pergunta se ele está falando do Ethan, e Dimitri responde que sim. Há rumores de que os dois têm um relacionamento muito próximo. Nerel diz que isso não tem nada a ver com ele. Afinal, o Bera em breve será envolvida pelas chamas. Enquanto isso, Dorothea está comentando que não importa o quanto ela pense sobre isso, o talento do Ethan parece muito desperdiçado. Ele é bom com instrumentos, e ela acha um desperdício só ela ouvir isso. Ethan diz que atualmente está usando seu talento da melhor maneira possível, ensinando ela enquanto a acaricia com suas mãos. Eles ficam de chameguinho lá, até a Joy entrar no quarto gritando. Dorothea então sai dos braços do Ethan, assustada, e pergunta por que Joy entrou tão de repente. Joy informa que eles têm um grande problema. O Poi vai ser punido. Joy ouviu dizer que Poi roubou algo da família real. E Dorothea logo fica preocupada, indo o mais rápido possível ao encontro do Poi. Lá, ela encontra o Poi com a cabeça baixada, como se tivesse levado uma bronca do homem à sua frente. Quando ele se vira, seus olhos estão cheios de lágrimas. Dorothea pergunta o que está acontecendo, e o homem responde que aquele menino contrabandeou comida real para fora do palácio. Dorothea pergunta ao Poi se é verdade, e obtém uma resposta positiva. Então ela pede algum tempo para falar com o Poi sozinha. O cozinheiro diz saber que ela e o Poi são próximos, mas se ela o proteger assim, isso pode afetar negativamente os outros funcionários da cozinha. Dorothea diz que não está protegendo ele, ela apenas quer saber a situação exata. O homem então concorda, e agora sozinhos, Dorothea pede que o Poi seja honesto e lhe conte o que está acontecendo. Não deveria haver escassez de comida, então por que ele roubou? Ela pensa que ele está trabalhando na cozinha para poder comer sem roubar. Além disso, Poi agora é conhecido como um Greenhall e tem uma pequena casa para morar com Joy e o Stefan. Ela achou que nada estivesse lhe faltando. Então por quê? Poi responde que porque parecia um desperdício. Em dias de festa ou banquetes, sempre sobra comida. Comida cara que algumas pessoas nunca chegam a provar, acaba no chão como desperdício de comida. Enquanto dezenas de pessoas nas ruas morrem de fome, isso parece um desperdício. Então ele pegou a comida e compartilhou com as pessoas. Ele sabe que não deveria ter feito isso, mas toda vez que ele via a comida sendo jogada fora, ele pensava nas vezes em que passou fome, e isso o deixava com raiva, ressentido e miserável. Enquanto algumas pessoas têm tanto, outras passam a vida inteira com fome, e ele simplesmente não aguentava ver isso. Ajoelhado, ele se desculpa, pois ela acolheu e ensinou ele. Mas mesmo assim, ele cometeu esse crime e manchou o nome dela. Ele só queria dar esperança para alguém, assim como ela fez. Só que ele só percebeu tarde demais que não foi por meio de suas próprias habilidades, mas roubando propriedade real. Isso é tudo culpa dele. A razão pela qual a família real não distribui sobra de comida aos pobres é porque aqueles que recebem podem se sentir humilhados como se estivessem recebendo lixo. E aqueles que não recebem podem achar injusto e expressar raiva.
Então é mais justo fornecer alimentos limpos diretamente aos necessitados. No entanto, como ela pode dizer que o coração gentil de uma criança corajosa que se posicionou contra essa injustiça ignorada até pela família real está errado? Acariciando suavemente a cabeça dele, ela diz que mesmo que o método esteja errado, ele fez muito bem. Poi diz que não, pois ele deveria ter feito com seu próprio dinheiro e ajudar diretamente com seus esforços. Dorothea diz que não se arrepende de ter trazido ele ali, mas ela não pode fingir que isso não aconteceu. Essa é a lei real. Porém, isso também não significa que a vida dele acabou. Poi pergunta se ela não está decepcionada com ele, e Dorothea responde que de jeito nenhum. Os olhinhos dele chegam a brilham, e em um abraço apertado com a Dorothea, ele pede desculpas. Mais tarde, Poi e Dorothea voltam e Joy sai correndo ao encontro do irmão. Preocupada, ela pergunta se o Poi está bem e se não está machucado. Poi diz que, graças à princesa, ele evita um castigo severo e apenas não pode mais trabalhar na cozinha real. Ethan percebe que então foi por isso que a princesa ficou na cozinha antes. Tanto para evitar o boato de que o Poi está sob a proteção da princesa, como para resolver rapidamente a situação para que ele não fosse punido com mais severidade. Assim, ela mantém sua dignidade como uma princesa, enquanto resolve o problema da forma mais leniente para o Poi. Stephen e Clara chegam chamando pelo Poi, com preocupação estampada em seus rostos. Só de ver eles, os olhos do Poi começam a encher de lágrimas, e em pouco tempo, ele está chorando e se desculpando com Stephen. Stephen abraça para confortá-lo, e vendo isso, Dorothea pensa que eles realmente parecem uma família de verdade. Alguém pergunta o que o Poi planeja fazer agora, ao que ele responde que pretende abrir uma loja. Dorothea diz que será difícil conseguir uma boa loja em Lampa sozinho, mas Poi responde que economizou muito dinheiro. Ele tem 15.000 blanks. Dorothea fica surpresa por ele ter economizado tanto em apenas alguns anos. Isso é incrível! Mas não se trata apenas de comprar a loja. Ele também precisará de dinheiro para mantê-la funcionando. Poi diz que vai conseguir de alguma forma. Ele pode até pegar emprestado no banco. Joy acrescenta que ela e o Stephen também têm dinheiro guardado. Mas Dorothea ainda acha que isso pode não ser suficiente. Então ela vai apresentar um credor que oferece melhores condições que o banco e garante segurança. Ela pergunta a Clara se ela trouxe a medalha, e Clara responde que sim, já segurando uma caixinha. Dorothea explica que aquela é uma medalha usada pela família real. Com ela, ele pode fazer qualquer transação importante e o revendedor pode cobrar o custo da família real. Poi pode processar os procedimentos de pagamento através da Clara. Dorothea se desculpa com Poi por não conseguir impedir a punição dele por causa da lei real. Mas ela espera que ele aceite a medalha. Ela espera que esse erro não faça ele perder o ânimo. O coração dele é uma das razões pelas quais ela se importa com ele. Ele não deve deixar que o medo de estar errado o impeça de ajudar os outros. E não deve se arrepender das escolhas e ações feitas para ajudar os outros. Ela sempre vai torcer por ele. Assim como a felicidade da fatia de torta de maçã quente que ele deu a ela, ela espera que a mesma felicidade se espalhe para todos. Alguns meses depois, vemos a loja de sobremesas do Poi. Dorothea, acompanhada da Clara, chega para visitar a loja. Poi cumprimenta elas, e Dorothea comenta que a loja está incrível. Poi agradece e informa que ainda está em processo de organização. Então está um pouco caótico. Mas ele diz que aquela torta é o presente dele para ela. Dorothea agradece. Aquilo parece absolutamente delicioso. Poi diz que vai trabalhar duro e pagar de volta o dinheiro que ela emprestou. Dessa vez, ele quer ajudar as pessoas com sua própria força. Ele quer compartilhar a felicidade. Ele sente amor ao dar pão para as pessoas necessitadas todas as manhãs. Dorothea fica feliz ouvindo o discurso do Poi, que acrescenta que se a Dorothea quiser, pode sempre comer sobremesas na loja dele.
Mas então, o homem encapuzado entra. Ele aponta para a torta de maçã na mão da Doroteia e pergunta se pode ter uma também. Pois diz que é claro, tem muitas, então ele pode pegar algumas. Mas o homem responde que não. Ele quer compartilhar aquela que a moça está segurando. Clara pergunta se ele sabe quem é a moça. Mas Doroteia sinaliza para ela parar e se desculpa com o homem. Mas diz que aquela torta foi feita especialmente pelo chefe confeiteiro para ela. Então ela não pode compartilhar. A pessoa começa a tirar o capuz, revelando belos cabelos loiros. Sim, meus caros, a pessoa encapuzada era o rei, que pergunta se ela não pode dar um pedaço da torta para o irmão. Doroteia pergunta por que ele está ali. E Rei responde que ouviu que seu professor, o Poi, abriu uma loja. Então ele foi secretamente. Doroteia fica confusa com a parte do professor. Mas então ela se lembra que o Poi ensinou o rei a fazer pão. Rei continua implorando por um pedacinho da torta. Mas Doroteia manda ele pegar uma para ele e comer. Poi manda ele não se preocupar, pois eles têm muito pão para compartilhar. Poi fez questão de fazer o suficiente, porque há muitas pessoas no mundo com quem compartilhar. Rei pega um dos pães que o Poi estava oferecendo e o agradece por ele estar fazendo o que eles deveriam fazer. Isso também é graças a Dorothy, que lida bem com as coisas. Se fosse ele, teria sido capaz de lidar com sabedoria como a Dorothy fez naquela época? Vendo ela sorrir brilhantemente, ele pensa que quer que ela... Todo verão, os nobres de Ubera apreciam a caça. A floresta é um ótimo refúgio para escapar do calor do verão. Então a família real também realiza torneios de caça. No entanto, o torneio de caça desse ano é o primeiro sem o Carnon. Esse deveria ser o ano em que o Carnon morre. Doroteia nunca gostou dele, mas ainda assim ela se sente estranha. De repente, alguém a chama. É a Joy, informando que tem algumas pessoas seguindo elas. Doroteia pensa que todo ano eles causam um alvoroço só para ter um vislumbre do Ethan. Joy pergunta o que elas deveriam fazer e se deveriam se livrar deles. Mas se espreguiçando, Doroteia responde que não há necessidade e chama a Joy para correr. Doroteia então começa a correr, enquanto pensa que se eles acreditam que se a seguirem poderão conhecer o Ethan, então eles estão certos, já que ela está indo se encontrar com ele. Joy manda a Doroteia ter cuidado ao descer, mas Doroteia manda ela não se preocupar. Doroteia pula com estilo e atinge o chão em segurança. Logo, ela já está correndo de novo, enquanto se pergunta se eles podem alcançá-la. Só que a resposta é não. Eles já estão exaustos. Doroteia é muito rápida para eles alcançarem. Joy pergunta se ela não está cansada disso todo ano. Doroteia responde que é um pouco divertido. Ela pode correr livremente graças a eles. Joy então percebe que a Doroteia com certeza está gostando. Eles avistam uma figura encapuzada, que obviamente é o Ethan. Doroteia comenta que ele é muito popular. Ethan pergunta se ela foi perseguida de novo hoje. Doroteia responde que sim, e pergunta se não tinha ninguém perseguindo ele. Ethan responde que, graças ao Jonathan, ninguém o perseguiu. Jonathan não gosta que o Ethan receba mais atenção do que ele, então ele expulsou todo mundo. Doroteia comenta que, às vezes, o Jonathan é realmente útil. Ethan diz que ele salvou o irmão, então Jonathan lhe deve pelo menos isso. Era para o Jonathan ter morrido durante uma viagem de caça anos atrás. Mas, pelo bem da reforma, Ethan o impediu de caçar e salvou sua vida. Honestamente, Jonathan é uma das pessoas que o atormentaram a vida toda. Mas ele também quer mudar, assim como a princesa. Tirando uma folha do cabelo da Doroteia, Ethan diz que agora chega de Jonathan e pergunta se ele pode pedir uma aula de caça de verdade. Doroteia concorda e diz para eles irem. Logo em seguida, vemos o Ethan segurando um arco e se preparando para lançar uma flecha. Doroteia diz que é agora, e Ethan lança a flecha. Doroteia pergunta para onde foi a flecha, e Ethan
fica todo sem graça. Joey começa a rir do Ethan, enquanto zomba que ele não vai conseguir pegar nenhum coelho esse ano. Foi muito bom eles terem chegado a um lugar deserto. Dorothea tenta o confortar, dizendo que ele pode não ser bom com um arco, mas manuseia bem um arco de violino. Segurando a mão dele, ela pede para eles tentarem de novo. Vendo a felicidade dela, Ethan concorda com um sorriso. Muitas tentativas depois, Ethan está pedindo desculpas por ser um incômodo quando ela o ajudou tanto. Dorothea diz que isso é natural, já que ele não faz isso com frequência. Ela então começa a ajustar a postura dele. Ele tem que relaxar os ombros e descansar a flecha reta contra o arco. Por fim, ela pergunta o que ele acha. Assim é muito mais fácil, certo? Só que o Ethan só consegue pensar que ela está muito perto. Quando vê um movimento em uma moita, ela manda ele atirar. E novamente a flecha sai cortando os céus. Só que dessa vez acerta um pato. Ethan não parece ter processado ainda o que aconteceu, quando Dorothea aparece segurando o pato. Com um belo sorriso, ela diz que essa foi a primeira caçada bem-sucedida dele. Ethan diz que estava apenas fazendo o que ela mandou. Então, ela é incrível. Dorothea diz que se sente da mesma forma quando vê ele tocar piano e violino. Entregando o pato para ele, ela diz achar que cada um tem seu próprio papel a desempenhar. Um forte barulho é ouvido. Ethan pergunta o que foi isso. Dorothea informa que é o som de buzina convocando uma assembleia. Provavelmente ainda não é a hora da reunião. Então aconteceu algo. Um cavaleiro chega correndo e gritando que tem más notícias. O príncipe herdeiro caiu do cavalo e sofreu um ferimento grave. Ele bateu a cabeça e ainda não recuperou a consciência. Dorothea não entende como isso pode acontecer com o rei, que manuseia cavalos como se fosse seu próprio corpo. Isso nunca aconteceu antes da regressão. Dorothea questiona quando ele vai recuperar a consciência, e o médico responde que não pode garantir nada. As lesões externas não são graves, mas o trauma na cabeça é sempre imprevisível. Dorothea pergunta se isso significa que o rei pode morrer. O médico responde que no pior cenário, sim. Dorothea se sente fraca, mas antes que ela caia, Ethan segura. Aflita, Dorothea pensa que o rei pode morrer. Para salvar o rei, ela viveu sua vida desejando que ele assumisse o trono. Onde tudo deu errado, ela não pode perder o rei de novo. Ethan a chama, tirando ela de seus devaneios. Ele pede que ela se acalme, pois é a vez dela se apresentar em nome do rei. Dorothea percebe que o Ethan está certo. Ela não pode desistir. Então, com a confiança renovada, ela manda eles se certificarem que ninguém fale uma palavra sobre isso. Eles devem dizer ao povo que o príncipe está ausente devido a problemas de saúde e silenciar rigorosamente quem sabe a verdade. Depois ela pede que o Ethan fique ao lado do rei por precaução. Ethan pergunta o que ela vai fazer, ao que ela responde que deve falar com o imperador. Rei não deve morrer. Ela não vai deixar que isso aconteça de novo. Ethan apenas observa ela partir. Já com o imperador, Dorothea informa que Raymond está em estado crítico, o que preocupa o imperador. Ele questiona se isso é verdade, e Dorothea confirma. O imperador então pergunta quem sabe disso. Dorothea informa que silenciou todos para evitar que rumores se espalhem, e colocou indivíduos de confiança no lugar do príncipe. O imperador fica em silêncio, provavelmente surpreso por como ela agiu rápido. Por fim, ele diz que ela lidou com isso bem e rapidamente. Suspirando, o imperador pergunta se então Raymond... Mas depois ele pergunta se a Dorothea entende. Por enquanto, ela precisará agir em nome do rei. E se o rei não recuperar a consciência, ela terá que sucedê-lo. Dorothea se pergunta se ela pode se tornar o imperador. Ela certamente queria se tornar o imperador. Mas ela pode ser um bom imperador?
E se ela se desviar por um caminho escuro novamente? E se ela acabar queimando tudo com aquelas mãos? O imperador manda ela se controlar, pois ela é uma Milanê. Esse comentário faz Dorothea se perguntar se o Carmão sabe que, na verdade, ela não consegue comandar nenhum único espírito e tem enganado a todos. De repente, um homem entra desesperado na sala. O imperador pergunta o que foi e por que ele está hesitando tanto. O homem diz acreditar que o imperador precisa ver isso por si mesmo. Dorothea pensa que sem chance. Não pode ser. Rei não poderia ter morrido. Dessa vez ia ser diferente. Dorothea o encara, emocionalmente afetada. Rei está sentado olhando pela janela. Dorothea o chama e ele olha na direção dela. Ela se aproxima dele, enquanto agradece a Deus por ele estar acordado. Ela pergunta se ele está se sentindo bem, e ele responde que sim, mas pergunta quem ela é. Eita, vocês acham que ele realmente perdeu a memória ou está apenas fingindo? Dorothea e o imperador são pegos de surpresa, vacilando diante da pergunta. Perplexo, o imperador questiona o que exatamente aconteceu com o rei. O homem informa que até o momento o príncipe não tem nenhuma memória. Ele não sabe quem é, nem qual cargo ocupa. Então o homem passou muito tempo explicando tudo para o rei depois que ele acordou. Não tem tratamento adequado para o rei. Então o imperador vai ter que esperar até que o rei recupere as memórias. Dorothea se apresenta para o rei e pergunta se ele realmente não se lembra quem ela é. Rei diz que se ela é uma Milanê, deve fazer parte da família dele. Irritada, Dorothea diz que é a irmãzinha dele e o chama de idiota. Rei se aproxima dela e com um sorriso diz que sua irmãzinha é muito linda. Mas Dorothea tira a mão dele do seu rosto, enquanto pede que ele pare com esse absurdo. Ele está falando bobagem como se a situação não fosse séria o suficiente. Theon entra desesperado no quarto, mas então para ao ver Dorothea ali. Ethan cumprimenta o Theon, mas Theon diz que ele não deveria estar ali. Dorothea diz que ela chamou o Ethan, pois ela precisa da ajuda dele. O Ethan é confiável. Meio desconfortável, Theon diz entender. Rei pergunta a Dorothy quem são eles, e Dorothy apresenta o Theon como amigo e assistente dele. Mas, quando apresentaram o Ethan, ele mesmo se apresentou como membro do Ducado Bronte e diz que tem dado aulas de música para Dorothea. Eles dois também conversavam às vezes. Mas Rei diz não ter lembranças disso. Ethan diz que, por enquanto, ele deve se concentrar em se recuperar. Rei fica desanimado, pensando que está apenas causando problemas para todo mundo. Mas então Theon coloca a mão no ombro dele, enquanto pede que ele não diga isso. Eles farão o melhor que puderem até ele melhorar. Rei agradece com um sorriso, mas depois diz que tem algo que ele quer perguntar. Tendo em vista que ele é o príncipe herdeiro e a Dorothea é uma princesa, eles tiveram um relacionamento tenso? Dorothea diz que não exatamente. E Rei diz que isso é um alívio, pois ele não sabe o que teria feito se eles não se dessem bem. Ela pergunta se porque ela poderia representar uma ameaça à vida dele. Mas ele responde que não. E diz que é porque, se ele tivesse um relacionamento ruim com uma irmãzinha tão amável, então isso significa que ele era uma pessoa horrível. Dorothea ri ao perceber que ele nunca muda, seja na vida anterior dela ou agora, quando perdeu as memórias. Rei fica feliz ao ver ela sorrir, mas Theon diz que ele precisa descansar. Um homem entra avisando que o imperador está convocando a Dorothea e o Theon. Ethan diz que vai cuidar do rei enquanto eles dois estiverem fora,
e Dorothea agradece. Assim, eles dois saem, mas Theon dá uma olhada para trás antes de sair. Rei então pergunta para o Ethan se eles eram próximos. Ethan diz não ter certeza e pergunta se o rei diria que eles eram próximos. Ou talvez ele pense que eles não eram próximos. Rei diz não se lembrar de nada, mas Ethan dá um sorrisinho sarcástico e então comenta que é muito tocante que o rei esteja indo tão longe. Mas se ele for fazer isso, precisa ser mais sutil e minucioso. Vem na confusão do rei, Ethan explica que está dizendo que as mentiras dele devem ser mais meticulosas. O imperador está dizendo que com a condição atual do rei, Dorothea terá que compartilhar o trabalho do Raymond, como ele mencionou antes. Ele não sabe quanto tempo o Raymond ficará nesse estado, mas eles também precisam preparar uma solução de longo prazo. Então Dorothea tem que reservar um tempo para fortalecer sua posição. Mas se o príncipe herdeiro recuperar suas memórias, o fato dela ter se envolvido em assuntos de estado não terá mudado nada, e Raymond voltará a fazer seu trabalho como antes. Dorothea sabe que é apenas um substituto para o rei, então ela só precisa aguentar isso. O imperador então pede que o Theon ajude a Dorothea a se acostumar com o trabalho. Como ele é o ajudante mais competente em Umbera, Carnon tem certeza de que será útil. Dorothea pensa que eles não estão tão desconfortáveis perto um do outro como antes, mas ela não acha que o Ethan vai gostar disso. Ela se pergunta como Theon está reagindo a isso, mas ele apenas aceita de boas. O imperador então diz que eles podem começar a fazer o trabalho do Raymond, mas antes de terminar a frase, acaba tossindo. Tanto Theon quanto Dorothea ficam preocupados, ainda mais ao verem que o imperador está tossindo sangue. No fim, o imperador terminou acamado. O homem disse que, como a Dorothea podia ver, o imperador não está com a melhor saúde. Então ela pode precisar se preparar para o pior. Voltando para o Ethan e para o rei, Rei disse que não sabia do que ele estava falando. Ethan disse que o rei falou Dorothy. Ninguém chama a princesa Dorothea de Dorothy, exceto o rei. Talvez Rei tenha inclusive planejado a queda do cavalo. Percebendo que foi descoberto, Rei diz que o Ethan tem um olho mais rápido que a maioria. Ethan diz que é claro, mas dizer que a princesa era bonita e não dizer que ele era também, entregou na hora. Mas ele é grato pelo elogio que o rei deu. Só que como recompensa por descobrir o segredo dele, Ethan pede que ele explique por que está continuando com esse ato ousado e perigoso. Rei diz que quer entregar o trono para Dorothy. Ethan pergunta se ele discutiu isso com a Dorothea. Rei diz que ela não sabe disso, mas ele sabe que ela recusaria se ele fizesse isso. Ela sempre tentou permanecer discreta, mesmo que seja capaz o suficiente para que sozinha possa representar uma ameaça à linha de sucessão. No início, ele não entendeu por que ela tentou tanto esconder, mas ele só percebeu recentemente que ela tem medo de competir com ele. Ela deseja que o Império não caia no caos, mas ele vê como os olhos dela brilham sempre que ela fala sobre o Império, e o modo como ela sorri com a forma como o Império está melhorando. Se ele não estivesse ali, ela não teria que se encolher assim. Ethan sabe o quão dolorosa foi a vida passada para Dorothea, e também sabe quanto tempo levou para ela tratar essas feridas. Mas é verdade que ela brilha mais quando ajuda em assuntos de Estado. Ela fica mais bonita quando trabalha duro pelo bem dos outros. Mas ela realmente ficaria feliz em suceder ao trono assim? Rei diz que ainda assim ele acredita na Dorothy. Pode ser caótico e incontrolável no início, mas ela é forte. Ethan também pensa assim, né? Foi por isso que ele esperou até eles estarem sozinhos para confrontá-lo, certo? Ethan diz que ele está certo. Mas se o rei sobrecarregar Dorothea, ele imediatamente vai revelar tudo a ela. Rei pergunta se o Ethan
realmente ama Dorothy. Ao que o Ethan responde que tudo o que faz é por ela. Rei então estende a mão, dizendo para eles darem o seu melhor pela Dorothy, pela felicidade dela. Ethan bate na porta de um quarto e deixa ele entrar. Lá dentro, ele encontra Doroteia e questiona se algo aconteceu. Doroteia informa que o Carnon desmaiou após tossir sangue. Faltam apenas alguns meses até que ele morra. Se ele morrer antes do Raymond recuperar as memórias, o palácio vai cair no caos. Ela será capaz de fazer um bom trabalho? Ethan então abraça ela por trás. Ele pede que ela não se preocupe, pois irá se sair bem. Doroteia percebe que agora o Ethan está ali. Mas ela se pergunta por quanto tempo pode ficar com ele. Ele tem vindo ao palácio sob o pretexto de aulas de piano. Mas se ela ficar realmente ocupada, não terá mais tempo para isso. Mas seria sábio envolver o Ethan na política? Ele pode ser bem-vindo na alta sociedade. Mas seria bastante difícil para um filho ilegítimo encontrar um lugar entre os burocratas que valorizam tanto as linhagens. Ela não quer que o Ethan enfrente esse obstáculo apenas para entrar no mundo da política. Talvez ela devesse ter dado um pequeno cargo a ele antes, pois assim, mesmo que ele não estivesse envolvido em política, haveria um pretexto para chamar ele ao palácio. E já que ela é a única sucessora do trono, Carnon permitiria que ela se casasse com Ethan? Conhecendo Carnon, ele com certeza iria atrapalhar o relacionamento deles. Nesse caso, o que ela deveria fazer? Ethan colocou suavemente a mão na lateral do rosto dela e deu um delicado beijo em sua testa. Depois comentou que foi um dia bem longo e agitado, mas ele tem certeza que o Raymond irá recuperar as memórias antes que o imperador faleça. Se por acaso isso não acontecer, ele certamente ainda será capaz de cumprir com seus deveres de príncipe herdeiro. Tudo o que ele está fazendo é ajudar o príncipe, então não precisa ter medo. Dessa vez, é ela quem o abraça e pede para ele, por favor, continuar indo até o palácio usando as aulas como desculpa. Ele deve ficar ao lado dela. Ethan diz que não importa o que aconteça, ele sempre estará ao lado dela. Um dos empregados, chamado Robert, pergunta ao imperador como ele está. Ao que Carnon responde que está bem, mesmo ele claramente parecendo estar bem acabado. Carnon diz que eles têm que se preparar para o pior, considerando a condição atual do Raymond. Robert pergunta o que ele quer dizer. O imperador pergunta se não é óbvio. Ele está se referindo ao casamento da Doroteia. Alguns dias depois, alguém está perguntando onde está o rei. Uma empregada informa que ele diz que ficaria na horta o dia todo. Agora, Doroteia está indo até a horta. Rei sempre gostou de cultivar coisas, cuidar de algo e dar carinho. Ela se pergunta como ele pode ser tão bondoso. É porque ele é diferente dela? Ela fica surpresa ao ver o jardim, pois ela pensava que fosse um jardim comum. Mas agora que ela está olhando mais de perto, há vegetais cobrindo cada centímetro. E ele não está cultivando apenas uma variedade. Esta é basicamente uma instalação de pesquisa agrícola. Quando ele teve tempo para cultivar isso? Ao ver a irmã, Rei a cumprimenta animado. Junto dele está o Ethan. Surpresa, Doroteia pergunta o que ele está fazendo ali e o que está vestindo. Rei explica que o Ethan está o ajudando e Doroteia pergunta com o quê? Rei diz que o Ethan está explicando as regras do palácio e as responsabilidades dele. Além disso, Ethan disse que ele poderia recuperar as memórias se fosse algum lugar conhecido ou fizesse algo que fez no passado. Então eles foram cuidar das plantas juntos. Ethan pensa que até parece que ele disse isso tudo. O príncipe herdeiro é bem diferente do que parece. Doroteia solta arzinho pelo nariz, mas não se aguenta e acaba caindo na gargalhada. Ela se desculpa. É só que ela nunca pensou que eles dois se dariam bem.
e diz que aquelas roupas ficaram bem no Ethan. Ethan agradece. Então ela pergunta como o rei se sente. A memória dele está começando a voltar? Rei diz não ter certeza. Ele ainda não se lembra de muita coisa. Dorothea diz que, no entanto, parece que ele ainda se lembra de como cuidar do jardim. Rei diz achar que isso é algo que ele gostava de fazer. Dorothea pensa a respeito dessas palavras e se pergunta a respeito dos deveres dele ou do Império. Ele pode ter perdido as memórias, mas ele não está curioso sobre o trabalho que fazia antes? Rei diz que o Ethan já lhe contou muito sobre isso. Dorothea diz que não foi isso que ela quis dizer. Ela estava perguntando se ele pensou em cumprir os deveres como príncipe herdeiro ou retomar a posição que ocupava. Rei se desculpa, mas diz gostar mais de trabalhar no jardim. Além do que, ele ouviu que ela está fazendo um trabalho muito bem. Todo mundo dizia que ela era melhor que ele. Então ele acha que ela se daria melhor como imperatriz. Mas com a aura sombria, Dorothea chama ele de príncipe herdeiro Raymond. E informa que ela é apenas a substituta temporária. Raymond argumenta que no estado atual dele, eles não sabem quando ele poderá cumprir seus deveres como príncipe herdeiro. Dorothea diz que ele pode aprender e se acostumar com isso. Ele foi bem até agora, então ela tem certeza que ele consegue. Rei diz que o Bera precisa de um monarca competente como ela, mas ela diz que não é competente. Tem coisas que só ele pode fazer como príncipe herdeiro. Mas Rei grita para ela parar. Ele não quer que ela o chame de príncipe herdeiro. Se ela também o chamar assim, então quem chamará ele pelo nome? Dorothea diz que o nome dele não está aí para ser usado. Ele deve ser registrado para a história. Mas Rei diz que quer que eles estejam próximos o suficiente para se chamarem carinhosamente pelo nome. Ele não quer que seu nome seja usado apenas por estranhos que apenas o julgam com base em seus padrões. Dorothea diz que nem sempre ele pode conseguir o que quer na vida. Rei diz que isso pode ser verdade, mas ele pode viver tentando o seu melhor para conseguir as coisas que quer na vida. Se tremendo, Dorothea pergunta se ele acha que pode conseguir tudo sozinho com esforço. Ele acha que as pessoas de fora do palácio podem se tornar príncipes herdeiros apenas se esforçando? Rei pergunta se então é por isso que ela quer permanecer como princesa. Se ela tivesse o direito de se tornar imperatriz, ela se tornaria? Se tremendo, ela diz achar que... Mas antes de terminar a frase, vira a cabeça, tentando tirar esses pensamentos da mente. E então vai embora. Rei fica meio triste vendo ela partir, enquanto Ethan vai atrás dela. Dorothea pergunta ao Ethan se ele pedirá um ladrão para vigiar a casa dele, o que deixa Ethan confuso. Então, com lágrimas nos olhos, ela diz que um ladrão que cometeu um crime no passado não deveria ser capaz de cometer o mesmo crime. Se essa tivesse sido a primeira vida deles, se eles tivessem vivido felizes sem esse conhecimento, não teriam que lidar com esse conflito. Ethan envolve ela em um abraço, enquanto diz que eles podem viver assim porque essa é a segunda vida deles. Ela pode parar se isso for muito difícil para ela. Contanto que eles estejam felizes, é o suficiente. Ele pensa que isso é culpa dele. Se ele soubesse que isso torturaria tanto ela, ele nunca teria concordado com esse plano ridículo. Se ela mais uma vez escolher a morte devido ao peso de sua vida, haverá algo que ele possa fazer para evitar isso dessa vez? Ele então pede para ela fazer o que o seu coração desejar. Em outro lugar, Nerel está recebendo a informação de que o Raymond caiu do cavalo e machucou a cabeça, mas recuperou a consciência imediatamente. Com um sorriso no rosto, Nerel diz que nunca pensou que ouviria algo assim. O Sevton diz que, no entanto, o Raymond pode não ter se recuperado completamente ainda, pois a Dorothea está lidando com os deveres dele. Nerel diz que não tem muito que ela possa fazer quando tem um relacionamento tenso com os nobres, mas não machuca ter cuidado.
Ele então manda enviar um presente de consolação para o Bera, pois afinal, o príncipe herdeiro deveria ser consolado por seu ferimento. Além disso, Nerel tem certeza que o Raymond vai se arrepender de ter sobrevivido àquela queda mais tarde. Já faz algum tempo que a família Fred está fraca, e agora Carnon depende do seu espírito de luz abatido para usar a coroa. Além disso, todo mundo sabe que o velho não tem muita força sobrando. Não tem ninguém que apoie o império caindo em ruínas. É por isso que eles devem construir um império novo e mais poderoso. Então manda o homem ficar de olho em Bera. Dando uma risada maligna, Nerel diz que tudo está progredindo suavemente. Um livro com a capa preta e detalhes dourados está sobre a mesa. Ethan pega o livro. Aquele livro antigo é o único tomo do mundo que detalha a pesquisa sobre os espíritos. Em sua vida anterior, Julia foi a primeira a encontrar isso. E isso levou à descoberta da pedra espiritual. Para lidar com o espírito da luz com mais habilidade, Ethan encontrou o livro nessa vida e tem se agarrado a ele desde então. Mas o livro contém muitas histórias não verificadas. Mas a coisa mais notável do livro é que a doença do Carnon tem origem no espírito da luz. A razão pela qual tantos milanês morrem de tumores malignos é porque a força vital do espírito da luz consome os nutrientes do corpo, tornando propenso a tumores. É por isso que, assim como a família Fred precisa do espírito da luz para evitar ser engolida pela escuridão, a família Milanê precisa do espírito das trevas para suprimir a força vital do espírito da luz. Mas a família Fred perdeu o poder, então não tem como tratar o tumor do Carnon. Claro, tem o Theon, mas atualmente ele não pode manejar o espírito das trevas com habilidade. Se o Ethan descuidadamente sugerir que o Theon trate o Carnon, há uma chance de que ambos morram. É esse o nível de perigo que pode haver quando os espíritos interagem entre si. Talvez houvesse uma chance se eles tivessem treinado juntos desde pequenos. Honestamente, Ethan não se importa com nenhum deles. Mas se por acaso ele puder aliviar a carga da Dorothea com isso... De repente, batidas na porta são ouvidas, e Ethan guarda o livro. Seu irmão entra no quarto, com a garrafa de bebida na mão, gritando que estava chamando Ethan e perguntando por que ele não saiu. Olhando para a bebida, Ethan percebe que seu irmão está nisso de novo. Assim ele pergunta o que foi. E Jonathan questiona se é verdade que o príncipe herdeiro chamou ele ao palácio. Ethan se pergunta se seu irmão ouviu falar disso. E diz que o assistente do príncipe está ocupado no momento. Então o rei chamou Ethan para ajudá-lo temporariamente. Jonathan pergunta por que ele? Por acaso Ethan dormiu com Raymond? Ethan só consegue se perguntar como Jonathan só pensa nisso. Cutucando Ethan, Jonathan pede que ele lhe conte como enganou o príncipe. Mas talvez ele não possa revelar o segredo, já que esconder coisas é a única coisa que o Ethan sabe fazer. Ou Ethan realmente levou o príncipe e a princesa para a cama juntos. Mas Ethan simplesmente arranca a garrafa da mão dele e a joga no chão, quebrando ela. Depois se aproxima do irmão e, com tom ameaçador, diz que o Jonathan pode insultar ele, mas ele não vai tolerar que insulte a princesa. Ethan pede que o Jonathan não faça ele se arrepender de ter o salvado. Jonathan diz que já teve o suficiente disso e parte para cima do Ethan. Mas Ethan facilmente coloca o irmão em seu lugar, o chão. Depois pergunta se o Jonathan o odeia tanto assim, o que rapidamente Jonathan confirma, pois as pessoas sempre comparam ele com o Ethan desde que o Ethan apareceu. Por que ele tem que tolerar o Bi, que não é tão bom quanto o Ethan? Como o Ethan usa ser um estorvo na vida dele?
Mas com ar sombrio, Ethan pergunta se então ele se sentiu melhor quando bateu, insultou e viu ele sofrendo depois de comer pão com cacos de vidro quando era criança. Jonathan apenas usou ele para aliviar sua raiva, porque senão teria que admitir sua própria insignificância. Jonathan está se tremendo. Talvez de raiva, talvez de medo, ou talvez aquelas palavras simplesmente estejam machucando ele profundamente. Mas ele criou forças para se levantar. E chamando o Ethan de bastardo arrogante, ele desfere um soco no rosto do Ethan, mandando ele sair do seu caminho. Depois disso, ele vai embora. Ethan pensa que se tivesse deixado Jonathan morrer naquela época, ele teria herdado o título de duque e poderia apoiar a princesa como seu parceiro. Ele começa a pegar os cacos de vidro, mas acaba se cortando. Vendo sangue, ele pensa que, no entanto, ele não pode fazer isso. Ele não pode viver assim, se quiser compensar os pecados que cometeu. Ele quer estar orgulhosamente ao lado da princesa nessa vida. Agora, ele simplesmente sente falta dela. Dorothea está pensando no Ethan enquanto olha o colar. Já se passou uma semana inteira e até agora nada dele aparecer no palácio, o que faz ela se perguntar se aconteceu alguma coisa. Ela queria poder visitar ele, mas ela anda tão ocupada ultimamente que mal teve tempo de dormir. Hark tem agido de forma muito suspeita recentemente. Em sua vida passada, apesar da vantagem no mar, Hark atacou das montanhas. Eles chamaram atenção com uma embarcação enorme e enviaram o resto do exército em pequenos navios rio acima, em direção às montanhas. O Bera caiu no caos, incapaz de enfrentar suas forças. Então, para derrotá-los, Dorothea quebrou Dick à frente do exército de Hark e conquistou a vitória. Contudo, o rompimento do Dick fez com que algumas cidades fossem destruídas. Pensando naqueles que morreram sob o pretexto de proteger o Império, faz Dorothea querer diminuir os danos causados dessa vez. Vendo que Hark comprou muitos navios recentemente, parece que eles estão planejando o mesmo ataque de antes. Mas como ela denuncia isso? Não tem evidências suficientes para fazer qualquer afirmação, baseada apenas no fato de que Hark comprou alguns navios. Theon entra trazendo relatório sobre a fronteira de Hark que ela solicitou. Como ela esperava, há mais tropas ao longo da fronteira. E há um relato de que o Marquês Dimitri entregou um grande número de embarcações de pesca para Hark. Dorothea diz que é totalmente possível que o Marquês tenha feito isso. E Theon pergunta se ela acha que o Marquês entregou navios militares para Hark. Dorothea diz que com remodelações inteligentes, embarcações de pesca se tornam militares. Tudo é possível quando se tem dinheiro. Até mesmo no passado, o Marquês Dimitri era atraído pelo poder. Ela pergunta se o imperador também está ciente disso. Ao que Theon responde que pretende relatar a ele essa semana. Além disso, tem algo importante ali. Quando ele ia pegar o papel para mostrar, sem querer, acabou tocando a mão da Dorothea. Rapidamente, ele se afastou, se desculpando. Nisso, o colar acabou caindo, e ele se abaixou para pegar. Só que quando ele tocou, o espírito da luz acabou se ativando, e foi como se um peso tivesse sido tirado dele. Ele se pergunta se isso poderia ser o espírito da luz. Theon diz que agora que ele pensa nisso, ela sempre usa aquele broche. Dorothea diz que o Ethan deu para ela em seu debut, e Theon percebe que a primeira vez que ela conjurou o espírito foi no debut. E se... Dorothea diz que esqueceu de perguntar se ele está bem sem a purificação, já que deve fazer uma semana desde que ele foi purificado. Theon diz que estava planejando
ver o príncipe herdeiro sobre isso amanhã. E Doroteia pensa que, com o rei se sentindo mal, Theon não conseguiu pedir a purificação. Então ela diz que ele sabe que pode pedir a ela. Mas Theon diz que ela também precisa cuidar da saúde. A purificação exige mais força do que ela imagina. Ela pergunta se ainda o deixa desconfortável. Mas ele responde que não é isso. Dorothea então segura a mão dele, enquanto diz que vai ajudá-lo. Se essa for a única maneira dela se redimir pelos erros que cometeu com ele, então ela nunca hesitará em ajudá-lo. Ela diz que talvez não seja muito boa nisso, e pede que ele avise se ficar desconfortável. O poder do Espírito da Luz está fluindo nele. Parece que o peso da morte foi liberado, e ele está sendo preenchido com a força vital da luz. Essa luz é mais forte e brilhante que a do Raymond, e o toque da mão dela faz cócegas nas dele. O coração dele está batendo descontroladamente. E é aí que ele percebe que ainda tem sentimentos por ela. Dorothea pergunta como ele se sente agora. Theon solta a mão dela e, se curvando, agradece. Depois diz que, como já terminou o relatório de hoje, está indo embora. Dorothea pede que ele espere, mas ele vai embora sem nem olhar para trás. Ele está saindo apressado, descompassado. Ele achou que tinha superado os sentimentos que tinha por ela. Então, por que seu coração está acelerado? Mas o Ethan chega ali. Ethan pergunta se o Theon acabou de ver a Dorothea, o que Theon confirma. Depois comenta que o Ethan parece visitar a Dorothea com muita frequência. Ethan responde que não tanto quanto o Theon, já que faz uma semana que ele não vai ali. E pergunta se tem algo mais que o Theon gostaria de dizer. Theon começa a falar sobre o broche que o Ethan deu para Dorothea. Mas, por fim, resolve desconversar e diz que o Ethan pode seguir seu caminho, enquanto começa a ir embora. Ethan se pergunta se o Theon descobriu e pensa que eles precisam ter mais cuidado. Clara, animada, diz que já faz um tempo desde que o Ethan foi ali. Ethan diz que está ali para ver a princesa. E Clara informa que a princesa foi cedo para o quarto, onde ela tem trabalhado ultimamente. Mas parece que a Dorothea não está dormindo. Então Clara está preocupada com ela. Ethan pensa que faz sentido depois do que aconteceu com o rei e agora com o imperador. Clara diz que preparou um leite especial com mel e figos e pergunta se ele poderia levar para Dorothea quando entrar. Ethan fica confuso, mas acaba concordando. Alguém bate na porta e, achando ser a Clara, Dorothea começa a falar sobre os documentos que ela mencionou antes. Só que quando a pessoa fala, ela percebe que não é a Clara. Ethan entra trazendo o leite e o figo, e desesperar não está interrompendo. Rapidamente, Dorothea pula nos braços dele, feliz em vê-lo. Ela diz que sentiu muita falta dele, e ele diz que também sentiu falta dela. Dorothea então pergunta por que ele não veio por uma semana inteira, se aconteceu alguma coisa e o que ele está carregando. Ethan pensa que não podia visitá-la com hematoma no rosto. Mas ele apenas se desculpa, dizendo que demorou um tempo para preparar o presente dela. Dorothea pergunta que presente. Ethan pede que ela se sente primeiro. Dorothea prontamente obedece. E ele diz que primeiro ali está um pouco de leite morno e figos que a Clara preparou para ela. Clara diz que preparou isso porque Dorothea não tem dormido bem ultimamente. Dorothea fica tocada pela preocupação da Clara e diz que vai agradecê-la da próxima vez. Ethan pergunta se tem algo pesando na mente dela. Se for sobre Hark, ele ficaria feliz em discutir com ela. Dorothea diz que tem isso também.
Então o Ethan pergunta se é sobre o T1. Dorothea pergunta se ele se encontrou com o T1. Ethan responde que sentiu que ela usou o poder do espírito. Então pergunta o que aconteceu. Dorothea explica que purificou o espírito do T1, pois ele não fazia isso há uma semana. Ela pergunta se o Ethan não quer que ela purifique o T1. Ethan lhe sabe a dívida que ela carrega no coração. E ele sabe que já enganou o T1 antes também. Mas ele não pode dizer que está completamente bem com isso. Mas então, Dorothea lasca o beijão nele. Depois diz que não haverá nenhum mal-entendido entre eles, porque ela o ama. Ethan diz também confiar nela. O imperador fica sabendo que o Ethan visitou a Dorothea novamente. Ele percebe que o Ethan continua visitando a Dorothea, mesmo com as aulas de piano terem sido interrompidas. Ele achou que eles não se veriam muito depois que a Dorothea assumiu o trabalho do Raymond. Mas o Ethan só vai atrapalhar agora que ele encontrou alguém para a Dorothea se casar. Então ele manda trazerem o Ethan para o escritório dele logo, pois tem algo urgente que o Carnon precisa discutir com ele. Ethan pergunta se ela poderia parar de pensar em trabalho por um tempo, agora que ele está ali. Dorothea se desculpa. Ethan comenta ter ouvido que ela não tem dormido bem ultimamente. Dorothea explica que é a ansiedade mantendo ela acordada. Ele então pergunta o que deixa ela ansiosa. Dorothea explica ter medo de fazer algo ruim de novo. Afinal, as decisões dela influenciam a vida de muitas pessoas. Ela não tem certeza se é uma boa pessoa ou se está fazendo a coisa certa. Ethan diz que ela está fazendo um trabalho incrível. Ele tem certeza de que todos reconhecem o esforço e o bom coração dela. Dorothea pergunta se ele realmente acha isso. Ethan pega os papéis e diz que ali está o presente que ele queria dar a ela. Dorothea pergunta o que é aquilo. Ethan responde que são as cartas que as pessoas escreviam para ela. Ele então começa a ler em voz alta. Uma criança endereçou a carta para a linda princesa e agradeceu pelo livro. Ele já leu o livro 5 vezes e está escrevendo a carta para ela sozinho. Também conquistou o primeiro lugar na corrida. Dorothea pergunta o que foi isso. Ethan responde que é uma carta de uma criança do orfanato. Eles financiaram alguns orfanatos quando estabeleceram um centro de apoio para pessoas com deficiência há alguns anos. Então Dorothea acha que essas cartas são dessas crianças. Uma carta pedia que ela fosse brincar com eles. Outra agradecer pela ajuda, pois graças a ela, eles não precisam passar fome. E uma terceira dizia que queria se tornar uma boa pessoa como a Dorothea. Com um sorriso nos lábios, Dorothea diz que deveria visitá-los algum dia. Ethan diz que não foi apenas o orfanato que enviou cartas. Algumas pessoas do Centro de Apoio à Deficiência, alunos do ensino fundamental, pessoas que perderam suas casas e muito mais. O conteúdo pode ser diferente, mas todas têm uma coisa em comum. Todos estão agradecendo. Dorothea começa a chorar, o que preocupa o Ethan. Ela pergunta como pode dormir depois de ouvir isso. Ethan pensa que não queria fazer ela chorar. Então, ele dá um beijo na testa dela, enquanto diz que ela está saindo muito bem esse tempo todo. Ele espera que ao menos essa noite ela possa se livrar desse fardo e dormir confortavelmente. Clara entra perguntando se a Dorothea está dormindo, mas fica feliz ao ver que eles estão dormindo profundamente. Dorothea acorda com os raios do sol iluminando seu rosto. Ela não se lembra quando caiu no sono, mas já fazia séculos que ela não dormia tão bem. Quando ela se vira, percebe que o Ethan está ali.
Ela acha que eles simplesmente adormeceram assim ontem. Estar juntos até o amanhecer parece algo tão novo. Ela coloca a mão no rosto dele, mas Ethan pega a mão dela e a beija, enquanto dá bom dia. Ela pergunta há quanto tempo ele está acordado e diz que ele deveria ter acordado ela também. Ethan diz que faz pouco tempo e que ele gostou de ver ela dormir. Dorothea comenta que estar juntos assim faz eles parecerem casados. E Ethan concorda. Mas o momento é interrompido por batidas na porta, informando que o imperador está esperando. Dorothea pergunta se é agora, e a pessoa diz que sim. Mas o imperador está perguntando pelo Ethan, não por ela. Dorothea fica confusa com o fato do imperador querer ver o Ethan agora. Já na sala do imperador, Ethan o cumprimenta com uma saudação bem longa. O imperador comenta ter ouvido que o Ethan tem frequentado o palácio recentemente. Ethan percebeu que o Carnon parece estar bem mal. Ele diz que se sua humilde presença pudesse de alguma ajuda à família imperial, ele está preparado para atender qualquer chamado imediatamente. Já Carnon percebeu que o Ethan é exatamente o mesmo de quando ele o conheceu. Ethan não está nervoso nem surpreso, mesmo na presença do imperador. Ele é educado, humilde e nunca tenta passar dos limites, mas é perigoso. Ele ouviu dizer que o Raymond também solicitou a presença do Ethan algumas vezes recentemente. Ter essa criança legítima tão próximo dos dois irmãos da realeza não vai pegar bem para a família dele. Raymond já tem uma noiva prometida. Ele nunca viu o rosto daquela princesa, mas Carnon sabe que o Raymond teria aceitado um casamento sem amor, de forma obediente, como destino de príncipe herdeiro. Mas desde o acidente de cavalo, Raymond tem sido uma confusão. Então eles não podem pressionar o casamento com aquela princesa estrangeira no momento. Nesse caso, só resta Dorothea, que pode acabar se tornando imperatriz. Muitos homens esperam se casar com ela, mas seria ideal se ela se casasse com um príncipe estrangeiro ou fizesse parte da família Fred. Então ele não pode permitir que esses dois continuem se vendo. Carnon pergunta se o Ethan sabe por que foi chamado. Ethan diz acreditar que o Carnon possa estar preocupado que alguém tão inadequado quanto ele esteja se tornando uma figura influente no palácio. O imperador diz que ouviu que ele é próximo da Dorothea. Ethan deve estar ciente que ela está bastante ocupada porque está cuidando do trabalho do príncipe herdeiro no momento. Ethan confirma. Então o imperador pergunta se a intenção do Ethan é usar a Dorothea para subir na escala social. Ethan diz que todos falam que ele foi abençoado com sua aparência para compensar suas origens sujas e que a única razão pela qual ele se aproximou da princesa foi para ganhar poder. Eles acreditam que esse é o único objetivo dele. Mas a única razão pela qual está ao lado da princesa é porque ele a ama. O imperador pergunta se é amor. Ethan deve estar ciente do efeito negativo que a presença dele tem sobre a Dorothea. Mas Ethan diz que não é que ele tem um efeito negativo sobre ela. É só que os outros não gostam de ver eles juntos. Carnon diz que vai direto ao ponto e pergunta se ele vai deixar a Dorothea pelo bem dela. Ethan diz que se esse for o desejo dela, ele vai partir com alegria. Carnon pergunta e se essa for a ordem dele. Ethan diz que é claro que ele não poderia se opor caso fosse banido de Ubera por ordem imperial. Ele pode ser um filho ilegítimo, mas isso não muda o fato de que ele faz parte da família Bronte. O que significa que bani-lo tornar o imperador um inimigo permanente da casa Bronte. O imperador realmente iria correr um risco desses? Carnon diz que ele realmente é inteligente. Então manda o Robert trazer algo. Robert traz um baú. O imperador diz que ali há 1 milhão de blancs, a moeda do local,
e manda o Ethan aceitar. Com essa quantidade, Ethan pode comer, beber e se divertir a vida inteira, que ainda vai sobrar dinheiro. Ou então ele poderia comprar um pequeno nome nobre e fingir ser o chefe. Afinal, o desejo do Ethan não é ser o verdadeiro nobre? Se o Ethan ficar ao lado da Doroteia, nunca escapará do rótulo de filho ilegítimo. Mas com esse valor, ele poderia pagar seu passado e começar uma nova vida. Para isso, tudo o que ele tem que fazer é deixar a Doroteia. Então ele pergunta o que o Ethan diz. Ethan não liga de ser julgado pela sua origem para sempre, pois a razão pela qual ele voltou é porque ele ama ela e quer que ela seja feliz. Então ele diz acreditar que seria melhor usar aquele 1.000.000 de blanks para o povo de Ubera, não para ele. E estalando o dedo, o imperador diz que parece que ele não entende o que está sendo dito. No mesmo instante, 2 guardas entram na sala. Ou melhor, 4 guardas entraram na sala. O imperador diz que isso é um aviso, não um pedido. Então manda o Ethan fazer sua escolha. 1.000.000 de blanks ou a morte? Todas as espadas são apontadas para ele. Vendo como Carnot está tomando medidas tão extremas, parece que ele está totalmente ciente que seu fim está próximo. E está tentando solidificar o poder dos Milanês antes de morrer para garantir o futuro da família imperial. No entanto, ele não tem ideia do que os filhos dele querem. Então, antes de decidir, ele gostaria de fazer uma pergunta. Se o imperador tivesse a mesma escolha, ele deixaria de lado a antiga imperatriz? O imperador tenta falar alguma coisa, mas não consegue. Ele apenas manda o Ethan escolher entre a vida e a morte. Essa é a encruzilhada em que o Ethan está atualmente. E o imperador espera que ele faça a escolha certa. Dorothea está ansiosa, pensando que talvez fosse melhor se ela verificasse as coisas ela mesma, em vez de ficar esperando assim. Mas então, Clara entra desesperada, avisando que algo terrível aconteceu. O Ethan foi banido. Antes, o Ethan disse que era hora de enfrentar o inevitável. Era como se ele também soubesse que em algum momento o Carnon iria separá-los. Então ela implorou que ele não fosse e ficasse ao seu lado. Mas o Ethan disse que estava indo para poder ficar ao lado dela. Então pediu para ela acreditar nele. Dorothea esperava que isso acontecesse, mas foi tudo muito repentino. Clara pergunta se ela está bem, tirando ela de seu transe. Agarrando a Clara, ela diz que precisa ir até o Ethan imediatamente. Então pergunta onde ele está. A lua ilumina o Pacífico Oceano. Alguém anda pela praia e vemos ser o Ethan, que pensa que sabia que isso aconteceria algum dia. Mas teria sido bom ver a Dorothea mais uma vez antes de partir. Mas ele decidiu ir embora, então precisa continuar em frente pelo bem dela. Só que então, montada em um cavalo branco, chega a princesa. Sem perder tempo, ela pula em seus braços, o abraçando com força. Ethan diz que é perigoso para ela pular assim, mas ela apenas pede que ele não vá. Não importa o quanto ela pense sobre isso, ela não pode simplesmente deixar ele ir. Ela vai falar com Carnon, então pede que ele volte. Mas Ethan nega. Eles já tinham previsto que isso aconteceria. Então ele precisa seguir a ordem do imperador por enquanto. Mas Dorothea fica desolada com isso. Ela se desculpa por não conseguir manter sua promessa. Mas Ethan nem sabe que promessa é essa. Até que ele se lembra que ela prometeu que não importava o que acontecesse, ela não deixaria ele sozinho. Abraçando ela, ele diz se sentir da mesma forma, já que ele disse que sempre ficaria ao lado dela. Então ele também se desculpa. Ele só está deixando ela temporariamente para que ele possa ficar ao lado dela mais tarde.
Muita coisa mudou em relação ao passado. A guerra começará em breve, então eles poderiam saber qual estratégia Nerel tem na manga. Mas Dorothea não tem nenhuma influência sobre as forças militares. Além disso, Ita não é um duque, nem um herdeiro como era no passado. E não conseguiu subornar nenhuma fonte. Então Dorothea tem que começar a adquirir poder militar imediatamente, antes da guerra. Dorothea pergunta a respeito dele, e ele diz que vai fazer o que puder por ela. Dorothea pergunta o que ele pode fazer por ela. Ao que Ita responde que reformar o seu caráter, por exemplo. Dorothea fica surpresa. Ita pergunta por que ela está assim. Isso dói, sabia? Tem coisas em que ele pode ajudar. Ela pede para ele tomar cuidado, e ele pede para ela fazer o mesmo. Ela deve ter cuidado especial para não se sobrecarregar e manter a saúde boa. Ela também não deve entrar em situações em que precise usar o espírito da luz. Mas, comovida pela preocupação dele, ela o beija. Depois pergunta se eles se verão novamente em breve. Ethan diz que será um passo à frente e irá esperar por ela. Ele então dá um beijo de despedida na testa dela e diz que até eles se encontrarem novamente. O dia seguinte começou com chuva. O imperador está tossindo. Alguém pergunta por que ele baniu Ita, e ele diz que foi pro bem dela. Aquele homem não vai ajudá-la em nada, e Dorothea também sabe disso. Ela pergunta se foi por isso que o imperador expulsou o Ita, e o imperador responde que o Ita concordou e levou 1 milhão de blancos com ele. Então Dorothea deveria pensar nisso como um acordo mutuamente benéfico. Dorothea pensa que o imperador deu esse dinheiro pro Ita para se sentir melhor, mas agora está dizendo que fez isso por ela. Ele manda ela cuidar de suas responsabilidades. E Dorothea pergunta se tudo que ele faz é por ela, o que prontamente ele concorda. Dorothea então pede que ele deixe ela participar do próximo treinamento militar. Theon está folheando o livro enquanto se pergunta o que exatamente está acontecendo ali. Ele tem certeza de que sentiu o espírito de luz naquela época, mas porque o poder do espírito viria do broche da princesa. Não poderia ter sido a princesa usando seu poder inconscientemente. Aquela sensação do poder das trevas desaparecendo com um simples toque foi uma sensação diferente de quando a princesa ou o rei purificaram ele. E ela diz que era um presente do Ita. Conhecendo ele, ele poderia estar escondendo algo. Rei o cumprimenta calorosamente. Theon pergunta como ele está se sentindo. E Rei responde que, além de não se lembrar de nada, ele está bem. Mas pergunta o que o Theon está fazendo na biblioteca. Theon responde que estava fazendo uma pesquisa sobre os espíritos. E Rei comenta que o Theon disse que ele o purificou com o espírito da luz no passado. Então se desculpa por não poder fazer isso agora. Theon diz que não é culpa do rei, então ele não precisa se desculpar. Mas agora que ele mencionou, tem algo que o Theon gostaria de perguntar a ele. É possível conter um espírito em um objeto? Rei diz não ter certeza, mas duvida que seja possível. Se alguém pudesse imbuir um objeto com o poder de um espírito, isso significa que outros também poderiam usar o poder do espírito. Se isso fosse possível, ele teria compartilhado o poder do espírito com a Dorothea desde o início, sem nem hesitar. Theon achou que o rei tinha perdido todas as memórias, mas esse não parece ser o caso. Então eles perguntam se as memórias do rei estão apenas confusas. Mas então o rei se lembra de já ter ouvido falar de uma joia imbuída com o poder do espírito da luz. Só que Theon lembra que isso desapareceu há 100 anos. Rei diz que talvez alguém tenha isso agora, mas Theon diz que não tem chance. Se o palácio soubesse da existência de uma pedra espiritual, teriam procurado por isso. Além disso, se alguém tivesse a pedra, por que esconderia? Se bem que agora que ele parar pra pensar nisso, tinha um espaço dentro do broche, onde algo poderia ser escondido. Então a pedra espiritual
poderia estar dentro daquele broche. Isso explicaria por que a princesa usa o broche em todos os eventos, já que sem a pedra do espírito, ela não seria capaz de conjurar o espírito. O despertar tardio, aquele presente e o broche que ela sempre usa. Tudo isso indica que a princesa tem a pedra do espírito da luz. Então ele se purificou quando tocou o broche, porque a pedra do espírito da luz tem poder bruto. Mas só porque alguém tem a pedra do espírito, não significa que ela possa usar seu poder perfeitamente. A família Fred transmitiu a Pedra das Trevas, mas somente quem tem um contrato com o espírito ou que pode conjurá-lo consegue usar a Pedra do Espírito para ampliar e ressoar seu poder. Somente aqueles que podem manejar o espírito com grande habilidade podem usar a pedra. Então é por isso que ele não conseguiu nem tocar. Mas é possível que a princesa tenha uma habilidade tão forte quando ela acabou de despertar seus poderes? Rei pergunta o que houve, pois o rosto dele se tornou sombrio. Mas Theon apenas diz não ser nada. Já em casa, Theon está ofegante. O poder da pedra espiritual é avassalador, então ele não consegue controlar isso. Ele larga a pedra e fecha a caixa. Assim como ele esperava, não é algo que ele possa simplesmente usar, porque pode manejar o espírito. Ele sabe que não conseguia exercer esse poder ainda. Nesse caso, a Dorothea deve ser um especialista em manejar o espírito. Mas ela só usa o poder da luz em eventos reais. Ela nunca demonstrou um poder tão grande desde seu despertar. É porque ela está sendo cuidadosa com o rei? Mas mais importante, porque ela se escondeu na pedra do espírito. E onde ela obteve uma pedra que desapareceu há mais de 100 anos? Ele tem muitas perguntas e questiona se deveria perguntar para Dorothea diretamente. Alguém bate na porta e pergunta se o Theon está dormindo. Theon pergunta o que foi e a pessoa passa uma carta por baixo da porta, informando que ele recebeu aquilo. Theon pergunta de quem é, mas o servo diz não ter certeza. Uma criança deu para ele, dizendo que foi pedido para entregar ali. Isso irritou ele, então ele considerou jogar fora. Mas ele achou que o Theon deveria ver primeiro e decidir. Theon então pega para olhar, enquanto se pergunta quem teria enviado uma carta a essa hora. Após ler a carta, Theon fica surpreso. A carta diz saber que ele pode manejar o espírito das trevas, e também que ele sofre muito devido à baixa afinidade com o espírito. A pessoa diz imaginar que ele já conhece o método para aumentar a afinidade com o espírito. Então, se ele estiver disposto a correr esse risco, deve trazer a pedra do espírito das trevas para os subúrbios de Lampas na noite da próxima lua cheia. Mas ele deve ir sozinho. Dorothea está vendo o trem dos cavaleiros. Ela está ali parada mais uma vez. De repente, alguém a chama. A pessoa em questão é o Arthur, capitão da Ordem do Esplendor. Ele disse que não tinha ideia de que ela tinha tanta consideração pelos militares. E em resposta, Dorothea diz que ele elogia demais. O capitão então diz que parece que ela tem mais conhecimento militar do que os cavaleiros e generais deles. Então ela deve estar bastante interessada no assunto. Dorothea diz que, afinal, proteger as fronteiras é um trabalho importante para o Império. Arthur diz ser ouvido que ela diz que Hark estava fazendo movimentos suspeitos durante a reunião dos nobres. Então pergunta se ela acredita que uma guerra realmente vai estourar. Dorothea explica que com a saúde do imperador piorando e a memória do príncipe herdeiro falhando, não seria estranho se algo acontecesse. Ela está mantendo todas as possibilidades em mente, incluindo a possibilidade de guerra. Observando a expressão séria dela e sua vontade firme, ele pensa que ela é realmente diferente em comparação com outros nobres. Ela tem uma presença impressionante, apesar de ainda ser jovem. Ela pode ser a candidata perfeita para liderar o exército. Ele diz que, pelo que ouviu falar, a habilidade dela com a espada não fica atrás de qualquer cavaleiro. Então, se ela não se importa, poderia mostrar sua habilidade
para aumentar a moral dos soldados? Dorothea concorda. No pátio de treino, todos estão murmurando. Parece que ela vai duelar com Paul, o cavaleiro mais talentoso dentre todos ali. Eles sabem que o Steph a treinou, mas ainda assim acham que isso será desvantajoso para ela. Honestamente, como uma princesa poderia derrotar um cavaleiro experiente? Paul diz que é uma honra poder duelar com ela, e Dorothea diz que ouviu que ele é bastante habilidoso. Já faz algum tempo que ela não segura uma espada, mas ela espera que ele ataque com o seu melhor. Nesse caso, Paul diz que não vai se conter. As espadas se chocam. Dorothea dá uma investida, mas ele consegue se defender. Ele percebeu que ela é rápida. Ele não vê nenhuma abertura. Esses não são os movimentos de alguém que deu uma pausa no treino. Ela se move como se tivesse treinado por anos a fio. Por fim, a espada é tirada da mão dele, caindo no chão. Para a surpresa de todos, Dorothea venceu. Paul se pergunta como alguém que não é um cavaleiro pode ter tanta força. Em pensar que havia uma lacuna tão grande nas habilidades deles. Dorothea agradece pela ótima partida. E Paul a elogia, dizendo que ela foi incrível. Ele tinha ouvido rumores sobre a grande habilidade dela, mas depois de duelar com ela, ele entende por que o Stephan a elogiou tanto. Dorothea fica surpresa pelo Stephan ter dito isso. Paul diz que o Stephan elogiava com frequência, apesar de ser um homem de poucas palavras. Ela não acredita que o Stephan andou por aí dizendo essas coisas. É um pouco vergonhoso. De qualquer forma, Paul diz ter sido realmente uma honra lutar contra um oponente com habilidades tão incríveis. Os outros cavaleiros também dizem animados que ela é incrível, excepcional, e pedem que ela seja a comandante deles. O capitão manda eles mostrarem adequado respeito a ela. Então os cavaleiros se desculpam sem graça. Agora que Dorothea pensa nisso, ela nunca teve a chance de falar com os cavaleiros em sua vida passada. Ela acha legal poder falar com uma variedade de pessoas. Só seria ainda melhor se o Ito também pudesse estar ali. Ela se pergunta o que ele está fazendo agora. Enquanto isso, no meio da noite, uma figura encapuzada anda pela floresta. É o Theon. Aquele lugar é tão isolado que os caçadores nem passariam por ali. Então ele se pergunta por que pediram para se encontrar ali e quem são eles. As únicas pessoas que sabem que ele pode manter o espírito das trevas é o rei, a Júlia, a Dorothea e a família dele. Ele manteve escondido dos outros. Ainda assim, essa pessoa afirma saber como aumentar a afinidade com o espírito. Isso pode ser uma armadilha, mas ele não tem escolha, pois se ele não consegue aumentar sua afinidade com o espírito, está quase morto. Então, ele terá que apostar sua vida nessa pessoa. De repente, o céu começa a se iluminar com pequenas esferas de luz. O espírito da luz apareceu de repente com uma forte luz. Ito se pergunta se é o rei ou a Dorothea. Mas a gente sabe quem realmente é. Theon pergunta se foi ele quem enviou a carta. E a pessoa confirma com um acenar de cabeça. Tirando o capuz, Theon diz que ele disse que poderia aumentar a afinidade com os espíritos. Somente aqueles que conseguem controlar o poder do espírito podem fazer isso. Mas já faz algum tempo que a maioria dos conjuradores do espírito da luz enfraqueceram. Ainda assim, ele afirma poder controlar o espírito da luz? A pessoa novamente balança a cabeça em afirmação. Theon então pergunta quem ele é. A pessoa estende a mão como se quisesse algo. E entendendo, Theon pega a pedra do espírito das trevas que ele pediu. Rapidamente, ele pega a pedra e pede pro Theon conjurar o espírito. Ele não deve tentar controlar, apenas liberar esse poder. Theon fica receoso.
mas ele pergunta se o Theon não queria controlar o poder do espírito. Theon só precisa ultrapassar esse limite. Ele consegue. Assim, Theon pega a pedra e, liberando seu poder, diz não ter ideia do que ele está tentando conseguir. Mas ele espera que isso funcione, porque eles dois morrerão se isso não acontecer. Envolto em escuridão, Theon se pergunta onde está e o que ele estava fazendo. Ele não se lembra nem quem é mais. Ele simplesmente não sente nada ali. Mas ele se sente tão frio e sozinho que não aguenta mais. Ele então ouve uma voz mandando ele conjurar o espírito, mas não é para tentar controlar. Ele deve apenas liberar esse poder. Assim, ele se lembra que está ali para trabalhar no manejo do espírito das trevas. Ele então aperta a pedra com força, pois ele tem que ultrapassar seu limite. Só que ele não está conseguindo, pois isso é demais. De repente, um forte brilho ilumina a escuridão, e uma mão vem em sua direção, mandando ele não morrer. Theon vai viver. Theon arregala os olhos, e quando vê, está no mundo real. Ele está surpreso, pois agora está se sentindo muito mais leve do que antes. É como se o poder da escuridão que pesou sobre ele por tanto tempo tivesse desaparecido. E ele percebeu que o espírito das trevas ficou mais fraco. Não está fora de controle como antes. Agora, ele pode controlar o poder do espírito. O homem mascarado então resolve partir. Mas Theon pede que ele espere. Ele já descobriu que a figura na sua frente é o Ethan. Tirando a máscara, Ethan diz que o Theon deveria ter fingido que não sabia. E pergunta como Theon descobriu que era ele. Theon responde que ouviu a voz dele na escuridão. E pergunta como ele consegue controlar o espírito. Sem mencionar que o poder que o Ethan tem é forte o suficiente para suprimir o espírito das trevas. Ethan não é um Milanê. Então como? Ethan diz não achar que o Theon precisa saber de tudo isso. Theon conquistou o que queria hoje, então chega de perguntas. Mas Theon ainda pergunta se foi o Ethan quem deu a pedra do espírito para a princesa. Vendo o silêncio do Ethan, Theon percebe que está certo e que o Ethan não deu um mero broche para ela. Agora Theon entende. Se o Ethan tem o poder de manejar livremente o espírito da luz, Dorothea seria capaz de conjurar o espírito somente com a pedra. Mas por que o Ethan não disse à família imperial que tem tal habilidade? Se o imperador soubesse dessa habilidade, ele aceitaria o Ethan, mesmo depois de ter banido ele. Ethan pergunta se o Theon não está um pouco interessado demais nele. Theon diz que todos no palácio sabem que ele foi banido. E Ethan diz que é exatamente por isso que ele não pode revelar que ele é um conjurador de espírito. Pois a princesa deve parecer ser uma conjuradora de espírito pura para os outros. Theon fica em choque com a resposta, mas resolve perguntar mais uma coisa. Por que o Ethan ajudou? Ethan poderia simplesmente ter deixado ele para trás. Ethan diz que, obviamente, é porque ele não quer o Theon perto da princesa sob o pretexto de ser purificado. E Theon fica sem acreditar que foi por isso que o Ethan ajudou. Ethan ainda acrescenta que também precisa fazer boas ações pela princesa. Theon pensa que o Ethan é realmente absurdo. Mas ele pode realmente ser capaz de fazer a princesa feliz. Na verdade, comparado com Ethan, o amor dele pode ter sido apenas uma brincadeira infantil. Ethan diz que vai embora agora. Mas Theon pergunta para onde ele está planejando ir. Já que o Ethan foi banido do reino e o Theon está em dívida com ele, vai ajudar com qualquer coisa que o Ethan precisar. Ethan diz apreciar a oferta, mas ele vai recusar, pois ele ainda tem coisas para cuidar. Theon pergunta tipo o quê?
Ita responde que vai gastar o dinheiro que o imperador deu a ele. Os nobres perguntam se a Dorothea diz que Hark vai começar uma guerra. Mas Hark e o Bera estão em bons termos, então não tem motivo para que eles comecem uma guerra de repente. Dorothea explica que Hark tinha boas relações com algumas famílias nobres que os favoreciam, mas eles têm expressado seu descontentamento recentemente. E nos últimos anos, eles não enviaram o tributo anual que costumavam fazer. O Marquês pergunta se isso não seria explicado pela calma no comércio de trigo. Além disso, a tarifa aduaneira foi aumentada. Dorothea diz que parece que ele está sempre do lado de Hark. Ela ouviu dizer que ele vendeu uma grande quantidade de embarcações para Hark há pouco tempo. Dmitri diz que sim, mas não eram navios militares. Apenas pequenos navios com velas pequenas. Uma transação que ele normalmente fazia com Hark. Dorothea diz que ouviu que as laterais dos navios eram altas e tinham buracos para ver o lado de fora. É quase como se o objetivo desses navios fosse evitar invasões e ataques inimigos. Dmitri levanta, indignado, pois ela está criticando as coisas mais ridículas. Quando o príncipe herdeiro sofreu uma queda do cavalo, o reino de Hark até enviou um presente. Então, eles não deveriam discutir sobre informações tão incertas. As pessoas começam a ficar do lado do Marquês, pois o que ele diz faz sentido. Se eles chegarem a uma conclusão precipitada, acabarão sofrendo danos maiores. Além disso, como poderia haver uma guerra quando o imperador e o príncipe estão mal? Eu não sabia que existia a ética de guerra, onde você só pode atacar se o outro lado estiver bem. Mas ok. Dmitri ainda provoca um pouco mais, dizendo que de onde ele está, parece que é a princesa quem quer uma guerra. Dorothea acabou de ganhar poder, então talvez pense que com uma guerra permitirá que todo esse poder caia em suas mãos. Dorothea dá um sorriso. Ele está tentando isso de novo, fazendo todos confiarem nela e distorcendo suas intenções. Ele não mudou nada. Mas nada disso importa mais. Ela já teve uma segunda chance. Ela aprendeu a amar com aqueles que são preciosos para ela, e também a cuidar e ser gentil com os outros. Viver como uma boa pessoa significa ajudar o mundo. Então ela tem que trabalhar duro e fazer as escolhas certas para seguir o caminho correto. Está tudo bem se os outros forem os mesmos de antes, porque o que importa são as ações e intenções dela. Dorothea diz que parece que ela entendeu mal a intenção dela, pois o que ela quis dizer foi... Mas alguém manda ele ter cuidado com o que fala. Foi o Raymond, que pergunta se ele entende o que está insinuando. Dmitri não entende porque o rei parece tão sério. Ele nunca viu o príncipe herdeiro reagir assim. Parece que ele poderia matar alguém. O Marquês então se desculpa, mas diz que é só que a princesa tem cuidado do trabalho do rei recentemente. Então parece que ela poderia estar assumindo mais poder. Rei diz que não é uma questão de poder. Ele não está se sentindo bem, então pediu pessoalmente para ela ajudá-lo. Dmitri diz que agora que o rei pode se movimentar, dá para desconfiar se ela está mesmo ajudando ele. Carnot estava preocupado que a reputação da família fosse prejudicada. Então ele manteve a perda de memória do rei em segredo de todos. Com os nobres no escuro sobre a condição do rei, eles provavelmente acham que a Dorothea está continuando a fazer o trabalho do rei como uma tentativa de tomar o poder. O imperador então se pronuncia, pedindo para o Marquês não desperdiçar o tempo deles com esse debate sem sentido, pois eles têm um assunto mais urgente em mãos. O Marquês então se desculpa. Assim, o imperador encerra a reunião e vai embora. Mas ele está se sentindo nauseado, logo agora que tem tanta gente por perto. Só que ele acaba não resistindo e desmaia ali mesmo.
O servo informa que o imperador não poderá cumprir seus deveres por enquanto, então eles terão que substituí-lo. Rei pergunta há quanto tempo o estado do imperador está assim. Ao que o servo responde já fazia algum tempo. Mas o imperador proibiu que ele contasse a qualquer pessoa. Rei não fazia ideia de que o imperador estava em estado tão crítico. Se ele soubesse, não estaria agindo assim. O servo diz para o príncipe que ele deve estar preparado para o pior. Ele pode se tornar imperador em breve. Rei diz não ter suas memórias, então ele não pode fazer isso. Assim, ele sai correndo de lá. O servo pergunta se deveria ir atrás dele, mas Doroteia nega e pede que ele deixe o rei em paz, pois o rei precisa de um tempo para si. Alguém diz para Doroteia que ouve as notícias de que o estado do imperador se deteriorou. Ela diz que é por isso que o rei assumirá suas funções. Então Theon precisa ajudar o príncipe herdeiro de agora em diante. Theon concorda. Ela explica que, de acordo com o médico, o imperador tem um tumor, então é impossível tratá-lo. Isso também significa que o rei se tornará o imperador em breve. Ela tem certeza de que o Theon entende o que isso significa. Se Hak souber disso, Nerel certamente aproveitará essa oportunidade, pois o status do rei não chega aos pés em comparação com o status do imperador. No momento em que o império mais forte trocar a pessoa no lugar mais alto do poder, o imperador, potencialmente haverá uma luta por poder. E não é só com Hak que eles deveriam se preocupar. Eles precisam proteger o rei até que a posição dele esteja garantida. Theon diz concordar com tudo que ela diz. Mas primeiro, ele acredita poder ajudar com a doença do imperador. Ele diz isso mostrando seu poder. Surpresa, Dorothea pergunta como ele conseguiu isso. O tumor do imperador é consequência do uso do poder da luz. Então, somente aqueles que podem manejar o espírito das trevas podem tratá-lo. O tumor do Carnon se espalhou tanto que provavelmente só o Theon pode retardar. Mas pelo menos eles ganharão algum tempo com isso. Dorothea pergunta se ele pode usar o espírito à vontade agora. Mas Theon diz que o Ita deu o poder do espírito a ela. Dorothea tenta explicar, mas ele diz que ela não precisa ficar tão nervosa. Theon não ouviu todos os detalhes, mas Ita ajudou quando deixou Lampas. É por isso que agora ele pode manejar o espírito das trevas, o que deixa Dorothea surpresa. Ela está feliz que o Theon agora pode usar o espírito. Ela achava que o Ita odiava o Theon, mas ela acha que ele está mudando um passo de cada vez. Dorothea então pergunta como o Ita estava, ao que Theon responde que ele parecia bem dedicado a ela, e informa que ele voltará em breve. Dorothea diz acreditar nisso também. Já na horta, Rei está sentado em um cantinho. Ele viveu complacentemente à sombra do seu pai até agora. Mesmo que ele fosse um pouco inadequado, ele sempre podia se esconder atrás dele. Mas ele nunca teve a coragem para desafiá-lo, nem a confiança para herdar seu trono. Só que ele realmente não quer se tornar um imperador. Ele não tem o desejo de se casar com alguém que ele não conhece. E não quer se afastar da Dorothy, sua única família restante. Ele não quer viver uma vida que foi decidida por outra pessoa. Como que o pai nunca reconheceu a Dorothy? Ela é muito mais inteligente, mais louvável e mais séria sobre assuntos de Estado do que ele. Ele deveria ter ido mais longe do que simplesmente fingir que perdeu sua memória. Mas, de repente, Dorothea aparece ali. Surpreso, Rei pergunta como ela sabia que ele estava ali. E Dorothea pergunta onde mais ele estaria. Se senta ao lado dele, ela pergunta se ele já resolveu seus sentimentos. Rei diz realmente não querer se tornar um imperador, e Dorothea diz saber. Emocionado, Rei pergunta se então ela pode ser a imperatriz em vez disso. Mas Dorothea diz que não foi isso que ela quis dizer. Rei perguntou a ela uma vez se eles não podiam simplesmente trabalhar duro para conquistar o que querem na vida.
Honestamente, isso deixou ela bastante irritada na hora, porque ela nunca tinha se rendido ao seu destino. Ela estava sempre correndo atrás das coisas que queria, tentando colocar as mãos nelas e as desejando. Mas em algum momento, ela percebeu que não tinha conseguido segurar nada. Olhando para trás, ela percebeu que o esforço por si só não significa que você ganhará algo. Essa é a triste verdade. Como ele disse, se ela tivesse o direito, se tornaria imperatriz. Mas primeiro, ele tem que assumir a responsabilidade por suas ações. Esforço que não é apoiado por responsabilidade não lhe fará bem. Ah, sua querida irmãzinha Dorothy, sempre tão sábia e boa, mas é tarde demais. Se ela soubesse o que ele estava fazendo para entregar a coroa a ela, ainda estaria olhando para ele assim? Por fim, ele diz que vai tentar. Nerel está perguntando se então é verdade que o estado do Carnon está se deteriorando. O que um homem encapuzado confirma. Nerel pergunta com o que ele foi diagnosticado. E o homem diz acreditar que seja um tumor, algo comum na família Milanê. A doença do imperador está piorando, e o príncipe herdeiro não pode cumprir seus deveres devido à sua amnésia. Nerel pensa que isso significa que o Palácio Imperial de Ubera está basicamente vazio agora. Dorothy pode ser um pouco inteligente, mas ele duvida que ela conseguiria lidar com um ataque surpresa. Ele então diz para eles levarem o plano adiante. Se esse plano der certo, ele vai recompensar grandemente o homem. Afinal, tudo isso foi possível com a cooperação dele. Nerel não é frio como o imperador moribundo, e a pessoa agradece. Eu estou achando que essa pessoa é o Ethan. E vocês? Em Seretian, Steph está pensando que já faz tempo que ele não vai ali. Ele passou muitos anos com a princesa ali. Ela era muito pequena naquela época. Rei mandou ele liderar uma força até lá e inspecionar a fronteira. O imperador está em uma condição crítica, então eles não podem enviar muitas tropas com ele. Mas a Casa Fred fornecerá mais tropas. Então Stefan deve ir e defender a fronteira. Vendo Dorothy concordar silenciosamente com a cabeça, Stefan sorri e diz que como ele desejar. Dorothy já é forte o suficiente para apoiar o príncipe herdeiro. Ele deve mostrar a ela sua determinação também. Vendo uma carta junto de um leão de pelúcia, ele se lembra de quando a Clara foi até ele, dizendo que ouviu que ele iria partir. Ela sabia que não ia ajudar muito, mas ela fez aquele leãozinho com ele em mente. Aquele leão guerreiro sempre protegerá ele. Steph foi pegar o leão, mas ao invés disso, segurou as mãos dela e prometeu que voltaria. Não importa o que aconteça, ele irá retornar para o lado dela. Então, da próxima vez que ele estiver ao lado dela, ele gostaria de fazer isso como marido dela. A resposta dela veio em formato de beijo. E com um enorme sorriso, ela diz que iria esperá-lo, não importa quanto tempo leve. Então ele deve voltar em segurança. Seu cavaleiro. Assim, ele beija o leãozinho. Mas também tem a carta que a Dorothy deu para ele ler quando chegasse ali. Mas antes que ele consiga ler, um homem aparece por ali dizendo, fazendo um bom tempo, que eles não se veem. Os pais dele souberam que o imperador está em estado crítico e imediatamente se dirigiram para Lampas. Então eles devem ter se desencontrado na estrada. De qualquer forma, ele pede que Stefan venha por ali, pois ele irá mostrar onde são soldados. Quando eles chegam na área de treino, eles não podem deixar de se perguntar se esses são soldados protegendo a fronteira. A moral está no fundo do poço. Eles não têm energia e nem são tantos. O outro guarda pergunta para o homem se ele não recebeu a notificação do palácio para fortalecer a segurança da fronteira. Mas o homem pergunta se eles não foram para lá exatamente para fortalecer a fronteira. Para começar,
não tem muitos soldados em Seretia. Então eles nem têm mão de obra para manter a paz naquelas terras. Além disso, eles preferem manter uma relação amigável com Hark através da diplomacia, em vez de ter relação militar hostil com eles. O guarda pergunta se ele não percebeu que eles podem estar à beira da guerra com Hark. Então ele tenta dizer que eles não são o suficiente, por isso precisam da cooperação de Seretia. Mas Stefan levanta a mão, pedindo para ele parar, pois eles é que deveriam estar dizendo isso, como um lorde da fronteira. O homem pergunta se o Stefan tem alguma ideia dos fundos necessários para manter uma força militar. Mas Stefan apenas pergunta com que frequência os soldados treinam, obtendo como resposta que talvez 2 vezes ao ano. É um problema que eles não estão vigiando as fronteiras, mas houve um longo período de paz para eles. Então Stefan apenas diz que, por enquanto, gostaria de ver o muro da fronteira e os soldados. O homem diz que tudo bem, mas como Stefan percorreu um longo caminho, ele pode descansar hoje e amanhã. O que prontamente Stefan nega. Ele quer ver agora. Já nos muros, o guarda pergunta se Stefan viu os soldados de Seretia. E zoa dizendo que é um alívio saber que eles tocam bateria. Os soldados ali não são completamente inúteis, mas eles são notavelmente menos qualificados que os do palácio. Essa é a linha de frente que deve ser defendida primeiro se o inimigo atacar. Então ele não tem certeza se podem deixar a fronteira para eles. De repente, um barulho é ouvido, e os guardas perguntam quem está ali, e pedem que ele se mostre. O guarda pergunta se não é um animal selvagem. O barulho continua. O arqueiro, mesmo tremendo, continua a apontar o arco na direção do som. Olhos vermelhos então surgem em meio à escuridão, e o arqueiro lança a flecha. Stefan grita para ele não fazer isso, mas já é tarde demais. Eles acertaram. No palácio, Dmitri está dizendo não acreditar que soldados de Ubera atacaram cidadãos de Hark. Um passo errado e uma guerra poderia começar. Então ele sugere que eles admitam o erro e forneçam a Hark a compensação que eles pediram. O imperador está em uma situação crítica. Então eles não podem se dar ao luxo de uma guerra. As pessoas concordam com o Marquês que eles têm que evitar a guerra a todo custo. Mas não importa o quanto a Dorothea pense nisso, algo parece estranho. Ela pode ver o mercador sendo abatido pela flecha de um guarda por vagar perto da fronteira de Seretia, no meio da noite. Mas é possível que Nerel apareça na fronteira de Seretia em um dia para exigir indenização? E com a multidão de soldados atrás dele? Não é possível ir de Hark a Ubera em um dia, o que significa que Nerel chegou cedo para travar a guerra. Então é provável que a morte do mercador tenha sido simplesmente uma história criada para justificar uma guerra. Além do que, ele pode nem ter sido um mercador. É extremamente provável que ele fosse um dos guardas do Nerel. Se der a compensação a eles, problemas semelhantes continuarão surgindo. Por outro lado, se não derem a eles, isso desencadeará uma guerra. Dmitri diz que esse é um problema urgente, então eles devem enviar o dinheiro agora. Mas então o rei pergunta se nenhum deles acha que isso é um disfarce para algo além da compensação. É verdade que foi culpa deles a morte de um comerciante de Hark. Mas Hark não pediu indenização com uma carta, e sim com um exército na fronteira do Império. Nenhum deles acha isso estranho? Dorothea fica impressionada com o rei. Mas então, a porta é aberta, e o imperador entra falando que eles não podem ceder ao pedido de Hark. Ele manda dizerem a Hark que eles não concordam com nenhum dos termos da proposta deles. Dmitri tenta argumentar, dizendo que se eles não aceitarem o pedido, uma guerra começará. Nesse caso, quem vai liderar o exército?
Dorothy então diz que ela vai, o que deixa Rei desesperado. O imperador pergunta se tem algo que ela precisa, e Dorothy informa que só precisa de 3 cavaleiros e seus soldados. Isso será o suficiente. Depois, Rei pergunta por que ela faria isso. É muito perigoso para ela ir, pois se uma guerra realmente estourar, ela estará na linha de frente. Há muitos cavaleiros, então por que ela tem que ir? Dorothy explica que já que o próprio Nerel foi até ali, alguém da família imperial eventualmente teria que ir. Coloca a mão no ombro dele, ela diz que eles não sabem quando o imperador irá falecer. Então o rei deveria ficar ao lado dele para isso. Rei protege o coração de Ubera, e ela protege as fronteiras. Ele tem que se lembrar que prometeu a ela assumir a responsabilidade. Então, ela dá um forte abraço nele, enquanto pede que ele não se preocupe, pois ela irá voltar em segurança. Essa é a primeira vez que a Dorothy abraça ele, mas a possibilidade de que essa também possa ser a última vez faz com que seja ainda mais difícil deixar ir. Todo choroso, ele diz que isso faz parecer que ele realmente não vai ver ela mais. E Dorothy apenas o afasta, pois isso é melodrama demais para ela. Ela vai agora, mas pede que ele cuide do palácio. Rei pede que ela espere, pois ele tem algo para dizer. Na verdade, ele... Mas Dorothy o impede de falar, e diz para ele recuperar as memórias quando ela voltar. Se ele estivesse fazendo de bobo e mantendo esse teatrinho de amnésia, ela jura que não vai deixar passar. E assim ela vai embora. Nesse momento, Rei percebeu que então ela sabia o tempo todo. Ele realmente não consegue enganá-la. No dia seguinte, Ubera se recusou a enviar compensação e Nerel atacou Seretia como se eles estivessem esperando para fazer isso. Os muros de Seretia, que permaneceram fortes por centenas de anos, mal conseguiam se manter. Steph entra em uma sala, procurando pelo Jonathan. Ele quer saber por que o Jonathan está ali em vez de liderar os homens na muralha. Jonathan pergunta o que faz o Steph pensar que ele pode fazer qualquer coisa lá fora, já que ele não é um soldado. Mas não é isso que importa agora. Parece que a mina de ouro está colapsando. E Steph tem alguma ideia de quanto isso vale? Aquela mina é muito mais valiosa do que os poucos mil soldados por aí. O outro guarda fica indignado, pois como Jonathan pode dizer isso sobre pessoas que colocam suas vidas em risco por Ubera? Um homem diz que, de acordo com o relatório, 500 mil tropas estão vindo de Hark para lá. Então mesmo, se todos os fazendeiros tivessem pegado os ancinhos, eles mal teriam 20 mil pessoas. Além disso, eles não têm ideia de quando o exército imperial ou os reforços da Casa Fred chegarão. Jonathan diz para, por agora, eles cuidarem do que podem. Seja a mina ou a mansão, eles precisam salvar algo. Seretia já está perdida. Então eles podem desistir e recuar. Ou melhor ainda, se render. Nesse momento, Stefan saca sua espada, informando que não haverá retirada nem rendição. Essa é a linha de frente de Ubera, e as pessoas estão lá fora lutando para protegê-la. Se eles se renderem agora, a próxima fortaleza também não resistirá. Jonathan diz que isso é responsabilidade deles, e não tem nada a ver com ele. Mas nesse momento, a espada do Stefan vai em direção a ele, parando muito próximo do seu rosto. Stefan diz que então eles podem todos fugir, pois os soldados e ele protegerão aquelas terras. Rapidamente, todos fogem dali. O guarda diz que foi muito gratificante ver isso. Mas será que eles realmente ficarão bem sozinhos? Stefan diz que eles têm que rezar para que sim. E vemos seu guardião protetor em seu bolso.
Depois que todos os nobres de Seretia fugiram, o ataque de Hark tornou-se ainda mais implacável. Nerel percebeu que então era verdade que o Stefan estava em Seretia. Esse ataque deveria ter sido suficiente para derrotá-los, mas Stefan realmente é um oponente formidável. A pessoa encapuzada pede que ele não se preocupe, já que esse lugar não é o verdadeiro alvo, de qualquer forma. Ele então tira o capuz, revelando ser o Ethan, o que já era esperado. 2 meses antes, na residência do Marquês Dimitri, Ethan estava tocando seu violino. Ao final da apresentação, ele olhou para alguém com um sorriso no rosto. Brielle, a secretária de finanças de Hark, começou a aplaudir, pois a apresentação dele foi tão espetacular quanto ela tinha ouvido. Ela disse para o Dimitri que o Ethan é muito renomado, então ela queria ouvir ele tocar pelo menos uma vez. E agora que ouviu, ela pode falar que foi muito mais bonito do que imaginava. Dimitri diz que a habilidade musical do Ethan é provavelmente a melhor de todo o Império. Ethan agradeceu pelos elogios. Ele estava apenas passando pela residência do Marquês, mas foi uma honra poder tocar para ela também. Brielle diz que a honra é toda dela. Depois de ouvir que ele iria ali, foi ela quem o importunou para uma apresentação. Agora ela entende por que a Mônica elogiou tanto ele. Ele diz estar honrado que ela tenha gostado, mas pensa que é claro que foi assim, pois todo o plano dele foi traçado para que ele pudesse conhecê-la. Há alguns dias, entre o Rio Sul e a fronteira de Hark, alguém se aproximou do Ethan. Foi a Mônica, se desculpando por ter demorado tanto. Ethan disse que estava tudo bem, e ela disse que ouviu que ele foi banido de Lampas. Ele disse que precisava da ajuda dela, então ela pergunta o que pode fazer por ele. Ethan começa agradecendo por ela apoiá-lo de braços abertos, apesar de não terem se visto desde aquele dia. Mas Mônica diz ser aquela que deveria agradecer, pois se ele não tivesse recusado ela, ela teria continuado a evitar seus problemas se casando com outra pessoa. Mas agora ela percebeu que pode realizar seus sonhos sozinha. Ethan pergunta sobre o sonho dela, e ela diz que sempre quis começar seu próprio negócio, algo que ela nunca pensou que seria capaz de fazer sozinha. Mas quando tentou, sentiu que nada era impossível. Claro que é difícil, mas ela está muito orgulhosa de si mesma. E isso foi tudo graças a ele. Ethan pensa que deve ter sido assim que a Dorothea se sentiu ajudando os outros. Parece incomum e estranho, mas não é ruim. Na verdade, ele se sente bem. Mônica termina dizendo que é por isso que ela quer ajudá-lo o máximo que puder. Ethan agradece, e então pede para ela arranjar um encontro para ele com Nerel. Mônica diz não poder fazer isso diretamente, já que ela terminou o noivado. Mas Brielle adora ela, e é próxima do Nerel. Mônica ouviu de seu pai que a Brielle participará de um jantar com o Marquês Dimitri em breve. Então talvez Ethan possa usá-los para entrar em contato com Nerel. Mônica diz que Brielle amava música tanto quanto Nerel, mas ele não pensou que ela seria tão acolhedora. Brielle perguntou o que trouxe o Ethan ali, e Dimitri diz que estava prestes a perguntar a mesma coisa. Ethan diz saber que o Dimitri tem ouvidos em todo lugar. Então ele acha que o Dimitri sabe como ele foi tratado em Lampas e por que ele foi ali. O imperador insultou ao oferecer dinheiro a ele e ordenar que ele terminasse com a princesa. Além disso, Carnot também tornou impossível que ele entrasse em Lampas novamente. Brielle diz sentir muito com o que aconteceu com ele. Dimitri pensou que o Ethan pode ser bonito, mas um bastardo jamais poderia se casar com alguém da família imperial. Então ele realmente não poderia ter pensado que poderia se casar com a princesa. Se pensou, então ele é verdadeiramente um tolo. Ethan costuma dizer que o motivo pelo qual ele saiu não foi o dinheiro.
Ele fez a escolha porque não aguentava insulto à sua humanidade. Nem foi porque a opção era dinheiro ou morte, né? Dmitri pensa que é melhor ele fingir que está do lado do Ita e usá-lo a seu favor. Então ele diz que o Ita deve ter ficado bem chocado. Mas pergunta por que o Ita foi para lá ao invés de ir para Seretia. Ethan diz que queria sair dali. Seria difícil para ele ser reconhecido em Ubera. Então ele quer ir para algum lugar longe. Ele tem certeza de que o Dmitri também sabe que o relacionamento dele com o irmão é bastante azedo. Ou seja, ele não é bem-vindo em lugar nenhum dentro de Ubera. Então ele estava pensando em ir para Hark. Dmitri acha suspeito o Ethan querer ir para Hark. Mas Brielle diz ter certeza de que o príncipe Nerel receberá ele de braços abertos, já que ele é muito generoso em seu apoio a grandes músicos. Se o Ethan já decidiu, pode ir com ela. Ethan perguntou se ela tinha certeza de que tudo ia ficar bem. E Brielle perguntou por que não. Então Ethan agradeceu. Dmitri, mais receoso, perguntou se realmente vai ficar tudo bem, pois o Ethan teve um relacionamento com a princesa em certo momento. Ethan então bate palmas, e um servo entra trazendo o baú de dinheiro. Ethan diz querer expressar seus agradecimentos ao Marquês Dmitri por essa oportunidade. É claro que ele não quer irritar o imperador, então ele tem fé de que o Marquês irá manter sua partida para Hark em segredo. Ganancioso do jeito que é, o Marquês diz que o Ethan tem sua palavra. Já com Nerel, o príncipe informa que não confiou no Ethan quando ele veio a Hark pela primeira vez. Mas à medida que as informações que o Ethan deu se provaram verdadeiras, Nerel começou a se perguntar por que o Ethan estava entregando essas informações importantes a ele. Ethan diz que seu motivo ainda é o mesmo de quando ele chegou a Hark. Ele quer a oportunidade de se vingar da família imperial de Ubera, que o jogou de lado. Nerel pensa que o Ethan sempre foi um bastardo, mas também alguém com um grande senso de orgulho. Parece que ele ficou bastante chocado com a princesa dando um fora nele. Nerel pergunta se o Ethan ainda se sente da mesma forma, o que Ethan confirma. Nerel diz que ele não joga fora aqueles com talento como Ubera faz. Por 5 dias, eles concentrarão todos os esforços no cerco. Atacar eles com a tenacidade ou sanguessuga grudada para que o exército de Ubera não possa dormir ou pensar direito. Enquanto o exército de Ubera está em caos, eles vão cortar um penhasco baixo para abrir um caminho e atravessar as montanhas em pequenos barcos. Assim, enquanto Ubera concentra sua defesa em Seretia, eles entrarão na capital. E assim, Ubera pertencerá a Hark. Os ataques implacáveis do exército de Hark continuaram dia e noite. Mesmo com as forças da Casa Fred, não foi suficiente para lutar contra Hark. Todos que estavam atrás do muro tinham o mesmo pensamento em suas mentes. Não tem como vencer. A moral dos soldados está por um fio. O guarda então se pergunta se eles deveriam ter se retirado, assim como os nobres. De repente, Stefan se levanta. A mão dele está toda rasgada. O guarda então diz que eles não podem mais enfrentar Hark. Então talvez Stefan devesse ordenar uma retirada, o que prontamente Stefan nega. Ele está esperando o momento certo. O guarda se pergunta o que tem para esperar nessa situação desesperadora. Alguém grita que o exército de Hark trouxe uma catapulta. Se atingir o alvo, o muro certamente cairá. E se o exército de Hark se infiltrar no muro, eles serão exterminados. O guarda implora para Stefan ordenar uma retirada agora. Stefan quer ser responsável pelas mortes de todos os soldados? Mas Stefan diz que ainda não, e manda o guarda apenas esperar. O guarda continua desesperado. Então Stefan pergunta quem ele acha que eles são. Eles são a valente e honrosa Ordem da Luz. Se algum soldado quiser salvar a própria vida,
ele pode fugir agora. Stefan não vai culpar nenhum deles por fazer isso. No entanto, ele jurou da sua vida para proteger aquele lugar, para proteger o Bera. Então, ele protegerá essa terra, mesmo que tenha que fazer isso sozinho. O guarda morde os lábios, mas por fim anima a todos, falando para seguir o Stefan e mostrar ao inimigo que guerreiros à luz nunca se rendem. Assim, todos partem, determinados a matarem os soldados de Hark. Um guarda de Hark avisa o Nerel que o exército de Ubera está saindo através do muro, o que Nerel julga como um ato de puro desespero, já que eles nem são páreos para eles. Alguém pergunta se eles não são páreos para ele. Nerel não acha que está subestimando eles? Um forte brilho ilumina o campo de batalha, e Nerel reconhece aquela voz. Os guardas olham para trás, e Stefan sorri ao ver a pessoa, que agradece a todos por esperarem. Em cima do muro está a Doroteia. Todos os guardas comemoram que o exército imperial chegou. Doroteia diz para o Nerel que já faz um bom tempo que eles não se veem. Desesperado, Nerel pergunta como ela chegou ali tão rápido. Doroteia pergunta se rápido. Na verdade, eles deveriam ter chegado ali antes. Então ela é grata que os soldados ali tenham resistido por tanto tempo. Nerel grita para eles não terem medo, pois mesmo com reforços, o Bera tem menos tropas do que eles. Doroteia diz que o número de tropas não é o que importa. Nerel nunca vai vencer o Bera com ela no comando. Nerel manda seu exército atacar também. Assim a batalha começa. Doroteia então chama o Nerel e pergunta se eles não têm contas a acertar. Nerel pergunta se ela acha que pode vencê-lo. Rapidamente Doroteia ataca ele, e ele consegue se defender por pouco. Ele percebeu que ela não está cedendo nem um pouco. Então ele recua. Usando seu poder, Nerel pergunta se ela sabe a diferença entre ele e ela. Ela pode ter se tornado uma conjuradora de espírito, mas nunca o derrotará. Doroteia pergunta se ele já esqueceu. Assim, ela corta o poder dele e diz que espíritos não são importantes para ela, porque ela é forte mesmo sem um. Mas se ela tiver que usar o espírito, aquilo é tudo que ela precisa para lidar com ele. Nerel fica indignado e se vira, o que faz ela perguntar se ele está fugindo. Fugindo? Nerel pede que ela não faça ele rir. Ela vai ser aquela que fugirá. Afinal, eles têm uma operação totalmente diferente. A essa altura, os soldados já devem ter derrubado o penhasco. Então, se eles ganharam um pouco mais de tempo ali, os navios que prepararam passarão pelas montanhas e se infiltrarão no rio de Ubera. Depois disso, aqueles milaneses arrogantes encontrarão seu fim. Mas então o guarda chega avisando que eles têm problemas. Nerel pergunta o que aconteceu agora, e o guarda pede que ele olhe ali. Nerel olha na direção que foi apontada e fica surpreso, pois tem um incêndio acontecendo bem no caminho para o penhasco. O guarda informa que todos os navios pegaram fogo. E, confuso, Nerel pergunta como isso aconteceu. Então ele vê lá em cima aquele maldito bastardo, o Ethan, segurando uma tocha. Com um sorriso, Ethan diz pro Nerel que ele não deveria confiar nas pessoas tão facilmente. Ethan disse que iria para Hark. Doroteia perguntou por que ele iria tão de repente. Ethan respondeu que porque é como ela disse. Romper uma represa é certamente eficaz para derrotar grandes exércitos, mas eles não podem usar esse método agora. Doroteia concorda, pois as pessoas daquela área teriam que sofrer as consequências. Mesmo que as pessoas sejam evacuadas, sua cidade natal ainda seria destruída. É por isso que eles devem parar Hark em suas próprias terras,
antes que cheguem a Ubera. Dorothea concorda, mas mesmo que ele participe de uma missão de reconhecimento, não conseguirá analisar o movimento de todas essas tropas. Ethan diz que simplesmente fazer o reconhecimento não é o suficiente. Ele pretende se tornar um espião e abordar Nerel. Com um pouco de atuação, Nerel provavelmente aceitará ele, já que homens como ele normalmente não expulsam aqueles que agem por conta própria. Então o Ethan vai fingir que está fornecendo informações sobre Ubera, enquanto na verdade reúne informações sobre Hark. Dorothea diz que não, o que deixa Ethan confuso. Ela tem certeza que esse plano permitirá eles conhecerem as fraquezas de Hark, mas é muito perigoso e ela não quer que ele fique em perigo. Além disso, eles nem têm certeza se funcionará ou não. Ele também é cidadão de Ubera e... Ela continua tentando pensar em desculpas para ele não ir. Ethan saltar pelo nariz diante daquela cena. E segurando a mão dela, pede que ela não se preocupe. Como ela sabe, ele sempre teve jeito para convencer as pessoas com conversa fiada. Ela tem que ter fé e esperar por ele. Ele só precisa que ela faça uma coisa por ele. Escreva uma carta para o Stefan. Assim, Dorothea escreveu para o Stefan dizendo que estava enviando aquilo porque acreditava que ele confiaria nela. Em breve, Hark faria um movimento para poder atacar Ubera. Quando ele visse o espírito da luz na fronteira, deveria se preparar para a guerra. Há uma coisa necessária para que esse plano seja bem sucedido. Um cavaleiro leal que cumprirá silenciosamente até os comandos mais exagerados, sem jamais questionar as palavras do monarca. Dorothea agradeceu ao Stefan, pois ele se saiu bem em mantê-los afastados. E à medida que ela se aproximava gradualmente da fronteira, ela podia sentir o Ethan por perto. E ela tinha certeza que o Ethan também sentiu que ela estava se aproximando constantemente. Não será difícil coordenar o tempo deles, pois mesmo que sejam distantes, não importa, já que eles podem sentir um ao outro. O guarda disse que eles estavam cercados por fogo e pediu por ordens. Stefan gritou que a moral do exército de Hark sofreu um golpe, e agora é a chance deles. Assim, ele manda o seu exército marchar em frente. Nerel está nervoso. Ele não entende como pode perder quando trouxe 500 mil soldados com ele. Mas então ele pensa que não pode simplesmente morrer ali com aqueles soldados inúteis. Assim ele dá a ordem para que eles se retirem de volta para o quartel. Os cavaleiros de nível capitão devem ir com ele, deixando os soldados para trás. Ethan percebeu que então Nerel está apenas levando os capitães e fugindo. Claro, isso não é surpresa alguma. Alguém grita perguntando como ele pode desistir em um momento como esse. Mas usando seu poder, Nerel apenas manda ele calar a boca. Nerel e os capitães estão fugindo em seus cavalos em meio às chamas. Ainda assim, eles estão sendo queimados. Então eles imploram para Nerel usar o poder do espírito para apagar o fogo. Nerel está possesso com a humilhação que o Ethan lhe causou. Então ele decide que tem que fazer o Ethan pagar por traí-lo. De cima do penhasco, Ethan sorri, orgulhoso pelas forças de Ubera terem mudado a maré. Agora ele precisa encontrar a princesa. O plano deu certo, então ela deve estar segura e ilesa. Lá embaixo, Dorothea mata mais um soldado inimigo. Ela então olha para o Ethan com um sorriso no rosto. Eles finalmente se reuniram. Só que então, ambos ficam assustados. Desesperada, Dorothea corre na direção dele, enquanto grita o seu nome. Mas alguém manda ela parar. Nerel está ameaçando o Ethan, coloca a espada em seu pescoço e fala para ela que é hora dela se render. Mas Dorothea simplesmente abaixa a espada, enquanto pergunta
se ele acha que ela vai dar ouvido às ameaças vazias de um rato encurvado. Nerel diz não ter certeza, mas parece que a toda poderosa princesa já baixou a espada. Ela acha que ele teria medo de um país pequeno como Bera a ponto de não conseguir matar o Ita? Dorothea pensa que seria difícil para o Ita escapar dessa situação sozinho, pois ele não é um guerreiro e está exausto. Ser perfurado por uma flecha poderia ser fatal para ele. Mas como ela pode se livrar do Nerel e salvar o Ita? O Nerel pode matar o Ita enquanto ela estiver fora, pedindo uma emboscada para o Stefan. Mas se os soldados recuarem agora, será o fim. Ita acha uma sensação agridoce saber que ela se preocupa tanto com a vida dele. Mas ele não quer que ela se renda por causa dele. Assim, ele segura a espada, aproximando ela de seu pescoço. O espírito da luz começa a ir na direção da Dorothea, o que deixa ela confusa. Com um sorriso, Ethan pede para sua querida tirana se tornar uma monarca sábia dessa vez. Nerel grita para ele não tentar nada, mas já é tarde demais. Ao longe, é possível ouvir fracamente alguém chamando pelo Ethan, mas está tão escuro que ele não pode deixar de se perguntar se morreu. Essa voz familiar. Então vemos Dorothea o chamando. Quando ele desperta, se vê sentado em uma mesa. Ele chama Dorothea de princesa, e ela diz que lá vai ele chamando ela assim de novo. Ela pede que ele se recomponha e levante, pois eles têm que ir para a reunião do Conselho Estadual. Confuso, Ethan diz que não pode ir, já que ele foi banido. Dorothea pergunta que bobagem ele está falando. Se ele não puder ir à sala de reunião, quem pode? Ele é o consorte dela. Ethan foi pro céu e não estava sabendo. Alguém bate umas folhas na mesa, dizendo que isso encerra as coisas. Por enquanto, eles fortaleceram a política de auxílio aos necessitados e aumentaram o orçamento para os suprimentos que fornecerão. Dorothea então pergunta se há alguma objeção. Mas os nobres dizem que é claro que não. É típico dela criar uma política que coloca o povo em primeiro lugar. Então os cidadãos ficarão felizes. Assim, todos começam a aplaudir, enquanto Ita está lá sem entender nada. A princesa é a imperatriz? E todos os nobres parecem ter total fé nela? Isso é completamente diferente da vida anterior deles, quando ela foi chamada de tirana. Agora, todos a respeitam e a elogiam, e ela está implementando políticas benevolentes e louváveis. Ela se tornou a boa e sábia monarca que desejava ser. Mais tarde, Ita e Dorothea estão andando de mãos dadas. Era normal para eles ficarem escondidos em um canto remoto do jardim do palácio. Então ele não acredita que finalmente chegou o dia em que eles podem passear juntos com orgulho. Isso é... Como se completasse seus pensamentos, Dorothea diz que isso é como um sonho. Eles nunca teriam imaginado poder andar no jardim assim antes. Ela tem sido tão feliz ultimamente. Todos acreditam nela como imperatriz. Estão felizes e apoiam ela, enquanto elogiam como uma monarca sábia. Então, ela está muito feliz por ter voltado para uma nova vida. E isso foi tudo graças ao Ita. Ita dá um leve sorriso e, colocando a mão no rosto dela, diz que não. Tudo isso aconteceu pelo esforço dela. Então ele pede que ela não diga as palavras que ele quer ouvir. Porque mesmo que isso seja um sonho, ele não quer manchar as conquistas e reputação dela. Dorothea pergunta o que ele quer dizer. Os nobres que apoiam e seguem ela, as pessoas que elogiam como uma monarca sábia, ele ao lado dela e ela dizendo que estava feliz por causa dos esforços dele. É um sonho tão bom que ele nunca quer acordar. Ele não voltou para sua própria felicidade, pois o objetivo dele é a felicidade dela.
o Bera vencerá a guerra com a morte dele, e a princesa se tornará imperatriz após ser reconhecida por seus esforços de guerra. Ele tem certeza de que ela será lembrada como uma monarca sábia na história. Então o papel dele termina ali. Ele deveria aceitar sua morte, mas... De repente, um forte clarão o envolve. Quando ele olha, vê o espírito da luz ali, perguntando se ele está satisfeito com isso. Ita não entende porque o espírito que não interfere nos assuntos humanos está ali de repente. Ita então responde estar satisfeito, já que a Doroteia pode ser feliz agora. O espírito pergunta se ele diz que ela ficará feliz. Ele realmente pensa assim? Uma imagem da Doroteia, implorando para ele abrir os olhos, aparece na sua frente. Se debulhando em lágrimas, ela pergunta como pode viver sem ele. Então, novamente, o espírito pergunta se o coração dele está satisfeito. Ethan pensa que a Dorothea finalmente encontrou felicidade em sua nova vida. E até o aceitou. Ele não pode pedir mais do que isso. Mas se ele pudesse pedir mais uma última vez, então... Todos estão lá sorridentes e felizes. Mas então, a porta se fecha. Com lágrima nos olhos, Ethan responde que não. Ele quer continuar vivendo com ela. O espírito então sorri. A luz é o poder da vida. E a vida, instintivamente, corre atrás da felicidade. Então o espírito deseja que a bênção da luz esteja sempre com eles dois. A visão do Ethan começa a clarear aos poucos. Tosse, sangue e alguém está chamando por ele. Então, enfim, ele consegue abrir os olhos, se encontrando todo enfaixado em uma cama. A primeira coisa que ele faz é perguntar onde está. Então, ele vê a princesa ali, ao lado da cama dele. Ele pergunta se ela está bem, mas só de ver ele acordado, ela já começa a ficar com vontade de chorar. Ela diz que pensou que ele estivesse morto, então se joga nos braços dele. Ele disse que eles se encontrariam novamente, então fez isso. Ethan percebeu que então isso não é um sonho. Assim, ele se desculpa. Mas Dorothea diz que não é isso que ela quer ouvir. Então, dando um beijo na testa dela, ele diz que sentiu muita falta dela, o que deixa ela felizinha. Ele pergunta se ela não acha que ele melhorou seus hábitos. Isso foi o que aconteceu depois que o Ethan colapsou. Nerel perguntou pro Ethan o que ele fez. Dorothea ficou em choque, apenas parada no mesmo lugar. Depois que o choque inicial passou, veio a raiva. Em um instante, ela estava subindo um morro, e com um único golpe, Nerel foi saqueado até a morte. Tudo o que restou foi o exílio sem vida, e a princesa soluçante que o segurou em seus braços. Então ela percebeu algo. A ferida estava cicatrizando. Ethan não estava morto, apenas inconsciente. O médico declarou que a lâmina não atingiu por pouco as artérias e os nervos. Um ferimento profundo permaneceu no pescoço dele, mas ele ainda estava vivo. Talvez tenha sido graças ao espírito da luz. Joy está dizendo que provavelmente o Ethan não sabe manusear uma espada corretamente, já que não tem nenhuma habilidade nessa área. Então ela acha que todos devem ficar aliviados. A princesa ganhou a batalha, mas a atmosfera estava triste por causa dele. Mas com um enorme sorriso, Ethan diz que ainda assim, ela foi vê-lo assim que ele acordou. Desesperada, Joy tenta negar. Afinal, por que ela iria ali para vê-lo? Dorothea bate na porta, comentando que parece que eles dois se tornaram bem próximos sem que ela soubesse. Joy pergunta se ela falou com o imperador, e ela responde que sim, e que voltará para Lampas amanhã. Isso significa que o imperador reconheceu o papel do Ethan nessa batalha. Então, ele não está mais banido de Lampas.
Estendendo a mão, ela diz para eles voltarem juntos. A volta para Lampas é feita com festa. Todos os cidadãos estão lá para recebê-los, e as pessoas comentam terem ouvido que eles derrotaram 500 mil soldados de Hark com apenas 50 mil tropas. Assim que vira princesa, os soldados de Hark fugiram de medo. Então, ela é o herói de Ubera. Assim, eles começam a dar vivas ao herói vitorioso deles. Vivas a Ubera e vivas a princesa Doroteia. Doroteia se pergunta se a vitória sempre foi uma coisa tão brilhante e feliz. Em sua vida passada, eles conquistaram a vitória contra Hark. Mas antes que pudesse apreciar a vitória, ela foi marcada como uma traidora. E as pessoas olhavam para ela como se ela fosse um monstro, enquanto ela foi executada como tirana em uma guilhotina. Eles apontaram os dedos, repreenderam ela, a insultaram, jogaram pedras e lixo nela. O caminho para a execução parecia ser mais adequado a ela do que um tapete vermelho. Mas agora, tudo é diferente. Ethan disse a ela que todos a amam. Clara recepciona com felicitações pelo retorno seguro. Dando um forte abraço na Doroteia, Clara diz que ela é incrível e pergunta se ela não está machucada. Doroteia diz que não, pois tudo correu bem. Mas então Doroteia repara no Stefan ali e diz para Clara que ela vai descansar. Clara pode falar com Stefan e os outros devem ajudar os cavaleiros com seus pertences. Agora sozinhos, resta apenas o silêncio. Por fim, Clara resolve dizer algo e pergunta se ele se machucou. Stefan diz que não, graças a ela. Mas ela diz não ter feito nada. Mas Stefan diz que é sério. Ele conseguiu voltar ileso graças a ela. Claro, ele acreditava que a princesa viria, mas uma parte dele sempre teve medo. Ele ficou com medo quando viu a condição absurda da fronteira e quando viu o número aparentemente interminável de soldados de Hark avançando na direção deles. Mas toda vez que ele se sentia assim, ele segurava o pequeno amuleto que ela deu a ele para ter coragem e recuperava a força para lutar as batalhas. Ele queria proteger Ubera, pois é lá que ela e aqueles que são preciosos para ele chamam de lar. Então, ele reuniu suas forças para lutar. Ele fez tudo o que pôde para voltar para o lado dela. Se ajoelhando, ele disse que avisou ela antes de sair, que quando ele voltasse para o lado dela, ele queria estar lá como marido dela. Assim, ele abre uma caixinha com alianças e pergunta se ela quer ser a esposa dele. Clara pula nos braços dele, enquanto diz que sim. Doroteia, que estava vendo tudo escondidinha, pensa que funcionou. Mas então Rei a chama e, abraçando ela por trás, diz que é bom ter ela de volta em segurança. Mas então, deitando no ombro dela, ele diz que é sério mesmo. Ele está muito feliz que ela voltou em segurança. Mas ela o afasta, pois todos estão assistindo. Rei fica desanimado, pois ela ainda está fazendo isso mesmo depois de voltar do campo de batalha. Só que Doroteia está achando algo estranho. Carnon não está ali. Mas não teve obituário. Então ela pergunta onde está o imperador. Rei chama ela para irem para um lugar tranquilo primeiro. De acordo com o diagnóstico médico, Carnon pode não passar desse mês. Doroteia pensa que a morte de Carnon já era esperada. Não é como se ela alguma vez tivesse gostado dele. Então por que o coração dela está tão pesado? A propósito, Rei pergunta desde quando ela sabia que ele estava fingindo. Ao que ela responde que desde o início, assim que ele chamou ela de Dorothy. Ele então pergunta se alguma vez ela pensou em se tornar imperatriz. Doroteia diz não saber, mas uma coisa é certa.
Ela não é qualificada. E essa posição não pertence a ela. Rei pergunta por que ele tem as qualificações e ela não. É porque ele é o príncipe herdeiro? Então ela pode ficar com o cargo dele. Mas ela diz que não é hora para brincadeiras. Rei diz que então vai falar honestamente primeiro, mas ela tem que ser honesta também. Ele não quer ser o príncipe herdeiro ou o imperador. Ela tenta falar alguma coisa, mas ele pede que ela escute, pois agora é a vez dele falar. Toda vez que alguém chama ele de príncipe herdeiro, ele tem vontade de vomitar. Às vezes, ele realmente vomita. Surpresa, Dorothea diz que ele nunca falou isso para ela antes. Rei diz que isso é patético. Até o imperador disse que ele era estranho. Ele diz que o rei era o príncipe herdeiro desde criança. Então por que isso incomodava tanto? Carnon perguntou por que ele não pôde aceitar o destino em que nasceu. Um bom destino, por sinal. Mas ele continuava se perguntando por que ele teve que ser o príncipe herdeiro. Há tantas pessoas incríveis, então por que ele? Não importa o quanto ele tentasse, não conseguia ser como Theon. Ele sempre se sentiu como uma peça forçada a entrar no quebra-cabeça errado. Mesmo quando ele olhou para dentro, seu reflexo não parecia o de um príncipe herdeiro, muito menos o de um imperador. Mas ela se parecia com um. Sempre foi ela. Uma vez ela disse que tinha ciúmes dele e que o odiava. Mas a verdade é que ele sentia o mesmo. Toda vez que ele olhava para ela, sentia que a incompetência dele estava sendo provada. Ele vai ser honesto com ela. Ele quer morar em um Mubera em que ela seja o imperador. Ele foi totalmente sincero com ela. E agora ele quer ouvir o que está no coração dela. Dorothea começa perguntando: e se em uma vida passada ela matou ele uma vez? Se ela dissesse que ele morreu pelas mãos dela, ele acreditaria? Confuso, Rei pergunta o que ela quer dizer. Era uma vez uma princesa. Ela era cheia de ciúmes e ganância. No fim, cega pela ganância, ela matou seu próprio irmão e se tornou a imperatriz. Mas ela não parou por aí. Ela governou com tirania como se fosse tão natural quanto respirar. E causou a morte de muitas pessoas. Eventualmente, essa princesa tirana foi executada. Mas de alguma forma, ela conseguiu viver novamente. Então ela pensou consigo mesma que não iria cometer o mesmo erro novamente. E queria viver honestamente nessa vida. Tudo isso é uma tragédia nascida da ganância da princesa. Pois ela não deveria ter se tornado imperatriz, mas desejou o trono. Uma nova vida, uma nova escolha. Ela não quer estragar essa felicidade de novo por causa da ganância. É por isso que ela nunca mais deve se tornar imperatriz. Ela se pergunta o que o rei está pensando. Ele provavelmente deve achar que essa é uma história ridícula. Então deve achar que ela não é adequada para ser imperatriz por ter tais delírios. De qualquer forma, ela sabe que ele não tentará arrastá-la para o trono novamente. Mas quando ela olha, vê que ele está chorando. Ele abraça ela e pergunta se ela tem pensado assim desde que renasceu. Isso é muito triste. Não vai me dizer que ele também voltou para o passado. Ela não entende o que há de tão triste nisso. E pergunta se ele realmente acredita no que ela disse. O que ele concorda. É irrealista, mas já que ela está dizendo, ele acredita. Não há motivo para ela inventar uma mentira. Ah, pelo visto ele não voltou não. Mas ele disse que nunca foi bom em duvidar das pessoas. E é exatamente por isso que ele disse não ser adequado para ser imperador. Dorothea diz que está falando sério. Ela é o tipo de pessoa que poderia matá-lo. Mas Rei diz que é triste que ela diga isso sobre si mesma. E é isso que machuca ele. Ela trabalhou tanto para não repetir o mesmo erro e chegou até ali. A Dorothy que ele conhece não é uma pessoa má.
Quando ela teve a segunda chance, ela poderia ter feito outra escolha. Ela poderia ter se vingado, se livrado dele mais cedo e buscado o trono novamente. Se ela não tivesse encorajado e aconselhado ele, e ele tivesse desistido quando sua primeira colheita não deu certo, ele não teria feito o jardim florescer assim, ou descoberto uma nova rotação de culturas. Então ela é mais qualificada do que qualquer outro. Com os olhos cheios de lágrimas, ela se pergunta se realmente pode ser uma boa imperatriz. Ela então pergunta para ele se ela realmente poderia começar de novo mais uma vez. Ele abraça ela novamente, enquanto diz que se é ela quem está tentando fazer melhor novamente, então definitivamente ela poderia se tornar um imperador melhor do que qualquer outro. Não muito tempo depois, Carnon finalmente concedeu uma audiência a eles. Mesmo que tenha sido uma vitória, a audiência se atrasou muito. Então ela acha que o estado do imperador seja realmente grave. Mas ela não entende porque ele convocou o Ethan também. Para reconhecer e elogiar as contribuições do Ethan? Mesmo assim, não tem motivos para convocá-lo. De repente, Rei aparece por ali. Dorothea pergunta por que ele está saindo dali. Ele conversou com o imperador? Ele responde que sim, e diz para ela entrar rapidamente. Apesar do imperador estar muito doente, sua mente ainda está lúcida. Então o rei tem certeza de que o Carnon ficará feliz em vê-la. Dorothea percebeu que ele está mudando de assunto e diz que vai se lembrar disso. No fim das contas, não era algo com que ela precisasse se preocupar. Assim, ela entra no quarto do imperador, agradecendo por ele ter concedido uma audiência a eles. Carnon comenta que então Dorothea e o Ethan vieram. Disseram a ele que ela desempenhou um papel crucial na derrota de Hark e a parabeniza. Agora, ela está recebendo elogios do pai, que raramente ouviu antes. Mas parece que ele está forçando palavras que não deveriam estar conectadas. Carnon fica triste ao ver que a Dorothea está com aquele olhar novamente. A relação dele com ela sempre foi unilateral. Quando ele fala com ela, ou melhor, quando ele dá ordens a ela, é quando ele recebe uma resposta. Suas respostas geralmente são rebeldes, e ele nunca gostou delas. Era assim que o relacionamento deles era. Na verdade, ele já sabia que todos os presentes que ele enviou para ela nunca foram usados. Eles estão guardados em um depósito, ou então foram dados aos outros, como no caso dos vinhos. Ele pensou que se continuasse enviando presentes, talvez um dia ele pudesse abrir o coração dela. Ele sabia que já tinha perdido o momento certo, mas não podia desistir. Se ele desistisse até disso, seria como se ele estivesse deixando ela ir completamente. Carnon continua a dizer que, já que ela fez uma contribuição tão grande, é justo que receba uma recompensa à altura. Ele pede por um papel e uma caneta, e então começa a escrever algo. A carta basicamente dava autorização para ela se casar com o Ethan. Mas logo após isso, o imperador começou a tossir. Todo ensanguentado, ele diz que ao menos dessa vez espera que ela goste do presente. Alguns dias depois, honras foram concedidas aos cavaleiros e soldados que lutaram bravamente na guerra, enquanto punição foi imposta aos nobres que traíram o Bera. Marquês Dimitri, o primeiro a atracar seu navio em Hark, perdeu o título e teve as terras confiscadas. Muitos outros nobres que fugiram durante o caso enfrentaram consequências semelhantes. Jonathan Bronte, que tentou abandonar seus bens e fugir por causa das contribuições do Ethan, não recebeu uma punição severa. Mas ele perdeu muita confiança. E dizem que os círculos sociais ainda o evitam. Enquanto isso, os cavaleiros que fizeram grandes contribuições... Alguém chama Stephen de Conde. E quando ele olha, vê que é a Clara. Ela brinca com o fato dele ainda estar envergonhado com o título de Conde. E ele diz que ainda não se acostumou com isso. Mas se ela não chamá-lo de Conde, como deveria chamá-lo? Especialmente com aquela medalha brilhante em seu peito.
Mudando de assunto, Esteban pergunta onde a Joy está. E Clara informa que provavelmente está treinando os cavaleiros de classificação inferior. Afinal, ela agora é uma cavaleira de alta classificação. Joy foi promovida a alta cavaleira com uma grande recompensa. E a família Greenwall foi elevada de barão a conde. Quanto ao Ethan, ele recebeu terras cedidas por Hark como reparação de guerra e uma posição real menor. Dorotheia, por princípio, não podia receber terras ou um cargo. Então, em vez disso, recebeu presentes caros. Mas nada disso se compara ao maior presente de todos: o próprio Ethan. Ele diz ter vindo ver ela, já que a cerimônia de premiação acabou. Ela pergunta o que ele trouxe, e ele informa que comprou na loja do Poi, então achou que ela fosse querer comer. Ele sabe que viu ela ontem, mas já estava com saudades. Ela acabou de voltar e já está trabalhando? E se ela adoecer com isso? Segura na mão dele, ela diz que, na verdade, ainda quer ser imperatriz. Ethan pergunta se ela quer se tornar imperatriz de novo. E Dorothea explica que depois que ela voltou da guerra, algo parecia diferente. Ela viu as pessoas rindo, comemorando, transbordando de orgulho apenas por serem cidadãos de Ubera. E o jeito que eles olhavam para ela deixou ela tão emocionada que ela quase chorou. Ela sabe que nem todos os dias serão assim. Haverá fracassos, contratempos, e ela não fará todos felizes. Mas ela quer tentar criar dias assim. Mesmo que as pessoas possam ser felizes e alegres apenas por um dia. Então ela pergunta se ele ficará ao lado dela mais uma vez. Beijando as mãos dela, ele diz que para ele só existe um imperador, e é ela. Seu único governante e mestre. A única mulher a quem ele dedicará sua vida a servir. Então qualquer caminho que ela escolher, ele sempre seguirá. Clara está triste porque é a festa de noivado da Dorotheia, mas ela não consegue nem comprar um vestido novo. Dorothea diz que não tem nada que eles possam fazer. O imperador não está bem e demoraria mais alguns dias para o vestido ficar pronto. Ela e o Ethan decidiram fazer a festa de noivado o mais rápido possível, e o local é o quarto do Carnon. Como eles estão com pressa, a festa será simples. Algumas pessoas próximas e poucos nobres foram convidados para testemunhar o noivado, além da equipe médica para o caso de emergência. Rei diz que será uma cerimônia simples, limitada à troca de alianças, e pergunta se ela não está triste com isso. Mas ela diz que os procedimentos não importam, porque estarem juntos é o mais importante. As grandes portas se abrem, e todos estão bem animados pelo grande dia da Dorotheia. Ela entra usando o mesmo vestido azul que usou no seu debut. Embora seja antigo, ela queria usar algo significativo hoje. Ethan está esperando por ela, e todos estão emocionados. Ethan coloca a aliança no dedo dela. Essa é a primeira vez que sangue ilegítimo é misturado com o da família imperial. Ethan diz que os filhos deles ganharam novamente o forte poder dos espíritos. O que Dorothea concorda, mas diz que também não importa se não for o caso. Não há nada a temer, porque de agora em diante eles enfrentarão qualquer desafio juntos. Assim eles selam a cerimônia com um beijo. Alguém pergunta para o Carnon se ele gostaria de dizer algumas palavras. Carnon deseja que haja luz no futuro desses dois, e diz querer ver a luz dela uma última vez. Ethan dá o consentimento a ela, só que ela percebe que o broche sumiu. Ela deve ter derrubado quando chegou mais cedo, e se pergunta onde ele está. Mas, pelo visto, alguém achou o broche, e foi logo o rei, que diz achar melhor ela mostrar para o imperador, e entrega o broche a ela. Tanto Dorothea quanto Ethan ficam chocados com isso, sem entender como o rei sabia sobre o broche. Perguntam para ela o que está errado,
mas ela diz não ser nada. Ela e o Ita teriam se casado de alguma forma, mas a diferença entre o imperador reconhecer ou não é significativa. Então essa é a recompensa dela por ele ter reconhecido o Ita. Rei está dizendo que é um Milanê, e Dorothea pergunta o que isso quer dizer. Então ele explica que também é um usuário de espíritos. Há quanto tempo ela acha que ele está observando? Dorothea fica pensativa. O motivo pelo qual Theon notou foi porque ele é um usuário de espíritos. Então ele conseguia sentir a energia espiritual da pedra. Pensando bem, Rei também é um usuário de espíritos assim como Theon. E considerando que ele já treinou luta com ela e até a abraçou, isso significa que ele deve saber há muito mais tempo que o Theon. Ela foi enganada por essa cara durante todo esse tempo. Ita está perguntando se o príncipe sabia. Às vezes ele acha que o rei está fingindo ser um idiota alegre. Dorothea pergunta se o rei poderia ter deliberadamente feito sua amnésia parecer atuação. Ethan diz que talvez. Mas mais importante, ela não está cansada? Ela se desculpa por ter trabalhado até a noite do dia do noivado. Ela exagerou. Ele concorda que ela exagerou um pouco hoje. Então, pressionando ela contra a mesa, diz que só por essa noite terá que interromper um pouco o trabalho dela. Assim, eles se beijam. O paletó dele começa a deslizar suavemente, até cair no chão. Agora, eles são noivo um do outro. Ele beija o pescoço dela, morde e até lambe. Ele é dela. E ela também é dele. Ela diz que o ama, o que deixa ele corado. Ele, então, também diz que a ama. A eletricidade formiga nas pontas dos dedos dos pés. A pessoa que confirmou tudo sobre ela, que a amou mesmo quando ela se odiava, se for ele, pode ter tudo dela. Clara está correndo. Ela grita chamando a princesa, que olha em sua direção. Está na hora. O imperador está em estado crítico. Então Dorothea tem que ir rápido. É informado que a princesa está entrando. O imperador está extremamente magro, com os ossos do rosto marcados e a pele pálida, quase sem vida. Seus lábios estão secos e ressecados, e a respiração é pesada e irregular, como se cada fôlego fosse um esforço doloroso. Transmite a sensação de que suas forças estão se esgotando. Ele abre os olhos e vê a Dorothea ali, ficando feliz que ela veio. Ele pensou que quando estivesse em seu leito de morte, ela não estaria ao seu lado, mas ela veio para ficar ao lado dele. Um corpo grotescamente magro e olhos que perderam a luz, envolto pelos espíritos das trevas que o Theon convocou para aliviar a dor da morte. Dorothea definitivamente odiava o Carnon até a morte. Mas ela não sabe se está com pena de um humano que, impotente, aguarda a morte, ou porque a fortaleza que ele era desmoronou em vão. Mas ela está sentindo uma tristeza que é difícil de aceitar. O imperador diz que ela cresceu de forma bela e sábia. Neste momento, ele não consegue enxergar ela claramente. Ele deveria ter olhado para ela mais de perto quando seus olhos estavam límpidos. Agora, ele se arrepende. Então, ele se desculpa. Quando ele estava deitado na cama e esperando a morte sozinho, ele sentiu solidão pela primeira vez. Mesmo que pensasse que tinha muitas pessoas ao seu lado, diante da morte, ele estava terrivelmente sozinho. Uma sensação de solidão, como se o mundo inteiro tivesse virado as costas para ele. E só então ele percebeu o que tinha feito com a Dorothea. Ele negligenciou sua filha fraca e jovem. Tratou ela como um objeto, chamando somente quando necessário e abandonando quando não era. Apenas por passar o sangue milanê, ele se enganou pensando que havia cumprido seu papel de pai. Ela não conseguia ver o vazio dele, e isso é um alívio.
Dorothea se pergunta se não podia ver o vazio dele. Até o fim, ele foi egoísta. Durante toda sua vida, ela lutou para preencher o vazio dele. Ela queria ser conhecida por ele. Em sua segunda vida, ela construiu relacionamentos com muitas pessoas novas, exceto com Carnon. Mas ele só pede desculpas quando está enfrentando a morte, sem nem dar tempo para ela ficar com raiva, gritar e se ressentir dele. Uma lágrima cai na mão dele. Ele está fugindo sem nem mesmo dar tempo para ela o perdoar. O imperador fica surpreso ao ver sua filha chorar. Em pensar que existem coisas que você só vê quando enfrenta a morte. Ele pede que ela não chore. Ela é uma princesa maravilhosa e filha dele. Então seu braço cai sem vida. Todos se desesperam, enquanto Theon percebeu que os espíritos das trevas desapareceram, como se tivesse terminado seu trabalho. O médico então dá a notícia que o Carnon faleceu. Bandeiras pretas foram penduradas nas ruas do Palácio Imperial e em lampas. A princesa que lideraria o exército até o funeral do imperador já não estava mais lá. Contudo, a princesa ficou próxima do caixão do imperador. O Bera, que foi ofuscada pela morte do imperador, logo brilhou com a ascensão do novo imperador ao trono. Rei está dizendo que ele, de acordo com o testamento do falecido imperador, renuncia a todos os seus direitos e deveres, incluindo o direito de sucessão ao trono, e reconhece a princesa Dorothea como a legítima sucessora do trono. A fonte da vida para todas as coisas no Império, o primeiro contratante, o executor dos espíritos, a mãe de Ubera e a luz que dissipa toda a escuridão. Dorothea recebe seu cetro com a pedra do espírito. Que haja glória sem fim à nova imperatriz, Dorothea Milanê. Todos começam a aplaudir e a desejar glórias para ela também. A segunda ascensão ao trono. A coroa sussurra o peso da responsabilidade que o imperador deve carregar. Mas não houve desespero como quando ela usou a coroa pela primeira vez. Nem a escuridão que enchia a sala cheia de sangue, nem os gritos de morte foram ouvidos. Dessa vez, não há nenhum olhar de ressentimento por parte do Theon. Só se houve aplausos e vivas a parabenizando. Ela levanta o cetro com confiança. Nessa vida, definitivamente, ela quer ser lembrada não como uma tirana, mas como uma governante sábia. Dorothea está parada em frente ao quadro do Carnon, quando o Ethan chega ali. Dorothea diz que aquele é o quarto em que ela matou o rei em sua vida passada e usurpou o trono. Parece um sonho que aquele lugar, que já foi assim, agora está tranquilo. E isso tudo é graças ao Ethan. Ethan diz que esse é o resultado que ela alcançou. Mas Dorothea nega. Ele deveria dizer que esse é o resultado do amor dele por ela. Se não fosse por ele, ela teria acabado como uma tirana prestes a ser executada. Então ela não vai desapontá-lo. Para que a chance que ele lhe deu não seja desperdiçada, ela viverá com verdadeira dedicação e dará o seu melhor. Ethan diz que ele é quem é mais grato, por ela impedir que o seu amor tomasse o caminho errado, e por permitir que ele fosse uma força para ela. Sentindo o calor um do outro, eles têm o mesmo pensamento. Eles têm que se tornar uma pessoa melhor por eles e um pelo outro, mais do que ontem. De agora em diante, nessa vida, eles devem viver gentilmente. Se viver uma vida boa, certamente suas boas ações os levarão rumo à felicidade. As pessoas estão correndo apressadas, com medo de se atrasarem. Elas querem conseguir um bom lugar, pois ouviram dizer que as pessoas já estão lotando o palácio. Já que é o casamento da rainha, eles poderão ver o espírito da luz. Eles veem com a carruagem e está chegando. Dentro está o Ethan. Ele sorri para a multidão, e todas as mulheres caem de amores. Elas não sabem como alguém tão bonito pode ser real.
Alguém manda os guardas segurarem a multidão e não deixar ninguém passar. É anunciada a entrada do Ethan. Rei pergunta pro Ethan se ele está nervoso. Ethan pergunta se ele parece nervoso. E Rei diz que não exatamente, mas ele imaginou que ele poderia estar. Só que Ethan não consegue estar nervoso. Hoje é o dia que ele esperou a vida toda. O casamento da Dorothea Milanê, a Imperatriz Gilbera. E ao mesmo tempo, também é o casamento dele. Agora, quando a trombeta soar, a cerimônia começará. O coração do Ethan está acelerado. É então anunciada a entrada da Dorothea. As pessoas comentam que a Dorothea está muito bonita, mas ela sempre foi deslumbrante. Hoje, ela é praticamente o espírito da luz, e aquele vestido deve ter custado uma fortuna. Ethan pensa que eles provavelmente não perceberam que ela não queria extravagância e cortou drasticamente o orçamento do vestido. Mesmo assim, ela ainda brilha. Pode não ter sido intencional, mas ele está feliz que ela cortou o orçamento. Se ela usasse algo mais extravagante, ele poderia ter desmaiado com quão bonita ela está. Agora eles terão que embarcar na carruagem e seguir até o templo, acenando para os cidadãos durante o percurso. Os portões se abrem e eles saem na carruagem. Eles acenam para a multidão, com sorrisos em seus rostos. Agora eles farão um juramento no templo e realizarão a cerimônia de invocação do espírito diante do povo. Então tudo será completo. Ela tem certeza que os cidadãos vieram na esperança de ver o espírito da luz também. Mas hoje ela vai desapontá-los. No dia em que a Dorothea ascendeu ao trono, ela disse ao Ethan que tinha algo para contar a ele. Ela então informou que não iria invocar o espírito no casamento. Na verdade, ela iria eliminar gradualmente a necessidade de espíritos completamente. Invocar um espírito certamente reforçaria a autoridade real. Mas algum dia nascerá uma criança que, como ela, não poderá usar o poder de um espírito. E ela não quer que ninguém mais passe pelo que ela passou. Então ela vai devolver a pedra espiritual que ele deu a ela para o templo e pergunta se está tudo bem. Ethan diz que é claro. Ele deu isso na esperança de que ela se tornasse imperatriz. Mas ele estava errado. Ela se tornou imperatriz mesmo sem o poder de um espírito. O broche agora estará vazio, mas Dorothea ainda irá usá-lo, porque ele guarda os sentimentos do Ethan. Então vemos que ela está usando o broche durante o casamento. É dito para eles que agora é a hora deles dois fazerem um juramento perante o Deus da luz. Assim eles dizem que na escuridão mais profunda eles serão a luz um do outro. Com isso, agora eles são oficialmente marido e mulher. Rei está chorando tanto que chega e está soluçando. Então Clara pede para ele não chorar em um dia tão feliz. Agora, quando eles mostrarem o espírito ao povo, tudo terá sido feito. Mas já sabemos que isso não vai acontecer. Então ela começa agradecendo a todos que se reuniram ali. Mas diz que a partir de hoje, todas as cerimônias imperiais eliminarão o ritual de invocação de espíritos. Primeiro, o ambiente fica no mais completo silêncio. Depois, as pessoas começam a se perguntar se ela não vai invocar o espírito da luz. Eles foram até ali só para ver isso. E ainda assim ela está dizendo que também não vai invocar no futuro? Dorothea explica que de agora em diante, ela quer que a família imperial seja conhecida não pelos espíritos, mas por coisas que o mundo realmente precisa. Assim ela estala os dedos, e diversos saquinhos começam a cair. As pessoas percebem que aquilo é chocolate, mas não é qualquer chocolate, pois está marcado com o brasão imperial. Essa é uma comida que realmente é servida na mesa imperial. É o chocolate da mais alta qualidade.
disponível apenas para a família imperial. Dorothea explica que já compartilhou parte da receita imperial com lojas do Distrito Civil. E durante os 3 dias da celebração do casamento, qualquer pessoa em Lampas com documento de identificação verificado receberá comida imperial de graça. Surpresas! As pessoas perguntam se até plebeus como eles podem comer a mesma comida que a realeza. Assim, eles começam a ovacionar a imperatriz, desejando vida longa para ela. Theon pergunta como ela pensou em usar o casamento assim. E Rei responde que ela está certa. Um espírito não pode compartilhar comida ou proteger pessoas no campo de batalha. Há mais vantagens nesse plano. Primeiro, compartilhar as receitas aumentará a qualidade da culinária civil. Além disso, ao verificar a identidade, eles podem coletar dados sobre a população e as famílias em Lampas, e até rastrear criminosos escondidos dentro da cidade. Isso é bem típico da Dorothy. Essa foi a primeira política oficial da Imperatriz Dorotheia. O casamento terminou em meio a aplausos, e a noite caiu lentamente. As cerimônias intermináveis finalmente terminaram. Dorotheia está cansada, mas também está animada. Clara diz que realmente deu tudo dela hoje. Afinal, é um dia especial. Dorotheia percebe que ela certamente fez. Clara comenta que é um dia que acontece apenas uma vez na vida. Então ela teve que fazer o seu melhor. Realmente, esse é um dia que acontece apenas um dia na vida, porque é a noite de núpcias. Assim ela entra na banheira cheia de pétalas de rosas. Clara diz que é só Dorotheia descansar e deixar seu corpo relaxar. E pergunta se ela gostaria de uma taça de vinho quente, o que Dorotheia confirma. Assim Clara sai. O mundo agora sabe que ela e o Ethan são um. E passar a noite juntos agora parece natural, mas ainda não parece real. Ela se pergunta o que o Ethan está fazendo. Está tomando banho ou já terminou e está esperando ela? Ouvindo passos atrás de si, Dorotheia comenta que a Clara foi rápida. Ela agradece pela massagem e pela Clara pensar até nos sair de banho. Para ser honesta, hoje Dorotheia queria parecer ainda mais bonita. É uma bobagem ela querer parecer ainda melhor agora, de todos os tempos, né? Mas ela é surpreendida por uma voz masculina, dizendo que ela já é bonita o suficiente. Dorotheia se virou surpresa e se deparou com o Ethan ali. Rindo, ele pergunta se a água está muito quente, pois o rosto dela está muito vermelho. Dorotheia pergunta onde está a Clara. E Ethan responde que ela foi arrumar o quarto e deixou a parte da bebida para ele. Então ele diz que ela já é tão bonita e mesmo assim queria ficar ainda melhor? Dorotheia responde que é claro, pois é a tão esperada noite de núpcias. Tirando a blusa, Ethan pergunta se ela estava esperando pela primeira noite deles juntos. Então ele entra na banheira e diz que ele também. Os corações deles estão acelerados. Ele entrega para ela o vinho quente que ele preparou especialmente para ficar bonito. Dorotheia pega a taça enquanto agradece. Ela começa a tomar e ele fica apenas observando. Mas, por fim, diz que agora também está com vontade de tomar um pouco de vinho quente. Dorotheia pergunta se ele quer que ela peça para Clara trazer um copo para ele também. Mas, segurando o queixo dela, ele diz que isso não é necessário. E assim ele vai até os lábios dela para sentir o sabor do vinho. De repente, ela está ficando quente. Ela tem a sensação de que eles vão passar a primeira noite deles ali. Ela diz que ama ele, e ele puxa ela mais para perto. Levantando ela, ele diz amar ela também. Mas já que ele entrou no lugar da Clara, ele acha que deveria fazer o trabalho dela corretamente. Ele então pede para ela ficar parada, que ele cuidará de tudo.
Assim, ele começa a beijar as pernas dela, o que deixa ela toda desconcertada. Ethan pergunta se a Imperatriz está se sentindo mal. Doroteia pensa que ele sabe exatamente o que está fazendo, provocando ela assim, e pede para ele chamá-la de Doroteia, em vez de Imperatriz. Agora eles estão casados. Então, quando estiverem só os dois, ela quer ser chamada pelo nome. Ethan concorda e chama ela pelo nome, ao mesmo tempo em que ele fica por cima dela, apoiando-se com o braço no chão, enquanto encara intensamente, com um sorriso quase provocador nos lábios. Ele pergunta se agora que ela realmente disse isso, ela odeia. Mas ela diz que não. Ela ama isso. E assim eles se beijam. Ele é o único que pode chamá-la pelo nome, então ele tem que ficar ao lado dela. Ethan diz que sempre, enquanto ela quiser. No mínimo, Ethan deve ser aquele a chamar o nome dela, antes de ser apenas o nome de um imperador escrito em um livro de história. Na manhã seguinte, Doroteia está trabalhando, quando alguém bate na porta. Ela pergunta quem é, e alguém informa que o Ethan está ali. Ele entra trazendo chá, enquanto comenta que ela não estava no quarto, e pergunta se ela começou a trabalhar novamente ao amanhecer. Ela se desculpa e diz que tinha alguns trabalhos urgentes. Ethan diz que está tudo bem. Ele também ama essa parte dela. Ele trouxe um chá de frutas perfumado que achou que ajudaria com o cansaço. Doroteia fica feliz por ele ter levado aquilo para ela, então ela agradece, como sempre. O aroma é realmente delicioso. Só que então, ela começa a passar mal. Ethan pergunta se ela está se sentindo mal, e ela diz que estava bem, mas quando sentiu o cheiro do chá, de repente ela... E então ela se sente nauseada novamente. Preocupado, Ethan diz que vai chamar um médico. No último mês, ela não teve problemas de saúde. Na verdade, ela se sentiu tão bem que até lutou com os cavaleiros reais. Mas se for esse o caso, poderia ser... Dorothea então é parabenizada, pois ela está grávida. Surpresa, Dorothea se pergunta se está mesmo grávida do filho do Ethan. Ela olha para o Ethan, querendo ver que tipo de expressão ele está fazendo. Bem, eu diria que ele parece chocado. Mas logo lágrimas começam a juntar nos olhos dele, e ele abraça ela. Então ele agradece ela inúmeras vezes, o que também faz os olhos dela encherem de lágrimas de felicidade. Acho que a Clara também já ficou sabendo, e logo abraça Doroteia sem conseguir conter as lágrimas. Como se crescer tão maravilhosamente não fosse suficiente, agora ela está carregando um bebê também. Ethan pede para Clara não se aproximar tanto da Doroteia. Stefan diz também se sentir profundamente comovido e parabeniza a Doroteia. Depois diz que eles vão se esforçar para que possam compartilhar boas notícias algum dia também. Desesperada, Clara pergunta o que ele está dizendo na frente da Doroteia. Doroteia diz que, a julgar pelo que ele disse, parece que eles terão novidades em breve. Joey pergunta como bebês são feitos, para eles terem que se esforçar. Doroteia diz que ele não precisa saber até ter idade suficiente para se importar. Enquanto Joey está toda confusa, Rei chega gritando o nome da irmã, mas Dorothea não se lembra de ter chamado ele. Ele está todo choroso, dizendo que ouviu as notícias e querendo saber por que ela não contou para ele primeiro. Ele quer saber desde quando ela está grávida e se ela está se sentindo bem. Ele deveria cultivar alguns vegetais bons para o bebê? E ele quer saber também se pode tocar na barriga dela. Ethan diz que a Doroteia precisa descansar, então pede para o rei sair. Mas o rei não quer, pois ele ainda nem cumprimentou a Dorothy. Dorothea acha que o rei poderia ter amadurecido um pouco ultimamente, mas ele ainda é o mesmo de sempre. Assim todos saem, desejando que ela cuide bem de si mesma.
Dorothea diz que é claro, e que foi bom ver eles hoje. E assim ela e o Ethan, enfim, ficam sozinhos. Dorothea diz que ele trabalhou duro. E como eles finalmente têm um tempo livre, Ethan chama ela para sair. Dorothea pergunta por que eles vão sair. Ethan diz que é claro que é para escolher itens para o bebê. Assim eles começam a olhar as coisas para o bebê. O bebê dentro dela era saudável, se alimentando de amor. E além de enjoos matinais leves, ela havia entrado em um período estável, sem grandes problemas. Ethan disse para eles passearem juntos quando o bebê crescer. E eles também vão tocar piano juntos, os 3. Imaginar a vida após o nascimento do bebê agora se tornou a rotina diária deles. Pensando bem, tanto o Ethan quanto ela sempre estiveram longe de ter uma família feliz. Talvez seja por isso que eles desejam isso dessa forma vaga. Mas à medida que o bebê cresce, às vezes ela sente uma sensação crescente de ansiedade. Vendo o semblante da Dorothea ficar triste do nada, Ethan pergunta se aconteceu algo difícil hoje. Dorothea explica que quanto mais ela sente o bebê crescendo, mais ela fica feliz, mas também com mais medo. Ela então pede pro Ethan amar essa criança, mesmo que algo ruim aconteça com ela. Ethan entende que essa é uma preocupação que a Dorothea não pode evitar ter, já que ela pode morrer dando à luz, assim como a mãe dela, a Imperatriz Alice, fez. Mas a preocupação dela é provavelmente outra coisa. É o medo de que aquele que ficou para trás possa desviar seu ressentimento para a criança. Se ela realmente morresse ao dar à luz, Ethan com certeza se arrependeria de terem tido um filho. Mas precisamente por isso, ele quer pelo menos dizer a ela que vai ficar tudo bem. Assim ele pede para eles saírem para uma pequena caminhada. Do lado de fora, Dorothea comenta que já faz um tempo desde que eles foram ali. Toda vez que ela vai ali, acaba pensando nele. Ethan pergunta se isso é sério. E diz realmente não se sentir assim, pois ele pensa nela não importa o lugar, o que deixa ela completamente envergonhada. Mas há uma coisa que sempre vem à mente dele quando ele vai ali. Assim, ele utiliza o poder do espírito da luz, iluminando o topo do coreto. Realmente, essa é sempre uma visão muito bonita. Ele então diz que eles ficarão bem. O espírito da luz carrega o poder da vida. Então, com certeza, eles irão segurar o filho deles em seus braços sorrindo. Não importa o que aconteça, ele sempre ficará ao lado dela. Com os olhos se enchendo de lágrimas, Dorothea se pergunta do que ela tinha medo. Ethan estar ao lado dela não mudou em nada. Então ela diz que ela realmente estava preocupada como uma tola. À medida que a ansiedade dela diminuía, parecia que o tempo, antes congelado, havia começado a fluir novamente. O tempo passou implacavelmente, e em pouco tempo, a data do parto chegou. Quanto mais sua barriga crescia, mais profundas suas preocupações se tornavam. E se ela não conseguir amar essa criança? E se a dor do parto fizer ela ressenti-los? E se, como Carnon, ela acaba com o motivo que a impede de entregar seu coração a eles? O que ela deveria fazer então? Um príncipe saudável nasceu, e Clara chamou Ethan para cortar o cordão umbilical, e diz que a Dorothea se saiu muito bem. Ethan corta o cordão, e Clara pergunta se ela gostaria de segurar o príncipe, o que ela confirma. Assim, Dorothea enfim segura seu filho. Ela ainda está envolvida em seus medos até o momento em que ele nasceu. O príncipe parou de chorar no momento em que a Dorothea o segurou, como se já soubesse que a Dorothea é sua mãe. Dorothea achou ele muito bonito, mais bonito do que qualquer coisa no mundo. Como alguém poderia não amar uma criança tão pequena e preciosa? Ethan beija a testa dela, enquanto diz que eles dois passaram por muita coisa, mas se saíram muito bem.
Dorothea pergunta pro Ethan se ele acha que ela pode ser uma boa mãe. Alguém como ela poderia ser o suficiente para um bebê tão puro e precioso? Um bom pai, uma boa família, é algo que todos sentiram falta. Ethan diz que é claro que ela pode. Talvez ela nunca tenha visto como é um bom pai, mas sempre soube como deveria ser. E amar não é tão diferente. Assim como eles encontraram sua maneira de amar um ao outro. E assim começou um novo capítulo na vida deles. Um que eles não alcançaram nem em suas vidas passadas. Vemos um quarto de criança e 2 pessoas tocando piano. Podemos ver que é o Ethan, e pela pequena estatura da outra pessoa, podemos supor ser o filho dele. Ethan comenta que agora ele toca as peças com facilidade, e chama a pequena criança de Hazen. A criança diz com arrogante que afinal ela planeja superar seu pai. Ethan diz que então ele precisará se esforçar ainda mais, pois ele já dominava as peças com aquela idade. Dorothea aparece por ali, perguntando pro filho se ele está tocando piano com o Ethan de novo. A criança rapidamente se levanta ao ver a mãe e corre para abraçá-la, dizendo ter sentido falta dela. Dorothea diz também ter sentido falta dele. Ethan diz que ainda é horário de trabalho, então pergunta como ela está ali agora. Dorothea explica que terminou o trabalho de manhã e teve um raro dia de folga. Dando um beijo em sua amada, Ethan diz também ter sentido falta dela. A criança diz também querer beijos. E assim, ambos dão beijinhos nele, deixando a criança bem feliz. A criança diz que compôs uma peça para a mãe. Ele escreveu pensando nela. Assim, ele começa a tocar a música. Dorothea acha o filho parecido com o pai naquela idade. Ela elogia a peça, dizendo ser maravilhosa. Hazen diz que é claro, pois sua mãe é maravilhosa. Dorothea diz que o pai dele também escreveu uma peça para ela uma vez. A criança diz saber, porque o pai já se gabou disso para ele. Mas ele vai superá-lo. Ele vai escrever ainda mais e dedicar tudo para a mãe. Dorothea diz estar muito feliz que ele seja o filho dela. A criança diz estar muito feliz em ter ela como mãe e o Ethan como pai. Ethan diz que o filho puxou ele e por isso é tão adorável. Mas a criança diz parecer mais com a mãe do que com o pai. Ethan levanta a criança enquanto comenta que então é por isso que ele parece tão bonito aos seus olhos. E assim eles se divertem juntos. À noite, Dorothea estava na cama lendo. Ethan entrou no quarto, informando que ele finalmente dormiu. Dorothea perguntou se o filho ainda estava resistindo ao sono esses dias. Ethan explicou que quando você começa a tocar, esquece a sonolência e mergulha na concentração. Realmente o filho se parece muito com eles. Dorothea comenta de já fazer muito tempo que eles não passam tempo sozinhos. No início, ela tinha medo de dar aos filhos deles uma vida infeliz. Mas ela é muito grata e orgulhosa pelo Hazen ter crescido tão bem. Agora ela até sente vontade de ter um segundo filho. Ethan se aproximou com um sorriso carregado de desejo e se inclinou sobre ela, enquanto dizia não se importar com o 3º, 4º ou 5º filho. Dorothea ficou corada, mas Ethan disse para eles terem um segundo filho. Dorothea concordou. Ethan é aquele que foi destinado a ela, como a chave final para a última fechadura do mundo. Aquele que abriu a porta que ela, há muito tempo, tinha fechado para o mundo. Aquele que ensinou o que significa amar, perdoar e ser verdadeiramente feliz. Ethan diz amar ela. Se ao menos essa felicidade pudesse durar para sempre, mesmo que todas as línguas do mundo desaparecessem e somente as palavras eu te amo permanecessem, pareceria que não faltava mais nada. Assim Dorothea diz amar ele também. Mas vamos voltar para o dia do casamento, no momento em que Dorothea e o Ethan estavam sendo parabenizados pela multidão.
Atrás deles estava o Theon. E embora ele tenha aceitado seus sentimentos há muito tempo, ele não pode deixar de se sentir amargurado. Mas talvez porque ele tenha aceitado que ele possa ficar nesse ponto. Ele se pergunta se está deixando a nostalgia tomar conta dele. De repente, ele se lembrou da primeira vez que conheceu a princesa. Ele ficou tão chocado que não conseguiu se mover, pois aquela foi a primeira vez que ele viu uma jovem tão linda. Ela era tão linda que parecia um anjo. Ele perguntou se ela estava bem, mas estranhamente ela já sabia o nome dele. Só que então ela começou a chorar, o que fez ele se perguntar se a queda doeu muito. Ela disse ter sentido a falta dele, e Theon percebeu que não ouviu errado. Ela realmente sabe o nome dele, mas ele não sabe como. Enquanto ele observava ela soluçar e chamar o nome dele, chegou a pensar que talvez eles estivessem conectados por uma vida passada. Mas logo ela foi embora. Ele foi ver ela várias vezes usando Raymond como desculpa, mas ela sempre agiu como se tivesse feito algo errado e estivesse esperando punição. Porque ela tinha essa expressão. Ele conseguiria fazer ela sorrir? Houve um tempo em que ele pensou sobre isso, mas agora ele entende. Desde o início, o lugar dele não era ao lado dela. Havia alguém destinado a ocupar aquele lugar. Mesmo assim, aconteça o que acontecer, ele se alegra em saber que ela está feliz. O amor da infância pode ficar como a memória da infância. Rei se aproxima questionando por que o Theon está tão pensativo ali sozinho. Theon explica que estava pensando se um dia teria um futuro assim. Ver o casamento da Dorotheia fez ele refletir. Rei comenta que com o pôr do sol assim, qualquer um ficaria nostálgico. E pergunta se tem alguém que o Theon goste. Theon diz não ser isso. Mas agora que o problema dos espíritos está resolvido, um dia ele terá que continuar o legado da família. Rei fica pensativo. Ele entende como Theon se sente, mas pede para ele não ficar muito deprimido. Não é só a Dorothy que está perto dele. E bem na hora chega a Julia, perguntando o que eles dois estão fazendo ali e chamando eles para curtir o festival. Rei explica que o Theon estava sozinho, mas agora que ela está ali, ele vai embora, já que não pode perder o primeiro festival da Dorothy. Assim, Julia se despede dele. Agora sozinhos, Julia pergunta o que o Theon conversou com o rei, e Theon explica que apenas coisas sobre o futuro. Julia percebe que ele está com essa expressão de novo. Parece que ele ainda tem sentimentos pela Dorotheia. Então ela diz que o Theon costumava ser reservado, mas também ousado. Embora o espírito da escuridão tenha se acalmado, parece que ele se tornou mais tímido. Mas tem algo que ela não disse a ele até agora, e ela sente que hoje é hora de contar a ele. Por muito tempo, ela esteve procurando a Pedra do Espírito da Luz. Theon não entende porque a Julia estava procurando a Pedra do Espírito da Luz, já que ela não tem nenhuma conexão com os espíritos. Vemos no passado o Theon completamente fora de si, falando que a culpa era dele e que ele o matou. Depois que o espírito da escuridão se manifestou no Theon, ela começou a pesquisar sobre os espíritos para ele. Então ela encontrou uma pista sobre a Pedra do Espírito da Luz e foi procurar. Se ela tivesse a Pedra do Espírito da Luz, Theon não teria que sofrer mais. Mas quando ela chegou lá, não pôde acreditar. O lugar descrito no livro nem existia. Por sorte, o espírito dele se acalmou. Theon não tinha ideia de que a Julia estava fazendo algo assim. Ela nunca demonstrou nenhum sinal disso. Mas por que ela fez tanto por ele? Julia diz que também se perguntava por que ela se esforçou tanto por ele. No começo ela pensou que fosse natural, já que ele era o melhor amigo dela. Ver ele sofrer foi muito doloroso. Mas ela percebeu agora há pouco que queria que ele fosse feliz. E ela acha que isso foi amor. Desde muito pequeno, ele sempre foi gentil e inteligente.
É por isso que ela se apaixonou por alguém tão incrível quanto ele. E aos olhos dela, Dorothea também era perfeita, bonita e sábia. Mesmo sendo mulher, Julia não conseguia deixar de admirá-la. Por isso ela queria apoiar o amor dele. Mas ela chegou a hora de dizer isso. Dorothea não era a única pessoa que estava perto dele. Nas sombras, sem ninguém saber, inclusive ele, havia alguém que só pensava nele. Talvez ele simplesmente não tenha percebido que havia alguém desejando a felicidade dele e só levou um tempo para perceber. As oportunidades do destino são apresentadas a todos igualmente. Rei ainda se lembra do ar frio do Palácio Imperial no dia em que a mãe dele morreu. Naquela época, ele era muito jovem para entender a morte, então ele apenas olhou fixamente para as pessoas que estavam chorando. Mas quando o pai dele gritou de dor, foi a primeira vez que ele ouviu chorar. Naquele momento, o medo envolveu. Desde então, o pai dele mudou. Ele parou de sorrir e Rei mal o via. A família da qual ele se lembrava não existia mais. No meio disso, uma luz apareceu. A irmã mais nova dele, Dorothea Milanê. Ela era a única alegria em um palácio ofuscado pela morte. Essa bebezinha era realmente a irmã dele? Ela parecia tão pequena e macia e seus cabelos e olhos brilhavam como joias. Se houvesse um concurso para escolher o bebê mais lindo do mundo, a irmã dele ganharia o primeiro lugar. Ela era a coisinha mais lindinha. A mãe dele não estava mais ali, e essa garota era o presente que ela deixou. Então sim, eles eram a família. A empregada disse que no lugar da imperatriz, ele deveria amar muito a princesa. Animado, Rei concordou, pois ele era o único irmão mais velho dela. Alguns anos depois, a empregada estava procurando Raymond, pois estava na hora dele ler os livros. Mas tudo que o rei queria era ver a irmã. Ele se desculpou mentalmente com a babá, mas ele odeia a hora da leitura. Ele nem ao menos consegue escolher os livros. Ontem ele descobriu um atalho para o palácio da Dorothy. Mas então ele ouviu duas empregadas conversando sobre o imperador nunca ir àquele palácio. Elas não entendiam como era possível ele não ter ido uma única vez quando a princesa já tem 8 anos. Tadinha dela. Mas quem ousa mencionar isso ao imperador? Rei perguntou o que elas estavam dizendo sobre a Dorothy. Uma das empregadas questionou se ele foi ver a princesa de novo, o que Rei confirmou, dizendo ser um segredo para babá. Encantada, a empregada disse que ele era o único que ia visitar a princesa. Ela tinha certeza de que a Dorothea iria ficar feliz. Rei pergunta se ela acha mesmo isso, e a empregada responde que era perceptível o quanto ele a ama. Rei disse que sim, pois a Dorothy é seu tesouro número 1. Dorothy estava lendo quando o rei a chamou. Daquele jeito grudentinho dele, ele perguntou o que ela estava fazendo e chamou ela para brincarem juntos. Mas Dorothy não gostou nem um pouco do fato dele estar se escondendo de novo. Aos 11 anos, ele deveria ouvir a babá e estudar bastante. Esse ano, iria acontecer a cerimônia de nomeação do príncipe herdeiro. Sem graça, Rei se desculpou, e então reparou no livro que ela segurava. Ele perguntou que livro ela estava lendo, e ela respondeu que o bem-estar dos cidadãos sobre uma perspectiva humanitária. Mas vendo a reação dele, ela pede para ele não dizer que essa é a primeira vez que ele lê isso. Ela tem certeza que a babá dele diz para ele ler. Sem graça, Rei diz que leu, mas era difícil. Só que, na verdade, ele não tem ideia se já leu esse livro. Dorothea explicou que o humanitarismo é tratar todos os cidadãos como iguais e apoiar sua dignidade, felicidade e bem-estar. Às vezes, quando ele olhava para Dorothy, ela realmente parecia um imperador. Dorothea mandou ele, só por precaução, nunca dizer isso lá fora. Mas Rei que a babá disse que a Dorothy é muito inteligente. Também dizem que ele é inteligente para a idade,
já que ele começou a ler aos 4 anos, e geralmente as crianças começam aos 6 anos. Mas diz que Dorothy é muito mais inteligente que ele. Então ele tem certeza de que ela seria uma grande imperatriz. Dorothea disse que se ele ia falar bobagens, era melhor voltar, pois o próximo imperador será ele, não ela. Ele será aquele que terá a cerimônia de nomeação como príncipe herdeiro. Embora tenha dito isso com firmeza, ele não podia aceitar as palavras dela. Ela tinha expressão cheia de apego. Houve um tempo assim, mas agora ele está assistindo ao momento em que Dorothy se torna imperatriz. Ela disse que havia renascido. É difícil de acreditar, mas ele não tem escolha se não aceitar. Ela tinha a pedra espiritual da luz perdida, e sua maturidade ia além da genialidade. Além disso, ela agia como se soubesse que a guerra com Hark iria acontecer. Se ela realmente renasceu, então é natural que ela saiba das coisas. Isso significa que em sua vida passada ele foi imperador? E Dorothea disse que matou ele. Então ele odiava ela naquela época? Não, isso é impossível. O peso da coroa é o peso do povo de Ubera. Não tinha como ele aguentar isso. Certamente ele teria vivido uma vida miserável. Até na Epístola foi assim. O que ele memorizava facilmente, normalmente não lembrava durante as provas. Essas notas de exame pareciam definir que tipo de imperador ele seria. Talvez quando a Dorothea matou ele naquela vida, ele sentiu alívio e gratidão. Sim, isso está certo. Todos encontraram o seu lugar. É sem dúvidas um final feliz perfeito. Agora é a hora dele encontrar seu próprio final feliz também. Em um pacífico campo, algumas crianças brincavam. Rei grita para as crianças não entrarem no campo. Cookie, o pequeno cachorrinho, começa a se afastar e Rei pergunta para onde ele está indo. A resposta é que ele está indo receber a miniatura da Júlia. Rei se aproxima dizendo já fazer muito tempo e perguntando onde estão Theon e a Júlia. Apontando para a direção, a pequena criança diz que seus pais estão lá, com Gemma. Assim o casal se aproxima, carregando o mini Theon no colo. Enquanto a criança dorme pacificamente, eles perguntam se Rei cultivou aqueles ingredientes sozinho. Rei diz que não, apenas os ovos e os vegetais. Mas ele assou o pão. Ultimamente, ele ainda está obcecado por padaria. Inclusive, ele está pensando em ir com o Poi para realmente aprender. Júlia diz que é incrível ver ele. Em pensar que alguém que foi o príncipe herdeiro está ali fazendo isso. Rei comenta que também está surpreso. Ele não sabe como aguentou aquele palácio sufocante. Perguntam a ele como estão as coisas ultimamente e se as pessoas continuam vindo como antes. Rei explica que no começo os nobres continuaram pedindo para ele reivindicar o trono, mas agora não mais. Agora tudo está tranquilo e ele gosta disso, pois ele pode se concentrar em suas tarefas sem preocupações. Júlia pergunta para o rei se ele ainda vai com eles para Lampas na semana que vem. Rei diz que se ele for, pode complicar as coisas para Dorothy. Mas para a surpresa do rei, Júlia pergunta se ele não ouviu que a Dorothea está esperando seu segundo filho. Rei acha muito injusto que a Dorothy não contou para ele. Mas então o servo informa que uma carta chegou do palácio naquela manhã. Rei reconhece o selo como sendo a sua irmã. O servo explica que como o rei saiu de madrugada, ele não teve a oportunidade de entregar a carta. Mas Rei grita que o servo deveria ter levado aquilo para ele no campo. Júlia pergunta se então ele vai. E Rei diz que com uma notícia tão boa, é claro que ele vai. Vemos então a carruagem partindo.
e dentro dela está o rei muito nervoso. Ele não se lembra quando foi a última vez que ele usou roupas tão formais. Ele nasceu e cresceu em Lampas por toda a sua vida. Mas depois de apenas alguns anos no campo, esse lugar parece estranho. Em Lampas, onde tudo estava mudando tão rápido, há algo que não mudou? Então ele vê seu antigo jardim. Ele ainda está ali. Até parece que eles plantaram colheitas e estão cuidando delas. Isso significa que provavelmente, mesmo no palácio, eles continuaram a pesquisar plantações. Ele não imaginou que eles fossem ficar com isso também. Talvez, de vez em quando, Dorothy pensasse nele quando olhava para o jardim. Mas então alguém se aproxima, dizendo que não esperava ver o Duque Raymond. O homem pergunta quando o rei chegou ali e se não tem nenhuma boa notícia ainda. Rei acabou de encontrar alguém chato. Ele cumprimenta o conde e informa que acabou de chegar com a notícia da gravidez da Dorothy. Falando nisso, o homem pergunta se não chegaram para ele propostas de casamento pouco satisfatórias. Em Lampas, todos parecem ter concordado em perguntar a mesma coisa: quando ele vai se casar? Rei diz que é claro que as damas do Império e de outros lugares são todas excelentes, mas ele não tem planos de se casar. O conde pergunta se um homem não deveria começar uma família e construir um legado. Se o rei estiver preocupado com a estabilidade da sucessão do príncipe Raisin, mas rei interrompe, perguntando se o homem poderia apresentar uma mulher que se encaixe perfeitamente em seus planos de vida. Animado, o homem diz que é claro que ele tem um tipo ideal. Rei diz que primeiro, ela deve saber distinguir ervas apenas pelo aroma, com os olhos fechados. O conde assume que o rei está querendo uma mulher que aprecie chá de ervas. Rei continua dizendo que ela deve ter um cheiro saudável de suor. Suas unhas devem ter sujeira e sua pele, bronzeada pelo sol, deve ter o tom de folhas secas. Nesse ponto, o conde já está sem entender nada. Rei ainda acrescenta que a idade ideal seria por volta dos 40 anos, pois ele acha que vai se casar por volta dessa idade. O conde começa a dizer que uma senhora que ainda não se casou até essa idade, mas Rei o interrompe, dizendo confiar nele e que a Doroteia está esperando ele, então ele está se retirando. Agoniado, o conde pede para o rei esperar, mas acha que o rei não esperou, pois agora Doroteia está recebendo ele. Rei diz que falaram que ele vai ter outro sobrinho, mas Doroteia diz para eles falarem sobre isso mais tarde. Depois se desculpa por perguntar assim que ele chegou, mas ele poderia verificar isso? Olhando um papel, Rei percebe que uma praga afetou os vinhedos do oeste. Os caules, folhas e frutos têm manchas marrom acinzentadas. Ele pergunta se choveu muito no oeste esse ano. Dorothy responde que houve chuvas incomuns e eles tiveram que reforçar os diques. Rei então chega à conclusão de que pode ser a doença da podridão negra. O oeste é normalmente seco, por isso, apesar de comum, essa praga não é muito conhecida lá. Se ela consultar o professor Patrick da Episteme, poderá ter mais detalhes. Dorothy agradece o rei. Realmente não há nada que ele não saiba. Mas Rei diz que de jeito nenhum. Com isso, ele nem conseguiria participar da conversa dos fazendeiros. Dorothea diz que então escreverá uma carta aos nobres imediatamente. Mas vendo a expressão do rei, ela pergunta por que ele está olhando para ela assim. Está deixando ela envergonhada. Rei diz que porque combina com ela. O pai dele teria passado o trono para ele, mas ele não teria durado muito tempo antes de desistir. As pessoas dizem que o relacionamento deles é estranho. Eles acham que ele é um perdedor que foi expulso da luta pelo poder e que ficou ressentido com ela. Ele não se importa, mas não queria deixar
que mais rumores afetassem ela. Por isso ele evitou vir para Lampas. Doroteia questiona se ele estava preocupado com isso. Ela diz para ele deixar essas questões políticas para o imperador, ou seja, para ela. Ele não deve se preocupar com essas coisas e ir lá com mais frequência. Rei pergunta se ela não se importa que ele vá. Doroteia pergunta quem disse que ele era um incômodo. Além disso, Raisin ama ele. Rei, voltando aos seus hábitos antigos, corre para abraçá-la, enquanto diz amar muito ela. E Doroteia, para variar, apenas manda ele se sentar. Depois, enquanto tomam chá, Rei diz quem pensar que o Raisin já tem idade suficiente para ir à Epísteme e pergunta se ela vai enviá-lo para lá. Doroteia diz que quer que ele tenha uma educação básica, mas ela não vai forçá-lo. Raisin se parece com o pai e parece interessado por música. A Epísteme ensina música, mas não é um lugar para treinar músicos. E ela quer que Raisin faça o que quiser. Rei se sente aliviado ao ouvir isso. Ele não sabe por quê, mas ele se identificou mais com Raisin. Doroteia diz que graças ao rei, ela aprendeu uma lição. Não importa o quanto você ensine, se alguém não quiser fazer, ele encontrará uma maneira de não fazer. Então ela pede para o rei não se preocupar, que ela vai dar ao Raisin a liberdade de escolher. E pergunta se ele quer ver o Raisin, pois desde manhã ele pergunta quando o tio Rei irá chegar. Rei diz que é claro, afinal, ele também queria ver o sobrinho. Ele precisa felicitá-lo, pois ele sabe muito bem como é ter um adorável irmão mais novo. Rei não acredita que agora ele tem 2 sobrinhos. Em pensar que a pequena Dorothy cresceu tanto. Ele sempre teve orgulho da irmã, mas hoje admirou ela ainda mais. Dorothy é mãe de 2 filhos. Doroteia pergunta se ele está chorando, enquanto o rei continua a dizer que ela é incrível, admirável e linda. Ele está chorando de felicidade, então manda ela não dizer nada. Doroteia diz que ele é incorrigível, mas então ela avista o Stephen e a Clara no maior love. Esses 2 ainda se dão bem como sempre. Estar no palácio o tempo todo não parece deixar muito tempo livre para eles. Como não há nada urgente, Doroteia pergunta para o rei se ele quer passear, o que o rei concorda na hora. Rei diz que sabia que eles se davam bem, mas pergunta como o relacionamento deles evoluiu. Doroteia diz que, surpreendentemente, o Ethan ajudou, o que deixa Rei bem surpreso. Doroteia explica que, como trabalharam juntos por muito tempo, era natural que sentimentos surgissem, mas ambos eram tão passivos que não avançaram. Ethan, vendo isso tão claramente, deve ter se sentido frustrado. Ele achou que nesse ritmo, eles gravariam seus sentimentos em uma lápide. Até Clara, pressionada pelos outros, começou a ir a encontros às cegas, com pessoas nas quais não tinha interesse. Até que um dia, Ethan entregou um papel para ela, pois ele escutou que ela anda fazendo arranjos ultimamente, e ele conhece alguém que pode ser a pessoa certa para ela. Ele escreveu a data e o local do encontro. Honestamente, Clara não queria continuar a ter encontros, mas o Ethan teve muito trabalho, então ela vai. Ela só espera que seja alguém tão incrível quanto o Stefan, embora isso seja difícil. Ethan pediu para ela não se preocupar muito, pois é alguém tão bom quanto o cavaleiro. Até porque era o próprio. Ethan deu a mesma nota para o Stefan, que entendeu suas intenções e aproveitou a oportunidade. Rei comenta que isso é típico do Ethan. Ele não mostra isso abertamente, mas parece também gostou deles. Enquanto as crianças brincam, Julia comenta que o príncipe Raisin já sabe lidar com os espíritos, enquanto Ceres e Gemma ainda não manifestam os espíritos. Theon comenta que a linhagem espiritual dos Freds está extinta há muito tempo. De repente, algo chamou a atenção do Raisin, e foi o rei chegando ali.
ambas as crianças correm em direção ao rei, enquanto Hazen diz ter sentido falta dele, e Ceres pede para ele abraçar ela também. Julie e Theon cumprimentam e parabenizam a Doroteia, e Doroteia agradece. Hazen diz que aquela criança é a irmã mais nova da Ceres, a Gemma. Então Doroteia vai olhar a criança. Ela acha a criança muito parecida com os pais. Hazen pergunta se também vai ter um irmão tão fofo quanto a Gemma. Gemma pergunta se irmão, e Hazen fica todo contente, achando que a bebê chamou ele de irmão. E Rei só pensa que um pequeno ama outro pequeno. Hazen diz que vai colocar a Gemma no chão para eles brincarem. Theon, preocupado, diz que os adultos irão cuidar da Gemma. Ethan diz que vai cuidar das crianças enquanto eles três conversam. Então, enquanto as três crianças se divertem, Theon comenta que Hazen e Ceres se dão muito bem. Ethan diz que é engraçado ver o filho dele brincando com os filhos do Theon. Pelo menos para ele. Vivendo duas vidas, ele nunca imaginou uma cena assim. Hazen, então, começa a conjurar os espíritos. Theon comenta que o Hazen lida muito bem com os espíritos. Então Ethan explica que a Dorothea dedicou grande esforço à educação espiritual dele. Theon diz que sempre será grata ao Ethan, pois se não fosse por ele, Ceres e Gemma não teriam nascido. Ele não podia controlar seu próprio poder, então não se sentia capaz de assumir a responsabilidade por uma criança, e ele não queria passar uma maldição para os filhos. Ethan diz que o Theon não precisa agradecer, pois ele fez isso por preocupação. De repente, algo chama a atenção do Ethan. Uma névoa escura começa a envolver as crianças, enquanto Ceres geme de dor. Theon corre desesperado na direção da filha. O espírito das trevas apareceu muito cedo. Não tem como suportar o medo que os espíritos das trevas geram. Mas estendendo a mão e envolto pelo espírito da luz, Hazen diz que esse deve ser o espírito das Ceres e que é incrível. Ele diz que é igual ao dele. Essa é a primeira vez que ele vê um espírito que não é o da luz. Segura na mão dela, ele diz que os espíritos também estão esperando por ela. Assim, se aceitando, Ceres diz olá para o seu espírito. Ethan diz que é um alívio que parece que a filha do Theon nasceu com uma grande afinidade por espíritos. Theon, ainda se tremendo, suspira aliviado, enquanto comenta que não esperava que ela manifestasse um espírito tão cedo. Com um sorriso, Ethan comenta que a vida é cheia de coisas inesperadas. Em um dia ensolarado, Hazen tocava uma peça. A professora disse que estava perfeito e que agora ele poderia passar para o próximo livro. Hazen perguntou se é sério que a performance dele foi tão boa, o que a professora concordou. As aulas de violino dele são sempre tão impecáveis que ela não tem nada para corrigir. Mas ele não pode apenas ter lições de violino. A próxima hora é de estudos imperiais. Hazen não gosta de estudos imperiais. Ele prefere continuar com o violino, mas tudo que ele pode fazer é concordar. A empregada percebe que ele está guardando as reclamações, e isso é muito adorável. Para se tornar um imperador, essa é uma aula que ele deve fazer. Assim ele pode se tornar um imperador tão grandioso quanto a mãe? Ele prefere o violino aos estudos imperiais, mas seus pais esperam que ele vire o imperador. Então, mesmo que seja chato, ele precisa estudar mais. A professora informa que a aula acabou. Então ele pode fechar o livro. Mas Hazen diz ter cometido muitos erros, então ele vai estudar um pouco mais. A professora acha ele muito diligente. É como ver a Dorothea quando pequena. Mas então, Dorothea aparece ali perguntando se ele ainda está estudando. E ela está bem buchudinha. Ela ouviu dizer que ele ainda estava na sala de estudos, então ela foi vê-lo. Hazen corre na direção da mãe, enquanto diz que ela deve estar cansada e com o corpo pesado. Dorothea diz que não importa o quão ocupada ela esteja,
ela sempre consegue arranjar um tempo para ver o filho. Ela percebe que ele está revisando os estudos imperiais, e ele explica que cometeu muitos erros dessa vez, mas ele promete errar menos da próxima vez. Estudos imperiais são importantes, então ele vai se esforçar mais. Depois eles saem para passear no jardim, pois às vezes caminhar pode ajudar mais nos estudos. Se ele apenas estudar o que está nos livros, pode se tornar um tolo que não sabe nada. As palavras da mãe dele são muito complicadas. Ele se pergunta se ela não trouxe ele ali para repreendê-lo. De repente, Dorothea pergunta se ele acha estudar chato. E desesperado, Raisin diz que não é isso. Ela então diz que não há muitas pessoas que gostam de estudar. É normal ficar entediado, e ela não quer forçar ele a estudar. Ela só quer que ele experimente um mundo mais amplo. Não pelo trono ou por Ubera, mas por ele mesmo. Seja qual for a escolha dele, ela e o Ethan irão amá-lo. Agora, vemos o Ethan e o Raisin andando pela cidade vestidos de camponeses, junto da Joy. Ethan pede para o Raisin segurar fortemente a mão dele, para eles não se perderem. Essa é a primeira vez que o Raisin vai para a praça como plebeu, e eles devem ter cuidado para não revelar a identidade. Mas ele pergunta por que de repente o Raisin quis ir para a praça. Raisin responde que porque ele queria ajudar alguém que precisa do espírito da luz. Ethan diz entender e fala para eles passearem. Joy pensa que o Raisin parece o Ethan, mas é tão corajoso que é adorável. Eles chegam na padaria que a Dorothea gosta, a loja do Poi. Poi recepciona o Ethan e o príncipe, mas Ethan coloca o dedo em frente aos lábios, indicando para o Poi não revelar a identidade deles. Gente do céu, o Poi ficou enorme. Até ontem ele era uma coisinha tão pequenininha. Raisin se aproxima do balcão, informando que eles foram comprar o pão que a Dorothea gosta. Depois pergunta se o Poi tem tido algum problema ultimamente. Poi informa que acabou de fazer uma torta de maçã que a Dorothea ama, e isso foi muita sorte. Aquela torta é um presente de agradecimento, pois graças ao fato da Dorothea sempre cuidar deles, eles não tiveram nenhum problema grave. Olhando a cidade de cima de uma ponte, tudo parece pacífico lá embaixo. Ethan pergunta para o Raisin se parece que eles precisam do espírito da luz. Raisin repara que está cheio de sorrisos mais brilhantes e belos que o espírito da luz. Todo mundo está se esforçando para viver suas vidas. É como se cada pessoa brilhasse com sua própria cor. Assim, Raisin conclui que ele era cego e que as pessoas podem brilhar mesmo sem o espírito da luz. A razão pela qual ele ama tocar violino é porque faz sorrir quem ouve. Se ele se tornar imperador, será capaz de fazer mais pessoas sorrirem? Se é assim, então ele quer ser imperador. Meses depois, Ethan está acompanhando Raisin. Raisin está bem nervoso, já que o pai já viu ela antes, mas ele não. Além disso, é normal ficar nervoso ao ver o rosto da irmã pela primeira vez. Dorothea, segurando o bebê no colo, diz que eles estão ali. Raisin fica encantado ao ver a irmã e logo começa a correr em direção a ela. Mas sua mãe pede para ele fazer silêncio, senão vai acordar a Ellen. Dorothea apresenta o Raisin para Ellen como o irmão mais velho dela. Raisin dá olá para sua irmã e ela retribui com um brilhante sorriso. Raisin fica em choque pela Ellen ter sorrido para ele, e Dorothea diz que parece que ela sabe que ele é o irmão mais velho dela. Raisin diz que, de repente, ele sente que precisa estudar ainda mais. Depois de andar com o pai pela praça, ele pensou nisso. Ele quer se tornar um grande imperador para proteger o sorriso de todas as pessoas, assim como também quer proteger o sorriso da sua irmãzinha Ellen. Mas e se a Ellen também quiser ser o imperador? Dorothea diz para eles pensarem nisso depois. O tempo passa, eles vivem o presente em meio à felicidade e as crianças crescem em um mundo futuro que eles não conhecem. Aprendem a caminhar
e às vezes eles caem. Sem dúvidas, essas crianças também crescerão. As crianças que aprenderam o amor deles o transmitirão a outras crianças. Dorothea acredita que o que constrói um novo futuro não são os espíritos nem a força, mas o poder do amor que é herdado. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa história incrível, cheia de luta, sacrifício e redenção. Dorothea não só conquistou o trono, mas mostrou que é possível mudar o destino com coragem e determinação. Se você gostou dessa jornada, deixa seu like, compartilha com os amigos e me conta aqui nos comentários o que mais te marcou nessa história. Quero saber qual momento foi o seu favorito. Ah, e claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, que tem muita coisa boa vindo por aí. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima aventura!